do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ana Paula, obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar fazendo a pergunta mais básica, mas para todo mundo em casa entender. O que é de fato esse direito animal? É um conjunto de regras, constitucionais e infraconstitucionais que garante a vida aos animais, já que já está comprovado que os animais são seres sencientes, que eles têm os mesmos sentimentos que nós. Então, eles precisam de uma proteção. Para isso, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, nós temos a Lei 9.605 de 98 também, que retrata os direitos dos animais sob o aspecto criminal, e temos várias normas, tanto estaduais como municipais, que garantem a vida e a dignidade desses seres. Vamos começar então, primeiro, para quem está em casa entender. Um ser senciente é um ser que sente, ele não é um mero objeto que a gente possui, né? Explica para que todo mundo entenda. O que é esse ser senciente? Claro, já está comprovado cientificamente que os animais desfrutam dos mesmos sentimentos que nós. Eles sentem medo, solidão, angústia, frio, fome e outros sentimentos de alegria, de felicidade, de saudade, assim como seres humanos. Então, para isso, eles precisam estar protegidos, né? Não são meros objetos que você pode amarrar no quintal, né? Como antigamente existia muito. As pessoas tinham um péssimo hábito de amarrar um cachorro no quintal para que ele ficasse ali nas intempéries de sol, chuva, simplesmente para vigiar como se fosse um objeto. Então, com o avanço da ciência, com o avanço do direito dos animais, restou comprovado essa ciência e, para isso, nós precisamos protegê-los. Então, hoje, o Brasil tem uma legislação bastante ampla no que tange o direito dos animais, é uma das mais avançadas do mundo, por incrível que pareça. E, para isso, nós buscamos cada vez mais o aprimoramento e a conscientização da sociedade para que eles tenham o respeito que eles merecem. Ana Paula, essa legislação é sempre voltada para a área criminal, para a área penal? Assim, é sempre a questão de crueldade, maus tratos? Eu estou perguntando em termos de Brasil, claro. Olha, nós temos uma legislação que protege tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, né? A do âmbito criminal é para criminalizar condutas que venham a violar a dignidade dos animais. Nós tivemos um avanço legislativo recentemente, que foi a Lei Sanção. Ela aumentou a pena quando as vítimas são cães e gatos, né? Para quem maltrata cães e gatos hoje, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa e a perda da guarda do animal. Para as outras espécies, nós ainda precisamos avançar, né? Para as outras espécies, são 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Mas a gente entende que isso faz parte de uma evolução da sociedade, né? Nenhuma mudança é feita do dia para a noite, mas nós esperamos um aumento de penas, principalmente para animais silvestres. Sabemos que para os animais de produção, esse avanço ainda vai ser muito complicado, né? Por nós participarmos de um Brasil extremamente pecuarista, e isso nós sabemos que sempre tem vários interesses envolvidos. Mas para silvestres e exóticos, nós precisamos urgente de uma alteração legislativa. No caso, passaria até talvez pela legislação ambiental, né? Porque esses animais são fundamentais para a proteção do meio ambiente também. Sim, justamente. Hoje nós temos, por exemplo, o tráfico de animais silvestres, né? Que causam dano ambiental muito grande e que a penalização ainda é muito branda. Ana Paula, você estava falando... falou especificamente dos animais domésticos, aqueles que a gente tem dentro de casa, cães e gatos, né, que são os que já têm uma proteção maior. E com relação a eles, eu falei na abertura do programa um pouquinho dessa possibilidade do Código Civil já prevê um artigo, pode ser que eles possam se tornar até autores, né? Isso está sendo discutido, não é uma coisa definida, pode ser que vire lei em algum momento. Vamos explicar para quem está em casa o que seria um animal se tornar autor de ação. A gente tem um caso já no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho desse caso e explicar para as pessoas por que isso pode ser tão importante. Claro. Nós tivemos um avanço na sociedade que a legislação não conseguiu acompanhar. Hoje, os animais eles já fazem parte da família. Nós já temos um instituto que é reconhecido judicialmente, que é a família multiespécie, né? Que são quando os animais são parte daquela família. É uma família formada por genitor, genitora e um cachorro, um gato ou outro animal doméstico. Com isso, surgiram várias discussões no judiciário. Por exemplo, nós temos hoje a guarda de animais. Quando há uma separação e o casal não consegue se resolver em relação à guarda daquele animal, nós já temos diversos casos que as pessoas buscam o judiciário para uma guarda compartilhada, né? Uma analogia ao que é feito com os filhos hoje em dia. Além disso, nós temos situações
em que os animais são vítimas de maus tratos. Então, se o animal é vítima de maus tratos, ele pode buscar o direito dele no judiciário, também fazendo uma analogia ao incapaz, né, representado pelo seu tutor. Nós já tivemos um caso desse no TJ do Paraná, que já foi reconhecido. Nós tivemos outro no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Então, é onde os animais buscam seus direitos, né? O animal como autor, mas desde que representado pelo seu tutor. Para ficar até bem claro, assim, para quem está em casa entender, esse do Paraná ficou muito famoso, que eram 2 cães, né, o Spike e o Rambo, justamente, que ficaram abandonados por quase um mês pelos tutores, e uma ONG entrou na justiça, mas os animais, eles eram os autores da ação, mas a ONG entrou para representá-los, né? Justamente, justamente. E eles acabaram tendo a vitória. O processo foi deferido em favor deles como autores. Sim, houve toda uma discussão, né? Há uma linha na corrente jurídica que não reconhece esse tipo de pleito, mas nesse caso específico prevaleceu. E nós estamos aí com a reforma do novo Código Civil. Os animais estão sendo incluídos nessa reforma. Isso é muito interessante, porque é um anseio da sociedade, né? Nós evoluímos e a legislação precisa evoluir para corresponder à nova realidade. E no caso, só para quem está em casa entender, por exemplo, numa indenização, o animal como autor, o valor ele tem que ser investido no bem-estar do animal, né? O animal como autor, no caso, se ele sofreu algum dano físico, se ele precisa de tratamento veterinário, esses valores podem ser usados para compra de ração, para custeio de tratamento veterinário e para qualquer outra despesa que vá para o bem-estar daquele animal, né? Então, é feita uma prestação de contas, no caso da ONG como representante, mas todo o valor vai para o animal. A gente tem exemplos disso fora do Brasil? Você conhece, Ana Paula? Não conheço. Então, a gente está bem avançado. Nós estamos bem avançados. A legislação do Brasil ela é bem avançada em relação aos animais. Os outros países, eles avançaram muito na guarda responsável. Mas, em termos de legislação, o Brasil ainda está à frente. Talvez daqui a um tempo a gente possa até pensar em animal com patrimônio, tendo um tutor, claro, né? Por exemplo, a gente vê essas notícias que a gente acha insólitas de pessoas que deixam a herança para o animal. Com o avanço da lei, isso pode acontecer. Hoje nós já temos esses exemplos no Brasil, tá? Algumas pessoas deixam seu patrimônio para uma ONG, por exemplo, para que aquele patrimônio seja, né, vendido, diluído e seja destinado ao cuidado dos animais. Mas sempre tem uma instituição envolvida. Em outros países, a gente sempre lê notícias de que um milionário deixou dinheiro para o seu gatinho. É isso. Aqui no Brasil ainda há a necessidade de um representante legal. Você tinha falado rapidamente, agora eu vou explorar um pouquinho mais da situação, porque a gente pensa muito nos animais que estão dentro de casa, mas assim, o direito animal no Brasil, ele protege todos os animais, os silvestres, os animais que, por exemplo, são criados por grandes grupos econômicos para consumo humano, por exemplo. Como é que está a legislação para proteção desses animais, a proteção de animais que são usados em testes também? Como é que é a legislação brasileira para esses casos em que são animais sencientes também, mas eles não estão dentro da nossa casa? Há um conflito em razão da Constituição proteger tanto a dignidade animal, mas também proteger, por exemplo, os animais de consumo através da agropecuária. Então, nós vivemos no limiar e analisando caso a caso, né? Nós temos a atividade de frigorífico regulamentada, mas esses animais não podem sofrer para serem abatidos. Nós temos um exemplo clássico que são os animais exportados vivos. Recentemente, nós tivemos uma decisão judicial favorecendo os animais, reconhecendo que a exportação de animais vivos é uma crueldade, não condiz com o avanço civilizatório da nossa sociedade e foi proibido em todo o Brasil o embarque de animais vivos. Tá? E você vê que nós temos aí 2 pesos e dois contrapesos. Por quê? Porque a atividade agropecuária ela é protegida, mas a dignidade animal também é protegida. Então, há que ser analisado caso a caso. Nesse caso concreto, foi uma ação que nós ajuizamos na Justiça Federal de São Paulo, onde o juiz, após uma longa instrução processual e através de laudos técnicos, perícias e muitos elementos probatórios, constatou que a crueldade animal está presente ali, porque você embarcar 19 mil animais no navio por meses, onde os animais vão em pé, em meio a fezes, urina, quando eles se machucam, eles são jogados no mar. Então, nós temos aí um dano ambiental também.
Então, assim, por mais que a atividade agropecuária seja regulamentada e seja lícita, ela não pode violar a dignidade desses seres sencientes. Então, acho que esse é um exemplo clássico. Nós temos também em atividades que envolvam os animais como entretenimento. Né, Era isso que eu ia perguntar. Circos, zoológicos. Os circos foram proibidos em vários estados, nós não temos uma legislação federal, mas hoje no Brasil é praticamente nulo o número de animais utilizados em circo. Isso também foi um anseio da sociedade, porque a própria sociedade foi reprovando aquelas atividades até que ela acabasse de vez por todas. Nós temos ainda os zoológicos, que os animais são utilizados para entretenimento, temos os rodeios, que existe uma legislação federal que regulamenta, mas nós também estamos tentando uma alteração tanto legislativa como jurídica para que a gente consiga acabar com essa prática, já que ela também é inerentemente cruel. Não há como aquela atividade ali ela ser prazerosa para o animal como tentam passar. O rodeio lembra até a vaquejada, tão como no Nordeste, e que já recebeu essa reprimenda do Supremo Tribunal Federal. Justamente, nós tivemos uma emenda constitucional, né, mas que não acabou com a crueldade, porque você não acaba com a crueldade de uma atividade através de uma lei. Então, nós estamos agora esperando um novo julgamento de uma ADI para julgar a emenda constitucional 96 também inconstitucional. Na sua visão, a gente pegando aí da Constituição Cidadã, Constituição de 88 para cá, quais os maiores avanços? A Lei de Crimes Ambientais, tá? Apesar de ainda haver necessidade de algumas alterações. A própria Constituição Federal, ela é o nosso norte, né, para tudo, e principalmente no tocante à proteção dos animais. E a sociedade, né, porque as casas legislativas, elas se viram obrigadas a acompanhar esse anseio de todos, de não pactuar mais com isso. O que era normal há 10 anos, o que era normal há 15 anos atrás, hoje já causa repulsa, causa indignação social. As redes sociais ajudaram bastante, tá? Porque hoje todo mundo denuncia, todo mundo consegue filmar, então é algo que está mais explícito. O crime de maus-tratos sempre aconteceu, né? Mas de uns anos para cá ele tem sido mais evidenciado, mais noticiado. E isso acaba mudando a mentalidade de todos que acompanham isso. Só para quem está em casa entender, porque as pessoas, quando a gente fala maus-tratos, crueldade, a gente pensa na coisa mais gráfica, mais visível. Mas até, por exemplo, deixar de levar o animal para o veterinário é considerado uma espécie de maltrato também. Eu queria que você falasse das várias possibilidades das pessoas serem enquadradas nesse tipo de crime. Claro, os maus-tratos nós associamos sempre à agressão, né? Aquele animal está machucado, está com algo exposto. Mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da resolução 1236 de 2000, 1236, não precisa falar o número não, é só a determinação do Conselho Nacional de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, na resolução 1236, ele elenca 29 possibilidades de situação que pode ser considerada como maus-tratos, tá? Dentre essas possibilidades tem deixar um animal com fome, deixar um animal com sede, em ambiente insalubre, animal acorrentado, animal sem atendimento veterinário. Então, a legislação ela é um tipo penal aberto. E aí, como não há como você prever todas as possibilidades de maus-tratos, o que é uma inteligência do artigo, é o que é uma inteligência da lei, porque senão nós teríamos constantemente que ficar revendo essas normas, ela acaba trazendo esse tipo penal aberto e cada caso será analisado, o caso em concreto. Então, hoje, os veterinários, eles têm legitimidade para poder atestar se aquele animal está em estado de maus-tratos ou não, se ele está com o score corporal dele adequado ou não, né? Se ele tem uma doença que é tratável e o tutor, por negligência, não a tratou. Então, ele responderá, nesses casos, sim, pelo crime de maus-tratos. Ana Paula, tem também muito uso de animais, eu falei em testes, mas também uso na medicina. A gente tem um avanço legal para protegê-los, por exemplo, tem às vezes rins de porcos que são transplantados para pessoas, né? Avanços na medicina no mundo inteiro. A gente já tem essa preocupação dessa proteção, ou pelo menos desse controle na nossa legislação? Nós temos hoje um projeto de lei em tramitação, tá? Que ele já está, salvo engano, há mais de 10 anos tramitando, para acabar com o fim de testes em animais para cosméticos. Tá? Ele já está bastante avançado, nós esperamos que esse ano ele vá a plenário e seja sancionado posteriormente.
Agora, para fins de medicina, nós ainda não temos um regramento, tá? O que prevalece é, se há métodos alternativos, devemos utilizar métodos alternativos. E aquele animal nunca pode ser submetido à crueldade, uma vez que a Constituição veda. Mas são casos assim que tem que ser analisado caso a caso, não tem uma legislação específica. Outro projeto que tem avançado aqui no Senado é o que criminaliza e pune de maneira severa a zoofilia. Para quem está em casa entender, zoofilia é a prática sexual com animais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse projeto se tornar lei em algum momento e de que penas seriam mais adequadas para tratar uma pessoa que é capaz desse tipo de prática. É algo que causa bastante repulsa em todos, né? E eu vejo que foi um projeto de lei que teve grande aceitação da casa e uma rápida tramitação. Hoje, a zoofilia, ela já é, por não haver um tipo específico, né, na nossa legislação, quando se trata de cães e gatos, ela já é tratada de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa. Mas para as outras espécies não há essa proteção. Então, o principal avanço dessa legislação é que ela vai proteger outras espécies. Infelizmente, nós temos muitos casos envolvendo cavalos, equídeos, né, em geral, bovinos, suínos. Então, assim, com o aumento da pena, esse crime também será punido com maior rigor do que hoje. Hoje, quando um cavalo é abusado sexualmente, a pena é de 3 meses a 1 ano. É muito pouco. É muito pouco, a pessoa assina um termo circunstanciado, vai pagar uma cesta básica, na prática não há qualquer punição. E agora, com o aumento da pena, as outras espécies estarão também contempladas. A gente tem que parar de tratar isso como uma cultura, né? No Brasil existe essa brincadeira boba, que isso não tem graça nenhuma e é uma crueldade. É uma crueldade e nós temos que nos preocupar porque já ficou comprovado também a teoria do elo. Aquela pessoa que maltrata o animal, ela é um criminoso em potencial e ela pode fazer o mesmo com a espécie humana, né? O FBI fez um estudo onde ficou comprovado que a psicopatia, ela começa com os maus tratos aos animais. Então, assim, você não pode banalizar esse tipo de conduta, achar engraçado. Infelizmente, a gente sabe que antigamente tinha, né? Principalmente em locais de zona rural, tinha a iniciação sexual com animais. Sim. Né? Mas isso aí já é um traço de um desvio de conduta que precisa ser reprimido para que isso não seja transferido também para outros seres vulneráveis. Né? Porque quem faz isso com um animal pode fazer isso com uma criança, pode fazer com um idoso, que são seres que não podem se defender. Então, a gente não pode, de forma alguma, achar isso engraçado e banalizar tal conduta. Você é um advogado animalista. Esse ramo tem crescido no Brasil? Você tem percebido isso? Bastante. Tá? Nós ainda temos muita resistência, apesar do direito animal estar posto desde a Constituição Federal, mas nós ainda temos muita resistência, porém tem crescido. Nós temos hoje uma gama de produções acadêmicas muito grande. Então, a academia, o direito animal já está na academia, já está nas universidades, e nós esperamos que dentro em breve seja matéria obrigatória nas faculdades de graduação. Já temos alguns cursos de especialização. A Ordem dos Advogados tem abraçado, nós temos comissão de direito dos animais praticamente em todas as seccionais do Brasil. Isso aumentou bastante. O número de denúncias, porque a OAB está mais próxima da sociedade, então a sociedade tende a buscar essas comissões em casos de violências, em casos de denúncia e de busca por justiça. Então, é um ramo que está em franco crescimento. Você falou, e até a pergunta que eu vou fazer agora, a gente fala em violência e crueldade contra os animais, geralmente pensando em terceiros, mas às vezes são os próprios tutores. Os vizinhos, por exemplo, alguém que perceber, não precisa ser vizinho, pensei porque é o que está mais perto muitas vezes, eles procuram a comissão na OAB, ou eles podem procurar um advogado particular, ou podem procurar o próprio poder público? O crime de maus tratos, ele é um crime que geralmente acontece dentro dos lares, né? O que é muito triste, porque aquele que devia proteger e cuidar, geralmente é aquele que agride, que negligencia e que causa extremo sofrimento àquele ser totalmente dependente e indefeso. Então, a maioria das denúncias, elas são feitas por vizinhos e familiares. Muitas vezes, por ser de um ciclo conhecido, a pessoa quer fazer uma denúncia anônima. Então, nós orientamos que procurem as delegacias da sua cidade, os canais de denúncia da polícia. É possível fazer a denúncia anônima, né, através dos números que as polícias disponibilizam nos estados, ou procure uma comissão de direito dos animais do seu estado
e faça a denúncia, mas o que não pode acontecer é a pessoa se calar, porque a vida daquele animal depende daquela denúncia, né? Nós temos inúmeros casos de transformação da vida dos animais que só foi possível o animal sair daquele sofrimento graças à denúncia de um vizinho, de um parente que se viu incomodado com aquela situação, que não se conformou de ver o animal naquela situação e buscou uma autoridade para que cessasse o sofrimento daquele ser. Ana Paula, vou pegar agora o outro lado, mas assim, situações bem específicas. Por exemplo, Brasília está sofrendo um problema que é uma praga de capivaras e por falta de cuidado. Como protegê-las sem exterminá-las? A gente já tem esse caminho legal? Então, não é adequado falar praga de capivaras, porque nós invadimos o espaço delas, né? Verdade. E que bom que você me corrigiu. É porque a gente... Na verdade, a praga é o ser humano. Sim, é porque a gente fica com receio, porque a gente sente os problemas que vêm da gente ter invadido o espaço delas, né? E elas estão numa quantidade muito grande aqui em Brasília. Mas você sabe que nós tivemos recentemente uma audiência pública com o IBRAM, onde um especialista em capivaras, ele estuda capivaras há mais de 20 anos, e ele trouxe estudos, comprovação de que não há uma superpopulação de capivaras. Eu não vou lembrar agora o número, mas ele elencou, ele tem publicação científica, inclusive, em relação a isso, onde está comprovado que o número de capivaras não aumentou. O que acontece é que, com a pandemia, elas se sentiram mais à vontade para sair. E a partir do momento que elas saíram e começaram a ter contato com o outro ser humano, elas se desinibiram. Então, hoje é mais normal a gente se deparar com mais capivaras. E nós temos um problema aqui em Brasília muito grande, que é a ocupação da orla do lago, né? Então, as pessoas invadiram com seus quintais, com as suas áreas verdes, e elas acabam aparecendo mais. Uma solução que esse especialista trouxe é o controle de parasitas, né, que é o grande problema, porque pode, inclusive, trazer zoonoses, que é a febre maculosa, mas há uma possibilidade de fazer o controle de parasita nelas e fazer a castração também, para que seja feito um controle populacional. Agora, o que nós não podemos, e felizmente hoje, com a Constituição Federal já, né, hoje não, com a Constituição Federal, o que nós não podemos de forma alguma é ver o extermínio como forma de controle. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, né? Hoje nós temos algumas poucas possibilidades, que é o caso do javali, que ainda há uma autorização para controle deles, que é um assunto que ainda desperta muito problema no nosso campo, mas as capivaras, elas podem ser controladas e o ser humano precisa entender que a gente precisa viver em harmonia com os outros seres, né? Uma vez que eles são protegidos constitucionalmente, nós temos que buscar formas harmônicas e seguras, tanto para o ser humano, não podemos descartar a possibilidade de zoonoses de forma alguma, é algo muito sério, mas a gente tem que buscar um equilíbrio com as secretarias do meio ambiente dos estados para que os animais possam viver em paz. Antes da gente encerrar, uma pessoa que está em casa assistindo esse programa e está querendo fazer uma denúncia anônima, existe um número de telefone que ela possa procurar, por exemplo, para salvar aquele animalzinho que está sofrendo maus tratos? Em Brasília, especificamente, nós temos 197, 190, ou a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra os Animais, que é a primeira do Brasil. É uma delegacia que trata só de crime contra animais, o que foi um avanço também muito grande para nós que combatemos, né, essa prática todos os dias, ou buscar qualquer delegacia próxima à sua casa. O que não pode ser feito é se calar. Lembrando também que quando o crime está acontecendo, quando há um flagrante, hoje existe a possibilidade da pessoa ser presa em flagrante. Então, busque os telefones da PM ou da delegacia para que não se perca essa flagrância do crime e a pessoa possa ser presa e ela provavelmente só será liberada na audiência de custódia. Ana Paula, muito obrigado pela entrevista. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/tv e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Foi ótimo. Foi bom.
Caminhões atravessam latifúndios, engolindo estradas e recolhendo pobreza, até chegar ao Juazeiro do Norte, santuário do padrinho Cícero Romão Batista, no verde vale do Cariri cearense. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política, espaço de diálogo, berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil, guardião da democracia. Senado Federal, 200 anos de história. Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de maio, o Senado Notícias está no ar.
O plenário do Senado pode votar nesta semana, entre outros projetos, o que trata da desoneração da folha de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. De acordo com líderes partidários, um requerimento de urgência para o texto deve ser aprovado para agilizar a tramitação do projeto. O Senado pode votar essa semana o projeto que mantém a desoneração para 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes. Depois de um acordo entre governo e Congresso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por 60 dias os efeitos da liminar que acabava com a desoneração. Com isso, fica mantida a alíquota previdenciária de 1 a 4,5% para as empresas beneficiadas e de 8% sobre a contribuição previdenciária na folha de pagamento dos municípios. Pelo acordo com o Congresso, o governo deve manter a desoneração durante este ano de 2024 e começar uma reoneração gradual a partir do ano que vem até 2027. No caso das empresas, o índice será de 5% no ano que vem e vai aumentar gradualmente até voltar a 20% em 2028. Os índices dos municípios ainda estão em discussão e devem entrar no projeto também esta semana. Vai ser necessário regular e o Congresso tem que ser urgente e ágil para fazer a devida regulação. Também está na pauta a uniformização de juros e correção monetária em ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas, nos casos de contratos sem taxa convencionada. A proposta altera o Código Civil e já tramita em regime de urgência. Define o uso do IPCA para a atualização monetária ou de outro índice que seja estipulado no lugar para medir a variação da inflação. Os senadores devem analisar ainda projeto para aumentar a cobertura vacinal no país. O texto também está em regime de urgência. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas determina a ida de equipes de saúde locais às escolas públicas todos os anos para vacinar crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. A CPI da Braskem deve votar hoje o relatório final sobre as investigações. A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. O relatório, com 764 páginas, foi apresentado na última quarta-feira pelo senador Rogério Carvalho, após 3 meses de investigação. O relator pediu o indiciamento da Braskem pelos crimes de lavra ambiciosa de salgema, omissão de relatórios e falsificação de informações, e de 8 funcionários da empresa, por explorar matéria-prima da União em desacordo com a lei e também por crimes ambientais. Também foi sugerido o indiciamento de 2 empresas que prestaram consultoria à Braskem e de 3 engenheiros. Rogério Carvalho ressaltou que o que aconteceu só foi possível porque houve omissão de autoridades e órgãos públicos e sugeriu ainda medidas legislativas para evitar a recorrência de crimes como esse. Entre essas medidas, um projeto de lei complementar para reformar o poder estatal de regulação na atividade de mineração. Este setor, ele precisa ser regulado pelo Estado. Essa autorregulação de fato que a gente chamou que é o grande problema. Ou seja, a empresa, ela se autorregula, ela define o que é certo e o que é errado. Os órgãos públicos é apenas um cartório para dar fé pública ao que a empresa acaba informando. Não é possível, numa atividade de tamanho risco, o Estado está tão ausente e ao longo de muitas décadas. Os senadores querem que o Ministério Público revise acordos feitos pela Braskem com órgãos federais e estaduais para garantir, entre outras coisas, a realocação dos moradores de áreas monitoradas e querem mudar também os critérios de indenização por danos morais. Não é só o valor do imóvel em si, houve um dano para essas pessoas, desde quem ali se separou da mãe, dos vizinhos, dos parentes que moravam próximo, aquela senhora que não poderia mais ir à igreja que frequentava durante 30 anos, a escola das crianças que não é mais próxima à sua residência, enfim, todo esse dano que a Braskem ela mensurou igualitariamente para todas as pessoas, não importava se tinha idoso, se tinha 5 pessoas, se tinha criança, se tinha pessoa com deficiência, tabelou no valor de R$40 mil por imóvel. Então isso está errado.
Em nota, a Braskem informou que colaborou com a CPI e que continua à disposição das autoridades. Política pública para a população de rua, prorrogação da licença maternidade e do salário maternidade em caso de parto antecipado ou internação prolongada da mãe ou do bebê. E ainda o projeto que atualize e aprimora objetivos, princípios e competências do poder público no trato das áreas desertificadas. Estes e outros projetos estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos de hoje, às 10 da manhã. O projeto prevê a criação de mecanismos de proteção, preservação, conservação e recuperação dos ecossistemas, da biodiversidade e dos recursos naturais. Ele também proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos em zonas afetadas pela desertificação. A proposta é resultado do trabalho do Fórum da Geração Ecológica. Outro projeto em pauta regulamenta a licença maternidade e o salário maternidade em caso de parto antecipado. Pelo texto, o prazo de 120 dias será prorrogável enquanto durar a internação da mãe ou do recém-nascido e será contado a partir da alta hospitalar. Já o salário maternidade será prorrogado enquanto durar a internação. Está na pauta da CAI também projeto que cria a Política Nacional da População em Situação de Rua. Em 15 artigos são firmadas atribuições e responsabilidades do poder público. Prevê-se a criação de comitês gestores intersetoriais, a possibilidade de convênios com entidades públicas ou privadas para atuação junto aos moradores de rua e fixa princípios, objetivos e diretrizes da política para o segmento. Quanto à rede de acolhimento temporário, a política prevê padrão básico de qualidade, segurança e conforto para a população de rua. Fruto de um longo debate no Fórum de Geração Ecológica, chega ao Senado o projeto de lei 1859, que institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação de Efeitos da Seca. Importantíssima para o semiárido nordestino, para a preservação do bioma da Caatinga, o único bioma genuinamente brasileiro. Por essa política, nós vamos ter a inclusão da transparência, nós vamos criar, um Conselho Nacional. Tudo vai ser melhor discutido e, sobretudo, ficam proibidas as pulverizações em áreas de desertificação. Nesse período que nós estamos vivendo e vendo e assistindo os efeitos da transição climática, ter essa política é salvar a ecologia e o meio ambiente do Brasil. 12 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir em audiência pública para debater o projeto que trata da promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono. Ele também prevê pelo menos 3 programas nessa área. E como vimos há pouco, no mesmo horário, a CPI da Braskem tem reunião marcada para votar o relatório final dos trabalhos do colegiado, que apurou responsabilidades no desastre ambiental que atingiu milhares de pessoas com o afundamento do solo provocado pela mineração de sal-gema em área urbana de Maceió. Às 9h30 está marcada a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de debater a relação entre o desempenho econômico do país e o resultado divulgado do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E como vimos há pouco, o projeto que atualiza e aprimora objetivos, princípios e competências do poder público no trato das áreas desertificadas está na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, prevista para as 10 horas. Também às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir e examinar, entre outros itens, o projeto que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil. E às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada para examinar, entre outros, o projeto que cria a Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nas escolas. E logo mais às 2 da tarde está prevista a audiência pública conjunta de 3 comissões: Assuntos Econômicos, Transparência, Fiscalização e Controle e de Assuntos Sociais, para debater a questão dos cigarros eletrônicos. Produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda. Assunto de projeto de lei em exame no Senado.
E outra audiência pública está marcada para as 14 horas. É na Comissão de Meio Ambiente. O debate lá é sobre propostas para viabilizar o cumprimento das metas da recuperação energética de resíduos sólidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E uma terceira audiência pública está prevista para o mesmo horário. É na Comissão de Educação. E o assunto é o projeto que inclui educação e administração financeira nos currículos da educação básica. Ainda às 14 horas, a Subcomissão de Defesa Cibernética, ligada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deve se reunir para apreciar o plano de trabalho relacionado à avaliação da Política Nacional de Cibersegurança. E o plenário tem sessão deliberativa marcada para as 2 da tarde. Na ordem do dia está o projeto que cria o Programa Nacional de Vacinação em escolas públicas. Às 2h30, a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados deve se reunir para examinar requerimentos. Também às 2h30, a Comissão de Esporte tem reunião marcada para examinar projetos. Um deles é o que assegura ao personal trainer livre acesso a unidades de promoção de saúde física, academias e similares, nos horários de atendimento aos seus alunos regularmente matriculados nessas unidades. Não bastasse o sofrimento provocado pela inundação, os moradores do Rio Grande do Sul têm sido obrigados a conviver com a ação de criminosos que se aproveitam da fragilidade do momento, furtando, saqueando e até violentando. Senadores reagiram apresentando projetos que aumentam a punição para crimes cometidos em situações de calamidade. Desde o início das inundações no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já registrou mais de 130 prisões por crimes relacionados à situação de calamidade. Saques, roubos e furtos em lojas e residências, crimes virtuais relacionados a doações e até abuso sexual têm sido problemas a mais para a população que enfrenta a maior tragédia da história. No Senado, começam a tramitar pelo menos 4 projetos que prevêem punição maior para crimes cometidos em situações como a que afeta o Rio Grande do Sul. Um deles, do senador Ciro Nogueira, aumenta a pena para invasão de domicílio, furto, roubo, extorsão, estelionato, fraude, estupro e outros delitos contra a liberdade e dignidade sexual, quando eles ocorrerem em meio a situações de emergência ou de calamidade pública oficialmente declaradas. O projeto da senadora Soraya Tronic prevê que o furto realizado durante situação de calamidade pública seja considerado qualificado, o que significa penas bem maiores. O senador Hamilton Mourão defende prisão de 6 a 10 anos para os ataques em estabelecimento comercial, armazém, depósito ou similar, situado em local atingido por calamidade pública. Já o senador Flávio Arnes apresentou projeto para agravar a pena nos casos de crimes contra o patrimônio, a dignidade sexual e a depredação de bens públicos. Nesses casos, a pena deve ser aumentada de metade ou até dobrada se os crimes forem praticados em situação de incêndio, inundação ou qualquer calamidade pública ou emergência sanitária. Todos nós ficamos chocados diante das notícias vindas do Rio Grande do Sul, querido estado que passa por tantas dificuldades nesse momento, de criminosos que, aproveitando-se da situação, praticam crimes contra as pessoas que estejam em abrigos de abuso sexual, de violência sexual, e também crimes contra o patrimônio dos gaúchos que tiveram que abandonar as suas casas e que vem todo o seu patrimônio sendo roubado, furtado, levado por essas pessoas. Para endurecer as penas e para prevenir também esses fatos, apresentamos projeto de lei no Senado Federal que prevê que para essas situações as penas sejam elevadas em 50% e até dobradas. Pensamos que com isso possamos também dar uma resposta para esta necessidade. Enquanto a chuva não volta, a população aproveita o tempo seco para começar a limpeza de casas e estabelecimentos no Rio Grande do Sul. É o que vamos ver na reportagem de Rafaela Daros, da TV Câmara de Caxias do Sul.
Sem chuva desde sexta-feira, os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul aproveitaram o final de semana para começar a limpeza de casas, estabelecimentos e ruas do Vale do Taquari, Serra Gaúcha e região metropolitana de Porto Alegre. Eu tô limpando, lavando o que sobrou, eu tô lavando ainda. Tá? E a reconstrução vai, sei lá quando é que vai começar isso. Nossa casa está ali no outro lado, foi embora inteira. Então, eu acho que agora a gente vai ficar um bom tempo no abrigo, né? Até poder reconstruir de novo, começar tudo de novo, né? As águas, aos poucos, estão baixando. Em Porto Alegre, com a derrubada de uma comporta no Cais Mauá na sexta-feira, a água que alagava as ruas da capital escoou para o Guaíba. Ainda na capital gaúcha, foi ativada a primeira bomba flutuante na Casa de Bombas 9, no bairro Anchieta, que auxiliou no escoamento da água para os rios Gravataí e Guaíba. Outros equipamentos enviados pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, ainda serão instalados na região do aeroporto e nos bairros Sarandi e Humaitá. Ao todo, serão 9 bombas instaladas na cidade com capacidade para drenar cerca de 2.000 litros de água por segundo, ou seja, mais de 7 milhões de litros por hora. Além de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo irão receber os equipamentos. No último balanço da Defesa Civil Gaúcha, ao menos 80 pessoas seguem desaparecidas e mais de 500 mil desalojadas. Os abrigos ainda seguem recebendo doações de todo o Brasil, principalmente cestas básicas, colchões e roupas de inverno, já que uma frente fria atinge o Rio Grande do Sul. Há ainda estradas bloqueadas, são pelo menos 35 pontos com bloqueios totais ou parciais, que seguem envolvendo esforços do DENIT e também do DAER Gaúcho. Porém, o tempo seco registrado nos últimos dias no Rio Grande do Sul dá lugar à previsão da volta da chuva no estado. Algumas cidades, segundo os meteorologistas, pode chegar a 100 milímetros em 4 dias. Esse número equivale normalmente a todo o mês de maio. O grupo de voluntários Liga do Bem do Senado Federal já está na terceira etapa do envio de doações para o Rio Grande do Sul. Caminhões saíram de Brasília ontem à noite com 54 toneladas de donativos. Roupas, agasalhos, kits básicos de higiene, alimentos, ração para animais e brinquedos para as crianças. Esses são alguns dos itens arrecadados pela Liga do Bem do Senado Federal, que serão entregues às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os 2 caminhões com capacidade de 27 toneladas vão de Brasília para o estado. E as 54 toneladas de doações seguem direto para a capital, Porto Alegre, que foi gravemente afetada pelas enchentes. Essa é a terceira etapa da campanha voluntária do Senado. Vamos acompanhar, fizemos um planejamento inicial de percorrer 2 a 3 dias para chegar lá. Vai depender muito das condições do trânsito, das condições climáticas também. E a importância é enorme, inclusive até um privilégio poder estar acompanhando a escola, fazendo essa escolta dessas doações. Adalberto é voluntário na Liga do Bem. O funcionário do Senado vai acompanhar a entrega no Rio Grande do Sul. Mas é uma satisfação em poder estar levando ajuda, né, de todo o pessoal aqui do Senado Federal, da Liga do Bem, né, e outras pessoas também que obviamente colaboraram aqui juntamente com a Liga do Bem para que a gente pudesse levar então esses donativos até Porto Alegre. A coordenadora da Liga do Bem explica quais as prioridades para as próximas campanhas. A gente pede muito foco agora na doação por Pix para a gente comprar aquilo que está faltando. A solidariedade é que move o mundo, né? A gente pode ver agora que a solidariedade ela é amor, a gente se preocupa com o próximo, você passa a sentir a dor do outro. Para otimizar a transferência de recursos para o Rio Grande do Sul, a Comissão Mista de Orçamento fez nesta segunda-feira uma palestra para assessores parlamentares sobre remanejamento de emendas ao Estado pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A apresentação foi feita pela Secretaria de Relações Institucionais do Governo. O Senado Federal tem atuado em várias frentes para garantir que o Rio Grande do Sul receba recursos para a sua reconstrução. São projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e atuação conjunta com o governo.
Mas as ações não param por aí. A Liga do Bem também está arrecadando donativos e atuando fortemente no transporte dessas doações para o Estado. Chuvas, cheias, inundações. O escalonamento dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul tem provocado desde o fim de abril um cenário trágico no estado gaúcho. Barragens rompidas, cidades inteiras debaixo d'água, pessoas ilhadas e desalojadas, mais de 150 mortos. 90% dos municípios foram afetados na maior catástrofe climática do estado. Para socorrer as vítimas das enchentes e ajudar a reerguer o Rio Grande do Sul, o Senado Federal somou esforços, uma verdadeira força-tarefa, e acelerou propostas e ações legislativas que possibilitaram o envio de recursos para a região, minimizando os impactos da tragédia. O Senado aprovou, após passar pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que suspende a dívida e os juros da dívida do Estado gaúcho por 3 anos. As 36 parcelas que seriam devidas devem ser aplicadas pelo Estado nas ações de enfrentamento à calamidade. No início das enchentes, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, visitou o local da catástrofe. Logo após, uma das primeiras ações do parlamento foi a promulgação do decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o que possibilitou o repasse de verbas pelo governo federal ao estado, sem ferir o limite de gastos. Há uma série de medidas já adotadas, já anunciadas, sendo efetivadas, juntamente com os 12 bilhões de reais da medida provisória, juntamente com a postergação do pagamento da dívida reduzida a juros zero, o reconhecimento da calamidade. Na Comissão Mista de Orçamento, foram aprovadas alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual de 2024. As mudanças facilitaram o envio de emendas individuais de transferência especial, destinadas às prefeituras sem a necessidade de convênio, e de emendas da bancada do Rio Grande do Sul. Ainda possibilitaram o remanejamento de emendas parlamentares de outros estados para o estado gaúcho. Emendas de comissão também foram direcionadas à recuperação da tragédia. A exemplo das comissões de Educação e Cultura, de Meio Ambiente e de Direitos Humanos. Para acompanhar de forma concentrada as iniciativas parlamentares e governamentais de socorro e de recuperação do Rio Grande do Sul, o Senado instalou uma comissão temporária externa, formada por 8 senadores, incluindo os 3 da bancada gaúcha. Peço que todos, que tenham suas ideias, me abasteçam, porque tem que ser um trabalho conjunto, obviamente. As pessoas que foram atingidas são muitos amigos da gente, da família da gente, conhecidos da gente, e mesmo não sendo, são gaúchos e que sofreram muito. Nós vamos fazer um relatório coletivo, que não é dos 3, é de todos os 8 dessa comissão. Diligências ao Estado gaúcho serão feitas por essas comissões e por outras, como a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Audiências públicas para tratar sobre os impactos da tragédia também serão realizadas pelas 2 comissões, além de uma sessão temática em plenário dedicada ao assunto. A tramitação de projetos legislativos foi priorizada na Casa, como o que cria o cartão Reconstruir, um auxílio financeiro para quem sofre danos na residência em caso de desastres naturais. O valor deve ser empregado na compra de materiais de construção para recuperar o imóvel. E o que estabelece que o governo federal deve elaborar um plano nacional de adaptação à mudança do clima em articulação com estados e municípios, com estabelecimento de diretrizes e prioridades, ambos encaminhados à Câmara dos Deputados. Na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado o projeto que torna hediondo crimes de fraudes em contexto de calamidades públicas e epidemias. Medidas provisórias enviadas pelo governo federal já estão em tramitação no Congresso e deverão ser analisadas nos próximos dias. Entre elas, a que cria a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. A que garante o pagamento único de R$ 5.100 às famílias desalojadas e desabrigadas. E a que estabelece 12 medidas do governo, a exemplo da prorrogação de vencimento de tributos para empresas e ampliação de crédito para agropecuária, comércio e indústria.
Outros 8 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição que tramitam no Senado foram identificados como prioritários pela Comissão Temporária Externa que acompanha as calamidades do Rio Grande do Sul. Entre as propostas, a que destina recursos do fundo partidário para obras de reconstrução e a que institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres. Representantes da Unicef e diplomatas de 15 nacionalidades diferentes foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos para entenderem a dimensão da catástrofe. A delegação demonstrou solidariedade e será mensageira internacional do drama vivenciado pelo Rio Grande do Sul, apoiando ações de auxílio ao Estado gaúcho. A comunicação do Senado lançou uma página dentro do site do Senado em apoio ao Rio Grande do Sul. A página reúne todas as informações produzidas pela Agência Senado, Rádio Senado e TV Senado sobre as ações do Parlamento em socorro às vítimas das enchentes. Além das ações legislativas, uma corrente de solidariedade tomou conta dos corredores do Senado e mobilizou centenas de servidores e pessoas da comunidade na Liga do Bem. Por meio de parcerias, a rede de voluntariado do Senado vem arrecadando itens de necessidade básica para o povo gaúcho. Dia e noite, voluntários se revezam para fazer triagem do material e montagem de kits. Um verdadeiro mutirão do bem com doações que não param de chegar. A rotatividade está muito grande, mas eu acredito que nós ultrapassamos dos 100, 150 voluntários. Um esforço conjunto da Liga do Bem do Senado com um grande número de colaboradores como STJ, STF, TJDFT, as torcidas do Grêmio do Inter, a representação do Rio Grande do Sul, os CTGs, vários comércios, ou seja, realmente uma Liga do Bem que passou os portões do Senado Federal e é hoje uma Liga do Bem de todo o Distrito Federal em prol dos gaúchos e das gaúchas que estão nessa grande tragédia. 3 remessas já chegaram ao Sul. A primeira, levada pelos aviões da Força Aérea Brasileira, com 5.500 cobertores, 1.300 litros de água mineral, 53 quilos de leite em pó e mais de 360 itens de roupa de cama. Apenas 2 dias depois, uma carreta bitrem partiu com 36 toneladas de doações. A última leva chegou na cidade gaúcha de Santa Maria no dia 17 de maio. Foram 2 caminhões escoltados pela Polícia Legislativa com 54 toneladas de itens, como alimento, brinquedo, água, além dos kits individualizados por tamanho e por gênero, facilitando o trabalho de distribuição à população pela Defesa Civil Gaúcha. Mais 2 carretas devem sair do Senado com donativos nesta segunda-feira, dia 20. A primeira etapa da campanha tem previsão de encerramento para o dia 10 de junho. Crescimento do PIB, mas ainda um cenário de incerteza em relação ao cumprimento da meta fiscal pelo governo. É o que aponta o relatório do mês de maio da IFE, Instituição Fiscal Independente. O relatório da Instituição Fiscal Independente, divulgado neste mês de maio, aponta dificuldades para o governo cumprir a meta fiscal. De acordo com a IFE, o cenário é de volatilidade e incertezas em relação às projeções tanto para a arrecadação como para as despesas. Os eventos que podem impactar a economia ainda estão em aberto, como a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e a PEC dos quinquênios, além dos gastos adicionais de apoio à tragédia climática no Rio Grande do Sul. A projeção de receitas e despesas para o ano, com o superávit primário apontado de 0,8, a IFE ainda acha que é um grande desafio cumprir a meta fiscal fixada na LDO para cumprir o novo arcabouço fiscal. Por outro lado, as projeções da IFE para o crescimento da economia este ano foram ajustadas para cima. As nossas projeções para o crescimento da economia foram ajustadas de 1,5%, que era a nossa projeção de fevereiro, para 2% de crescimento do nosso PIB. Também ajustamos a nossa projeção de superávit primário em função de uma melhoria moderada da arrecadação do regime próprio de previdência e também a própria
recuperação da dinâmica econômica, do maior crescimento do PIB. Os indicadores econômicos favoráveis são um reflexo do crescimento da produção industrial, do volume de serviços e das vendas no varejo. Os números do mercado de trabalho também apresentaram uma evolução positiva no último trimestre, com a diminuição da taxa de desemprego. Em relação à taxa de juros deste ano, a IFE estimou uma alta de 0,5%, revisando a projeção anterior de 9,5% para 10%. O Dia Nacional da Defensoria Pública foi celebrado nesta segunda-feira em sessão especial do Senado. A instituição garante o acesso à justiça para quem não pode pagar e consagra o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Celebrado oficialmente em 19 de maio, o Dia Nacional da Defensoria Pública foi instituído por lei em 2002 para reconhecer a importância da defesa dos direitos dos cidadãos que não têm condições de arcar com os custos de um advogado particular. Os defensores públicos garantem o direito de acesso à justiça previsto na Constituição e chegam aonde, às vezes, nem as políticas públicas alcançam e atuam até mesmo contra o próprio Estado. A Constituição Federal de 1988 concedeu autonomia a esta instituição, que muitas vezes atua contra o próprio Estado para defender direitos individuais e sociais. Um exemplo disso são as ações da Defensoria Pública para que o Estado forneça tratamentos para doenças raras e de alto custo. Não posso deixar também de destacar a atuação da Defensoria Pública em caso de despejo de famílias de baixa renda, ajudando essas famílias a manter sua residência ou a conseguir soluções habitacionais adequadas, bem como sua atuação nas causas trabalhistas, defendendo empregados contra o abuso do poder patronal, ou a sua atuação na defesa de crianças e adolescentes. De acordo com o Defensor Público Geral Federal, a estimativa é de que em 2023, 9 milhões de pessoas foram beneficiadas pela instituição. Este ano, o grande desafio tem sido o apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Estamos promovendo o atendimento direto e diário nos abrigos, naquelas cidades afetadas, para que viabilizar o acesso rápido e efetivo a direitos, a benefícios e programas do governo federal, para que possamos apoiar as iniciativas de resgate, de reconstrução e de promoção e recuperação da dignidade do povo gaúcho. A justiça consagra um princípio universal, o direito à defesa, porque todos são iguais perante a lei, ou devem ser. A Defensoria Pública representa uma conquista do povo brasileiro. Ela celebra o princípio da igualdade que está gravado na nossa Constituição. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia, lembrando que dentro de mais alguns instantes nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Flávio Nauf, o que as empresas podem fazer para minimizar os danos, até psicológicos, do nível de endividamento dos seus empregados? As empresas, uma vez mapeada a situação, precisa buscar junto ao mercado soluções de benefícios que tenham o menor comprometimento de margem de cada colaborador. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O
país que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador, mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF, isso além das estaduais, municipais e particulares. Para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso, nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Caminhões atravessam latifúndios, engolindo estradas e recolhendo pobreza, até chegar ao Juazeiro do Norte, santuário do padrinho Cícero Romão Batista, no verde vale do Cariri cearense. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Essa primeira sessão de debates, ela inicia, mesmo o Senado, mesmo o Congresso não tendo recebido ainda o Plano Nacional de Educação, lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça, ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna entre a vigência, o término da vigência deste plano e a construção, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação previsto pela Constituição. O nosso propósito é assegurar o cumprimento do piso do magistério que ainda não é efetivado em muitas redes de educação. Eu não vejo que o nosso problema seja de rumo na educação. Esse é o ponto que eu acho que é importante frisar. Efetivamente, o nosso problema é fazer de fato com que a educação seja uma prioridade orçamentária. Que o Brasil é um país que planeja educação, que discute educação, mas não consegue descobrir qual é o lugar da educação dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico. O PL que vem, a gente já está com ele pronto para encaminhar para a Casa Civil. A gente partiu de problemas, né, vamos dizer, de um brainstorming de problemas em 12 oficinas, que tinham quase 100 pessoas em cada oficina dessas, e foi fazendo aquele afunilamento, aquele depuramento, até chegarmos a identificar 20 problemas, e para esses problemas, macro problemas, a definir poucas metas, em média, 4 metas por problema. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial.
tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento... Estamos de volta, são 9h10. Está começando neste momento a reunião na Comissão de Infraestrutura. É uma audiência pública para debater projeto que trata da promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono. Ele também prevê pelo menos 3 programas nessa área. Declaramos aberta a 12ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 21 de maio, terça-feira do ano de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 528, Projeto de Lei 528, que dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono, a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono. Institui também o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, o Programa Nacional de Diesel Verde e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de incentivo ao tempo do biometano. Altera também as leis 9.478 de 97, 9.847 do ano de 99, a Lei 8.723 do ano de 93, a Lei 13.033 de 2014, e, em atenção aos nossos requerimentos de número 22, 23 e 34, a Comissão de Infraestrutura, também sem que nós ouvidemos aqui o requerimento número 29 do senador Eduardo Gomes e de autoria do senador Confúcio Moura, o requerimento 31 e o 44 de autoria do senador Zequinha Marinho, nós estamos a realizar essa terceira audiência. Nós já estamos aqui, para nossa gratíssima alegria, ao nosso lado a senhora Marcela Braga Alcemi, gerente de Meio Ambiente e Transição Energética da Superintendência de Governança e Meio Ambiente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ao nosso lado direito, Diego Nicoletti, diretor técnico da Solvir, se pronuncia. Nosso querido Fernando de Moura Alves, diretor técnico da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E nosso estimado amigo e presente já em outras reuniões, o senhor Sérgio de Souza Araújo, presidente executivo da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Eu queria fazer aqui uma ponderação, tendo em vista a presença, meu senador Zequinha, seja bem-vindo, a presença de 12 convidados. Nas 2 últimas audiências, nós estabelecemos um tempo de 10 minutos. Eu sou da opinião, às vezes, de que quando nós ampliamos, entendendo a necessidade das participações de todos aqueles e todas aquelas que representam entidades, instituições, mas às vezes você termina não dando a dinâmica mais desejável pela presença mais excessiva no número de convidados. As 2 últimas reuniões, nós tivemos 10 senhores e senhoras convidados, cada um dos mesmos podendo versar durante um tempo de 10 minutos. Hoje nós somos 12 convidados. Eu perguntaria aos senhores e à doutora Marcela se haveria algum inconveniente se nós dessemos uma diminuída para 7 minutos, evidentemente com aquele tempo compreensível de extrapolamento, porque senão a gente vai tornar essa audiência mais longa, vamos diminuir a oportunidade de debates, de dúvidas que os próprios senhores e senhoras responsáveis pela votação final, que são os senadores, como também limitaríamos a participação dos cidadãos que, através do E-Cidadania, fazem as suas indagações. Pode ser assim?
Em sendo assim, e por estarmos aqui ao lado da doutora senhora Marcela e ao lado de cavalheiros, nós vamos dar as boas-vindas e ficará sob a sua responsabilidade a primeira fala. Doutora Marcela Braga, Alcemi, gerente de Meio Ambiente e Transição Energética da Superintendência de Governança e Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia, senador. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os senadores dessa comissão e cumprimento a todos os presentes. Primeiro, também gostaria de agradecer, em nome da Agência Nacional de Aviação Civil, esse convite para fazer parte deste debate nesta casa, um debate importante para o nosso setor, e a minha intenção é ser breve, mas trazer um pouco da visão da aviação sobre esse projeto de lei. Eu tenho alguns slides, peço a gentileza de colocarem, projetarem. Obrigada. Pronta para lá, tá? Para frente? Tá ótimo. Obrigada. Ficar na dúvida, a gente faz por lá. Tá bom, obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer os compromissos internacionais já assumidos pelo Estado brasileiro para o setor de aviação. Nós temos a Organização de Aviação Civil Internacional, um órgão das Nações Unidas, e nesse fórum que são discutidos os compromissos gerais da aviação, e não é diferente com a agenda ambiental. Então, desde 2016, o mecanismo chamado de CORSIA já está em vigor, multilateral de compensação de emissões para um setor. Na verdade, a gente já tem o objetivo estabelecido, que é a neutralidade de carbono para a aviação internacional, essa neutralidade a partir de 2020, e o gap, toda a diferença de emissões do setor deve ser compensado por meio da compra de créditos de carbono. Mas há uma alternativa à compra de créditos, que é o uso justamente dos combustíveis sustentáveis de aviação. Então, eu trouxe esses gráficos somente para os senhores terem noção do tamanho do desafio para o setor. Esse gráfico ele tem projeção de crescimento de emissões para a aviação internacional, e as curvas vermelhas e azul, elas são o que se pode atingir por meio de melhorias operacionais ou melhorias tecnológicas dos motores existentes hoje das aeronaves. O verde é o que será compensado por crédito ou reduzido pelos combustíveis sustentáveis, que são chamados na aviação de SAF. Como se não fosse suficiente, nós tivemos agora, mais recentemente, em 2022, o aumento do nível de ambição do setor, um objetivo bastante ambicioso, audacioso, eu diria, que é zerar completamente as emissões do transporte aéreo internacional até 2050. E, novamente, eu trago os gráficos apenas para os senhores terem uma ideia dos cenários que foram projetados para o atingimento desse objetivo. De novo, o azul é mais voltado para as ações internas do setor, e todo o verde é o que poderá ser reduzido pelo SAF. Nesses cenários, a gente tem o nível de ambição. O cenário mais à direita é o que exigirá o maior nível de investimento do setor público e privado para aumentar a capacidade produtiva de SAF no mundo e atender esse compromisso que foi estabelecido para a aviação internacional. É um objetivo de longo prazo, 2050, mas tem um objetivo intermediário de até 2030, essa redução de ser de 5% de emissões pelo uso de SAF ou também de energias mais limpas da aviação. Pensamos 5% pouco, né, senador, mas não é. Hoje, a demanda internacional de combustíveis projetada para o setor, se a gente olhar o que tem de disponibilidade de SAF no mundo, atende apenas 0,3% dessa demanda. Então, para 2030, a gente considerar que a redução será de 5% das emissões do setor pelo uso desses combustíveis, demanda ação coordenada e conjunta de todos os estados para aumentar a capacidade produtiva do que é possível produzir hoje de SAF. E claro que a aviação tem características únicas que precisam atender a certos requisitos para garantir a segurança desses combustíveis. Então, não é qualquer combustível que hoje está pronto para ir nos motores das aeronaves existentes. Eles precisam atender certos critérios de segurança para garantir que não há qualquer mudança nas operações e não é necessária nenhuma adaptação desses motores. E como que o Brasil se insere nesse debate? É claro que o nosso país já tem uma longa tradição na produção de biocombustíveis, etanol, biodiesel, e nós temos a capacidade de sermos um ator relevante nesse cenário, não só para atender o que tem de demanda do nosso setor, da aviação civil brasileira, mas também de exportar esse produto e ser um player, um ator global nesse mercado. E o que esse PL, essa proposta para o nosso setor, traz de características importantes que atendem a essas especificidades
especificidades da aviação brasileira. Eu destacaria 3 pilares nesse projeto. O primeiro deles não é um mandato tradicional. Normalmente no país nós temos a aplicação de mandatos volumétricos que estabelecem percentual de mistura ao combustível. Esse mandato do SAF, ele atende a características do nosso setor. Existe uma preocupação de preço importante, então nós precisamos buscar alternativas que sejam mais racionais e mais custo-eficientes. É um mandato que busca a descarbonização por meio da redução de emissões da aviação brasileira pelo uso desses combustíveis mais limpos. Isso, na prática, significa que não é necessário que todo o aeroporto brasileiro tenha disponibilidade desse produto para que sejam cumpridas as obrigações das empresas aéreas. Nós podemos concentrar a produção onde é mais a disponibilidade do produto, onde está mais perto da produção, e todas as empresas terão acesso a esse produto por mecanismos de mercado. Aqui eu vou usar um termo técnico, mas o book and claim, que ele desagrega, ele tira da molécula do combustível o benefício ambiental, e o que é vendido é o benefício ambiental. As empresas aéreas podem adquirir o combustível sem precisar tê-lo no tanque. Esse é o significado prático do book and claim. E o mandato, dessa maneira, ele busca também incentivar a competitividade. O SAF, ele tem várias maneiras de ser produzido. Nós podemos ter a partir de biomassa, combustíveis sintéticos, a partir de lixo. Então, da maneira como ele foi construído, ele permite essa competitividade no mercado também, e a empresa aérea, ela escolhe aquele produto que gera o maior benefício ambiental. No meu último minuto, eu só gostaria de falar dos outros 2 pilares. A neutralidade em relação às matérias-primas e tecnologias. Como eu disse, há uma diversidade de como podemos produzir esse combustível, e nesse momento escolher já vencedores é um pouco prematuro. É um mercado que está crescendo, está nascendo. Toda a produção hoje ela tem capacidade de ser absorvida tanto pelo mercado doméstico quanto pelo mercado internacional. Como eu disse, o Brasil tem potencial de ser um grande exportador desse produto para atender essa demanda internacional. Então, o PL, ele não elege vencedores, ele é neutro em termos de quais matérias-primas podem ser produzidas e quais são os produtos que o mercado poderá absorver. E, por fim, ele traz flexibilidade necessária para o setor de aviação. Claro que uma preocupação muito grande da agência e também desta casa é o preço, o impacto no preço e no custo do setor, para a gente permitir manter o acesso da população, aumentar o acesso da população ao transporte aéreo. E, portanto, a gente precisa também ter um mecanismo que permita a descarbonização do setor, mas sem impactar demasiadamente o setor em termos de custo. E da maneira como foi construído também, já nas minhas palavras finais, senador, eu acredito que essa proposta, para que concerne a aviação, ela é resultado de um longo debate que incluiu não só representantes de órgãos do governo, mas também da sociedade, da academia, universidades brasileiras, e principalmente incluiu todo o setor produtivo, a cadeia de distribuição e os principais consumidores desse produto, que são as empresas aéreas, fabricantes de produtos aeronáuticos. Então, ele representa o consenso possível do setor, e, por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil apoia esse projeto, tal como apresentado a esta casa. Obrigada, senador. Obrigada a todos os presentes. Doutora Marcela, muito grato à sua presença e às nossas desculpas pelo fato de termos estabelecido esse prazo, mas com 2 minutos a mais, como também extensivos aos demais outros convidados. Obrigado pela presença da ANAC, através da senhora que tão qualificadamente posiciona, né, a ANAC em relação ao tema. Eu convido à segunda exposição ao doutor Fernando Moura para fazer uso dos 7 minutos, evidentemente sempre lembrando, Fernando, que o tempo a mais compreensível será pela presidência, só para que nós não nos permitamos extrapolar em demasia em face do já sabido contingente de convidados. Seja bem-vindo, muito grato por ter atendido o nosso chamamento. Muito obrigado, senhor presidente, senador veneziano. Para mim é uma satisfação voltar a essa comissão representando a ANP, aos senhores, às senhoras que se fazem presente no dia de hoje, igualmente aos que nos acompanham aí pelas redes sociais do Senado Federal.
Me cumpre aqui trazer, senhor presidente, uma leitura do PL 528, muito bem instruído e que traz o senhor na relatoria de forma muito imponente, um pouco do papel da ANP frente a esses novos desafios. Eu também fiz poucos slides que eu pretendo abordar aqui os principais pontos. Eu não sei se o passador está... desculpa. Passo aqui, né? Então, em termos muito gerais, eu não vou me ater a esses 2 ou 3 primeiros slides, é só para trazer, se não for ainda de conhecimento público, as principais atribuições que a Lei do Petróleo trouxe à ANP, lá em 97. Né? Então, atuar basicamente na regulação, na fiscalização, na proteção dos interesses do consumidor e fazer cumprir as boas práticas das políticas do petróleo, gás natural e biocombustíveis e preservação do meio ambiente. Isso é o que traz em grandes linhas a Lei do Petróleo como atribuições da ANP. Os números do setor regulado, estamos falando basicamente de 130 mil agentes regulados, no upstream, midstream, gás natural e downstream. Essa é uma convenção internacional. Basicamente, os setores de petróleo e gás no mundo se organizam dessa forma. O upstream, a parte de exploração e produção; midstream, toda a parte de infraestrutura, escoamento de gás natural, importação de gás natural, terminais líquidos; e o downstream, toda aquela área que está muito mais próximo do consumidor, postos de gasolina, revendedores, produtores, refinadores e etc. A gente está falando, como disse, em 130 mil agentes regulados, aproximadamente, perfazendo aí 15% a 16% do PIB nacional, senhor presidente. Então, só para dar o tamanho do impacto e da responsabilidade que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis tem. Um pouco dos números do setor de biocombustíveis, né? São 357 usinas de etanol, 61 plantas, 6 instalações de biometano, e aqui tem um apelo muito próprio com relação ao mandato do que traz o PL Combustível de Futuro. Números em termos de produção, não vou me ater ao número especificamente, só para dar dimensão às senhoras e os senhores sobre o número, a quantidade e o volume que nós estamos falando em termos de potencial dos biocombustíveis no nosso país. Um pouco da evolução regulatória, eu vou pegar esse slide primeiro, na verdade ele é melhor, que traz um pouco das novas atribuições que a ANP vem recebendo ao longo do tempo. E aqui vai ficar claro a todos os senhores e senhoras que a matriz ela vem sendo diversificada ao longo do tempo, e a própria ANP vem introduzindo nos seus marcos regulatórios a regulação, por óbvio, desses novos componentes. Então, desde lá a criação em 97, né, pela Lei do Petróleo, como disse. Em 2005, pela primeira vez, a ANP recebe o biodiesel como componente da matriz nacional e passa a incorporar sua regulamentação com relação especificamente à qualidade e fiscalização. Em 2009, a primeira Lei do Gás. Em 2011, o etanol passa a ser autorizado pela ANP e regulado pela ANP enquanto mistura. Em 2017, a instituição do RenovaBio, que é a política pública de promoção dos biocombustíveis, que traz... daria para falar um dia sobre RenovaBio, mas, enfim, é um marco muito importante que está sob coordenação da agência também. E um marco mais recente, em 2021, a nova Lei do Gás, que trouxe critérios objetivos de um mercado mais aberto, mais dinâmico e competitivo para o gás natural, considerando esse combustível tão importante, dado mundialmente como o combustível da transição energética. Então, trouxe uma dinâmica diferente e a ANP, obviamente, com responsabilidades muito grandes de regulamentar essa lei. E, em amarelo, 2023-24, trazendo para o objetivo da nossa sessão de hoje, o PL 528, Combustível do Futuro, trazendo também a ANP novas atribuições, né, novos desafios, que não são necessariamente novidades. Eu vou mostrar a todos como a ANP já vem enfrentando parte desses desafios, mas traz aí a questão do SAF, do biometano, da captura de carbono, do diesel verde e de outros combustíveis.
Eu estou pulando aqui, senador, só para tentar ir direto ao ponto. Bem, acho que esse mais 2 eu consigo passar a mensagem que gostaria. O PL, especificamente, ele traz, dentre outras coisas, em novas atribuições e novos usos, essas questões, né? A questão do aumento do teor de etanol anidro na gasolina. Hoje, como é sabido de todos, 27% da gasolina consumida no Brasil possui 27% de etanol anidro, e há uma perspectiva de se aumentar esse percentual até 35%. Igualmente, no biodiesel, hoje são 14% de biodiesel adicionado ao diesel S10, e já com um cronograma aprovado, previsto e aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética, de fazer essa evolução até 25% e, posteriormente, com a possibilidade de inclusão do diesel verde. Aqui é uma discussão, quando eu falo do etanol e do biodiesel, em termos de mistura, eu falo basicamente de qualidade desses produtos, né? Ou seja, a ANP ela atua nesse contexto em 2 cenários. No cenário da especificação desses produtos, ou seja, garantir especificações boas suficientemente para que haja esse mix de forma responsável nos combustíveis, né? E do ponto de vista, obviamente, da fiscalização, que é o braço de orientação da agência e o braço, por óbvio, também da fiscalização, perseguindo, no bom sentido da palavra, a melhoria constante desses combustíveis. Captura de carbono é uma inovação, trouxe também a ANP. A ANP, em decisão recente de seu colegiado, aprovou um marco interno de captura de carbono, e talvez o principal a se dizer aqui, senhoras e senhores, é que a diretoria colegiada entendeu como forma de se fazer o sandbox regulatório, ou seja, nós não vamos esperar, em outras palavras, que nós tenhamos um mercado efetivamente pronto, efetivamente posto para fazer essa regulação. Nós vamos fazer isso à medida que as demandas de projetos cheguem de forma estanque. A diretoria, a ANP, se atém a isso tecnicamente, a diretoria delibera. Acho que é uma boa forma de regulação, é uma forma mais ágil e é uma forma de a gente tomar decisões baseado, de fato, em evidências, né? Então, é uma decisão importante que a diretoria tomou. Com relação ao mandato de combustível de aviação, acho que a doutora Marcela já trouxe com mais propriedade, tem uma interface grande, a ANP e o setor de aviação, né, seja a SAC, seja a sua reguladora, Agência Nacional de Aviação Civil. A gente está com um compromisso muito próximo de ser firmado com a ANAC para fazer esse intercâmbio de informações. E com relação ao biometano, igualmente um potencial. Nós temos apenas 6 plantas aprovadas no Brasil. Eu, particularmente, acho que é um número muito pequeno. Existem outras 20 em fase de aprovação. Existe um volume muito significativo de produção de biometano, seja a partir de aterros sanitários, seja a partir de outras fontes no Brasil. E nós temos um único caso que também foi aprovado pela ANP em setembro, salvo engano, do ano passado, que foi uma medida experimental também de mix desse produto. Ou seja, no Ceará, na capital Fortaleza, é o único caso brasileiro em que 18% do gás natural entregue ao consumidor final tem 18% aproximadamente de biometano nesse mix, né? Ou seja, estamos falando de um gás mais limpo, com uma pegada de carbono muito menor e trazendo mais uma vez possibilidades frente a esse mix que é tão grande no nosso país. Então, acho que aqui é o último slide, senador. Os desafios postos, né? Como disse, assim, queria registrar e reafirmar que a ANP trabalha no âmbito desse PL desde muito antes, né? Desde aproximadamente 2020, quando isso foi uma iniciativa ainda do Ministério de Minas e Energia, lá atrás, e depois, sabiamente, construído aqui no âmbito do Congresso Nacional. Os desafios são muito próprios, né, de uma autarquia pública que sofre com relação a perdas orçamentárias e a perda de servidores. Isso não é uma particularidade apenas da ANP. Eu sei que o cenário
complexo para todos, mas eu não poderia deixar de fazer esse apelo, sobretudo recebendo essas novas atribuições que vão demandar muito esforço da ANP, né? Com relação ao aumento das misturas, a necessidade de testes, eventualmente, para que configurem uma segurança em termos de qualidade, em termos de especificação, que é muito cara ao setor, ao regulador, nesse caso a ANP, o alinhamento dos critérios com a ANP e a ANAC, aqui já dito, não vou repetir. Captura de carbono, como já disse, a ANP está pronta para fazer as análises que lhe forem apresentadas de forma apartada de uma regulação própria já feita e, eventualmente, autorizações experimentais que venham a ser postas. Eu agradeço, acho que tentei, dentro do prazo, senhor presidente, trazer um pouco dessa dimensão da ANP, mas a mensagem final que gostaria de trazer, já agradecendo a todas as senhoras e os senhores, é que a ANP está pronta para fazer, de fato, a inclusão desses critérios e dessas propostas contidas no PL, dessas formas que foram feitas, né, seguindo, obviamente, a disposição da senhora e dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Posso lhe garantir que, de forma concisa, objetiva e colaborativa, Vossa Senhoria assim se apresentou, trazendo aquilo que nós desejamos, que é exatamente boas informações para as devidas ponderações. De já agradecer a presença da nossa ministra Tereza Cristina, do senador Irineu, do senador Fernando Farias, que traz-nos com as vossas presenças a demonstração do quanto essa comissão de infraestrutura tem dado a devida atenção à temática. De pronto, convido ao estimado querido Diego Nicoletti, diretor técnico da Solvir, para sua explanação. Seja bem-vindo, agradecido pela presença. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade dessa fala. Cumprimento a todos os senadores e autoridades aqui presentes em nome do senhor presidente, senador veneziano. Cumprimento a todos os presentes e a todos que nos acompanham de forma online também. Bom, eu sou o Diego Nicoletti, sou o diretor técnico da Solvir. Solvir hoje é a maior empresa brasileira de operação de aterros sanitários e tratamento de resíduos da América Latina. Mas hoje aqui represento também a Abrema, né, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Eu sou o coordenador do Comitê de Tratamento de Resíduos dessa associação e trago aqui, então, um posicionamento e uma visão do setor de resíduos em relação ao PL. Bom, muito se fala, talvez, muito se coloca que o biometano é um combustível do futuro. Eu trago aqui que o biometano já é um combustível do presente, né? Ele só precisa de um impulso para ter escala. Porque, como o doutor Fernando aqui colocou, nós já temos, na nossa contabilidade, diverge um pouco, 7 plantas em operação, talvez uma ainda não homologada pela ANP, mas com grandes volumes de produção, e é um setor que tem contribuído na descarbonização da economia desde 2004, onde nós, como setor, emitimos o primeiro crédito de carbono do mundo proveniente dessa fonte. Então, iniciamos antecipadamente ao protocolo de Kyoto a descarbonização através da queima do biogás produzido nos aterros sanitários. Mas, enfim, eu trago aqui rapidamente o que é o biogás, né, e de onde vem o biometano. O biogás ele é produto da decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos, que são geridos em aterros sanitários. Aqui eu abro um pequeno parênteses, não sei se todos aqui sabem, mas ainda nós temos uma mazela que precisa ser combatida no nosso país, que são os lixões, que são completamente diferentes dos aterros sanitários, né? Nós temos ainda 3.000 lixões no nosso país, né? Isso é um problema a ser combatido, fecho parênteses. E quando você envia o resíduo para o aterro sanitário, também o simples fato de transferi-lo de um lixão para um aterro sanitário já existe um abatimento de carbono, porque ali você captura e queima esse biogás. O biogás, originalmente, em 2004, como eu comentei, ele era encaminhado para queima em flare e se originavam, então, os créditos de carbono.
Depois o setor ele evoluiu e partiu para a geração de energia a partir desse biogás, o aproveitamento energético a partir de termoelétricas. Hoje nós temos instalados no país um parque de quase 200 megawatts exclusivamente a biogás de aterros sanitários. Essa geração ela pode ser comercializada através do Mercado Livre ou, mais recentemente, através dos programas de geração distribuída. Toda essa cadeia ela gera tributos ambientais, né? Eu continuo com o atributo do crédito de carbono e, a partir do ano de 2017, nós começamos, então, o novo salto tecnológico, que é a produção do biometano, que consiste basicamente na purificação da molécula. O biogás ele é composto praticamente por metano, CO2, nitrogênio e oxigênio. Você remove os gases inertes, como CO2, nitrogênio e oxigênio, concentra o metano a características similares ou idênticas ao gás natural, que compreende 96% de metano, e assim você pode comercializá-lo como gás comprimido ou injeção na rede, como o exemplo trazido aqui de Fortaleza. Aqui nós temos novos atributos ambientais, como o Dr. Fernando aqui trouxe também, nós conseguimos a geração dos CBIOS, nós geramos os créditos de carbono na cadeia anterior e aqui também conseguimos agregar mais um atributo que são os CBIOS. E um CBIO nada mais é que 1 tonelada de CO2 equivalente abatida, né? Bom, números, grandes visões do setor, né? O biogás, ele de aterros sanitários especificamente, eu trago aqui a representatividade do setor de resíduos sólidos, ele tem uma geração previsível, ou seja, eu consigo a partir dos aterros sanitários fazer um modelo matemático, eu tenho previsibilidade da minha produção. É uma grande vantagem em relação a outras fontes de geração de biogás. Existe uma estimativa desenvolvida pela CBiogás que até 2050 o setor tem capacidade de uma representatividade de 50% da matriz de gás brasileira, ou seja, 220 milhões de normais metros cúbicos dia. Esse é o potencial até 2050. Hoje, uma estratificação das plantas de biometano por fonte, nós temos em volume, números de plantas, cerca de 80% concentrado na agricultura e pecuária, ou seja, os biodigestores de dejetos suínos, aves, 11% na indústria, ou seja, biodigestores de vinhaça, por exemplo, e 9% dessas plantas em aterros sanitários e tratamento de esgoto. Porém, quando eu vou para o gráfico de baixo e olho o volume de produção, aqueles 9% em número de plantas representam 74% da produção total de biometano no país. Em relação, mais um extrato aqui, demográfico dessas plantas. Temos hoje, em termos de porte de plantas, até 2.700 normais metros cúbicos dia, cerca de 80% das plantas nesta capacidade. E apenas representam 8% da produção total de biometano. Quando eu vou para o outro extremo do gráfico, nós temos apenas 7% em números de plantas acima de 13.700 normais metros cúbicos dia, representando 82% da produção. Ou seja, o mercado produtor se concentra em grandes plantas, em plantas de larga escala, né? 80% dessas plantas, 80% da produção se concentra em apenas 51 plantas. Bom, a nossa projeção, nós entendemos aqui que o mercado ele caminhou timidamente até os dias atuais, né? 2023, nem todas as plantas aqui, como eu disse, estão homologadas pela ANP, né? Nós tínhamos 21 plantas aqui de micro escala, menores que 2.700, até plantas em larga escala. E a nossa projeção é que se chega até 2030 com 92 plantas, totalizando 7.230.000 normais metros cúbicos dia. Isso seria o equivalente já a 10% da produção de gás natural, cerca de 10% da produção de gás natural, não da produção, da disponibilidade de gás natural brasileira. Bom, quem são os principais atores desse setor de produção de biogás a partir de aterros sanitários? Aí temos as principais empresas,
A primeira linha, nós destacamos o volume de aterros sanitários que cada uma dessas empresas operam, ou seja, todos esses aterros sanitários, eles, em teoria, têm potencial de ser uma planta de produção de biometano. Por que eu digo que tem potencial? Porque nós precisamos, para aterros de pequena escala, de alguns estímulos ainda para a viabilidade econômica desses projetos. As plantas de grande escala, elas têm a sua viabilidade, mas os de pequena escala ainda necessitam de alguns estímulos para que a gente consiga cobrir todos esses aterros sanitários com essas plantas de produção de biometano. Vejam que são empresas sólidas em termos de resultado, ou seja, as empresas patrocinadoras desses investimentos, elas têm condições de sustentar a longo prazo esses projetos. E só trouxe aqui 2 exemplos das 2 maiores, a Solvi e a Horizon, são anúncios públicos já, de que somadas elas produzirão aí entre 2 a 5 anos, 2 milhões de metros cúbicos dia de biometano. Ou seja, em apenas um extrato de 2 das principais empresas, a gente tem um volume muito representativo da produção de biometano no mercado brasileiro. É um combustível muito atrativo para o setor industrial. Várias empresas já fizeram anúncios públicos que utilizam ou irão utilizar esse combustível na sua estratégia de descarbonização. Então, ele é o combustível queridinho, principalmente da indústria, né? Nós temos aqui, eu posso trazer um exemplo prático da Solvi, em uma das nossas plantas, que deve ser inaugurada agora em agosto. Nós vendemos praticamente toda a produção para a PepsiCo, transportada através do Grupo Ultra. Esse projeto ele será de gás comprimido para substituição de gás natural da PepsiCo na região de São Paulo. Mas a Ambev já anunciou também uma estratégia de descarbonização, L'Oréal, Nestlé. A Scania é uma grande parceira, porque ela tem desenvolvido também equipamentos para a utilização do biometano em sua frota, ou para substituição de frotas. E trago também um exemplo de São Paulo, onde há uma estratégia da gente de fato implementar a circularidade da matéria orgânica, ou seja, os caminhões que coletam o resíduo da cidade de São Paulo vão ser supridos, abastecidos com biometano produzido a partir dessa própria matéria orgânica. Ou seja, nós conseguimos fechar totalmente a circularidade da matéria orgânica produzida na cidade de São Paulo. Então, encerro aqui, presidente, com a minha fala e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutor Diego Nicoletti. Quebrando um pouco a sequência, apenas para que não percamos de vista e, com o passar dos minutos, poderemos incorrer nessa falta. Na semana retrasada, enfim, ao tempo em que nós recebíamos aqui senhores e senhoras expositores para a segunda audiência, estiveram presentes representantes da indústria cerâmica, da indústria química, da indústria de vidros e uma quarta representação que conosco esteve, Diego. E o que eles expunham, e aqui nós estamos abrindo exatamente para as interrogações, e essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. Algumas das preocupações que os mesmos trouxeram foi a de pôr em dúvida se esse mandato do biometano não infligiria aumentos nos custos operacionais destes 4 setores. Na verdade, foram os que pediram a oportunidade para que fizessem as exposições. E aí eu rapidamente te indago, se você puder trazer-nos as suas impressões a esse receio que essas indústrias demonstraram. Perfeitamente. Nós não somos empresas, o setor não é um setor de venda de combustíveis. A atividade principal do setor é a gestão e o tratamento dos resíduos sólidos. Portanto, desconheço qualquer contrato que tenha um índice atrelado à variação do preço do petróleo. Ou seja, todos os nossos contratos de venda de biometano são corrigidos pelo IPCA. Isso projetado a longo prazo
nós entendemos que já traz uma redução de 15%. Quando eu projeto o preço do petróleo, projeto IPCA, existe um gap para o consumidor em termos de redução de preço de 15%. Por quê? Nós não queremos correr risco de petróleo. Nosso negócio é gestão de resíduo, ou seja, o biometano ele é parte de uma estratégia de descarbonização do setor também. Portanto, como eu disse, todo o setor entende que o modelo de remuneração é através da correção pelo IPCA do seu preço, e isso já fizemos alguns estudos projetando que representa uma redução a longo prazo de 15% para o consumidor final deste gás. Então, além de trazer o benefício ambiental para quem compra na sua estratégia de descarbonização, ainda representa, no nosso entendimento, uma redução de custo em função dessa correção a longo prazo do preço. Obrigado, Diego. Convido de imediato ao nosso estimado companheiro, e repito, sempre presente, quando pode, e não foram poucas as vezes, as nossas reuniões, o Dr. Sérgio Macilon, diretor institucional da Brasilcom, Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis. Apenas antes, Sérgio, eu coloco à disposição dos senhores senadores, até em razão de sabermos muito bem que as terças e quartas são duas datas para as quais somos chamados a cumprir com as nossas presenças, atividades em diversas comissões. Se a senadora Tereza, se o senador Ireneu e se o senador Fernando Farias desejarem em algum momento questionarem, evidentemente os senhores e a doutora Marcela aqui se dispõem a dirimir dúvidas. Doutor Sérgio, por gentileza. Perdão. Bom dia, senador. Obrigado. Eu vou rapidamente cumprimentar todos, porque o tempo urge e o leão ruge. A Brasilcom, ela representa um segmento da distribuição de combustíveis, que são as distribuidoras regionais, as pequenas distribuidoras que surgiram de empresários do ramo quando houve a desregulamentação do setor de distribuição, que saímos das 6 grandes empresas e passamos a ter 100 e tantas empresas de distribuição. A distribuição de combustível nada mais é do que um setor de logística. Ela compra produtos de fornecedores, os mistura, os armazena, os transporta e os entrega aos consumidores via os postos de serviço, via os TRRs e via os próprios consumidores. Então, a Brasilcom, na sua origem, a distribuidora regional, ela surge em cima de uma moto de qualidade de produto e de competitividade e de não reserva de mercado para ninguém. Nós viemos de um mundo e é o mundo onde eu comecei a trabalhar há 40 e tantos anos, quando só tinha 6 empresas distribuidoras. Hoje nós temos aí, só a Brasilcom tem mais de 40 associadas. Então, bom, aqui é o mapa só para vocês verem a expansão territorial das associadas da Brasilcom. O projeto 528 é um projeto que é apoiado pela Brasilcom, mas como tudo, a gente tem observações, e em cima do que eu falei de qualidade e de competitividade, a gente considera que a introdução do HVO, do diesel coprocessado no mandato obrigatório é fundamental. Nós não podemos ficar criando reserva de mercado para rotas tecnológicas. A gente quer o quê? Nós queremos que o diesel tenha uma mistura de biocombustível. E biocombustível o que é? É todo aquele produto de origem renovável que substitui o diesel na sua utilização. Então, hoje, o texto cria uma reserva para o biodiesel de transesterificação. Ele estabelece um percentual daquele. Mas bota um pouquinho de HVO, Por que não juntar? Por que não permitir competição? Aí dirão, mas o Brasil não tem HVO. Não tem problema. Bota lá, vai surgir incentivo para se investir. Hoje, quer dizer, a imprensa reportou que o grupo lá, Mubidala, está falando em investir 13 bi em biocombustíveis. Então, eles vão, o mercado existe, vai existir e vai crescer e vai permitir investimentos.
um argumento, o produto agrícola, a agricultura, o diesel verde, o diesel coprocessado, a matéria-prima é a mesma do diesel de transesterificação. É óleo de soja, é sebo vegetal, é óleo, coisas da origem vegetal. A nossa preocupação com a qualidade, e hoje o biodiesel, de acordo com as especificações da ANP, nós não estamos tendo problemas muito grandes. Alguma coisa acontece, vamos ter agora o esfriamento, temperaturas mais baixas, vamos ver o que vai acontecer. Mas, a princípio, o biodiesel hoje, de transesterificação, está atendendo bem. Mas nós temos uma preocupação muito grande com o aumento da mistura. E nós estamos falando, quando a gente fala do HVO, o HVO, gente, é o diesel. Ele é igualzinho, a mesma coisa, a cadeia molecular é exatamente o mesmo, você bota no tanque. E, novamente, a atração de investimentos para oferecer um produto. Essa atração só vai existir o dia que você tiver um mercado. Nós temos o tal do diesel R, que é o diesel coprocessado da Petrobras. Ele não é um biocombustível, ele é um diesel misturado com um biocombustível, igualzinho ao diesel que sai da bomba do posto de gasolina, que é um diesel fóssil misturado com biocombustível. Agora, mas como é que você vai garantir que o percentual da parte vegetal do diesel coprocessado... Gente, nós estamos falando hoje da Petrobras. Então, se a gente não acredita que a Petrobras consiga produzir ou fazer um produto e especificar este produto de forma correta, vou acreditar em quem? E nós vimos para a modernidade, gente. Se a gente vai visitar o mundo, vamos à Europa, o mandato de HVO é um mandato que sobrepõe a todos. Hoje, quer dizer, pelo menos os números que a gente obteve, você tem limitações na Europa de 7%, 8% de biodiesel de transesterificação. Então, o que a gente propõe é isso. Vamos estabelecer que qualquer biocombustível de origem vegetal possa ser colocado no mandato, e aí vamos ver como o mercado vai se comportar. A partir daí, a gente se preocupa com a qualidade, foi o que eu falei antes. Hoje, o artigo 32 do projeto fala em testes para a comercialização, para o aumento da mistura do anidro. Ótimo. Só que a mesma coisa tem que ser garantida na hora de analisar o aumento da mistura do biodiesel, qualquer que seja a sua origem, no diesel. Não pode fazer... Os testes têm que ser abertos, transparentes, com produtos de mercado. Eu não posso fazer teste tirando o creme de la creme da produção de biodiesel e dizer, não dá problema. Não. O teste tem que ser aberto ao mercado, a todos os agentes, e os produtos que têm que ser testados são aqueles que o consumidor vai receber. Então, isso é muito importante. E, por mais, ou adicional, por último, estou acabando lá, a questão de logística. Cada vez que o percentual de mistura aumenta, nós estamos falando em necessidade de aumento de tancagem, de aumento de frota para coletar, de licenças ambientais, de licença do Corpo de Bombeiro, de licença... Então, nós estamos pedindo que, ao invés de fazermos alterações em percentuais a todo ano, a cada 12 meses, que seja dado um adicional de 6 meses para essas mudanças, para que as empresas tenham tempo e fluxo de caixa para se adaptar. Para não acontecer o que aconteceu comigo nos tempos passados, quando começou o programa do biodiesel, que a gente fazia estoque sob roda. Não tinha tanque para botar biodiesel, ficava um caminhão parado na base. Então, tudo isso gera custo, e a projeção, e eu botei ali, eu fiz uma continha, nós estamos falando um aumento projetado de 7% ao ano. 7% ao ano é muito volume, gente. E cada vez que eu mexo numa base, cada vez que eu mexo numa armazenagem, a quantidade de burocracia não é ruim, isso eu aprendi na escola. Burocracia é bom, porque organiza. Mas licença de Corpo de Bombeiro, Prefeitura da Alvará, a comunidade do lado não quer que aumente. Então, é um processo que às vezes demora muito. Então, a gente pede uma alternativa ou uma expansão do prazo do aumento da mistura, não discordando do aumento, só pedindo um tempinho para a gente poder se preparar melhor. Tá? E eu apertei aqui e acabou, viu? Eu sempre faço no tempo. Eu não erro o tempo nunca.
Obrigado, Sérgio, pela sua precisão. Eu quero saudar as chegadas da senhora senadora Margarete Bussetti, como também do estimado senador Jaime Bagatoli. Repito o agradecimento que a presidência do senador Confúcio, e nesse momento, sob a nossa presidência, tem de poder recepcioná-los. Nós passaremos, antes de chamarmos ao doutor Tiago, como já em espera está o senhor Rogério Almeida Manso da Costa Reis, presidente executivo da ATGás, Associação de Empresas de Transportes de Gás Natural por Gasoduto. Ele está esperando e vai colaborar conosco através da sua exposição por videoconferência. Doutor Rogério, bom dia. Senhor presidente, eu vou compartilhar minha tela. Peço só um minuto aqui para encontrar o recurso apropriado. E minha tela está congelada aqui. Aparecendo. Está me ouvindo bem? Ouvimos sim, doutor Rogério. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu Zoom, porque ele não está compartilhando a tela. A gente pode compartilhar daqui, se quiser. Nossa equipe está se propondo a compartilhar aqui da sala de reuniões. Tá, aparece, surgiu aqui. Muito obrigado. Cumprimento, então, senhor senador Veneziano Vital do Rego, os senadores e senadoras presentes, os demais membros presentes. Eu cumprimento em nome do diretor Fernando Moura, em temos uma atividade permanente aí, como transportadores regulados pela ANP. Pode passar, por favor, para a seguinte apresentação. Eu vou brevemente descrever o que é o sistema de transporte de gás natural no Brasil. Ele é essa coluna vertebral do sistema, que está aí colocado, que vai do Brasil desde o Rio Grande do Sul até o Ceará pela costa e transversalmente recebe gás da Bolívia, além de um sistema isolado no Amazonas. Como podem ver no mapa, ele recebe gás de virtualmente todas as fontes de gás disponíveis para o país. Começando do lado esquerdo, a importação da Bolívia, uma conexão também da Argentina, ali em Uruguaiana. Do lado esquerdo, podemos ver ainda as injeções de terra em vários pontos da rede. Do lado direito, podemos ver as bacias de Campos e Santos, que são importantes, os principais supridores de gás para o sistema nacional, e as importações via navios de gás natural liquefeito. Então, o sistema é um sistema com 9.400 quilômetros, distribuídos aí dessa forma geograficamente pelo país, dutos de alta pressão para mover grandes pacotes de energia por longas distâncias. O investimento total, a valor de reposição hoje dessa rede, da ordem de grandeza de 100 bilhões de reais. Pode passar para a seguinte, por favor. Esse sistema, a partir da lei do gás, ele passou a ser concebido, dado em um nível de integração dele, para funcionar como um grande mercado. Então, podemos ver do lado esquerdo as diversas fontes, às quais eu já me referi, conectadas ao sistema de transporte, comunicando-se com todos aqueles que estejam ligados, todos os consumidores do lado direito que estejam ligados ao sistema direta ou indiretamente, têm capacidade, portanto, de acessar essas diversas fontes e, com isso, você criar um sistema de mercado com uma crescente liquidez, onde um consumidor, por exemplo, uma distribuidora, pode escolher entre aqueles que estão conectados e negociar preços, o que vem trazendo ganhos visíveis ao longo do tempo e tende a crescer à medida que esse sistema se desenvolva e se sofistique, porque ele promove basicamente uma competição entre as diversas fontes que estão ali conectadas.
O biometano, podemos ver que está colocado ali do lado esquerdo também como potencial de conexão. Obviamente, ao ele entrar dentro do sistema, ele se beneficia do acesso a esses diversos clientes, estejam eles na sua área de influência imediata, estejam eles em qualquer ponto do país que esteja conectado à rede de transporte. Seguinte, por favor. O biometano atende às especificações da ANP. A ANP define especificações para o biometano que permitem com que ele seja injetado dentro do sistema de transporte de gás natural. O sistema de transporte natural, como eu já disse, permite também que o biometano possa acessar um mercado mais amplo, um mercado nacional, que está ali desenhado pela rede, e os investimentos no sistema de transporte, inclusive já contemplados no plano de desenvolvimento do sistema de transporte de gás natural, entregue à ANP no mês de abril desse ano, no dia 8 de abril, quando a Lei do Gás completou seus 3 anos, foi apresentado um plano decenal de investimentos à ANP para sua análise e avaliação, contemplando, inclusive, investimentos que prevêem a entrada do biometano. Como podemos ver no mapa do lado direito, as redes se confundem. Ali nós estamos colocando um mapa produzido pela Biogás e, sobrepondo a ele, a gente pode ver nos pontos diversas plantas de biometano em operação autorizada ou novas plantas. A gente pode ver que existe uma coincidência em diversos pontos com esse conjunto, esse agrupamento de redes, em particular ali no Noroeste Paulista, na região sul do Brasil, mas não é exclusivo daquelas regiões, ele se sobrepõe à rede de transporte. Consequentemente, a conexão à rede de transporte passa a ser uma alternativa para viabilizar o desenvolvimento dessas plantas e, mais do que isso, o seu próprio crescimento e a sua viabilização econômica ao acessar os diversos mercados. Isso não é uma característica exclusiva do biometano nem dessa rede de transporte. Os biocombustíveis, de uma maneira geral, cresceram de mãos dadas com, digamos assim, o irmão mais velho, né? Os combustíveis fósseis, a gasolina, puxou o etanol, né? O etanol utilizou o mesmo sistema, a mesma logística de transporte, dutos, terminais, navios, postos de revenda utilizados pela gasolina. O biodiesel utiliza, né? O biodiesel da mesma maneira. Então, o biometano segue o mesmo caminho de se beneficiar de uma infraestrutura já existente. Pode seguir, por favor. A forma de conexão do biometano pode se dar de diferentes maneiras. Ela pode seguir por caminhões, desde a planta de biometano até o sistema de transporte, por caminhões de gás natural comprimido ou gás natural liquefeito, por dutos, ou até por operação de swaps, injetando na distribuidora, entregando esse volume ao sistema de transporte. O sistema de transporte vai entregá-lo posteriormente a uma área de distribuição para ele chegar aos consumidores. Por favor, é o seguinte. Uma das alternativas que podem ajudar a viabilizar a conexão de diferentes áreas que estejam dispersas numa determinada região geográfica é você criar polos, ou, como alguns se referem, os hubs de biometano. Ou seja, você agrega a oferta, né, como bem colocou o apresentador aqui há 2 sessões atrás. Você tem algumas áreas onde a oferta é um pouco menor, mas você tem a capacidade de agregá-las e, com isso, fazer um sistema de movimentação com escala que viabilize a conexão ao sistema de transporte ou distribuição. Esses são os chamados hubs, como eu disse, polos, e, basicamente, é uma questão de se definir esses pontos estratégicos que podem servir como âncoras para receber o biometano por diversas formas e injetá-lo dentro das redes de transporte e distribuição. Por último, por favor, a última transparência,
a gente coloca aqui algumas das vantagens do acesso do biometano no sistema de transporte. Ele se aproveita de ativos existentes, já conversamos sobre isso, e também de que seria emular, replicar o que aconteceu no etanol, o que aconteceu e acontece no etanol e no biodiesel, só para ter algum exemplo. Ao trabalhar dentro do sistema de transporte, ele tem massa crítica que permite lidar com as flutuações. Qualquer intercorrência que você tenha numa planta, ela pode ser suprida via trocas, via algum mecanismo de compra e venda por gás dentro do sistema de transporte. Ele dá flexibilidade também ao sistema de transporte através de contratos de curto e longo prazo e uma série de ferramentas que permitem lidar com oscilações. Todos os biocombustíveis estão sujeitos a situações meteorológicas, ciclos de safra, o que mais seja. Então, você tem capacidade de complementar. Estando conectado no sistema, você ajuda a viabilizar a sustentabilidade dele a longo prazo, capacidade de atendimento. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeta a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 18ª e 19ª reuniões, realizadas em 14 de maio de 2024. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Gostaria, senadora Janaína, senador Fernando, gostaríamos de iniciar nossa reunião fazendo um breve resumo sobre os números recentes das projeções dos especialistas do mercado para a economia de nosso país, constantes do relatório Focus divulgado ontem pelo Banco Central. Para a taxa básica de juros da economia Selic, as estimativas subiram para 10% para o final deste ano de 2024 e permaneceu em 9% para 2025 e 2026. Já para 2027, o mercado estima também um aumento para 9%. Quanto à inflação, os especialistas subiram a estimativa do IPCA de 2024 de 3,76 para 3,80 e o de 2025 de 3,66 para 3,74. Já para os anos de 2026 e 2027 não houve alterações e os analistas continuam esperando inflação de 3,5%. Quanto à evolução do PIB, os economistas estimam uma queda em 2024 de 2,09 para 2,05, mas mantiveram as mesmas perspectivas de 2% para os 3 anos seguintes, 2025, 26 e 27. Quanto à nossa pauta de hoje, gostaria de destacar dois projetos. O primeiro tem relação com a tragédia vivenciada nos dias atuais pelo Rio Grande do Sul. O projeto de lei número 5098 de 2019 altera a lei número 12114 de 9 de dezembro de 2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para prever a destinação de recursos para ações de prevenção, monitoramento e combate do desmatamento, das queimadas, dos incêndios florestais e dos desastres naturais. Projeto fundamental para reforçar as discussões e as deliberações desta comissão e deste Senado Federal acerca dos desastres naturais, motivo pelo qual parabenizo o autor do projeto, senador Jaime Campos, e seu relator, senador Carlos Viana. Gostaria ainda de destacar também o projeto de lei 6012 de 2023, que altera a legislação que institui e regulamentou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, e ainda para assegurar que os recursos deste importante programa sejam permanentes. Não é novidade, certamente todos aqui já sabem que os pequenos e médios negócios representam cerca de 90% das empresas brasileiras, além de serem responsáveis por mais de 56% dos empregos formais de todo o nosso país. Assim, trata-se de mais um relevante projeto a ser deliberado hoje por esta comissão e, por isso, parabenizo a autora, senadora Ivete da Silveira, os autores, senador Espiridião Amin e senador Jorge Seife, e também o relator, senador Laércio Oliveira. Era o que tinha para o momento.
Pedido de inversão de pauta pela senadora Janaína. Um compromisso externo. Item 5. Bom dia, senador Elviso. Senador Rogério Marinho, bom dia. Senador líder, senadora Tereza. Projeto de lei número 321 de 2021, não terminativo. Proíbe o custeio com recursos públicos da administração direta ou indireta de iniciativas que não garantam entre atletas homens e atletas mulheres valores idênticos pagos a título de premiação nas competições desportivas que organizarem ou que participarem. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora Janaína Farias. Relatório favorável ao projeto. Observações, a matéria será apreciada pela CCJ e CE. Concedo a palavra à senadora Janaína Farias para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senadora. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia a todos os colegas senadores. Eu queria, antes de começar, fazer uma homenagem aqui às nossas atletas, né, do futebol feminino, que nós vamos sediar em 2027, a Copa do Mundo. Então, eu vim hoje caracterizar aqui com a camisa, se o presidente me permitir. A camisa da nossa... Em homenagem a... Fiquei bonita? Camisa bonita, senadora. Bela homenagem. Uma homenagem aqui às nossas guerreiras, né, que a gente... Então, baseado no projeto, eu queria aqui fazer uma homenagem às nossas mulheres, nossas femininas que estão aí no projeto. Em 2027, estamos sediando essa Copa. Então, vou começar aqui, presidente. Então, senhor presidente Vanderlan, os colegas senadores, senadores... Não interrompendo a nossa senadora, eu queria ressaltar que essa conquista foi uma conquista difícil, de grandes negociações com a FIFA, e estava à frente um caboclo baiano que hoje é presidente da CBF, meu estimado amigo Edinaldo Rodrigues. Verdade, muito. Eu fazia contato com ele lá na Tailândia, ele lá lutando para conseguir essa Copa do Mundo do futebol feminino aqui no Brasil. Tanto a Janaína está representando aqui as nossas atletas, né? O futebol hoje feminino é muito solicitado em todos os estados, no meu estado da Bahia também. E nós esperamos que dessa vez o Brasil tenha a capacidade e a condição de ser campeão mundial do futebol feminino. Já tentamos algumas vezes. O exemplo maior é de uma nordestina, é da Marta, né? A maior jogadora de futebol do mundo, várias vezes, né? Acho que 11 vezes, parece. 9 vezes. 9 ou 11. A maior e melhor jogadora de futebol do mundo, lá do Nordeste. Portanto, parabéns à senadora Janaína por estar aqui vestido com as cores da nossa seleção brasileira, pentacampeã do mundo. Obrigado e desculpe a senadora ter interrompido para ressaltar a participação do Edinaldo Rodrigues nesse trabalho importante para o Brasil. Eu que agradeço o nosso colega. Na verdade, até tentamos conversar com ele para a gente fazer essa homenagem, dizer que a gente faz essa homenagem, porque coincidiu com a relatoria do projeto, né? E aí eu peguei, vamos fazer homenagem às nossas atletas femininas, né? Nossas do futebol feminino. Então, eu queria aqui agradecer o presidente por também ter antecipado e me permitiu estar aqui com essa nossa querida camisa da Seleção Brasileira Feminina. Então, presidente, gostaria de agradecer ao presidente da CAI por designação como relatora dessa matéria, de autoria da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é tão importante para promover a igualdade e a isonomia ao esporte entre os atletas masculinos e femininos, justamente neste momento em que o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, com muito orgulho para o nosso Brasil, superando a concorrência das candidaturas conjuntas dos Estados Unidos e México e do trio de países europeus, como a Alemanha, Bélgica e Holanda. A concorrência foi grande, viu, senador? Aproveito a ocasião para parabenizar o governo federal sob o comando do nosso querido presidente Lula, o Ministério dos Esportes, todas as esportivas mulheres, em especial a maior jogadora, como já disse nosso senador de futebol feminino, a nossa querida Marta. Disto isso, em razão da ampla divulgação do nosso relatório, peço licença para ir direto à análise, presidente. Pessoal,
Por favor, a senadora está fazendo a leitura do seu relatório, é muito importante. Presta um pouco de atenção, por favor, aos nossos colaboradores aí, os nossos assessores. Por favor, senadora, com a palavra. Obrigada. Então, repito, fazer uma homenagem à nossa querida Marta, já foi relatada aqui pelo nosso colega, que é nordestina, né, que é campeã em tudo. E, se Deus quiser, nós vamos, em 2027, alcançar esse título. Então, a gente queria agradecer e queria pedir a permissão do presidente para ir direto para a análise do projeto. O Brasil é um país com muitas desigualdades. Nos últimos anos, tem crescido na sociedade brasileira o sentimento de que o Estado precisa dar uma resposta à injustificável desigualdade de remuneração entre homens e mulheres do mercado de trabalho. Nesse sentido, entre as iniciativas legislativas recentes para mitigar esse problema está a Lei número 14.611, de 3 de julho de 2023, que tornou obrigatória a igualdade salarial de gênero para trabalhos de igual valor. Então, agradecer ao nosso Senado, que participou também dessa aprovação. Já passou da hora, então, desse movimento também ser estendido para os esportes profissionais. De forma geral, a falta de incentivos financeiros do início da carreira e as condições precárias de treinamentos são fatores determinantes para a desistência da prática esportiva. Para as mulheres, essa situação ainda é mais dura devido à forte presença de comportamentos de gênero, o que acaba se traduzindo em menores premiações e ganhos de imagem. Até mesmo em grandes competições internacionais, é possível observar diferenças injustificáveis entre os prêmios para cada um dos gêneros. Por exemplo, o valor concedido à seleção campeã do mundo na última Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2023... Obrigada. Por exemplo, o valor concedido à seleção campeã do mundo na última Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2023 corresponde a aproximadamente 300 milhões de dólares a menos do que foi pago no último campeão da competição masculina em 2022. Somente a partir da edição de 2018 da Liga Mundial de Vôlei, as campeãs de ambas as modalidades passaram a receber o mesmo valor em premiação. A proposta em análise contribuirá para ampliar a proteção, a igualdade, a isonomia ao esporte, pois impedirá que qualquer entidade pertencente ao poder público patrocine ou preste apoio a eventos que não promovam a igualdade entre homens e mulheres esportistas. Além disso, caso receba recursos públicos e descumpra a regra de igualdade, o promotor do evento estará sujeito a multa, que poderá chegar a até R$200 mil, sendo o valor arrecadado direcionado para ações de combate à violência contra a mulher. Como é possível que a implementação imediata dessa igualdade de premiações interfira na execução de contratos já assinados, também é previsto que os efeitos da lei só entrarão em vigor após 1 ano da publicação oficial. Com o aumento das premiações para mulheres nas competições, pode-se esperar um aumento do interesse delas pela prática de esportes. Com a maior presença de atletas femininas consagradas, as novas gerações de meninas poderão se sentir mais motivadas a procurar atividades esportivas, gerando um ciclo virtuoso de crescimento da participação de mulheres nos mais diversos esportes. Não podemos esquecer também os inquestionáveis benefícios à saúde pública das mulheres que o aumento da prática esportiva pode trazer. Por fim, destacamos que o projeto não causa nenhum impacto orçamentário ou financeiro sobre as contas públicas. O voto, diante do exposto, manifesta o voto favorável ao projeto de lei 321 de 2021. Então, queria aqui agradecer, presidente, o voto a favor, agradecer aqui a presença de todos e, mais uma vez, uma homenagem especial a nossos atletas e ao povo brasileiro por essa grande vitória de estar sediando em 2027 a Copa de Futebol Feminino. Janaína, a matéria está em discussão. Presidente. Senadora Damares, com a palavra. Essa é uma matéria extraordinária. Nós, mulheres, sonhávamos com essa matéria, mas eu queria perguntar uma coisa, senadora. Eu estava aqui conversando com o senador Rodrigo. O investimento público, recurso público, o equipamento público ser usado por um time de futebol, por exemplo, vai ser possível? Ele paga diferente para a mulher. Então, não só o aporte financeiro, mas o equipamento público. Vamos supor que um dos ministérios nosso, o Ministério da Mulher, Ministério de Direitos Humanos, queira fazer uma campanha educativa com 100, 180, poderá fazer a campanha
naquela modalidade que está pagando mais que mulheres? Eu tenho essas dúvidas. Meu medo é depois judicializarem. É um sonho nosso, mas na prática tentarem judicializar. A gente está seguro de que isso não vai acontecer? Dá para a gente aprovar e na regulamentação acertar esses detalhes? Perfeito, senadora. Ele, na verdade, fala de eventos esportivos. Ele não se referiu a equipamentos, mas acho que a gente pode, na regulamentação, realmente é importante a sua consideração aí, porque ele fala só de eventos esportivos, não se direciona aos equipamentos. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Item 1 da pauta. Tem um requerimento na mesa, né? Tem um requerimento, vamos passar a leitura do requerimento. Requerimento 62 de 2024 requer a realização de audiência pública para debater o PL 1859 de 2022, que altera a Lei nº 13153 de 30 de julho de 2015, que institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e seus instrumentos. Prevê a criação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação e dá outras providências para atualizar e aprimorar seus objetivos e princípios, para estabelecer competências do poder público e para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos nas áreas que especifica. Autoria, senador Alan Rick, subscrito pelo senador Rogério Marinho. E a senadora Tereza Cristina também. E a senadora Tereza Cristina. Senador Fernando Farias também. Senador Otto Alencar também. Eu também subscrevo essa audiência pública, até porque todos nós aqui que somos do campo, eu sou do campo, a senadora Tereza Cristina também, todos aqueles que convivem, como eu tenho convivido, é preciso ter uma normatização para a aplicação de defensivos agrícolas, né? De qualquer forma que for, por aeronaves, por drone, que se usa muito hoje, e nessas áreas de pouca precipitação de chuva, com aplicação, o que acontece é praticamente a desertificação. Eu conheço áreas no meu estado que foi feito de forma desordenada e precisa e é necessário que faça desordenado para não comprometer a produção de alimentos de forma técnica, de forma correta, que hoje move o Brasil. Eu sou totalmente favorável dentro daquilo que está pré-estatuído na lei e que se possa acrescentar mais ainda para não permitir a desertificação. Então, por exemplo, a aplicação de defensivos agrícolas numa região ou em qualquer tipo de vegetação que posterior a isso não venha a chuva, não venha a penetração da chuva, nós vamos ter praticamente vamos ter incapacidade de renovação dos ecossistemas. Não há a menor condição de renovação de ecossistemas. E eu não sou, como eu digo sempre, fundamentalista do verde, mas eu defendo uma coisa que hoje o Brasil não tem procurado defender e tem causado todos esses acidentes dramáticos, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 3 ecossistemas, o maior deles é o Pampas, né? 2/3 do território do Rio Grande são os Pampas. Depois tem a Mata Atlântica e tem as áreas de beira de mar, que são chamadas áreas de mangue. Mas esse desmatamento, sobretudo nos Pampas mesmo, que tem mata ciliar em beira de rio, que foram destruídas, é exatamente uma das causas principais do acidente que aconteceu lá. Onde tem rio com mata ciliar preservada, dificilmente transborda, tem essas enchentes grandes e enormes, como aconteceu agora. Até porque são as matas ciliares que sustentam as margens dos rios, não deixa que venha a acontecer essa expansão
com obstrução dos canais dos rios, seja tributários ou calha principal. A diminuição do calado é que alarga o rio. Se a profundidade dele foi comprometida pelo assoreamento, pelo corrimento de terra para dentro do rio, onde não tem mata ciliar, ele vai ser assoreado. É claro que um canal profundo, ele tem uma profundidade que deixa que o rio possa correr no seu leito. O que está acontecendo no Brasil, como aconteceu no meu estado, e nós tomamos algumas providências, ainda não foram definitivas, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em todas as regiões, eu defino com a frase: obstruíram a passagem do rio, e o rio quer passagem. E se obstruir, ele vai destruir para passar no lugar onde ele, in natura, lá atrás, ele passava com tranquilidade. Portanto, isso aí, a construção em beira de rio, as edificações, e uma série de fatores que foi feito sem plano diretor para a expansão das áreas urbanas, leva a isso. E isso aconteceu no meu estado, está acontecendo e pode acontecer. Eu acho que passou do momento de se ter no Brasil uma legislação que não permita essas condições que aconteceu agora, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí as pessoas falam, em 1941 choveu menos do que agora. Não. Em 1940 choveu mais do que agora. Só que naquela época, quando a chuva vinha, ela penetrava no solo, porque são as raízes que dão porosidade ao solo, aí é que penetra a água. No momento que você corta as árvores, você torna o solo impermeável. Não há a menor condição de penetrar. Em toda a água que bate no solo, escorre para dentro de riacho, de afluente, de rio tributário, calha de rio, e deu o que aconteceu lá. É preciso tomar uma providência no Brasil com a legislação que não permita mais o que está acontecendo de forma dramática no Rio Grande do Sul. Então, esse caso aí de uma audiência pública, eu acho perfeitamente normal, concordo com a senadora Tereza Leitão, com a senadora Tereza Cristina, desculpe-me, o nosso líder aqui, Rogério Marinho, todos que concordam, para debater esse tema que é muito sensível ao país. O país precisa preservar água, porque só produz água quem planta árvores. E destruindo, certamente, nós vamos ter grande dificuldade no futuro. O seu rio lá, o Araguaia, está completamente já assoreado. O meu rio, São Francisco, está completamente assoreado. E nós vamos ter muita dificuldade no futuro com a questão da água, né? Porque a água para consumo humano, consumo animal, industrial, irrigação e produção de energia, com o aumento da população e diminuição da produção das nascentes, nós vamos ter talvez o insumo, que já é muito caro hoje, um insumo da água daqui a 10, 15 anos, praticamente inacessível a várias pessoas, várias populações brasileiras. Obrigado, senador Otto. Presidente, sim, eu senador gostaria Laércio. de subscrever esse requerimento dessa Senador audiência. Laércio pedindo para também subscrever. Em votação, o requerimento. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 62/2024 da CAI. Eu pediria a vossas excelências que pediram aí a audiência pública para apresentar os nomes e sugerirem a data para a realização da audiência pública. Projeto de lei número 2840 de 2022, não terminativo, altera o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 392 da Consolidação e da Lei de Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5452 de 1º de maio de 1943, e insere o artigo 71D na Lei número 8203, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a licença maternidade e o salário maternidade em caso de parto antecipado. Autoria, senador Fabiano Contarato. Relatoria, senador Randolph Rodrigues. Relatório favorável com emenda que apresenta. Observações. A matéria será apreciada pela Casa em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Fernando Farias para a leitura do seu relatório ad hoc. Com a palavra, senador Fernando. Obrigado, presidente. Peço para ir direto à análise.
Nos termos do artigo 99, inciso 1º do regime interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre o aspecto econômico e financeiro das proposições que lhe forem submetidas. Com relação à regimentalidade e à juridicidade, não há óbices que impeçam a matéria de prosperar. O PL visa a inovação do ordenamento jurídico e o faz pelo instrumento adequado. Estão presentes os atributos de abstratividade, generalidade e imperatividade. No que diz respeito à técnica legislativa, o projeto é dotado, no geral, de boa técnica e de que trata a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. Apenas se deve corrigir a numeração do artigo 71D, proposto à Lei 8213 de 1991, já utilizada pela medida provisória 871 de 2019, tendo perdido a vigência da conversão da Lei 13846 de 18 de junho de 19. Portanto, acrescentamos uma emenda de redação apenas a remunerando para o artigo 71E. No tocante à constitucionalidade, é competência privada da União legislar sobre direito de trabalho, conforme previsto no inciso 1º do artigo 22 da Carta Magna. No mérito, somos favoráveis à proposição que vem da efetividade à proteção constitucional, à maternidade e à infância constante do capítulo número 6 da Carta Magna. Ademais, a matéria vem regulamentar decisões da Suprema Corte que, desde o ano 2020, ao julgar a ação direta da inconstitucionalidade, o ADI, número 6327/, do Distrito Federal, já garante às mulheres com parto antecipado a extensão dos benefícios em tela. Estamos, portanto, atrasados em positivar na CLT a Lei número 8213, tais direitos, e é desta forma reduzir incerteza que ainda possam atingir os benefícios de seus filhos. Conforme o relator da ADI do Supremo Tribunal Federal, não se verifica critérios racionais ou constitucional para que o período de licença à gestante e o salário maternidade seja encurtado durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimento com prematuridade e complicações de saúde, parto, de saúde de parto. E ainda uma interpretação restrita e literal de normas levaria a que o período de convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascido acabasse por ser reduzido de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à família. Por fim, o relator reforça a necessidade de compreender o direito da criança à convivência familiar na sua máxima efetividade. Logo, os 120 dias devem ser contados após a alta hospitalar com vistas a efetivar a convivência familiar. Segundo os dados do Ministério da Saúde, nascem aproximadamente 340 mil bebês prematuros por ano, o que equivale a menos de 930 por dia. Ignorar essa realidade seria tratar desigualmente as mães e seus bebês que usufruem da totalidade dos 120 dias daqueles com partos prematuros que necessitam de internações hospitalar, o que afronta a proteção constitucional à maternidade e à infância. Em termos econômicos, o convívio reduzido entre mãe e filhos recém-nascido acarreta custos. O período da primeira infância, que se inicia logo após o nascimento, caracteriza-se por ser um momento crucial em que se dá a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas.
Estudo na área do capital humano mostram a importância do desenvolvimento na primeira infância na determinação da produtividade laboral futura dos trabalhadores. Crianças que nasceram prematuras frequentemente necessitam de serviços educacionais especiais ou ficam com sequelas que afetam seu desenvolvimento, o que nos mostra a importância de minimizar possíveis impactos negativos futuros advindo do nascimento a termo, sendo o período de convivência entre mãe e filha fundamental para isso. Nesse sentido, garantir que mãe e filho usufruam da totalidade dos 120 dias e gozem desse período de melhor forma possível, produz ganhos econômicos para a família e para a sociedade. Do ponto de vista financeiro, a proposição não acarretará redução de receita ou elevação de despesa pública, tendo em vista que o pagamento do benefício já vem ocorrendo desde 2021 com a edição pelo Poder Executivo de Portaria Conjunta DIRAT PFE e INSS, número 28 de março de 21. Pelo exposto, votamos pela aprovação o projeto de lei número 2840 de 22 com as emendas de redação. É o voto aí. Obrigado, senador Fernando. A matéria está em discussão. Senador Rogério Marinho, com a palavra. Talvez esse projeto, que é um projeto que tem uma motivação extremamente importante de que os partos que sejam antecipados, né, os partos das mulheres que porventura tenham algum problema e que precisem ter a criança no período anterior aos 9 meses, né, convencionais, que a própria natureza coloca como prazo adequado, né, isso possa ser compensado e não descontado no período de licença maternidade, que são 4 meses, se eu não estou enganado. 4 meses, exatamente. Então, eu pediria apenas, sem entrar aqui no mérito do projeto, né, que vistas regimentais, acho que é possível ainda? É possível? Pronto, aí me comprometeria na próxima sessão só dar uma olhada com mais cuidado no projeto, fazer a votação sem nenhum óbice do senador Fernando. Não teria nenhuma dificuldade. Assim. Cedo vista coletiva ao projeto, ao item 2 da pauta, projeto de lei número 2840, 2022. Volta na próxima semana. Item 7 da pauta, projeto de lei número 5098, 2019, terminativo. Altera a lei número 12.140, de 9 de dezembro de 2009, que, entre outros assuntos, cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, para prever a destinação de recursos para ações de prevenção, monitoramento e combate do desmatamento das queimadas, dos incêndios florestais e dos desastres naturais. Autoria, senador Jaime Campos. Relatoria, senador Carlos Viana. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda número 1, com uma emenda de redação apresentada. Observações. A matéria foi apreciada pela CMA com parecer favorável ao projeto. Em 10 de 8 de 2023, foi apresentada a emenda número 1. Em reunião realizada em 14 de 5 de 2024, a apreciação da matéria foi adiada. Concedo a palavra ao senador Carlos Viana para a leitura do seu relatório. Senador Carlos Viana. Pela ordem, por gentileza, antes do senador... Sim, senador Rogério, com a palavra. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência e a compreensão do senador relator. É só uma indagação. Os itens 3, 4 e 6 estão sendo retirados de pauta? Eles foram retirados a pedido do relator. Obrigado. Só essa informação. Senador Carlos Viana. Senador Vanderlan, meu bom dia. Bom dia, senador. Bom dia a todos os senadores e senadoras presentes. Senadora Margarete Busetti, sempre numa elegância ímpar, nossa ministra. Em análise nesta Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa, a emenda número 1 de autoria do senador Efraim ao projeto de lei número 5.098/2019, do senador Jaime Campos,
que altera a Lei número 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e que, entre outros assuntos, cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para prever destinação de recursos para ações de prevenção, monitoramento e combate e desmatamento das queimadas, dos incêndios florestais e dos desastres naturais. O PL número 5.098 de 2019 acrescenta ainda o inciso 14, ao parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 12.114 de 2009, que trata das atividades às quais os recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima podem ser destinados, incluindo as ações de combate ao desmatamento, às queimadas, aos incêndios florestais e aos desastres naturais, em especial por meio de ações de prevenção e de monitoramento. A emenda número 1 objetiva acrescentar as ações de combate à desertificação. Entre tais atividades, justifica-se que este desastre natural tem recaído sobre vastas áreas do território nacional, mais especificamente sobre o semiárido nordestino, onde predomina o bioma da Caatinga, sendo, portanto, fundamental para que os recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima também possam ser utilizados no combate à desertificação de áreas do território nacional, a fim de que possamos mitigar os graves prejuízos que esse fenômeno provoca na qualidade de vida do sertanejo. Análise. O projeto de lei 5.098 de 2019 foi inicialmente apreciado pela Comissão de Meio Ambiente, que em 5 de fevereiro de 2020 aprovou o relatório favorável apresentado pelo senador Plínio Valério. Em 16 de junho de 2023, apresentamos perante esta Comissão de Assuntos Econômicos relatório favorável ao projeto, concluindo pela sua constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, não implicar em aumento de despesas, pois apenas inclui nova possibilidade de aplicação dos recursos do FNMC e pelo seu caráter meritório, em concordância com o entendimento da CMA. Quanto à emenda número 1, apresentada em 10 de agosto de 2023, de fato, a desertificação do semiárido nordestino, especialmente nas regiões onde predomina a caatinga, é uma realidade inegável, sendo plenamente justificável que os recursos do FNMC também possam ser utilizados na mitigação de mais este terrível desastre natural que assola nosso país. Ao acatarmos a emenda número 1, torna-se necessário um ajuste na ementa do projeto em consonância com a boa técnica legislativa para acrescentar a desertificação entre as ações de prevenção para as quais estamos autorizando a utilização dos recursos do FNMC. Voto. Diante do exposto, manifesto o voto pela aprovação do projeto de lei número 5.098 de 2019, bem como da emenda número 1, com a apresentação da seguinte emenda. Dá-se a emenda do projeto de lei número 5.098 de 2019 a seguinte redação. Altera a lei número 12.114 de 9 de dezembro de 2009, que, entre outros assuntos, cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para prever a destinação de recursos para ações de prevenção, monitoramento, combate de desmatamento, das queimadas, dos incêndios florestais, da desertificação e dos desastres naturais. Este é o voto, senhor presidente, pela aprovação. Parabéns ao senador Jaime Campos pela proposta. Considero que o conceito de prevenção precisa ser aplicado de uma maneira muito firme em nosso país, em todas as ações, especialmente quando falamos de desastres naturais. Boa parte do que está acontecendo hoje e que nos entristece muito pelo povo do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, pode acontecer em outras capitais brasileiras. A minha Belo Horizonte, por exemplo, que é uma bacia hidrográfica muito importante, dentro de Minas Gerais, é uma cidade vulnerável a esse tipo de desastre natural. Portanto, um fundo que nos permita criar ações de planejamento e prevenção é muito bem-vindo dentro da legislação brasileira. É o voto e o relatório, senhor presidente Vanderlan. Obrigado, senador Carlos Viana. Parabéns pelo seu relatório, senador Carlos Viana. A matéria está em discussão. Senador Jaime, que é o presidente, autor do projeto. Senhor presidente, senador Vanderlan, senhoras e senhores senadores, eu quero apenas, antes de mais nada, agradecer o ilustre senador Carlos Viana pelo belo relatório que hoje nós teremos a oportunidade de votar aqui em caráter terminativo aqui nesta comissão e depois remetido para a Câmara Federal. Essa preocupação nossa já vem de longe, presidente Vanderlan, na medida que os desastres naturais que têm acontecido no nosso país
nós temos acompanhado são enormes, gigantes, que têm trazido sério transtorno para a população brasileira, prejuízo que nós não temos nem a capacidade de mensurar e, sobretudo, temos acompanhado ultimamente agora o sofrimento do povo gaúcho. Lamentavelmente, tudo isso é falta, com certeza, de termos a precaução e a responsabilidade de fazermos a prevenção, que é o mínimo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem que fazer. Todavia, eu tenho a certeza absoluta que esses recursos poderão muito bem atender, com certeza, essa demanda que hoje nós temos em todo o território nacional. Por incrível que pareça, tem sido quase uma constante no Brasil essas tragédias, esses desastres, né, em função das mudanças climáticas, todos nós somos conhecedores e sabedores. Agora, nós temos que ter a capacidade, né, de fazermos uma avaliação e de fazermos com que possamos fazer os investimentos necessários para que isso não aconteça. Aqui nós estamos votando esse fundo, que terá destinação final também, para nós evitarmos. O fundo hoje, lamentavelmente, ele não estava prevendo. Já existe para este ano algo parecido, em torno de 10 bilhões de reais. Todavia, não estava previsível no seu projeto original a aplicação. Portanto, essa foi a visão nossa, é o nosso entendimento que nós temos que, com certeza, fazer boas leis aqui para atender hoje que um dos maiores problemas do Brasil é essa situação sendo criada. E aqui, senador Carlos Viana, eu quero apenas fazer uma complementação rápida. O ano retrasado, 2020, se eu falar a memória, nós fomos atingidos no Pantanal Mato Grossense, tanto do Mato Grosso do Sul como do Mato Grosso, uma verdadeira tragédia. Foram 4 milhões de hectares de terra e verdadeiramente se incendiou, se perdeu. Graças a Deus, aos poucos estão rebrotando e dando a paisagem daquele santuário ecológico da humanidade, né, que está transformado aquele bioma em nosso estado. E desta feita aqui, eu tinha anunciado, há poucos dias atrás, já falei, quando aconteceu a tragédia do Rio Grande, também está previsto, na medida que nós temos uma seca, para você ter uma noção, no Mato Grosso do Sul, já foi decretado estado de emergência, senador Luiz Visto, estado de emergência. Por conseguinte, no Mato Grosso, a chuva da região do Pantanal foi muito pouca. Não tem mais aqueles alagamentos, não tem aquelas águas que sempre tinha, sobretudo mês de janeiro, fevereiro, março, e vinha agora no mês de maio cheia. Então, já estão prevendo. E as autoridades têm que tomar as devidas providências. Tem que tomar a devida providência para não acontecer que quase 28 milhões de répteis morreram ali naquele incêndio. Seja a anta, seja ali a capivara, seja o jacaré, cobra, etc, etc. Por isso eu tenho a certeza absoluta que este projeto aqui não é por ser da minha autoria, mas ele é meritório. De tal valia para que possamos, com certeza, buscar mecanismos, instrumentos, recursos para nós preservarmos o ecossistema brasileiro de uma maneira geral. De forma, eu quero agradecer a participação do senhor, espero que nós possamos votar essa matéria em caráter terminativo hoje nessa comissão e ser remetido para a Câmara e ser votado com a maior brevidade possível para que esses recursos também possam ser destinados para iniciarmos, com certeza, essa política de evitarmos esses desastres que estão acontecendo todos os dias no Brasil. Muito obrigado, senador Carlos Viana. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores senadores aqui presentes. Senhor presidente. Jaime Campos. Senador Otto, em seguida a Vossa Excelência, mas antes, vamos abrir o painel de votação, que a gente já vai votando. Esse projeto é nominal. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senadores já podem votar, né, João? Senadores e as senadoras já podem votar. Senador Otto, com a palavra. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e quero parabenizar o senador Jaime Campos. Na verdade, não faltam os recursos para a aplicação na preservação de ambientes e biomas do nosso país. Só agora, em abril, o Ministério do Meio Ambiente repassou para o BNDES, quem financia esses projetos, 10,2 bilhões de reais. Então, o Fundo do Clima, que já existe no Brasil, recebeu agora 10,2 bilhões de reais. Na verdade, existem os recursos, faltam os projetos para atender aquilo que, com muita propriedade, porque é conhecedor do tema, o senador Jaime Campos. Ele é do agronegócio, mas eu tenho absoluta certeza e sei que ele preserva
meio ambiente, sobretudo aquilo que eu me refiro sempre, né, que é a preservação dos biomas que são responsáveis pela produção de água, que no estado dele ele tem realmente os rios amazônicos, são rios importantes, mas que precisam ser preservados. Eu acho que os recursos estão lá no BNDES, paralisados, não tem projetos para isso e deveriam ter, para ter essa condição de dar tranquilidade nesses biomas. Esses incêndios não acontecem só pela ação do homem, muito hoje pela ação do homem, mas acontecia também pela própria natureza, né, por os raios, os relâmpagos que causam os incêndios naturais. Mas hoje o grande culpado pela destruição do meio ambiente é o homem, de forma desordenada, sem condição técnica, sem propriedades assim que sejam pré-estabelecidas pela legislação que existe hoje. Nós temos uma legislação que existe, o Código Florestal manda preservar 20% das áreas que são utilizadas para a produção de alimentos, para a produção da soja, do milho, da pecuária, e em muitos casos não são preservados. O que me chama a atenção é que nós estamos perdendo por ano, olhe bem, isso é um dado técnico, científico, que posso comprovar, estamos perdendo por ano 352 quilômetros quadrados de lâmina d'água na bacia amazônica. Isso é muito grave. Está perdendo por quê? Pelo clima, pelas alterações climáticas, não. Pela ação do homem. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida a esse respeito. Tanto esse nosso país, que tem 13%, 3, alguma coisa por cento, de toda a água doce do mundo, está perdendo essas lâminas d'água por ação humana. Não há como não se desmentir essa realidade, essa verdade. Tanto essa questão é uma questão de política do país, política do Brasil que precisa ser feita. É importante que alguém tome essa consciência e tem que partir do Poder Executivo com ação com os estados e com os municípios. Porque é exatamente lá na ponta, no município, onde acontece o crime ambiental e não é detectado, não é identificado. E acontece. Agora mesmo eu estou falando aqui, alguém está desmatando beira de rio, alguém está desmatando uma nascente. E ela desmatada, ela morre pelo assoreamento. E recuperá-la é muito fácil. O Jaime sabe disso. Me dá uma retroescavadeira, me dá arame farpado, me dá as mudas do bioma, que eu vou retirar o assoreamento dela. Quando a terra começar a suar, eu vou cercá-la, vou plantar as árvores. Quando ela tiver com as raízes grossas, a água torna a brotar de novo, porque a trovoada vem, a água penetra, encontra a rocha, reflui e a nascente brota. Eu tenho essa experiência no meu estado, num programa chamado Fábrica de Florestas, inclusive no oeste da Bahia. Portanto, esse é um problema do Brasil que certamente, ao longo dos anos, nos próximos, senador Oriovi, os próximos 10, 15 anos, o insumo da água, o commodity da água, vai ser a coisa mais cara do Brasil. Já tem guerra no mundo por causa da água. E o governo, o Poder Executivo, em cooperação com os estados e municípios, tem que tomar essa providência, porque nós vamos ter graves problemas no futuro, não comprometendo a minha geração, mas as gerações futuras, que virão por aí para maior consumo e menor produção de água. Tanto o projeto do senador Jaime Campos é próprio, ele conhece bem isso, como eu conheço, e me preocupa muito o Brasil desse desmatamento desenfreado, com os incêndios, com as queimadas de forma desordenada. Presidente, eu fazer apenas um adendo às palavras do ilustre e eminente senador Otto Alencar. Na verdade, o senhor disse que tem 10,8 bilhões de reais. Mas esse dinheiro, lamentavelmente, não tem chegado na ponta. Eu imagino, a dificuldade é tão grande, a burocracia no Brasil é tão grande. Eu vou lhe dar só um dado para o senhor. Diante do incêndio que tivemos em 2020 no Pantanal, nós fizemos um trabalho exitoso no Estado, junto ao governo de Mato Grosso, para que instalasse uma base do Corpo de Bombeiro lá na cidade de Poconé, onde é a entrada do Pantanal Mato Grossense. Pois bem, primeiro conseguimos os policiais bombeiros para ir lá montar uma base lá. Diante dos recursos que eu consegui aqui numa emenda orçamentária, conseguimos adquirir 3 ou 4 caminhões de combate a incêndio. Que é o primeiro enfrentamento que tem que fazer, tem que estar lá na base. Você imagina deslocar Corpo de Bombeiro de Cuiabá, Poconé,
Até chegar lá, já incendiou praticamente todo o Pantanal. Por outro lado, nessa legislação atual, ela não existe nenhuma previsão legal destinando os recursos do Fundo do Clima para ações de combate, na verdade, aí, de fazer combate à prevenção às queimadas e etc. Esse é o grande mal. Tem o recurso, mas não tem a previsibilidade lá dentro dessa lei existente. Por isso, nós estamos fazendo esse complemento através desse projeto de lei nosso, para que possamos destinar recursos, senador Vandelar. Quando Vossa Excelência diz aqui, um dos responsáveis, claro, que é o ser humano, né, em relação a alguns incêndios, naturalmente, tem acontecido no Brasil, pode ter sido. Entretanto, no Mato Grosso, Vossa Excelência, o estudioso da matéria, eu participei aqui quando foi elaborado o novo Código Florestal Brasileiro. O que a lei fala? Mesmo atropelando aquele que já existia, que estava muitas vezes na matrícula do cidadão lá escrito. Hoje se permite derrubar na região amazônica, acima do Pará 16, 20% só. Ou seja, 80% de quem tem propriedade lá não pode derrubar um pé de árvore. Já no Cerrado, é 65 contra 35. 65 você pode derrubar e 35 não. Mas o pior é o Pantanal. O que acontece? Eu sou relator da matéria, da autoria de uma comissão especial que foi formada aqui, que em relação ao novo Estatuto do Pantanal. Fizeram um projeto em relação ao Estatuto do Pantanal, fechado aqui numa sala de ar-condicionado. Quem conhece, de fato, o senador Vanderlan, o senador Lota de Cá, o problemático do Pantanal é o pantaneiro, o cidadão que nasceu, que criou, que mora lá, que está à mercê, muitas vezes, de uma política pública decente. O Pantanal é uma vegetação diferenciada. É uma vegetação diferenciada. Quando você vê lá a montanha que forma de capim do brejo lá, aquele é um verdadeiro tambor de gasolina, de pólvora que está lá. É isso? A árvore que está lá, senadores, ela é diferente. A vegetação não é diferente. E o governo tem que permitir, com certeza, para fazer o pisoteio lá, a criação de gado extensivo. Porque o pantaneiro, de uma maneira geral, hoje não é o pantaneiro do passado. Lamentavelmente, hoje estão com dificuldade pelo valor da terra que ela tem lá, pelo valor do gado hoje, que praticamente é a preço de banana, com todo o respeito, tem lá. Então, o que nós precisamos aqui? Dar meios, investir lá no Pantanal, através da bioeconomia, levando, né, com certeza, apoio aos quilombolas que moram ali, os povos originários lá, e o pantaneiro. Para vocês terem noção, até o cavalo do Pantanal, senador, ele é diferenciado. Você não sabia, não, Carlos Viado. O casco dele, que animal, ele tem que ter o quê? Um casco diferenciado de demais animais, ou seja, de cavalo de outras regiões do Brasil. Caso contrário, não aguenta andar pelas águas, fica 3, 4, 5 meses pisando só na água, o casco amolece. Tem que ser chama-se pantaneiro. A genética dele é diferenciada de um cavalo normal aqui da região centro-oeste, sul, sudeste. De maneira que precisamos é ter apoio dos governos. Só vai nos socorrer lá quando acontece tragédia, como essa está acontecendo no Rio Grande do Sul, que chega a presença do Estado lá. Você, depois que morreu, você chega com o vidro do remédio, que chega com o médico, aí é tarde, né? Então nós temos que ter a consciência de que nós temos que ter a prevenção, sobretudo o governo, abrir com certeza a visão em termos de Brasil, não apenas preservando alguma região, preocupado só com a Mata Atlântica, muitas vezes lá com a agreste do sertão deste Brasil aqui. O Brasil tem essa primazia de ter vários biomas, não é isso? Isso é uma riqueza que só Deus já dá, Deus que deu a nós. Todavia, nós precisamos o quê? É dar meios para esse cidadão. Enquanto o governo não dá meios, quando o senhor fala de alguns incêndios maldosos, na Amazônia brasileira, mora 23 a 24 milhões de brasileiros. Maioria absoluta não tem acesso ao título da terra. O cidadão vive da clandestinidade. E precisa o governo que tem uma política de regulação fundiária, dar eles acesso ao direito também de ter crédito agrícola. Por isso, é o desmatamento ilegal que está aí. Algumas vezes, cidadãos à margem da lei, que nenhum de nós concordamos, porque não há presença do governo federal. Para vocês terem uma noção, no Mato Grosso nós temos quase 600 assentamentos. 80% vive a população ali abaixo da linha da miséria. Não tem maneira de comercializar o que ele planta ali, uma banana, uma mandioca, um arroz, um feijão, não tem como comercializar. Lá não tem saúde, lá não tem educação, lá não tem estrada. Quando tem estrada é precária, quando chove a ponte roda, e onde está o Estado brasileiro? Não dá garantia para esse cidadão. Aí ele começa a fazer o desmatamento para vender 2, 3, 4, 5 toras
para a questão de sobrevivência, Carlos Viano. Isso é real. Isso não é fake news, não é conversa de bem para delegado, muito pelo contrário, é coisa real que eu já acompanhei lá e vejo todos os dias dificuldades. Vamos estou fazendo esse adendo aqui, ilustre senador Otto Alencar, até pelo que eu vejo o sofrimento de cidadãos que estão à mercê de um mínimo de apoio por parte do poder público, seja estadual, federal, que eu acho que é atribuição do próprio governo federal. Mas tudo isso será possível quando tivermos boas leis e, sobretudo, as leis sejam cumpridas. No Brasil tem lei para dar, vender, emprestar, alugar, mas a maioria absoluta não é cumprida, lamentavelmente. O que você percebe é que é um desleixo e, sobretudo, uma priorização daquilo que é importante para o cidadão brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Presidente aqui também. Eu só rapidamente aqui, dentro do que o senador Jaime colocou com relação à renda, senador Rodrigo, eu quero citar aqui, senador Otto, uma experiência que eu tenho numa parte de Minas Gerais da chamada Mata Seca, que pertence ao bioma do Cerrado. Nós temos vários municípios em processo de desertificação. A água desapareceu, terra arenosa, rachada, os municípios enfrentando um problema gravíssimo de desertificação. O que nós fizemos lá? Por meio da Codevasf, nós utilizamos um orçamento aqui das emendas, criamos uma cooperativa num projeto piloto de apicultura dentro da região de Mata Seca, numa cidade chamada Bocaiúva. Esse projeto tem 650 famílias, a maioria ex-carvoeiros, que utilizavam da mata para fazer o carvão e ter a sobrevivência, porque não tinha outra fonte de renda. E isso foi gerando, trazendo um empobrecimento daquela parte do norte de Minas Gerais. Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos uma cooperativa de apicultores com as verbas públicas das emendas, até do chamado orçamento secreto, que foi muito criticado. Nós criamos a cooperativa dos apicultores, demos o treinamento a essa mão de obra, entregamos a eles todos os equipamentos, roupa, entregamos as máquinas para beneficiamento do mel, construímos uma unidade totalmente preparada para receber o mel da região dos vários municípios, com a EPAMIG, com o trabalho da Embrapa, com os técnicos da Codevasf. Hoje, essas 650 famílias, cada uma delas recebe R$ 2.100 mês, fruto da venda do mel. Nós temos os contratos de exportação com a Alemanha, com os Estados Unidos, e se nós ampliarmos o projeto para 3 vezes mais, nós vamos ter contrato para o mel para 3 vezes mais. Então, nossa ideia é ampliar o mais brevemente. Mas o mais interessante é que essa medida de renda para a população inverteu o processo da desertificação, porque no meio do processo as famílias são incentivadas a replantar as áreas que foram extraídas justamente para poder manter o negócio das abelhas. Então a gente começa a observar que a região se torna verde dentro do período, novamente, com uma experiência de geração de renda utilizando o próprio bioma. É uma ideia que eu espero ampliar em toda Minas Gerais e que, com o fundo, a gente pode tornar isso uma política sequente em várias regiões do país, inclusive da Bahia, da nossa divisa ali do norte com o sul baiano, para mudança na questão da preservação ambiental e da geração de renda. É um projeto que, com muito orgulho, eu compartilho com os senhores dentro dessa nossa preocupação e das iniciativas necessárias. Muito obrigado, presidente. Cunha, para discutir a matéria. Com a palavra, senador. Senhor presidente, antes de falar do projeto que é meritório, falar do autor, senador Jaime Campos, que é sim do agro, mas aqui sempre tem essa visão de buscar não uma atividade predatória, mas sim harmônica. E aqui é mais um exemplo deste. Desde o olhar para o pequeno agricultor familiar até o grande produtor nacional, sem esquecer do meio ambiente. E aqui eu quero destacar também que esse projeto não foi apresentado hoje, é um projeto de 2019, ou seja, quase 5 anos. Então, olha a importância da gente criar, de fato, uma metodologia para fazer com que projetos importantes, como é o caso deste, tenham celeridade também, ou tenham um fluxo normal. É lógico que o tema do momento é o tema do clima,
E o que é que nós podemos fazer? E aqui está uma resposta. Nós podemos aprovar um projeto como este. Projeto que trabalha na linha da prevenção é um projeto inteligente, que é muito mais barato, inclusive se consegue evitar danos muitas vezes irreparáveis se você trabalhar com a prevenção. Eu posso aqui dar um exemplo, e também já mencionando o relatório apresentado pelo senador Carlos Viana e a sua última fala sobre a desertificação, trazer um exemplo que eu vivenciei no meu estado de Alagoas, visitando os agricultores familiares que moram à margem do Canal do Sertão. O Canal do Sertão é uma das maiores obras hídricas desse país. Visitando essas pessoas que não têm uma assistência técnica para ajudar a conduzir todo o manejo, a produzir mais e a utilizar a água do canal, que inclusive muitos utilizam de maneira que fazem gambiarra, puxando por gravidade a água e levando para a sua propriedade. E ali, sem a informação correta, é importante exemplificar, causa prejuízos, porque o sistema de irrigação, em algumas propriedades, eram feitos de maneira em que a água chegava em grande abundância, muita água para o local específico, e ali deixava o solo pobre, criava ali uma salinização, fazendo com que se perdesse os minerais e se gera uma desertificação, que é a emenda que foi acatada pelo senador Carlos Viana e que ele também trouxe um exemplo disso. E depois da desertificação é o quê? Uma região que já era seca vira um deserto. Então, é um custo muito maior para se conseguir reverter, se é que é possível. Então, quando eu vejo um projeto como esse, que trabalha numa linha de prevenção, nós estamos amadurecendo, porque há todo um processo lento, que se nós não começarmos a agir de agora, quando chega no finalmente, já é algo que quase irreversível. Então, parabenizo o autor, exemplificando situações em que uma simples orientação, um direcionamento vai fazer com que se evite danos irreparáveis. E aí, isso acontece em Minas, como foi trazido aqui pelo senador Carlos Viana, acontece em Alagoas, estou relatando, e tenho certeza que várias outras pessoas aqui terão exemplos similares. Então, que dessa forma a gente possa colocar na mente e na prática que é muito melhor investir em prevenção. É mais inteligente, é mais barato, é aquilo que é o lógico. Então, esses projetos, eles trazem sim melhoria para as próximas gerações e eu tenho certeza que essa velocidade de mudança que está acelerada a cada momento ainda vai nos surpreender por muitos anos se nós não começarmos de ontem a fazer o nosso papel. Obrigado, senador. Com a palavra, senador Wellington. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a iniciativa do senador Jaime Campos num projeto que foi apresentado há 5 anos atrás, mas que é atualíssimo, né? Esse momento que o Brasil todo vive a angústia do povo gaúcho, do povo do Rio Grande do Sul, né? Nessa maior catástrofe já acontecida no país, né? E também por ser do Mato Grosso, um estado muito extenso, que temos lá os 3 biomas, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. E já está definido por todas as previsões, por todas as análises do sistema meteorológico, que nós teremos a maior seca no Pantanal dos últimos 154 anos. Há 3 anos atrás já tivemos um problema sério com as queimadas, né? Impactando diretamente na vida pantaneira, do homem pantaneiro, do ribeirinho, do quilombola, do indígena. E o Pantanal é um bioma que é extremamente importante para a vida no Brasil, não só lá para nós, próximo do Pantanal. A Baixada Cuiabana, né, a Bacia do Paraguai, toda ela tem uma influência muito grande no Brasil. E o que está previsto agora é uma catástrofe anunciada. Então, se nós não tivermos recursos, fundos como esse, para prevenir, né, nós poderemos estar sempre indo depois do prejuízo. E é importante, senhor presidente, aqui quando falamos do Pantanal, porque também, como o senador colocou, o senador Jaime Campos, é a imagem do Brasil, a imagem da nossa produção, porque o Pantanal não é uma região de produção agrícola.
mas é um bioma patrimônio do Brasil e patrimônio da humanidade. Então, quando você vê essas imagens chocantes, como já aconteceram há 3 anos atrás, claro que isso prejudica muito a imagem brasileira. Nós instalamos lá o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. O ministro Marcos Pontes, à época, foi lá, instalou, já está funcionando, mas nós precisamos dinamizar recursos para pesquisa, para fazer um trabalho junto com todas as instituições federais de educação, e criamos agora uma instituição onde envolve a Universidade Federal de Mato Grosso, a UNEMAT, Universidade Estadual de Mato Grosso, o Instituto Federal de Educação Tecnológica e também a Universidade Federal de Rondonópolis, que está entre as supernovas, que Vossa Excelência teve um trabalho muito grande lá em Goiás, criando 2 universidades, né? Então, Vossa Excelência conhece bem a importância que representa esse trabalho de junção da ciência, da tecnologia, do ensino, da extensão. Então, esse projeto aqui, além das lutas que eu e o senador Jaime Campos temos feito, de alocar recursos, a implantação do Corpo de Bombeiros em Poconé, a perfuração de poços, agora estamos construindo o primeiro hospital universitário veterinário para fazer triagem desses animais no Pantanal, porque foi Goiás que nos ajudou 3 anos atrás na recuperação de muitos animais. Então, ter lá o hospital é muito importante também por causa do custo disso. Então, eu mais uma vez parabenizo aqui o senador Jaime e, claro, ele também é relator da nossa proposta, que é do Estatuto do Pantanal, está na Comissão de Meio Ambiente, ele já está com o relatório pronto, acho que a gente terá condições de aprovar na primeira reunião. Isso também é extremamente importante, porque impacta o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, parabéns, senador Jaime Campos, e com certeza todos nós. Peço aqui também para que todos votem favoravelmente e por unanimidade até, se possível. Podemos encerrar a votação? Encerrada a votação. Sim, 19, não, nenhum e abstenção nenhuma. Está aprovado o projeto de lei 5098/2019, nos termos do relatório apresentado. Senador Carlos Viana. Ele vai para o plenário? Pois não, presidente. É porque nós fomos informados que Vossa Excelência ia fazer o pedido de urgência, mas não cabe o pedido de urgência. Pois não. Né? Não cabe aqui. Não cabe porque vai para a Câmara? É terminativo, já vai para a Câmara. Ok? Próximo item. Item 10 da pauta. Projeto de lei número 6012 de 2023, também terminativo. Altera a lei número 13.999 de 18 de maio de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios e da outras providências. E a lei número 14.161 de 2 de junho de 2021, que institui e regulamenta o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para assegurar que os recursos do PRONAMP sejam permanentes. Autoria: senador Esperidião Amin, senador Jorge Seife e senadora Ivete da Silveira. Relatoria: senador Laércio Oliveira. Relatório: pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo apresentado. Uma vez que o relatório já foi lido, consulto o senador Laércio Oliveira se gostaria de fazer o uso da palavra, senador. Só um pedido de... Senadores. Só um pedido de informação. 8 e 9 foram retirados da pauta? Sim, foram retirados o pedido dos relatores. Senhor presidente Vanderlan, esse projeto é um projeto muito importante que essa comissão trabalha com ele. Há 15 dias atrás, esse relatório foi apresentado e, como já dito por Vossa Excelência, esse relatório foi lido aqui e, infelizmente, surgiu legitimamente, através de um colega nosso, um pedido de vistas.
A vista foi concedida e eu me comprometi com Vossa Excelência e pedi que na semana seguinte a gente colocasse esse projeto de novo na pauta, pela importância que ele tem, inclusive com um gatilho no dia 31/12 desse ano, onde se encerra o Fundo Garantidor, que traz para as microempresas e empresas de pequeno porte uma condição extraordinária para a sobrevivência dessas empresas. 82 bilhões investidos desde quando esse programa foi lançado. Eu me lembro do nosso colega, hoje governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que dizia que esse projeto, quando foi aprovado, foi uma das iniciativas mais louváveis, porque trouxe uma esperança naquele momento difícil de Covid. Nós vamos enfrentar essa discussão logo, nos próximos dias aqui nessa comissão. E eu tenho certeza que tanto esse projeto como o outro projeto, desse mesmo viés da discussão do fortalecimento do trabalho desenvolvido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, esse programa tem uma importância muito grande e essa comissão também tem a sua responsabilidade. Semana passada eu estava em missão oficial, conversei com Vossa Excelência e pedi que fosse postergado para essa semana. E ao chegar de volta aqui ontem, eu recebi uma informação de que o governo está propondo um entendimento para que a gente avance com esse projeto. O governo, espero, reconhecendo a importância dele para essa categoria empresarial tão importante que tanto faz pelo nosso país, alcançando a empregabilidade e a formalidade em tantos rincões do nosso país. Então, como relator desse projeto, eu preciso reconhecer, e nós somos uma casa legislativa, e aqui a gente busca o entendimento, e o entendimento sempre é benéfico para todas as partes. Portanto, respeitando, e aqui na presença do senador Espiridion Amin, um dos autores desse projeto, mas respeitando esse pedido para que esse entendimento aconteça, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, mais uma vez, encarecidamente, pedindo a sua compreensão, que a gente retirasse esse projeto, que na próxima semana a gente voltasse com ele, para que, de fato, a gente faça o enfrentamento dessa discussão e, consequentemente, dessa aprovação. É isso, presidente. Eu queria só acrescentar ao arrazoado do nosso querido amigo senador Laércio Oliveira, primeiro um aspecto preliminar. O projeto não poderia ser relatado neste momento com mais competência do que o senador Laércio está fazendo. Ele conhece o assunto, sabe o que o projeto representa do ponto de vista econômico e social, e nós temos que compreender que o governo se interesse pelos recursos. Quando foi criado o Pronamp, quem estava aqui na legislatura anterior sabe que foi a senadora de Tocantins, a nossa senadora Cátia Abreu, que foi a relatora dinâmica do projeto, que nós estamos resgatando o que cada um de nós aprendeu. Como governador, em 83, nós criamos o primeiro estatuto de microempresa do Brasil, em Santa Catarina. No final do ano, a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau comemorou os seus primeiros 40 anos. Agora, uma associação no Paraná está completando 40 anos, ou seja, 83 foi o ano da criação dos programas de microempresas, do conceito e dos créditos. Nós criamos as primeiras 18 OCIPs de operação de microcrédito em 1999. Era clandestina. O atual diretor do Banco Central, de sobrenome Aquino, baiano, que nós aprovamos no ano passado, ele visitou Santa Catarina e viu que existiam 18 que o Banco Central não reconhecia. Ele cuidou para que o Banco Central acolhesse essa instituição
que, junto com as cooperativas de crédito, junto com outros bancos criados diretamente pela sociedade, mas principalmente cooperativas, operam. Quando você diz o BNDES vai emprestar 1 bilhão, o BNDES não faz nenhuma operação de crédito com o microempresário. Eu quero saber qual é a sala de um banco comercial brasileiro a que um microempresário tem acesso. Não existe. Então, a capilaridade, não no sentido de cabelo, que seria uma ofensa, mas a capilaridade sanguínea, fazer o sangue, o recurso chegar para o microempresário, depende das agências próprias. Conforme ensinou Muhammad Yunus, que ganhou um prêmio Nobel da Paz fundando um banco. É um caso inédito, né? Quando é que um banqueiro vai ganhar prêmio Nobel da Paz? Porque ele criou um banco para operar com essa gente, vamos dizer assim. Essa gente que não tem espaço para entrar no banco. Bom, Pronamp é tudo isso. Agora, ele teve um erro de execução. O governo botou 40 bilhões e meio. Sabe quanto é que os bancos emprestaram? 41. Ou seja, emprestaram o que o governo garantia. Ou seja, não teve fertilidade. E agora, neste momento, isso foi na pandemia, neste momento ele está operando na razão de 5 por 1. O governo bota 1 e o agente financeiro tem que emprestar 5. Por isso que o número está aumentando. Quer dizer, o programa está amadurecendo. Só que os olhos da cobiça fazem o quê? Na versão original, o dinheiro que o governo botou voltaria para o governo, talvez seja o defeito, para pagamento da dívida externa. E este projeto pretende que o dinheiro volte para o Pronamp. Só que, neste ínterim, entre o projeto e os fatos, nós aprovamos a lei do pé de meia. Alguém aqui é contra o pé de meia? Não. Sem um conteúdo que interesse para o estudante, senador Oriolista. Ele não vai ficar lá. Se tiver um estímulozinho financeiro, melhor. Se tiver um prêmio, se a sociedade reconhecer, são os 3 requisitos. O pé de meia está autorizado por lei a utilizar 20 bilhões a partir de 2025 do Pronamp. Já aprovamos, já é lei. Existem outros interesses, como dizia o saudoso Brizola. É lógico que se o dinheiro está aí, o que nós queremos é chegar com o governo, agora eu vou terminar, a um percentual. Se vocês já vão usar, não vou tirar, ninguém quer desmanchar o que nós aprovamos. 20 bilhões irão para o pé de meia. Mas nós queremos um percentual que fique no Pronamp. Senão cada um tira um pedaço, fica o palito e o frango foi embora. Não é verdade? O professor que estava conseguindo conceber o frango com 3 pernas, morava lá no Rio Vermelho, essa história eu conto depois. Porque sempre era uma briga. A filha, a esposa e ele queriam comer a coxa da galinha, só tinha 2. Então, presidente, eu acho que esses 7 dias que o senador Laércio construtivamente pede, essa minha falação só serve para dizer o seguinte: são só 7 dias. O governo tem que dizer quanto é que volta para o Pronamp. Eu tenho poder de império até, mas tem que dizer. O que nós não vamos correr o risco é de aprovar por omissão a extinção do Pronamp. Porque se você deixar o dinheiro sem destinação e o governo acossado aí por necessidades que tem, o governo anunciou microcrédito lá no Rio Grande do Sul e não vai anunciar? Claro que vai. Eu já passei por isso. Microcrédito vai ter que estender para o crédito rural e vai ter que bancar na base do troca-troca, do escambo, para que o agricultor volte a plantar. Tudo isso eu conheço e reconheço. Agora, o microcrédito, daqui a pouco nós vamos pedir um crédito novo
para que o Pronamp não morra. Então, o que esse projeto pretende? Preservar pelo menos uma parte dos recursos para prosseguimento do Pronamp e depois pensar em ampliar. Porque o governo vai perceber que este é o dinheiro que multiplica empregos. E rapidamente, senadora, nós sabemos disso. Rapidamente é microcrédito. Mas a inadimplência pode chegar a 8%. É bom. Enquanto a roda gira, a bicicleta anda. Faz a economia girar. Então, é um apelo assim, muito consciente que eu faço, sei que estou exagerando no falar, mas são 7 dias improrrogáveis. E aí nós vamos decidir, ou deixa morrer, ou vamos separar recursos para prosseguimento do Pronamp. Obrigado. Damares, com a palavra. Presidente, eu quero fazer coro ao autor do projeto e fazer um apelo ao relator. São 2 parlamentares que eu amo e admiro há mais de 40 anos. Para quem não sabe, eu e Laércio somos amigos de infância, praticamente. Ele ainda me chama de tia até hoje. Presidente, são 3 semanas que eu estou vindo a essa comissão, numa expectativa... A senhora dizia a causa da nossa paixão. A minha paixão pelo senador Esperidião é que eu oro por ele há 40 anos. E tudo por causa de uma imagem que eu vi na televisão na enchente de Santa Catarina. Um grande homem, foi um grande governador, é um grande senador. Presidente, 3 semanas que eu venho com uma expectativa muito grande para voltar ao Pronamp. E eu preciso fazer esse apelo ao relator e conversar com o governo. E, se precisar, eu vou junto, Laércio, conversar com o governo. O micro, pequeno e o nano empreendedor e o MEI são armas poderosíssimas para o fim da violência contra a mulher. Quando o Pronamp veio, também um dos pilares era o empreendedorismo feminino. E mais do que nunca elas estão precisando agora, mais do que nunca. Então, eu precisava fazer esse apelo, Laércio, porque a gente precisa tirar muitas mulheres do ciclo de violência por meio do empreendedorismo, e o Pronamp foi uma mola importante nessa nossa empreitada do fortalecimento do empreendedorismo feminino. Fica aqui o meu apelo, mas eu gostaria muito de dizer um outro aspecto. O meu Distrito Federal, a economia gira em torno do pequeno. Os senhores são de estados enormes. Os senhores são de estado com uma agricultura pujante, um turismo pujante. O nosso Distrito Federal, a economia passa pelos pequenos. O Pronamp, para o meu Distrito Federal, é de extrema importância. Então, eu trago aqui 2 argumentos muito fortes, inclusive me colocando à disposição, senador Laércio, para a gente ter essa conversa com o governo e mostrar dados e números, inclusive, se for preciso. E parabenizo os 3 autores do projeto. Mas, já que eu estou com o microfone, presidente, me permita aqui registrar a minha indignação a uma fala ontem que eu acabei de receber ao líder do MST. O líder do MST, o Stedley, esteve ontem com o Papa Francisco e ele disse as seguintes palavras: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas. Absurdo, e não é uma fala recortada, é um absurdo. O nosso agro é responsável pela economia desta nação, o nosso agro é responsável por boa parte do PIB, e um líder sair do Brasil para ir lá falar maldita sejam todas as propriedades privadas, no mínimo, está querendo causar aqui na nação uma insegurança jurídica, uma insegurança no campo. Lamento que essa fala tenha sido proferida pelo líder do MST. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Damares. Senador Elvis, com a palavra. Senhor presidente, só para dizer que eu concordo com tudo que disseram os meus antecessores, mas a mim não serão apenas 7 dias, serão 14. Semana que vem, terça-feira, o Corpus Christi é na quinta, né? Mas na terça vai ter Congresso Nacional. É o que está previsto. Se vai ter Congresso, não vai ter Comissão de Assuntos Econômicos. Então, isso vai para 14 dias. Não vejo problema nenhum, são 14 dias. Só quero que você refaça a sua fala. Presidente. Tem que refazer quem pediu uma semana. Presidente, senador Laércio Oliveira, refaça, com a palavra. Presidente Rodel.
Refaço, sim, presidente. Claro, sempre a contribuição oportuna do senador eu visto. Se a gente não tiver reunião da comissão, fica para a semana seguinte. É mais um tempo para se construir. É como o professor Ariovisto disse, não altera em nada. O que importa é que a gente sente aqui e avance com o projeto. Presidente, para discutir aqui também. Senador Rodrigo, com a palavra, senador. Presidente, é o seguinte, sempre quando a gente vê uma situação, também é uma oportunidade de verificar o que é que se pode fazer com esse momento. Também gostaria de ter votado semana passada esse projeto, mas de lá para cá, um fato também me chamou a atenção. Eu estive com o ministro Márcio França, da Micro e Pequenas Empresas, falando sobre o desenrola para as empresas. E surge uma grande preocupação. O desenrola, que vem junto com um programa que se chama Acelera, ele veio através de uma medida provisória do governo federal. E aí a gente retoma aquelas situações em que não são instaladas as comissões para dar seguimento às medidas provisórias. Este é mais um caso que muito provavelmente vai chegar na fase final da medida provisória, precisando aprovar uma lei. Então, a expectativa, inclusive conversando com o líder do Congresso, que é o senador Randolph, é que o governo mande um projeto de lei. E quem sabe, diante dessa situação, a gente consegue aproveitar um projeto tão importante como esse e incluir, olha só a importância, incluir o Acelera, porque o desenrola que está envolvido numa negociação que pode trazer luz para mais de 6 milhões de pequenas empresas que buscam renegociar as dívidas bancárias, tem como garantia de 7 bilhões, que é o fundo garantidor, vinculado ao Pronamp. Então, todo o trabalho feito aqui, criar um capítulo específico, que não é um jabuti, é algo já relacionado a esse tema específico, para que se possa já dar uma celeridade e o Senado dar uma grande contribuição para o governo, que eu acredito que foi quem pediu para que retirasse hoje de pauta, e chegar robustecido com um elemento esperado que já está funcionando. O Desenrola para as Empresas já tem uma semana que já está funcionando com grande sucesso, mas que vai ter lá na frente um problema em aprovar a medida provisória, que não vai sair, como várias outras, que o governo vai ter que mandar um projeto de lei a toque de caixa e nós podemos, já deste momento, contribuir no projeto terminativo dessa casa para ter um benefício para esses guerreiros que geram emprego, que geram renda, que a gente sabe quando fala em micro e pequenas empresas. É a única forma de ganha-pão do empresário que tem uma pequena empresa é aquele negócio dele. Então, nós estamos aqui falando para as famílias brasileiras, uma forma de geração de emprego, dando um respiro, ou seja, acrescentando em toda a discussão algo que vai surgir através de uma outra lei, mas que vai ter todo um trâmite que eu tenho certeza que, sendo aprovado aqui, já sairá bem maduro. Então, só para a gente discutir, senador Laércio, que é algo que possa ser acrescentado nesses 7, 14 dias, o tempo necessário para ser discutido. Obrigado, senador. Item 10 da pauta, o projeto de lei 6012, retirado de pauta a pedido do relator, voltando na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Não havendo quem queira discutir, a votação será nominal. Em votação, o PL 3885-2003. Nos termos do relatório apresentado, os senadores que votam com a relatora votam sim. Vamos abrir o painel, né? Vamos. Votação em curso. Vamos aguardar.
precisa vir aqui, né? Fazer um apelo aí aos colegas que estão em outras comissões e também que possam estar em seu gabinete. Efraim, filho. Vamos votar, Efraim. Alessandro Vieira. Flávio Bolsonaro. Dorinha está aqui. Senador Ivete. Espiridião Amin. Sempre pontual. Chamou, ele já está presente. Obrigado. Nunca serviu. Presidente, Senadora Damares. Se eu votar, eu derrubaria, se eu votasse, eu derrubaria o voto da nossa expressão espiritual da senadora Damares. Então, portanto, Vossa Excelência, este dedo não vai apertar o Vossa Excelência é o substituto, né? não, eu que sou substituta dele. Mas ela chegou cedo. Isso, o gesto. Obrigado pelo gesto, que ela está aqui desde 8 horas da manhã. Senadora Damares. Eu já registrei, acho que não está entrando, porque eu sou suplente, né? Entrou? Entrou. Presidente, enquanto todo mundo volta, me permite um comunicado? Eu acabei de falar na Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu precisava fazer o mesmo comunicado aqui na Comissão de Segurança. Na verdade, presidente, uma indignação. O presidente do MST esteve com o Papa ontem num evento e o STED lhe disse o seguinte, e isso está me preocupando porque pode causar uma insegurança lá no campo. Diz o líder do MST, de forma indevida, malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas. Eu estou muito preocupada com essa fala. Na verdade, eu ando muito preocupada com o MST, com as iniciativas do MST, mas a forma como ele disse lá fora realmente pode causar em área rural muita insegurança e violência. Que fique registrada a minha indignação. Inclusive a roupa que ele usava. Eu tenho certeza que o Papa não ouviu. Mas... Hã? Isalci, Rodrigo Cunha, Marcos Ponte. Já deu? Ah, tá ótimo. Deu 11 lá. Então vamos embora. Você pode encerrar. Já temos ali o quórum necessário. Vamos... Vamos abrir lá, né? Vou encerrar aqui. Pode encerrar. Encerrada a votação. Vamos lá ver. Vai aparecer agora. Vamos, o resultado. Vamos ao resultado. 10 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o projeto de lei do Senado. Parabéns mais uma vez à nossa querida senadora Dorinha. A decisão da comissão será comunicada ao presidente do Senado para a ciência do plenário e publicação. Senadora Damares, vamos fazer a leitura do requerimento e na próxima sessão a gente vota, okay, né? Para não quebrar aqui a nossa regra.
Obrigada, presidente. Nos termos regimentais, requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a temática dos jogos de azar na visão da segurança pública. Proponho como expositores o representante da Coordenação de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal, representante da 5ª Câmara, Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, o doutor Antônio Geraldo da Silva, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Carlos Aguiar, Procurador Regional da República no Rio de Janeiro, um representante do Ministério Público e Segurança Pública, o doutor Redolfo Queiroz, presidente da Associação de Delegados da Polícia do Brasil, doutor Jarbas Soares Júnior, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, e o doutor André Estevo Baldino Pereira, Procurador da Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Esse é o requerimento e o objetivo, a justificação que traz aqui o requerimento é, de fato, uma grande discussão sobre jogos de azar na visão da segurança pública. Obrigada, presidente. Senador Moro. Moro, não, perdão. Presidente, Perdão. Presidente, eu também tenho aqui 2 requerimentos do senador Girão, que é aditamento a requerimentos já existentes para a convocação de uma pessoa aqui para audiência pública. Posso? Não, Vossa Excelência pode ler, mas dentro desse nosso acordo, vamos votar na prova. Que tem aqui mais de 50 deles. Mas vamos ler, não tem problema. Vou cumprir aquilo que o meu amigo, não, mas vamos, o senador Girão... Já foi lido, né, o da Damares, agora vamos ler Vossa Excelência. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal e do artigo 93, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, que é na audiência pública objeto do requerimento 59/2023, esse requerimento é para avaliar a morte do Clériston Pereira da Cunha, que morreu ano passado aí na Papuda, que seja incluído o seguinte convidado: o senhor Chris Smith, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal, do artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado, que na audiência pública objeto do requerimento 20 de 2024 desta comissão, esse requerimento é para tratar das medidas de combate à prática de tráfico humano. Seja incluído o seguinte convidado, é a mesma pessoa, senhor Chris Smith, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e autor da Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico e Violência de 2000. É isso aí, presidente. O da Damares é novo. Esses aqui são 2 que já estão correndo por aí, presidente. Arremoto. O que eu estava... O requerimento é o número 29. O autor é o senador Cajuru Nasser. Requeiro, nos termos do artigo 93, inciso 1 do Regimento Interno, que na audiência pública objeto do requerimento 24 de 2024, com o objetivo de instruir o PL 285 de 2024, que altera a Lei 7.102 de 20 de junho de 83, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento de empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores e dá outras providências para tornar obrigatória a utilização de câmeras nos fardamentos dos profissionais de segurança privada. Seja incluído o seguinte convidado: Dr. Marlon Reis, advogado. Eu até subscrevo, se é preciso. Ok. E acho que é... Lido o requerimento, iremos votar na próxima sessão, é isso, né? Mais alguma coisa?
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a nossa reunião. Matéria orçamentária nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Afinal, procura impor ao Poder Executivo a eleição dos órgãos da administração responsáveis pela execução do programa, imiscuindo-se ainda na elaboração da lei orçamentária anual, cuja iniciativa é do Poder Executivo nos termos do artigo 165, inciso 3º da Carta. Dessa forma, estamos apresentando emenda a fim de suprimir o artigo 3º da proposição em análise. O texto apresenta técnica legislativa apropriada, em consonância com as determinações da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. No que diz respeito às exigências previstas na Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critérios para a instituição de datas comemorativas, deve-se destacar que, no dia 18 de abril de 2024, foi realizada audiência pública no âmbito da CE, em atendimento ao requerimento número 02 de 2024 do senador Paulo Paim, a fim de debater a proposta. No mérito, o parecer é favorável ao projeto. Hoje, analisamos um projeto que se alinha perfeitamente com a visão de desenvolvimento humano e social que sempre defendemos, a instituição da campanha Abril Verde. Este projeto não é apenas uma medida de política pública, é um compromisso com a saúde e a segurança dos trabalhadores brasileiros. O Abril Verde visa elevar a conscientização sobre a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Como costumo sustentar, não há crescimento econômico sustentável sem investimento ao capital humano. Segurança no trabalho é um direito fundamental, é um pilar para qualquer economia que se preze. Um trabalhador seguro é um trabalhador mais produtivo, mais motivado e, acima de tudo, mais feliz. Da mesma forma que temos trabalhado incansavelmente para promover a educação profissionalizante no meu estado de Sergipe, enxergamos a campanha Abril Verde como uma extensão desse objetivo. É nossa responsabilidade garantir que cada trabalhador, independentemente de sua ocupação, tenha um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso não apenas reduz os custos associados a acidentes e doenças, mas também eleva a qualidade de vida de nossos cidadãos. Essa campanha, a ser realizada em abril de cada ano, trará uma série de atividades educativas e preventivas, envolvendo iluminação de prédios públicos, palestras e a promoção de práticas seguras no local de trabalho. Esse projeto também reforça o compromisso do Estado brasileiro em proteger seus cidadãos e serve como lembrete sobre a importância da segurança e saúde no trabalho. Ao refletirmos sobre a importância da segurança no trabalho, devemos também reconhecer que a educação e a formação continuada são cruciais. A campanha Abril Verde é uma oportunidade para reforçar a ligação entre a educação profissional e a segurança do trabalho, garantindo que nossos trabalhadores não apenas tenham empregos, mas também trabalhem em condições que respeitem sua dignidade e integridade. Vou ao voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1063 de 2022, com a seguinte emenda supressiva. Suprima-se o artigo 3º do projeto de lei 1063 de 2022, renumerando-se o artigo seguinte. Este é o relatório, senhor presidente, com os meus cumprimentos ao autor pela importância desse tema para a sociedade brasileira como um todo. Obrigado, presidente. Agradeço, senador Laércio Oliveira. Parabéns pelo relatório, pela importância dada também a esta iniciativa do caro senador Paulo Paim. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Passamos agora à votação. Quero destacar também a presença da professora Dorinha Seabra,
autora do projeto do PNAES, né? Plano Nacional de Assistência Estudantil, aprovado já hoje aqui na comissão e requerida urgência para apreciação no plenário também, né? Passaremos agora à votação nominal em bloco dos itens 5, 6, 8 e 9 da pauta. Solicito à Secretaria que abra a votação. Em votação as seguintes matérias nos termos dos relatórios apresentados. PL 2223-2021, PL 1063-2022, PL 1227-2023, PL 1058/2024. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que votam com os relatores ou relatoras votam sim. Então está aberta a votação também para, eu solicito inclusive as assessorias aqui presentes que comuniquem também os senhores senadores e senhoras senadoras que desde colocado o nome no painel, a votação pode ocorrer remotamente. Com a palavra, senador Wellington Fagundes. Senhor presidente, como nós temos um tempo agora, eu gostaria de fazer a leitura do pronunciamento sobre a criação da Universidade Federal do Araguaia, se tiver tempo, não quero... Sim, temos, tá? Por favor, possível? Com a palavra, Vossa Excelência. Mas é para que fique registrado, senhor presidente. Eu quero registrar que esse projeto de lei relatado pelo senador de Goiás, que teve aqui a extrema importância do trabalho do Hilder Moura, ele é fundamental para conferir maior autonomia à unidade de ensino, que atende a uma região específica, com características próprias em relação aos demais campos da Universidade Federal de Mato Grosso. Com essa criação da Universidade Federal do Araguaia, nós registramos que, com certeza, ela trará inúmeros benefícios para a região, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso e também de Goiás. Ao ampliar a oferta de ensino superior à população, a proposta não só democratiza o acesso à educação de qualidade, mas também gera conhecimentos científicos e tecnológicos necessários à prosperidade e ao bem-estar da nossa comunidade. É importante ressaltar que essa transformação não demandará acréscimos na estrutura física existente e todo o corpo docente e funcionários poderão ser aproveitados, garantindo eficiência na gestão de recursos. E que saliento aqui que ela já nascerá com 2 campos, o campus de Barra do Garças e de Pontal do Araguaia. Portanto, a criação da Universidade Federal do Araguaia contribuirá muito para o desenvolvimento socioeconômico, qualificando a mão de obra local, atraindo investimentos e reduzindo a migração de jovens talentosos para outros centros urbanos, tanto de Goiás como de Mato Grosso. Além disso, se a gente pudesse, né, senador Hilder, propor, inclusive, uma universidade de 2 estados, né? Se ela pudesse ter ali a sede em Aragarça e Barra do Garças, seria melhor ainda, mas me parece que é impossível, né? Mas, com certeza, ela vai contemplar os 2 estados. Só para fazer um adendo, nós temos a Universidade da Fronteira Sul, que tem campus no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso. Então, um nome que abrange 3 estados. Que é o que a gente pretende. Inclusive, acho que ali o senador Hilder vai trabalhar nesse sentido para que a gente avance em campos ali, para ela se transformar realmente na Universidade do Araguaia, Mato Grosso e Goiás. E, além disso, ela promoverá a inclusão social, democratizando o acesso ao ensino superior e reduzindo as desigualdades regionais. Essa iniciativa segue o exemplo positivo da criação da Universidade Federal de Rondonópolis, que desde 2019 tem contribuído para a formação profissional e o desenvolvimento de toda a região. A educação é o melhor caminho para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. E a criação da Universidade Federal do Araguaia é mais um passo importante nessa direção e certamente trará benefícios duradouros para a população do Araguaia de todos os 2 estados, Mato Grosso e Goiás. Eu ainda registro os benefícios para essa região, que é o desenvolvimento socioeconômico, contribuição para a qualificação da mão de obra local, atraindo investimentos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico.
a fixação de recursos humanos, redução da migração de jovens talentosos para outros centros urbanos e oferecendo oportunidade de ensino e pesquisa de qualidade. Destaco aqui, senhor presidente, também o aspecto social. Essa região, nós temos ali várias etnias, né, os chavantes, que são os líderes, mas várias etnias, inclusive chegando até o estado da nossa companheira Dorinha também, no Tocantins. Então, o Araguaia se confunde Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Então, com isso, nós temos certeza que ela vai fazer a promoção da inclusão social, a democratização do acesso ao ensino superior, contribuindo para a inclusão social e a redução das desigualdades regionais. Então, eu destaco essa importância e tenho certeza que estamos aqui 3 araguaias aqui presentes juntos. Muito obrigado. Senadora professora Dorinha Seabra com a palavra, vice-presidente dessa comissão. Bom dia, senhor presidente. E a nossa referência também, né, presidente? Sem dúvida alguma. Senhor presidente, os colegas senadores, em especial o senador Wellington Fagundes, que a gente já tem um trabalho muito articulado na educação já há muito tempo, apoiou as diferentes ações da educação, Fundeb, das novíssimas universidades, que precisam ainda muito de atenção, porque a grande maioria ainda tem pendências em relação ao quadro de pessoal, a estruturação de financiamento. Meu estado tem uma também que nasceu pelo desmembramento da Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Federal do Norte do Tocantins. E eu gostaria, inclusive, de colocar essa necessidade de uma reunião nossa técnica, comissão, com o ministro Camilo, porque essas universidades novíssimas, elas vivem ainda passaram um período de grande dificuldade, é um processo de implementação, a maioria ela veio de desmembramento e ela precisa de estrutura, inclusive, para deixar da tutela e de apoio que as universidades mães chamadas, né, têm feito, mas elas já estão há algum tempo. E para isso demandam pessoal e investimento. Essa iniciativa eu acho que a gente precisa tratar, porque ela precisa ser abraçada pelo governo federal, pela questão de ser precisa vir como uma iniciativa, né, do próprio governo, e é uma região com uma grande condição de desenvolvimento, tanto na área agrícola, como atende as populações indígenas, né, comunidades muito, muito fortes que poderiam ser atendidas. Então, eu me junto a essa proposta e essa iniciativa, e parabéns ao senador Wellington pela iniciativa, e ao mesmo tempo quero agradecer pela aprovação do PL de minha autoria, quando deputada, que cria o programa de assistência estudantil. Na verdade, o programa hoje, essa proposta, ela vai englobar vários programas em execução do governo federal, mas o que tem de diferente é tornar ele obrigatório. Tornar obrigatório, incorporar as diferentes iniciativas e, ao mesmo tempo, fortalecer o acesso e a permanência e o sucesso dentro das instituições públicas, universidades e institutos federais, apoio à questão da moradia, da alimentação, de condições de saúde. Os nossos estados, em especial Mato Grosso e Tocantins, têm políticas de cota anterior, inclusive às cotas do governo federal, e muitas vezes muitos alunos deixam de frequentar a universidade por falta de condição de permanecer nas instituições. São multicamp, mas eles têm que se deslocar das suas cidades e muitas vezes desistem porque não têm condição de permanência. Senhor presidente, ele vai englobar o programa de assistência, o programa de bolsa de permanência, o programa de alimentação saudável no ensino superior, com um recorte específico para quilombolas e indígenas, programa estudantil de moradia, programa de apoio ao transporte do estudante, programa de acessibilidade à educação, no caso das pessoas com deficiência, programa de permanência parental na educação, acolhimento nas bibliotecas, acesso à saúde mental dos estudantes, o programa Milton Santos do ensino superior, que prevê o apoio na área de iniciação científica,
o de permanência, enfim. Já foi aprovado, sei que foi aprovada também a urgência dessa votação, já passou na Câmara, então agradecer aos colegas e esperamos que seja aprovado sem veto, né? Uma vez que foi acertado com o próprio governo o desenho que foi aprovado na Câmara e veio para cá, não houve alteração. A preocupação nossa é que isso se torne uma realidade. E conte comigo, senador Wellington, para a Universidade Federal do Araguaia. Vamos defender juntos. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo também, né, senadora, professora Dorinha, que o projeto do PENAIS também, Programa Nacional de Assistência, é essencial e sempre destacado como inadiável, né, por um conjunto grande aí da nossa sociedade. Já atingimos o quórum, então está encerrada a votação. Vamos observar o resultado. Votaram sim 15, votos não houve, também nenhuma abstenção, quórum 16. Aprovados os projetos de lei nos termos dos relatórios apresentados. PL 2223, 2021, PL 1063, 2022, PL 1227, 2023, PL 1058, 2024. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Temos só 3 requerimentos ainda em pauta, um deles, inclusive é para hoje à tarde, de autoria do senador Isalci Lucas, requer na audiência pública objeto do requerimento 3424, Comissão de Educação, com o objetivo de instruir o PL 5950-2023, que altera a Lei 93/94, LDB, para incluir educação e administração financeira nos currículos da educação básica. Seja incluído o seguinte convidado: Dr. Paulo Roque Cury, advogado, jornalista, mestre e doutor em Direito, com intensa atuação em defesa do consumidor. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, está aprovado. O item número 13 da pauta, já mencionada, né, esta realização anteriormente hoje, requerimento da Comissão de Educação e Cultura número 43, 2024, que requer a realização de ciclo de debates em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de debater e celebrar os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei 9795 de 1999. Os senhores senadores e as senhoras senadoras, que está em discussão, em primeiro lugar, os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há um requerimento extra-pauta de minha autoria. Consulto, senhores senadores e senhores senadores, sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 46, 2024, Comissão de Educação, de minha autoria. Não havendo objeção, está incluído a apresentação do requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a greve dos servidores técnico-administrativos em educação e dos professores também, né? Acrescentar do corpo docente das universidades e institutos federais. Proponho para audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério da Educação, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o senhor Daniel Lucas Soares Souza Farias, coordenador da Coordenação Jurídica e de Relações do Trabalho da FASUBRA, o senhor Leverton de Souza Marreiro, membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do Sinasef, e também incluir alguém da carreira docente também, né? Tá bem? Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
em votação o requerimento. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneço como se encontram. Agendaremos essa audiência pública já para os próximos dias também, porque há um anseio muito grande da sociedade também, já acontece há bastante tempo, para nos inteirarmos como Comissão de Educação, apesar de acompanharmos isso também à distância, mas termos essa audiência pública para esse debate com a sociedade através dos meios de comunicação do Senado Federal. Muito bem. Antes de encerrar a reunião, informo que teremos no dia de hoje, às 14 horas, a segunda audiência pública destinada a instruir o PL 5950/2023, que altera a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir educação e administração financeira nos currículos da educação básica. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Justamente do processo de Hiroshima, que discute os riscos da inteligência artificial. E esse ano, em particular, a gente tem uma importância diferente, porque somos a presidência do G20. Então, o Brasil pautou a inteligência artificial no grupo de economia digital do G20, sob a perspectiva do desenvolvimento, da assimetria de capacidades entre os países, e tem sido chamado, na qualidade de presidente do G20, justamente a ter um maior protagonismo em todas essas discussões, em todos os fóruns. Então, eu diria que o Brasil, sim, tem voz, e esse ano, particularmente, está sendo ouvido. Não, isso tem voz e é importante, a gente está em todos os processos, mas não tem decisão, né? Em todos, decisão assim, ninguém tem, mas assim, né? Não tem, não é um país, não é um país membro do OCDE, no G7 nós somos amigos, nós participamos da discussão, mas, né, o final, quem decide são os países membros, essas discussões. Mas, obviamente, o Brasil, até na sua posição geopolítica, pelo seu engajamento no debate, a gente está participando como país de todas essas discussões. Agora, a decisão, ter a participação na decisão, né, ter esse voto, nós não temos nesses âmbitos onde estão sendo discutidos isso. Doutor Valdemar. Neste tema, a NPD ela tem buscado todos os eventos que são possíveis nós participarmos, tá? Não só em capacitação, mas também em participação e de uma participação efetiva. Por exemplo, esse projeto Sandbox regulatório que nós estamos desenvolvendo. Nós temos contratado assessoria para esse projeto, de vários consultores, e temos sido convidados para apresentar o nosso projeto. Além disso, acordos de cooperação técnica, memorando de intenção, têm sido firmados com diversas agências, com diversas autoridades internacionais, justamente para nós nos aproximarmos de quem está mais avançado nesse tema. Então, essa busca é necessária. Redes como a rede ibero-americana, ela procura, vamos dizer, dar esse nivelamento aos participantes dessa rede. Nós participamos por exemplo, dessa rede como membro com direito à fala, com direito a voto. Então, essa participação nós temos feito e com o objetivo sempre de encurtar essa distância. Brasil, quem está mais à frente, como China, como Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo, que está bem avançado também, França. Então, esta, vamos dizer, busca de conhecimentos, ela é importante, é algo que nós temos feito ao máximo a nossa participação. Bom, eu quero anunciar também a presença do deputado Roberto Monteiro, e que já tinha avisado antes de compromisso, e agradeço pelo esforço, e nós aqui estamos... Sou soldado do senhor. Ele é um brincadeira, um amigo. Mas eu queria, até aproveitando esses últimos comentários, a partir da pergunta formulada pelo deputado Pastor Eurico,
Eu, em seguida, quero dizer a proposta que eu estou imaginando, mas o Brasil, creio que ele tem não um atalho, ele tem um outro caminho, que também não será paralelo, mas às vezes parece, que é a composição dos próprios BRICS. Porque aí nós temos China, nós temos Rússia, nós temos Índia, África do Sul, e nós estão chegando mais 5 países. Quer dizer, e isso, evidentemente, aí não é comemoração, é a constatação. Como existe uma disputa tecnológica, eu diria, muito grande, quem sabe o Brasil possa, eu diria, trabalhar com os 2, vamos chamar, polos tecnológicos, né? E a partir daí a gente pode avançar e, sem nenhuma presunção, digamos, fazer com que, quem sabe, até o Mercosul se anime mais ainda no avanço que os senhores e senhoras relataram. O que eu estou pensando é o seguinte: a partir do seminário, fazer uma proposta de recomendação ao Conselho do Mercado Comum, que é o máximo que a gente pode fazer, para que exista uma posição única do bloco, né? A gente vai instar o Conselho do Mercado Comum, uma posição única sobre a proposta a ser encaminhada para a votação em setembro na Assembleia Geral da ONU. Porque creio que, se houver daqui até lá, eu diria, o esforço já está havendo, mas se o Conselho Comum abraçar e, digamos, ir com esta, eu diria, decisão para se trabalhar, pode dar certo ou não, mas se o Conselho Comum abraçar, eu creio que isso vai significar um avanço importante para o trabalho que os senhores e outros, e a senhora, já executam. Então, eu vou, ao sair daqui, nós vamos falar aqui com a assessoria para elaborar, e penso que os próximos seminários aí, no momento oportuno, a gente vai anunciar. Então, eu só quero pedir para não desligar o painel, que eu não marquei presença, mas declaro, então, encerrada essa reunião. Esse seminário, melhor dizendo. Flávio Nauf, o que as empresas podem fazer para minimizar os danos, até psicológicos, do nível de endividamento dos seus empregados? As empresas, uma vez mapeada a situação, precisa buscar junto ao mercado soluções de benefícios que tenham o menor comprometimento de margem de cada colaborador. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Caminhões atravessam latifúndios, engolindo estradas e recolhendo pobreza, até chegar ao Juazeiro do Norte, santuário do padrinho Cícero Romão Batista, no verde vale do Cariri cearense. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento.
A Comissão de Constituição e Justiça está analisando um projeto que permite o funcionamento de cassinos e bingos, além de legalizar o jogo do bicho e as apostas em corridas de cavalo. O projeto, antes de ser votado, vai passar em debates em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Vou conversar agora com o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Mais uma vez. Senador, o senhor fez um amplo estudo, né? Foi a vários países para estudar essas atividades, como elas são organizadas nesses países, de que forma ela seria aplicada aqui no Brasil? Então, é verdade, Carla. Eu me dediquei a esse tema durante quase 5 anos, desde o começo do mandato, 2019. Eu tenho estudado com profundidade esse modelo de jogos que acontece em todo o mundo, né? Não é só aqui no nosso país. E depois de muito estudo, né, inclusive visitando alguns países, como os Estados Unidos, conheci o modelo americano lá em Las Vegas, estudei muito também a respeito do modelo europeu, Singapura, que é também um modelo muito exitoso, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão foi que não é possível que o mundo inteiro está errado e só o Brasil estivesse certo. Então eu digo isso com muita naturalidade, porque do grupo do G20, né, que são os países que compõem as principais economias mundiais, e o Brasil faz parte, honrosamente, apenas o Brasil, de 20 países desse grupo, e a Indonésia ainda não regulamentaram os jogos. E isso, eu gostando ou não, você gostando ou não, Carla, é uma realidade que faz parte da vida dos brasileiros, das brasileiras, que faz parte da rotina das crianças, dos adolescentes, né, das pessoas mais idosas. Hoje, com o celular, você pode jogar, né, um cassino que não está no Brasil, porque é proibido, mas que esteja localizado em Cancún, né, gerando imposto para outros países e não aqui para o nosso país, deixando de gerar, inclusive, empregos, né, oportunidades, que eu acredito piamente que esse projeto vai proporcionar. Senador, há uma resistência aqui no Congresso, à Frente Parlamentar e contra os jogos, eles já pediram essa audiência pública. Como que o senhor pretende construir um acordo para tentar apoio para essa proposta? É claro que é um tema complexo, para alguns conflituoso, mas eu acho que com muito equilíbrio, com muito diálogo e com muita serenidade nós vamos conseguir avançar nessa pauta. Por uma razão simples. Não porque eu seja dono da razão, mas pelos argumentos, né? Pelos dados técnicos, financeiros e econômicos, que apontam que esse caminho é o caminho que vai trazer desenvolvimento e prosperidade ao país. Eu vou te dar aqui apenas um exemplo, o turismo, né? O Brasil tem essa grande vocação turística. É claro que o Brasil é famoso no mundo todo por produzir alimentos para o Brasil e para o mundo, produzir energia renovável, mas uma outra grande vocação brasileira que está adormecida há décadas é o turismo brasileiro. Nós temos praias belíssimas no Nordeste, temos a nossa Amazônia, temos o meu Jalapão no Tocantins, o Pantanal, né, Rio de Janeiro, as cataratas, né, na região sul, né, em Foz do Iguaçu. Portanto, a gente tem, talvez o Brasil seja o país que seja agraciado por Deus com as maiores belezas mundiais reunidas em um só país. Só que, infelizmente, nós recebemos apenas 6 milhões de turistas por ano. Enquanto 3 brasileiros viajam para o exterior por ano, nós recebemos apenas 1 turista. A gente está igual a Torre Eiffel, né? Mais ou menos por ali, né? 3 para 1. É um déficit na balança turística brasileira. Nós recebemos 6 milhões de turistas e 18 milhões de brasileiros vão gastar lá fora. Claro que todo brasileiro merece, tem que viajar, inclusive eu também viajo. Mas por que a gente não pode minimizar essa balança, né? Por que não pode ser 1 para 1, né? Por que a gente não pode receber 18 milhões de turistas com todas essas belezas? Então, o projeto dos jogos ou dos resorts integrados, que é um modelo que está funcionando no mundo inteiro e com muito sucesso, ele também pode funcionar aqui no Brasil. Porque passa a ser uma grande oportunidade de receber e de atrair esses turistas internacionais para gastarem aqui o seu dólar, seu euro, né, seu ien, seja qual for a moeda. Então, eu acho que isso vai gerar riqueza ao Brasil, vai gerar impostos, porque na medida que há o investimento e o gasto aqui dentro do nosso território, isso gera tributos federais, estaduais e municipais, que vão ser revertidos em programas de infraestrutura, programas na saúde, na educação e no social, e além disso, vão gerar frentes de trabalho, vão gerar empregos diretos e indiretos. Nós não podemos aceitar que o Brasil recebe 6 milhões de turistas, enquanto a Argentina, nosso vizinho, com todo respeito, recebam 8 milhões.
né, que a Torre Eiffel em Paris receba 9 milhões, mais que o Brasil recebe, né, durante todo o ano. Las Vegas, por exemplo, recebe mais de 40 milhões de turistas internacionais. Cancún, né, que é um destino muito frequentado pelos brasileiros, recebe mais de 30 milhões de turistas. E nós estamos lá patinando há 20 anos, não conseguimos sequer passar de 6 milhões. Nem na Copa do Mundo em 2014, nem na Olimpíadas em 2016 nós conseguimos superar essa marca. E quanto que movimenta essa atividade, senador? Mesmo ilegalmente, ela acaba acontecendo. Quanto que ela movimenta? Olha, É uma atividade, né, informal, ou mesmo que você falou, ilegal, são dados que não são oficiais, né? Tudo é uma estimativa. O que a gente tem, baseado em estudos técnicos, é a projeção e a expectativa do volume de negócios que acontecerá no Brasil uma vez essa matéria regulamentada, né? Uma vez a gente definindo limites, critérios para que aconteçam esses investimentos. Nós temos alguns estudos que apontam que são investimentos da ordem de 40 bilhões de dólares, né? Nós estamos falando mais de 200 bilhões de reais investidos aqui, nos 27 estados da federação. 200 mil empregos diretos, né? Mais 18 bilhões de reais de impostos, novos impostos, né? Estou falando de dólar. Então, assim, são grandes cifras que isso tudo vai se reverter em benefícios à nossa população, né, ao nosso país e principalmente aos municípios e estados onde esses investimentos acontecerão. E como é que seria, senador? Tem esse modelo dos resorts integrados, como seria? É um cassino? Porque tem uma definição de números por estados, como é que seria isso? A proposta em discussão, ela prevê em cada estado da federação uma concessão federal que permita que um resort possa ser instalado. É muito semelhante ao modelo de aeroportos e rodovias, para facilitar as pessoas que estão nos acompanhando. Então há uma grande concorrência pública, né, com toda a transparência, né, com toda a isenção, para que empresas privadas possam explorar e investir nesses estados, né? E cada estado terá a oportunidade de receber um grande investimento desse, exceto os estados mais populosos, que é São Paulo, Rio, Minas Gerais e a Bahia, que pela população, né, proporcional, evidentemente, vão poder ter mais de uma concessão dessa federal. Existe algum critério para quem, por exemplo, for tentar adquirir alguma restrição, alguma coisa para que estabeleça critérios para honrar essa concessão? Claro, né, nós temos uma lei muito rigorosa, né, a lei das licitações. E a modalidade é chamada técnica e preço. O que significa isso? Que o maior projeto, aquele que aporte mais recursos, mais invista aqui no Brasil, que vai gerar mais emprego e renda associada à qualidade, né, desses empreendimentos, é que possa prevalecer, que possa ser o projeto vencedor. É muito simples, é só você pegar os exemplos dos aeroportos e das rodovias, né? Geralmente ali quem oferece um aeroporto com mais qualidade ao consumidor, com mais baixo custo, né, e com mais eficiência, que são os projetos vencedores. Então é um modelo muito semelhante. Essa audiência pública que está prevista, a intenção é ouvir os dois lados, as pessoas que têm receios assim, de vícios em jogos e também toda a questão, o desenvolvimento que isso pode trazer em termos de turismo. O que está previsto aí para essa audiência pública? Essa audiência vai debater no dia 7, estão todos, claro, convidados a participar. Alguns técnicos, né, são especialistas no setor do turismo, dos jogos, de resort, de bingo, enfim, de todos esses segmentos, para que a gente possa aprimorar o texto, né? Ninguém aqui é dono da razão, muito menos o relator. Nós estamos aqui abertos às sugestões, às críticas construtivas para a gente poder construir um texto que possa ser aprovado no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara, e possa ser sancionado e a gente gerar esse novo ambiente de negócio. Lembrando, mais uma vez, cara, que a gente tem vários bons exemplos, sabe, no mundo. Eu vou te dar aqui 2 exemplos interessantes. Singapura, né, que adotou os modelos de resorts integrados ali entre 2008 e 2009, recebia anualmente 9,7 milhões de turistas. 10 anos depois, aumentou o dobro. De 9,7, hoje eles recebem 19 milhões de turistas. Né, um fluxo financeiro de 12 bi de dólares para 29 bilhões de dólares. Praticamente triplicou o volume de negócios que passaram a acontecer em Singapura, fruto desse modelo dos resorts integrados. Porque é o restaurante que vende,
né? Você tem o prestador de serviço, você tem a construção civil, porque tem a necessidade de construir, né, o empreendimento, você tem as pessoas que trabalham em torno desse empreendimento. Então, é uma cadeia gigante, né? Las Vegas, há 50 anos atrás, quando começou, o jogo representava 80% das receitas dos resorts. Hoje, 50 anos depois, representa 20%, porque 80% é turismo. É a pessoa que vai num shopping center para, né, consumir, que vai num restaurante, né, porque vão ter os centros de convenções onde acontecem aqueles eventos empresariais, tem cinema, tem teatro, tem espetáculo musical. Então, virou um grande centro cultural, um grande centro de entretenimento e turismo, Las Vegas. E o jogo ficou lá, pequenininho hoje, com 20%. Então, eu acho que esse projeto, ele será um grande divisor de águas no Brasil. Né? Vai definir o turismo do passado e o turismo do futuro. E vocês vão lembrar disso. O senhor então pretende aí conversar com quem é contra para tentar construir esse acordo e tentar votar ela, acho que dia 15, não é isso, senador? Sim, até porque o texto, ele não trata nenhum segmento com preconceito. Todos os sistemas de jogos, segmentos estão presentes na proposta e também não trata ninguém com privilégio. Né? Nós precisamos encarar esse tema com seriedade que requer. Nós precisamos enfrentar esse tema, porque o Brasil está perdendo bilhões de reais em investimentos e de oportunidade de emprego e renda, e a gente não pode fazer de conta, né, que o jogo não existe, que não está presente na nossa vida, na nossa rotina. Seria até uma ingenuidade da nossa parte, né, achar que isso não vai continuar acontecendo. Então, portanto, a gente tem que fazer da dificuldade à oportunidade. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse e outros programas da TV Senado, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Veja por que as lavouras de alimentos orgânicos do Paraná estão sendo contaminadas com agrotóxicos. Saiba as dificuldades das crianças com altas habilidades e o debate no Espírito Santo sobre políticas públicas para elas. Quando a gente fala para as pessoas, parece que você ganhou na loteria, né? Nossa, seu filho é superdotado. E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? Como fica a aposentadoria deles? A Câmara dos Deputados analisa a proposta do governo para regulamentar esse tipo de trabalho. A saúde mental das mulheres que atuam na segurança pública é tema de encontro na Bahia. O objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Oi, pessoal. É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que afetam a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil,
um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Você sabe o que é deriva de agrotóxicos? Que está matando abelhas, bichos da seda e também contaminando lavouras de produtos orgânicos no Paraná? Eu vou te explicar. A deriva acontece quando, após a aplicação do agrotóxico, partículas do veneno são levadas pelo vento para lugares muitas vezes distantes do local de aplicação. O assunto preocupa agricultores e também parlamentares e foi debatido numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, onde já tramitam vários projetos de lei para regulamentar o uso dos pesticidas e promover a agroecologia. Luiz cultiva diversos produtos orgânicos, segue uma série de determinações para que a produção seja certificada, mas fica vulnerável por conta dos agrotóxicos usados em outras propriedades. Nós temos a certificação, no nosso caso, certificação participativa, e ela depende diretamente de a gente estar protegido dos venenos, né, que vêm de fora. E a gente que está fazendo a produção sem o veneno, nós é que temos que fazer a barreira, nós perdemos uma parte da nossa área para fazer a barreira de proteção vegetal, para impedir que os venenos da lavoura que está sendo usada com produção química atinjam a nossa produção. Mas hoje tem alguns produtos que são moléculas muito leves da nanotecnologia e que viajam no vento por muito longe. Então, tem algumas situações que nem as barreiras não estão sendo mais suficientes, sabe? Além da gente brigar que quem está usando veneno faça barreira, a gente também luta para que esses venenos não sejam aplicados, sejam proibidos. Essa problemática se soma à de outros agricultores que sofrem com a deriva de agrotóxicos. Tema discutido nesta audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, proposta por vários deputados. Os produtores de uva estão perdendo muito, com prejuízo muito grande, mas também os produtores de seda, porque mata o bicho da seda, o agrotóxico que atinge a amora, por exemplo. Mas os produtores de orgânicos, de um modo geral, são prejudicados porque contamina suas lavouras. E aí não pode ser vendido como orgânico. Mas também as abelhas estão sendo exterminadas. E isso precisa de ser regulado. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, responsável pela fiscalização do uso de agrotóxicos, tem mudado estratégias diante do aumento de consequências nocivas da deriva e capacitado profissionais para atuar na prevenção. A gente percebeu que o principal fator que causa a deriva de agrotóxico é a falta de tecnologia de aplicação no produto. Tá? E na questão da tecnologia de aplicação, a qualidade do equipamento de pulverização é o primeiro ponto que tem que ser observado. Tá? Então a gente hoje treinou os fiscais para fazer uma inspeção. Praticamente é o único órgão do Brasil de defesa agropecuária que faz esse trabalho preventivo de inspecionar equipamentos de pulverização de maneira preventiva, identificar problemas nesses equipamentos, e a nossa diferença é que a gente notifica o produtor para fazer a adequação. Não é simplesmente uma recomendação. A gente identifica o problema e notifica o produtor para que ele faça uma correção. Os impactos dos agrotóxicos para a saúde humana também foram debatidos. A ciência tem nos dado inúmeras demonstrações de que, com o aumento do número do consumo de agrotóxicos, aumentam algumas doenças. Existem tendências que apontam isso. Uma delas já foi citada aqui na mesa, inclusive, que é a incidência de câncer e o uso de agrotóxicos. Então, isso preocupa sobremaneira as ações do SUS.
A busca é pela aprovação de projetos de lei que já tramitam na Assembleia e aguardam a votação em plenário. São iniciativas que regulamentam a deriva de agrotóxicos, proíbem a utilização de algumas substâncias e incentivam a produção de orgânicos. Nós queremos que esses projetos sejam colocados na ordem do dia, sejam aprovados e a gente possa ter, então, segurança para os nossos agricultores que estão sendo afetados diretamente por esses produtos que chegam às suas lavouras e acabam danificando essas lavouras. A Assembleia do Espírito Santo debate políticas públicas para crianças com altas habilidades. Presta atenção que essa é uma questão bem delicada, viu? E parlamentares do Amazonas cobram do governo medidas preventivas para o estado enfrentar mais uma forte estiagem. A previsão é que este ano seja ainda pior do que o ano passado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. 2023 foi marcado pela pior seca da história da Amazônia. A forte estiagem dos rios da região transformou a paisagem no interior. A várzea se transformou em terra árida. Quem precisa dos rios para se locomover ficou isolado. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares se movimentaram para cobrar políticas que possam reduzir o sofrimento da população do interior com a seca dos rios. A previsão é de que seja uma estiagem até muito pior do que a estiagem que nós tivemos no ano de 2023, que já foi considerada a maior estiagem da história do Amazonas. E foi criado um comitê de combate, a essas questões, aos infortúnios causados pela estiagem. Então é importante que o governo do estado haja preventivamente para que, de alguma forma, a gente consiga evitar o sofrimento dessas pessoas lá na frente, quando efetivamente ou não, se essa estiagem vir a acontecer e ser severa tanto quanto foi a estiagem do ano passado. A resposta veio com o anúncio do governo do estado de medidas para reduzir os efeitos da seca. O planejamento inclui o início da dragagem dos rios e a instalação de pier provisório. Além disso, o monitoramento das águas já está sendo feito. Segundo o executivo, o nível da enseada do Rio Madeira está 2 metros a menos do que o mesmo período do ano passado. Os parlamentares estaduais irão acompanhar o desenvolvimento das medidas. O estudante Igor Pinheiro, que está no 9º ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vitória, possui altas habilidades. Ele participou de um quadro num programa de televisão de alcance nacional que dá destaque para crianças e adolescentes superdotados. Igor conta que hoje se sente mais acolhido e compreendido no ambiente escolar, mas nem sempre foi assim. Antigamente, pelo menos, na escola que eu estudava, eu tinha um apoio também, eu tinha uma sala só para pessoas de altas habilidades, que eu ia toda quinta, e acabava que os professores me ajudavam sempre, a gente fazia pesquisas e tal. Só que os professores regulares, das matérias normais, alguns deles não entendiam e ficavam, falando que eu queria me aparecer, falando que aquilo não estava certo, que eu não precisava falar daquelas coisas, e eu tive que fazer atividades muito... banais, assim, pro tipo de conhecimento que eu estava naquela época. Para a mãe do Igor, Verusca Pinheiro, a compreensão sobre o tema realmente tem aumentado, mas a sociedade ainda precisa avançar. Nem sempre o acolhimento de altas habilidades consegue penetrar na sala de aula no dia a dia. Às vezes fica restrito àquele espaço de altas habilidades. Então, o que eu acho que é mais urgente é se fazer a capacitação não só da educação, mas também da saúde, da área da saúde, para que a gente consiga identificar essas pessoas. O primeiro ponto é diagnóstico. E diagnóstico envolve também laudo. E o laudo, ele é pago. Quem é que pode pagar por esse laudo? Então a gente precisa dar acesso para essas pessoas. Igor e Verusca, além de outras famílias e especialistas em educação e saúde, participaram na Assembleia Legislativa do debate sobre a instituição de uma política estadual voltada para o desenvolvimento de pessoas com altas habilidades. Ao longo do encontro, outros pais manifestaram mais dificuldades. Daniela Almeida é mãe de um menino superdotado e fez um depoimento emocionado sobre os obstáculos enfrentados pelo filho. Quando a gente fala para as pessoas, parece que você ganhou na loteria, né? Nossa, seu filho é superdotado.
E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. Meu filho esteve na educação infantil do CEMEI Zenaide e ele foi simplesmente ignorado lá. Eu levei o laudo dele e ele simplesmente não teve nenhum apoio. Já o menino Miguel, de 11 anos, que além de superdotado está no espectro autista, falou sobre as situações que já passou na escola. Ano passado eu sofri muito bullying, levei tapas nas costas, relojadas no braço, xingamentos. Esse ano já me mandaram calar a boca muitas vezes, só porque eu sou curioso, não porque eu sou estranho, mas porque eu quero prestar atenção na aula, eu tenho conhecimento sobre a matéria, então eu tenho vontade de falar. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então parece que todo ano eu morro para tentar ano passado não morrer de novo. Hoje, com tantas evidências científicas, gente, afirmando, comprovando que a superdotação é uma condição genética e que ela traz impactos de modificação da fisiologia cerebral, e esses impactos, eles exercem uma diferenciação, reações na saúde física e mental, coisas além do risco. A depressão existencial, que é uma depressão diferenciada, né? Não é a depressão clássica, é um estado depressivo que leva superdotados a se perguntarem diariamente quem eu sou. A convidada também destacou a dificuldade de diagnóstico. Principalmente TEA, autismo, TDAH, TOD e transtornos específicos de aprendizagem. Essa sobreposição entre características de funcionamento e sintomas de transtorno tem confundido especialistas, tem confundido demais avaliadores, tem confundido os professores para identificar na escola quem é o superdotado, quem é o aluno que de fato está apresentando comportamento de transtorno. A sessão especial foi promovida pelo deputado Thiago Hoffmann. Ele é autor de um projeto de lei que cria política de incentivo ao desenvolvimento de pessoas com altas habilidades ou superdotação no Espírito Santo. As contribuições dos participantes devem ser acrescentadas à iniciativa que tramita na casa. Esse projeto, nós vamos enriquecer muito ele a partir dessa sessão especial e tenho certeza que o Espírito Santo vai avançar muito nessa questão na educação estadual. Um dos assuntos mais importantes para o Brasil, que vem sendo debatido há anos e que precisa ser resolvido aqui no Congresso Nacional, é a reforma tributária. Finalmente aprovada em 2023, ela agora tem que ser regulamentada. Entenda o que diz o projeto apresentado pelo governo. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão condensados em 2. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As duas alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, estados e municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Cesta básica. Os itens que hoje estão na cesta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na Cesta Básica Nacional de Alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback.
Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao CAD único. Imposto seletivo. Devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação terá alíquota reduzida em 60%. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? As plataformas deveriam ser responsáveis por eles? E como é que fica a aposentadoria desse pessoal? A Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei apresentado pelo governo que cria regras para o trabalho de motorista de aplicativo. A proposta é polêmica. A situação dos motoristas de aplicativo foi discutida na Comissão de Viação e Transportes. Os deputados avaliaram o projeto de lei do governo que cria regras para esse trabalho. O vereador de São Paulo, Marlon Luz, que trabalhou como motorista de aplicativo, criticou alguns pontos da proposta, como o valor mínimo a ser pago por hora de trabalho. Ele também teme que a contribuição previdenciária a ser cobrada das empresas reduza os ganhos dos motoristas. Hoje o motorista de aplicativo já ganha um valor que já é defasado. E quando coloca no projeto um valor de R$ 32,10, que já é o piso do piso da pior cidade do Brasil que paga esse valor, em nada ele está melhorando a remuneração do motorista de aplicativo. E aí, é nessa ânsia que o motorista de aplicativo considera uma melhor remuneração, a remuneração via quilômetro por quilômetro rodado em corrida. Isso porque o carro se mede por quilômetro rodado, o óleo por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado. O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, defendeu os avanços da proposta, como o direito à aposentadoria. O representante do governo também ressaltou que a autonomia dos motoristas ficará preservada. Eles vão escolher a empresa que vão trabalhar, a hora que vai trabalhar, para quem vai trabalhar, quando trabalhar, ele vai organizar seu horário. No entanto, ele vai ter alguns direitos. Quais direitos? Ele vai ter direito à transparência, então ele vai receber um relatório sabendo exatamente quanto ficou com a empresa, quanto foi pago a ele, quanto cobrou do passageiro. Ele vai ter uma série de direitos previdenciários, né? A trabalhadora vai ter direito à licença maternidade, vai ter direito previdenciário. Então a gente incluiu o conceito da autonomia, mas um conceito que leve um mínimo de proteção. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, também criticou o projeto de lei do governo. A gente precisa evoluir na relação de trabalho. O governo traz uma relação do século XX, final do século XIX, onde o Estado era o protetor, o Estado precisava estar nas relações de trabalho. Eu sou contra isso, eu acho que o Estado tem que decidir até o ponto que a pessoa quer que ele decida. Se é uma relação, eu tenho o meu carro, a pessoa quer contratar a viagem, tem uma empresa que faz a intermediação e eu quero manter isso, bom, por que o Estado tem que se meter? Eu não vejo por quê. E é por isso a reação dos motoristas. O representante das empresas de aplicativo disse que é a favor da criação de regras para o trabalho dos motoristas. Segundo André Porto, a proposta pode ser melhorada, mas tem avanços importantes. É fato que a partir de uma regulamentação e a partir do modelo que está proposto, há um aumento de custos.
Como que as empresas individualmente vão lidar com esses custos é uma decisão individual de cada empresa, é uma decisão empresarial. Se há espaço para absorver esse custo dentro da estrutura que já existe, ou se esse valor ele vai ser repassado na corrida, isso é uma decisão individual de cada empresa. O projeto de lei que cria regras para os motoristas de aplicativo deve ser analisado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, antes da análise pela Comissão de Viação e Transportes. Ainda não há previsão para votar a proposta e o assunto é polêmico. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Renan Calil, disse que as plataformas devem ser consideradas como responsáveis pelos trabalhadores. Para ele, não existe autonomia de fato na relação das empresas com os motoristas de aplicativo. Para que fosse possível a gente identificar um exercício de trabalho autônomo, que a gente pudesse chamar dessa forma, os motoristas deveriam ter a possibilidade de definir o preço da corrida, deles não serem punidos em caso de rejeição de oferta de viagem, deles não serem excluídos da plataforma porque eles recebem avaliações abaixo das que são colocadas de uma forma unilateral pelas empresas, os motoristas não terem a oferta de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes, porém não existe nada no projeto de lei que trata desses aspectos. A saúde mental das mulheres que trabalham na segurança pública da Bahia foi tema do encontro Empodere-se. Veja na reportagem da TV Alba. Para cuidar da segurança e proteger as mulheres nas ruas, as policiais militares estão expostas a situações de violência, estresse e perigo. Por isto, elas também precisam de atenção e cuidado com a saúde física, mental e emocional. A falta de saúde física e mental, ela vai afetar a vida do servidor como um todo, né? A sua vida profissional, a vida familiar, vai afetar outros servidores que estão ali convivendo com aquela pessoa. Então é importante que principalmente quem esteja à frente de uma tropa, à frente de uma seção, cuidando de outras pessoas, mostre para elas o caminho que ela deve tomar para se proteger, principalmente na segurança pública, onde a gente trabalha muito com as mazelas. Então é importante que nós estejamos fortalecidos, tanto mentalmente como fisicamente, para servir bem as pessoas. Promovido pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o encontro tem como objetivo cuidar da saúde mental, de aspectos jurídicos da prevenção e do enfrentamento ao assédio moral e sexual, envolvendo policiais femininas. A autora do programa Empodere-se, professora sargento Nelma Barreto, destacou a importância de cuidar de quem cuida. O objetivo desse evento é reunir todas as forças dentro da segurança pública, as polícia militar, polícia civil, bombeiro, DPT e polícia penal. Essa é a primeira vez que nós estamos debatendo temáticas dessa natureza e com toda essa força unida aqui. Então, o objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Não podemos agir lá fora com excelência se nós não somos tratados com excelência e não exigimos esse trato. Então, é sobre isso. Muito importante esse tema, hein? É fundamental cuidar da saúde mental de quem cuida da segurança da sociedade, não é mesmo? E olha, agora é a hora mais divertida desse programa, que é falar com os visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3.000 por semana? E a visita é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet. Pelo site da TV ou pelo YouTube. Até semana que vem. Tchau! Oh, the Congress, of course, it's like this kind of the center of everything that happens in Brazil, and I want to learn how it's different from the United States. Similar, I think because they want to create equal opportunity for people to voice their opinion. Different? I'm not sure yet. I haven't visited enough to know, so I'm curious. Democracy is good, yeah. So we can all have an opinion about things and how we can change to make the world better. É muito histórico, né? A gente vê várias artes históricas, a estrutura, tipo como foi pensado,
história dos candangos, porque pelo menos eu vim do Pará, moro em Belo Horizonte, eu nunca, na verdade, tinha escutado a história dos candangos. É muito interessante, né? O povo de toda a região do Brasil vindo para construir Brasília. Então, tipo assim, é uma viagem no tempo mesmo. O que me marcou mais? Essa entrada, né? Muito, assim, interessante. E o corredor onde tem a história do Brasil, né? Começando desde, né, colônia até o fim, conta a história da ditadura até os dias de hoje. E aquele quadro, 8 de janeiro também, fiquei muito impressionada, né? Muito interessante como foi feito. Como eu estudo direito e a capital do Brasil, a gente sempre tem vontade de conhecer, porque na verdade a gente estudou tudo um pouquinho. Agora vendo é totalmente diferente, né? Assim, eu fiquei até um pouco emocionada por estar aqui em Brasília. E aí ele falando coisas que eu já estudei, algumas coisas eu já conhecia. Muito, muito interessante. Achei bem interessante. Eu acho que é uma visita que todo brasileiro devia fazer pelo menos uma vez, porque aqui é a alma, é onde acontecem as leis, é onde se cria tudo, onde as leis são aprovadas. Tudo bem, depois vai para o palácio, pode ser vetado ou não, mas a origem está aqui. E a gente, como cidadão, como eleitor, como contribuinte, a gente tem que saber como isso é feito, de onde vêm as coisas, por que nossa sociedade é assim. E boa parte nasce aqui na casa. Também tem uma curiosidade pela questão arquitetônica, histórica e de patrimônio, né? Mas eu acredito que, como nós somos eleitores e participantes da democracia, e essa instituição tem a nossa representação, então é válido a gente fazer a nossa parte, o nosso papel, e estar próximo dos nossos políticos. G20, né, os 20 maiores países, as 20 maiores economias mundiais, apenas 3 países ainda não regularizaram os jogos de azar. Senador, e em relação ao jogo do bicho? Há previsão dentro desse mesmo projeto da legalização do jogo do bingo e também do jogo do bicho. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os espaços esportivos comunitários, nós temos hoje 240 propostas, habilitadas, selecionadas, cadastradas e aprovadas. Construção de áreas esportivas de 3 mil metros quadrados, totalizando 1,5 milhão de investimento em cada área. É formada por campo society, grama sintética, quadra esportiva, pista de caminhada e playground. Como ministro do Esporte, como o senhor está avaliando as denúncias de suspeitas gravíssimas de manipulação de jogos de futebol, o esporte mais importante do país ou do mundo? Nós teremos total ingerência no que diz respeito a qualquer tipo de conformidade ou qualquer tipo de anuência, qualquer tipo de prática deletiva. Nós não teremos qualquer tipo de aceitação. É por isso que a gente acredita que o melhor encaminhamento disso é termos um espaço totalmente técnico, um espaço totalmente vigilante e, acima de tudo, um espaço que haja transparência. Com a iminente realização dos Jogos de Paris, que estratégias o Ministério tem implementado para garantir que os atletas brasileiros estejam bem preparados e apoiados? Nós temos um aumento acentuado dos atletas individuais, das competições individuais, que tem atletas brasileiros que vêm se destacando em todo o mundo, inclusive ganhando seletivas, ganhando mundiais, em várias outras áreas, como a questão do judô, a questão da canoagem. Tem vários atletas nossos de foco individual, não foco coletivo, que vêm se destacando. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir bater o recorde do Brasil de Tóquio, e vamos torcer para que isso aconteça. Nós temos hoje o maior programa de incentivo ao esporte do mundo, e a gente estendeu esse ano atletas gestantes, puérperas, surdos e guias de atletas paralímpicos. E agora, em 2024, a gente já bateu novamente o recorde, com mais de 9 mil atletas sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2024, comemoramos os 40 anos de um ciclo de protestos que foi fundamental para pôr fim ao regime autoritário iniciado em 1964, as diretas já. E, por incrível que pareça, este ciclo se encerrou com uma derrota legislativa para a oposição, com a rejeição da proposta de emenda constitucional conhecida como Dante de Oliveira. Mesmo assim, o movimento Diretas Já sacudiu o país e ajudou a redefinir o nosso sistema político partidário. É sobre os 40 anos do movimento Diretas Já que eu converso agora com o professor e historiador Antônio Barbosa. Obrigado, professor, por participar aqui novamente conosco do Cidadania. E já vou começar lhe perguntando, o senhor é historiador, mas o senhor viveu aquele momento. Eu vou primeiro na sua experiência pessoal. Qual a lembrança que o senhor tem ali daquele 83, 84, daquele movimento Diretas Já? Eu vou começar te dizendo que uma das vantagens da velhice é que a gente já experimentou muita coisa. Então, muito da história contemporânea do Brasil eu aprendi não necessariamente por meio de leituras, mas por vivenciar essa experiência. Para falar dessa importância das diretas já, eu, como todo historiador, jamais vou analisar o texto fora do contexto. Então eu vou ter que retroceder um pouco no tempo. E vou tomar como referência primeira o ano de 1973, quando o então presidente do único partido de oposição permitido pela ditadura, o deputado Ulisses Guimarães, assumiu uma atitude ousada, corajosa, e se lançou anticandidato à presidência da República. Não havia chance alguma de vitória. E ele teve como companheiro uma referência na história do Brasil, que é o pernambucano Barbosa Lima Sobrinho. Não podia haver comício, mas havia a possibilidade de falar para as pessoas em recintos fechados. E o doutor Ulisses fez isso no Brasil de norte a sul. Isso foi fundamental para que a campanha oposicionista se disseminasse. O resultado veio já no ano seguinte. Em 1974, exatamente na metade do regime ditatorial, tivemos eleições legislativas. E ao contrário do que qualquer um poderia supor, a oposição venceu. Na Câmara, não numericamente, mas ela ampliou consideravelmente a sua participação. Mas a grande vitória aconteceu no Senado. O telespectador deve saber que, ao contrário da Câmara, em que os deputados federais são eleitos pelo voto proporcional, o que significa dizer que, na prática, algum candidato mais votado não seja eleito e um menos votado o seja. Mas no Senado, não. No Senado, o voto é majoritário, o que significa dizer que vence aquele candidato que teve mais votos. E aconteceu algo improvável. Ninguém acreditava, ninguém imaginava que aquilo seria possível. Das 22 cadeiras que estavam em jogo no Senado, a oposição venceu em 16. Isso é um fato extraordinário, porque a partir daquele momento, duas coisas novas vão ocorrer. Primeiro, o Senado recupera o seu protagonismo político. Um protagonismo que, desde a redemocratização de 1946, ficou em mãos da Câmara dos Deputados. O Senado volta a ser o palco dos grandes debates, dos grandes pronunciamentos e vai chamando para si a responsabilidade de liderar um amplo movimento que culminaria com as eleições diretas. Mais coisas aconteceram antes. Em 1979, depois de uma interessantíssima manifestação popular,
a campanha da anistia ampla, geral e restrita, o regime militar se viu obrigado, pelas contingências daquele momento, a assinar a lei da anistia. Pode não ter sido aquela que muitas pessoas imaginavam, mas ela foi fundamental para, de alguma forma, começar a apaziguar o país. É a partir da anistia que muitas das lideranças políticas proscritas pelo regime inaugurado em 1964 puderam voltar para o Brasil. Eu citaria, por exemplo, Leonel Brizola, eu citaria, por exemplo, Miguel Arraes e muitos outros, sem falar de artistas, de intelectuais, etc. e tal. A partir daí, o movimento em torno do fim do regime ou em prol do fim do regime foi ganhando corpo, foi ganhando densidade. Isso se manifestou em 1982, quando tivemos, depois de muitos anos, eleições diretas para os governos estaduais. Ali foi o grande experimento que vai dar alento, vai dar esperança a todos aqueles que queriam votar para presidente da República. Nas eleições de 82, a oposição venceu nos mais importantes colégios eleitorais do país. É Leonel Brizola no Rio, é Franco Montoro em São Paulo, é Pedro Simon no Rio Grande do Sul e é Tancredo Neves em Minas Gerais. Esse dado me parece fundamental, porque Tancredo tem uma trajetória belíssima na política brasileira, sempre foi um grande liberal, nunca abriu mão dos seus princípios liberais e democráticos e que passa a transferir para o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte um grande foco da atuação política. Bem, chegamos em 83. Um jovem deputado de Mato Grosso, de quem ninguém ouvira falar no Brasil inteiro, chamado Dante de Oliveira, no seu primeiro mandato como deputado federal, apresentou uma proposta de emenda constitucional em relação à qual ninguém dava valor, ninguém acreditava, inclusive na oposição, que aquilo pudesse ter sucesso. Mas o Dante apresentou. E que coragem ele teve, hein? Coragem, ele foi ousado. E aí surge um fato interessante. Mesmo aquelas lideranças oposicionistas que não acreditavam, no fundo, na possibilidade de vitória dessa PEC, começam a perceber que era importante dar uma satisfação à sociedade brasileira. E aí está, Hermes, aquilo que eu acho que é o legado mais importante da campanha das diretas. Aliás, dois. O primeiro é que ela mostrou ser possível a superação dos egos políticos, das vaidades pessoais e, apesar das diferenças entre as grandes lideranças oposicionistas, elas podiam se unir em torno de uma causa comum. E a causa seria as eleições diretas. Mas, para mim, o legado maior ainda, e eu fico muito feliz em poder dizer isso, é que ela vai ser o coroamento do povo como protagonista da sua história. É como se, embora estivéssemos ainda vivendo num regime autoritário, o povo tivesse perdido o medo e fosse para as ruas e começasse a gritar por liberdade e começasse, sobretudo, a usar um slogan que ficou conhecido: eu quero votar para presidente. Essa frase estava estampada nos materiais de propaganda e ela sintetizava diretas já. E nesse caso, eu não posso esquecer de um colega seu, um jornalista, embora atuando no rádio, e que era talvez, naquele momento, um dos 3 locutores esportivos mais famosos, mais apreciados no Brasil. Eu estou falando de Osmar Santos. O Osmar Santos foi o grande mestre de cerimônia dos gigantescos comícios que vão acontecer no Brasil. E eu me lembro perfeitamente bem, no comício da Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 84, quando alguns setores da imprensa televisiva tentavam enganar o povo dizendo que aquela multidão estava ali para comemorar o aniversário da maior metrópole brasileira.
o Osmar Santos gritava diretas e a multidão respondia já. É um negócio que, de certa maneira, me emociona até hoje, porque eu vivi tudo isso. Depois tivemos o grande comício da Candelária, no Rio de Janeiro. Comícios que levavam mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Às É bem ruas. verdade que não existia Datafolha naquela época, com os seus mecanismos de medição. Mas foi uma coisa espantosa. Professor, eu acho que é pela primeira vez, o senhor falou uma coisa que é muito importante, foi a primeira vez que o povo realmente tomou protagonismo político no país. Exatamente, Antes, exatamente. Nunca tinha acontecido isso no Brasil antes. É um processo que se iniciou nas eleições de 74, quando ele não vai para as ruas, mas vota, se amplia com a campanha da anistia e atinge a sua dimensão máxima com a campanha das diretas já. Esse é o grande dado. E a partir daí, o povo não se afasta mais. Nós vamos ver que no governo Sarney, quando há uma crise econômica de proporções gigantescas, o povo vai para as ruas, algumas vezes de uma forma razoavelmente violenta. E no governo seguinte, que foi o primeiro eleito pelo voto direto de Fernando Collor, o povo foi para as ruas. Eu me lembro aqui, por exemplo, dos famosos caras pintadas, os jovens que vão para as ruas para pedir o impeachment. Professor, na sua visão, o regime autoritário ele foi abreviado por causa das diretas? Eu acho que o fim dele já estava escrito nas estrelas. Inclusive, os detentores do poder, que eram militares em primeiro plano, já haviam escolhido um civil para fazer a transição. E esse civil, conterrâneo seu, chamava-se Petrônio Portela, um grande político. Foi senador. Senador da República. E ele foi o grande interlocutor do sistema de poder com os setores da oposição. Aliás, nesse caso, Hermes, a presença dos senadores é fundamental. Na Câmara, há muita retórica, há muito discurso inflamado, que era bom, que era necessário. Mas aqui no Senado vai haver aquilo que nós chamamos de negociação política. E não existe política sem negociação. E a gente tem que parar de demonizar essa expressão negociação política. Exata, que ela é diferente de negociar. Exatamente, professor. A negociação é a troca de ideias, é a possibilidade de buscar um caminho que não anule as diferenças, isso, um consenso. Mas que torne possível a chegada a um determinado ponto. E o Senado, nesse caso, teve um papel fundamental. Professor, a gente está falando do legado, o senhor já destacou aqui. Houve falha também? Houve alguma coisa que, na sua percepção, poderia ter sido melhor, que resultou das diretas? Olha, sempre há a possibilidade de ter algo melhor. Mas isso, na maioria das vezes, se choca com a vida real, a vida concreta. Então, a política é, por assim dizer, a arte do possível. Há quem até hoje reclame do modo pelo qual a transição se concretizou. Mas eu acho que ela foi feita nas condições possíveis naquele momento. E isso graças aos políticos. Não foi a luta armada, não foi a violência que abreviou o fim do regime militar, mas exatamente a busca de um consenso entre os políticos. E, nesse caso, seria muito bom lembrar que, além das principais lideranças oposicionistas, algumas outras que haviam sustentado politicamente o regime militar se aproximam. E, graças a isso, é possível formar a chamada Aliança Liberal, que permitiu a montagem de uma chapa com Tancredo Neves candidato à presidência, e José Sarney, egresso da Arena, egresso do PDS, enfim, um dos sustentáculos políticos do regime militar, na condição de candidato a vice-presidente. A gente, até uma coisa que eu gosto de falar, o José Sarney, que foi presidente da República, presidente do Senado, o papel dele foi muito importante nesse processo de transição democrática enquanto presidente, não é? A gente não pode esquecer de ressaltar isso. Eu ressaltaria também
o papel desempenhado por um outro prócer que vem das fileiras do regime, chamado Marco Maciel, um político absolutamente íntegro e que demonstrou isso. Fernando Henrique Cardoso nunca se esquece de lembrar, como vice-presidente em 2 mandatos de Fernando Henrique. No caso específico do presidente Sarney, o que eu louvo, e eu acho isso absolutamente necessário dizer, é o respeito que ele teve pela democracia. Quer dizer, no momento de transição, que por definição histórica é um momento tenso, em que as tensões se tornam muito pronunciadas, ele manteve firme o leme, apesar de um quadro econômico caótico, com uma inflação ascendente e indomável e com uma dívida externa chegando a um ponto de ser rigorosamente impagável. Sarney manteve esse regime democrático, o que tornou possível, em 1989, a volta das eleições diretas com uma quantidade recorde de candidatos. Dezenas. Em que todas as correntes de opinião do país praticamente lá estavam representadas e que acabou colocando no segundo turno, o que era uma novidade, acabou colocando no segundo turno 2 candidatos não tradicionais, digamos assim. Em disputa presidencial eram absolutamente novatos. Fernando Collor, por um partido criado por conveniência, e Luiz Inácio Lula da Silva pelo recém-criado Partido dos Trabalhadores. E aí começa uma nova história do Brasil. É a história que a gente continua contando até hoje. E por falar no contando até hoje, eu não posso deixar de perguntar. A gente vai completar no ano que vem 40 anos dessa nova fase democrática pós-regime autoritário. E ano passado, no dia 8 de janeiro, a gente teve ali o vislumbre de uma tentativa de ruptura com os movimentos, com os atos antidemocráticos. Na sua visão, a gente está falando dos 40 anos das diretas já, que trazem esse legado de democracia. A nossa democracia está em risco? Eu acho que não. Quer dizer, há, claro, de forma latente, setores da sociedade em número muito maior do que o desejável, que não suportam a democracia, apesar da retórica das liberdades, etc. e tal. Mas esse é um fenômeno mundial. Se você observar bem, na Europa, os movimentos iliberais, como se diz hoje, e que eu prefiro chamar de antidemocráticos, autoritários, cresceu muito, né? As últimas eleições em Portugal mostrou isso, com a votação que o Chega, que é um partido de extrema-direita, obteve. Aqui na América Latina, isso está patente. Nós tivemos a eleição de Jair Bolsonaro, tivemos recentemente a eleição do presidente da Argentina, Javier Milei. O Milei. E agora, ontem, tivemos uma eleição na América Central em que a direita chega ao poder. Isso sem falar de Donald Trump nos Estados Unidos e todo o estrago que ele promoveu e ainda promove em relação à democracia. Eu chamei atenção para isso, Hermes, porque é um fenômeno que extrapola em muito o Brasil. Você falou do 8 de janeiro do ano passado. Eu não tenho dúvida alguma que ali houve o coroamento de 4 anos de pregação golpista por parte de quem estava à frente do governo federal, do Palácio do Planalto. Foi uma tentativa séria, extremamente violenta, que vandalizou os grandes símbolos da República, que são as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas o Brasil respondeu a tempo. Houve uma resposta. Eu começo por dizer de uma que me chamou muita atenção. Da Polícia do Senado, que não arredou o pé e que teve coragem de enfrentar aqueles vândalos. Mas, sobretudo, eu chamaria atenção para o papel que o Supremo Tribunal Federal exerceu naquele momento como guardião da Constituição, o que vale dizer, o defensor do regime democrático e de direito. O Congresso Nacional teve também uma participação muito digna de repúdio a esse tipo de manifestação. Em síntese, eu acho
que as instituições democráticas que vão ser consagradas pela Constituição de 1988, que a despeito da sua extrema prolixidade, a despeito de alguns pontos altamente questionáveis que ela apresenta, tem algo que supera tudo isso, que é a defesa intransigente da cidadania, e é bom falar isso neste programa que nós estamos fazendo, e que se traduz, sobretudo, pelo artigo 5º da Constituição, que é um artigo que não pode ser modificado nem por proposta de emenda constitucional. É uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Então, eu acho que aos trancos e barrancos, nós estamos consolidando a democracia entre nós. É um exercício difícil? Claro que é. Basta lembrar que de 89 para cá, nós tivemos 2 processos de impeachments presidenciais que culminaram com o afastamento de 2 presidentes da República eleitos pelo voto direto. E o país amanheceu do mesmo jeito, numa normalidade absoluta, ou como diz o Eclesiastes, o sol veio substituir a lua, nada de tensão pronunciada, nada de crise muito aguda. Crise nós começamos a ter a partir das eleições de Jair Bolsonaro, porque ele vai representar uma tentativa de anular as conquistas democráticas, fazendo uso de uma retórica que é comum à direita e à extrema-direita no mundo inteiro hoje, a partir de Donald Trump nos Estados Unidos, vai tentar solapar a democracia por dentro dela. Isso é que é mais perigoso. Não se fala mais de golpe de Estado no sentido clássico, de canhões nas ruas, de soldados marchando. Não, não, não. A democracia é solapada por dentro. Como um cavalo de Troia. Exatamente, seja pelo discurso que vai sendo insistentemente veiculado para a sociedade, seja por meio de atitudes tomadas. Eu digo, por exemplo, a nova legislação sobre armas, que praticamente empurra a sociedade brasileira para se armar. Ora, quem faz isso está querendo o quê? Não é? Então, são coisas muito sérias, mas o Brasil sobreviveu a isso. Mas o perigo é latente. Era isso que eu ia perguntar. Até porque, na última eleição, a derrota do então presidente foi por uma margem muito reduzida, muito pequena. Significa dizer que o país está dividido. Existem aqueles que estão definitivamente comprometidos com a democracia e aqueles que têm uma visão completamente inadequada, eu posso usar essa palavra, do que seja democracia, do que seja Estado democrático, ou como eles gostam muito de repetir, do que seja liberdade ou liberdade de expressão. Até porque, pode falar, professor. Esse perigo está aí, ele é latente, conforme eu disse, mas eu acredito na força das instituições. Professor, na sua visão, é possível um regime que não é democracia para garantir justiça social? De verdade, a gente tem algum outro caminho? Não, não existe nenhum outro caminho, porque justiça social sem prática democrática, sem prática de liberdade, é uma falácia. Você imagina, o Estado nazista de Adolf Hitler melhorou consideravelmente as condições de vida da população alemã. Em termos econômicos, o país se transformou numa das 3 maiores potências do mundo. Eu pergunto... Mas a que preço? Vale a pena pagar esse preço? Amordaçando toda a sociedade, perseguindo, prendendo, torturando? Não, não vale. Então eu acho que nós temos que perseverar na busca de uma justiça social, até porque a iniquidade da desigualdade do Brasil é absurda, dentro da democracia, dentro dos canais clássicos de um regime participativo. E aí, Hermes, eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. A democracia representativa vai acabar? Nunca. Eu acho que não. Eu acho que ela é fundamental. Nós, sociedade, elegendo os nossos representantes.
Mas, ao mesmo tempo, a democracia tem que conhecer uma outra vertente, que nós chamamos de participativa, ou seja, a sociedade procurando meios, instrumentos, e eles já existem, a própria Constituição de 88 consagrou isso, para poder participar. Aqui mesmo no Senado, existe mecanismo de participação popular na proposta de legislação, na proposta legislativa. E isso tem acontecido. O número de cidadãos brasileiros que procuram encontrar assinaturas em quantidade exigida para apresentar determinadas propostas tenha crescido. Isso me parece muito bom. Professor, vou agradecer. Infelizmente, a vontade é passar-se 3 horas conversando com o senhor e aprendendo. Muito obrigado pela entrevista, professor Antônio Barbosa. Eu é que agradeço a oportunidade, só peço desculpa, porque às vezes eu me entusiasmo, né? Às vezes eu me lembro de 49 anos de sala de aula e falo mais do que precisava. É bom que eu aprendo muito mais e nunca fala demais. Pelo contrário. Obrigado mais uma vez. Ok. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Flávio Nauf, o que as empresas podem fazer para minimizar os danos, até psicológicos, do nível de endividamento dos seus empregados? As empresas, uma vez mapeada a situação, precisa buscar junto ao mercado soluções de benefícios que tenham o menor comprometimento de margem de cada colaborador. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Para a gente conseguir fazer os nossos negócios prosperarem, a gente tem que ter musculatura emocional, sabe? A gente tem que ter saúde mental, porque não dá para você ir no banco, a porta travar só com você. Não dá. Eu já fui em banco de ficar, 30 minutos para fazer um TED na frente da atendente, porque ela não acreditava que eu era a pessoa. Ela ficava olhando o meu RG, levantava, sentava na cadeira e conversava com não sei quem. Eu falava, caracas, eu só quero fazer um TED. Ah, mas é porque eu tenho que fazer uma checagem. Que checagem é essa que você está fazendo, entendeu? Tá aqui meu RG, você não tem que fazer uma checagem nenhuma. Se você não tem minimamente um equilíbrio emocional, você vai minando a sua energia todos os dias. Aí você acaba acreditando que pegar dinheiro no banco não é para você, entendeu? Agora é lei. O CPF será adotado como o único número do Registro Geral no Brasil. O objetivo é ter um só número que dê ao cidadão acesso a prontuários no SUS, aos sistemas de assistência e previdência social e também às informações fiscais e tributárias. O Senado votou, agora é lei. Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. E nós vamos direto agora para o Rio Grande do Sul para conversar com o repórter Fábio Carnezella, da TV Câmara de Caxias. O aeroporto da sua cidade, a base aérea de Canoas, começam a receber voos comerciais aí no estado, não é mesmo, Fábio? Boa tarde.
Boa tarde Isadora, para você que está acompanhando a TV Senado, um início de tarde de terça-feira de sol, de tempo firme aqui em todo o Rio Grande do Sul. Exatamente, o aeroporto Salgado Filho, o nosso principal aeroporto do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, está totalmente alagado. Com isso, 6 bases do interior do estado passam a receber demandas. E o aeroporto regional de Caxias do Sul e a base de Canoas começam também a receber aí os voos comerciais. Lembrando, então, que o aeroporto de Caxias do Sul, o Cantergiani, são pelo menos 6 partidas e chegadas por dia, mas este número deve crescer nos próximos dias. A semana iniciou com 11 voos. Inclusive, existe a solicitação para o terminal virar internacional, suprindo demandas do futebol, já que a dupla Grenal pretende, em curto prazo, mandar os jogos das competições sul-americanas nos estádios do Juventude e do Caxias, necessitando assim para o aeroporto investimentos nos setores de embarque e desembarque, além de aparelhos específicos para auxiliar os pilotos, devido às condições climáticas da Serra Gaúcha. Já foram anunciadas emendas parlamentares no valor de R$1.300.000. As operadoras também iniciaram nesta terça-feira a comercialização de bilhetes para pousos e decolagens da base aérea de Canoas. 18 voos diários estão confirmados, com expectativa de uma movimentação de 30.000 pessoas por semana. Também vão receber rotas a aeroportos de Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana, totalizando 134 voos semanais. Isadora, com o tempo firme, as equipes de segurança intensificam as buscas pelos 85 desaparecidos. Nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou que encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecida há 19 dias no distrito de Faria Lemos, cidade vizinha aqui de Caxias do Sul, no interior de Bento Gonçalves. Natália Cobalcini, de 27 anos, morava com os pais, Artêmio e Ivonete, que também morreram soterrados durante a tragédia. A Defesa Civil divulgou hoje pela manhã os últimos dados referentes às enchentes. São já confirmados 161 óbitos, 464 municípios foram atingidos. Também 82 mil gaúchos foram resgatados. 12 mil animais também já foram retirados das ruas e das águas das enchentes. E, infelizmente, ainda temos aqui mais de 72 mil gaúchas e gaúchas que estão em algum tipo de alojamento. Volto com você aí de Brasília, Isadora. Obrigada, Fábio. Importante é que com a abertura do aeroporto, aí pelo menos chegam mais doações, né? Fica um pouco mais fácil para que as coisas comecem a voltar para a normalidade, né? Obrigada, Fábio, pela sua participação. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou crimes da empresa Braskem na exploração de sal-gema no subsolo de Maceió, em Alagoas, foi aprovado na manhã de hoje. O relatório aprovado sugere 14 indiciamentos, entre eles o da empresa Braskem, pelos crimes de lavra ambiciosa de sal-gema, falsificação ideológica dos relatórios encaminhados às agências reguladoras e omissão na adoção em tempo hábil de medidas de prevenção e correção. 8 funcionários da empresa também estão na lista de indiciamentos, por crime de exploração mineral em desacordo com a lei e também por crimes ambientais. Foi sugerido ainda o indiciamento de outras 2 empresas e 3 engenheiros. Os senadores concluíram também que o Estado cometeu omissão em seu dever de monitoramento da atividade mineradora e sugeriu mais investigação para apurar as responsabilidades de agentes públicos e autoridades, entre eles os ex-ministros de Minas e Energia desde 2018. Moreira Franco, Bento Albuquerque e Adolfo Saxida. A gente espera que não só a empresa, mas também os agentes públicos que a gente suspeita que tenham cometido o crime da prevaricação, que não cumpriram a sua responsabilidade ou a responsabilidade na sua inteireza, também seja investigado e se apure se tem ou não responsabilidade com o fato que deu causa à saída de 60 mil pessoas de suas casas. O relator fez ainda um paralelo da situação de Maceió com as tragédias de Brumadinho e Mariana
e apontou recomendações para que essas tragédias não se repitam mais. Entre as medidas legislativas propostas estão 3 projetos de lei e um projeto de lei complementar para garantir ao Estado o poder de regular a atividade de mineração. O relatório aprovado prevê a criação de um modelo de regulação baseado em riscos, com auditoria externa e fiscalização redobrada em caso de empreendimentos de alto impacto socioambiental. Reestruturação e provisionamento das agências, como a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Verticalização e uniformização das regras ambientais para o licenciamento das atividades minerárias pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para evitar a distribuição horizontal de responsabilidades. Os senadores querem que o Ministério Público revise acordos feitos pela Braskem com órgãos federais e estaduais para garantir, entre outras coisas, a realocação de moradores de áreas monitoradas e querem mudar os critérios de indenização por danos morais. A CPI não está aqui querendo destruir uma empresa ou acabar com uma empresa, mas sim que as pessoas que foram prejudicadas elas sejam indenizadas no devido respeito que elas têm. O povo de Maceió é que eles não estão sozinhos, então o Senado Federal é um instrumento de atuação. Todos recordam que em 2019 o Senado foi um protagonista ao identificar aqui, com mais de 10 horas de uma reunião, de uma audiência pública, em que o que estava acontecendo em Maceió não era o problema de um bairro isolado, mas sim de uma região, não era só o bairro Pinheiro, foram 5 outros bairros envolvidos e naquele momento o maior especialista em geologia do Brasil disse aqui ao vivo de que o que estava acontecendo em Maceió era uma catástrofe, que poderia evitar um dano maior às pessoas e que as pessoas, infelizmente, estavam correndo risco de vida. Então, daquele momento para cá, passou a se ter o caso Braskem. Os senadores da CPI da Braskem farão agora a entrega do relatório ao Ministério Público, à Polícia Federal e a todos os órgãos de investigação. O relator, senador Rogério Carvalho, quer entregar também ao ministro de Minas e Energia, para que ele assuma o compromisso de acompanhar e fiscalizar mais de perto as ações de mineração em todo o Brasil. Essas pessoas precisam ser agora investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos órgãos que têm esse papel. É um inquérito, a gente faz um papel de polícia política, né? De polícia de proteção ao interesse público. Agora é preciso que os órgãos de investigação que têm esse poder efetivo e que têm os meios efetivos para fazer isso continue esse trabalho. Em nota, a Braskem informou que colaborou com a CPI e que continua à disposição das autoridades. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que amplia o uso dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. De acordo com a proposta, o dinheiro poderá ser aplicado também em prevenção de incêndios florestais, combate ao desmatamento e combate à desertificação. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, estabelece que recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderão ser aplicados em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, aos incêndios florestais, às queimadas, à desertificação e aos desastres naturais. O fundo foi criado em 2019 para assegurar recursos para projetos, estudos ou empreendimentos que visem a redução das mudanças climáticas. Entre 2011 e 2018, a União repassou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, agente financeiro do fundo, quase R$1 bilhão. É lógico que o tema do momento é o tema do clima. E o que é que nós podemos fazer? E aqui está uma resposta. Nós podemos aprovar um projeto como este. Projeto que trabalha na linha da prevenção, é um projeto inteligente. Temos acompanhado ultimamente agora o sofrimento do povo gaúcho. Lamentavelmente, tudo isso é falta, com certeza, de termos a precaução e a responsabilidade de fazermos a prevenção, que é o mínimo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem que fazer. Considero que o conceito de prevenção precisa ser aplicado de uma maneira muito firme em nosso país, em todas as ações, especialmente quando falamos de desastres naturais.
Boa parte do que está acontecendo hoje e que nos entristece muito pelo povo do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, pode acontecer em outras capitais brasileiras. E olha só que bacana, mais um passo na igualdade de homens e mulheres. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também um projeto que incentiva o pagamento de premiações iguais para homens e mulheres em competições esportivas. O texto que veio da Câmara proíbe a aplicação de dinheiro público em iniciativas esportivas que não garantam valores iguais pagos como premiação, independente do gênero dos competidores. A proposta prevê multa entre 5 e 200 mil reais para o promotor do evento que receber recursos públicos e descumprir a regra de igualdade. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para as mulheres, essa situação ainda é mais dura devido à forte presença de comportamentos de gênero, o que acaba se traduzindo em menores premiações e ganhos de imagem. Potencial, barreiras e alvos do mercado de novos combustíveis no Brasil. Assunto em debate na audiência pública desta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Novas tecnologias, menos impacto na natureza, em linha com a pegada verde que chegou para ficar. O problema é como baratear custos desses novos produtos e promover cadeia industrial e comercial sólida. A ideia é descarbonizar, já que por esse caminho ganha o meio ambiente e ganha a sociedade. Daí porque o poder público precisa investir no setor e dotar o país de uma legislação eficiente para apoiar a transição energética, porque potencial mesmo temos de sobra. O Brasil tem um potencial enorme, o Brasil é o maior produtor de biomassa do mundo e com a biomassa mais barata. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente tem uma experiência espetacular com o programa, com os programas, né, de descarbonização, começando lá desde o pró-álcool. Apenas utilizando essas tecnologias, a gente conseguiria chegar em 2050, tá, com uma produção 18 vezes superior à que temos hoje de biocombustíveis. E aqui eu não estou falando dos combustíveis já no mercado, estou falando de combustíveis realmente inovadores, novos biocombustíveis, tá? Com um potencial de receita de quase 600 bilhões de dólares ao ano, né? E a redução de emissão de CO2 da ordem de 29 gigatoneladas. O metano já é um combustível do presente, né? Ele só precisa de um impulso para ter escala. Mas nem o mar parece estar para peixe, nem o céu é mesmo de brigadeiro. No horizonte, problemas de logística, carga tributária, sazonalidade. Aquela coisa de que oferta e demanda sofrem altos e baixos. E uma pitada de burocracia. Barreiras que podem e devem ser enfrentadas. Licença de corpo de bombeiro, prefeitura da Alvará, a comunidade do lado não quer que aumente. Então, é um processo que às vezes demora muito. Então, a gente pede uma alternativa ou uma expansão do prazo do aumento da mistura, não discordando do aumento, só pedindo um tempinho para a gente poder se preparar melhor. 40% do nosso custo operacional é relacionado a combustível e o SAF, ele ainda pela realidade de produção, ele significa algo como 2,8, 3 vezes o custo do combustível fóssil. Mas nós seguimos confiantes de que, com o apoio governamental, medidas de estímulo, incentivo, tributário, linhas de crédito, vão nos auxiliar nesse processo de transição e permitir que seja realizado o alcance da meta de descarbonização. E, nesse sentido, o projeto vem trazer as condições básicas para que isso aconteça. Como eu vou convencer meu acionista de fazer um projeto ou fazer uma expansão de um projeto com a demanda que tem uma volatilidade de 4 vezes em determinados períodos? Energia verde chegando com novos combustíveis ou em combinação crescente com os combustíveis fósseis, agências públicas aperfeiçoando legislação, fiscalizando
em busca de facilitar as coisas, preservando o interesse público. Precisamos buscar alternativas que sejam mais racionais e mais custo-eficientes. É um mandato que busca a descarbonização por meio da redução de emissões da aviação brasileira pelo uso desses combustíveis mais limpos. É um mercado que está crescendo, está nascendo. Toda a produção hoje ela tem capacidade de ser absorvida tanto pelo mercado doméstico quanto pelo mercado internacional. Como eu disse, o Brasil tem potencial de ser um grande exportador desse produto. A ANP ela atua nesse contexto em dois cenários. No cenário da especificação desses produtos, ou seja, garantir especificações boas suficientemente para que haja esse mix de forma responsável nos combustíveis, né? E do ponto de vista, obviamente, da fiscalização, captura de carbono, como já disse, a ANP está pronta para fazer as análises que lhe forem apresentadas. Qual a relação entre as políticas públicas e o Índice de Desenvolvimento Humano? Esse foi o tema de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. O Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado pelas Nações Unidas, leva em conta expectativa de vida, renda e escolaridade da população, atribuindo uma nota que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. O relatório publicado em 13 de março passado espelha dados coletados em 2022 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento mostra o Brasil com a nota 0,760, acima da média mundial de 0,739. Numa lista de 193 países, ficamos na posição 89, atrás do Chile, 44, Argentina, 48 e Uruguai, 52. Para a ONU, nosso desempenho é prejudicado pela falta de continuidade na execução de políticas públicas. Essa audiência pública nós pedimos porque o Brasil caiu 2 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o nosso conhecido IDH. Foi divulgado agora em março desse ano pela ONU. O país passou a ocupar a posição número 89 da lista de 193 países. Não é brincadeira, não é? Vamos trabalhar e tal, e depois a gente pega países bem menores, bem pequenos, bem simples, com um PIB, com a economia que não dá nem para comparar com a brasileira, mas a qualidade de vida nesses países é melhor do que a qualidade de vida do brasileiro. Em audiência pública da CDR, presidida pelo senador Zequinha Marinho, representantes de setores do governo e especialistas debateram o impacto das políticas públicas sobre os índices de desenvolvimento humano. Para o professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, a desigualdade racial permanente contribui para impedir a melhoria do IDH no Brasil. Outro mecanismo em relação à retroalimentação da desigualdade, que aqui no Brasil a gente pouco discute. Na questão racial e de gênero, muitas vezes a gente dá o peso só para a discriminação. Esse é um outro processo que também afeta a persistência das desigualdades ao longo do tempo e afeta o IDH também. Já o representante do Ministério da Saúde lembrou a retomada dos programas de imunização e programas com foco na saúde infantil a partir de 2023. Do mesmo modo, a convidada do Ministério da Fazenda disse esperar que a queda da inflação e o crescimento econômico no ano passado tenham efeitos positivos no relatório do IDH no ano que vem. Desde que o Ministério da Saúde começou a investir no aprimoramento do monitoramento e avaliação de políticas, a gente vem conversando muito mais sobre a importância da integração delas. Então, o novo desenho das políticas que foram lançadas faz com que a gente entenda que uma outra maneira de entender a implementação é necessária, fazendo com que, inclusive, os ministérios conversem sobre a implementação, julguem os resultados conjuntamente, né? Outro resultado a ser bastante comemorado é a saída de mais de 20 milhões de brasileiros do mapa da fome. Houve uma redução da taxa de desemprego, houve aumento da renda e houve a redução da desigualdade. Houve não só aumento da renda do trabalho, mas também da renda de benefícios sociais. E aí é isso essa discussão que eu vou trazer aqui mais aprofundada nessa apresentação. Então, o que a gente acredita é que esses resultados positivos já observados na economia brasileira, eles vão ter reflexos positivos no IDH divulgado dos próximos anos.
E a Comissão de Educação e Cultura aprovou a criação de um programa nacional de assistência estudantil com a destinação de bolsas para garantir a permanência dos alunos nas instituições de ensino. Outro projeto aprovado regulamenta a publicação e o acesso a informações coletadas na execução de políticas educacionais. As propostas agora serão apreciadas pelo plenário do Senado. O projeto determina ao poder público que divulgue e compartilhe dados educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. A publicização de dados, ressalvados os destaques, é a regra da democracia. O sigilo, a confidencialidade, é que tem que ser justificado. A Comissão de Educação aprovou um substitutivo ao original de autoria da Câmara dos Deputados. Além de transformar a proposta em impositiva ao poder público, o texto estabelece que todos os nomes e informações que permitam a identificação dos estudantes devem ser ocultados. Sempre que a gente se confronta com essa questão de publicizar ou não publicizar, nós temos, de um lado, o preceito democrático e, do outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sempre haverá essa dicotomia e a busca do equilíbrio é uma obrigação. Neste caso, foi o texto alcançado. Isso é fruto de um amplo entendimento que vai gerar a possibilidade de termos também esses dados à disposição da pesquisa. E eu, inclusive, acho que nós vamos chegar num ponto em que, com base nesses dados, o INEP e o MEC possam chegar no município e trabalhar trabalharem juntos para mudar a realidade educacional. Olha, nessa escola, nessa comunidade indígena, aqui na comunidade quilombola, para propor para o prefeito e para o município alterações para que a educação seja sempre ofertada com mais qualidade. O grupo de voluntários Liga do Bem do Senado Federal já está na terceira etapa do envio de doações para o Rio Grande do Sul. Caminhões saíram de Brasília ontem à noite com 54 toneladas de donativos. Roupas, agasalhos, kits básicos de higiene, alimentos, ração para animais e brinquedos para as crianças. Esses são alguns dos itens arrecadados pela Liga do Bem do Senado Federal, que serão entregues às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os 2 caminhões com capacidade de 27 toneladas vão de Brasília para o estado. E as 54 toneladas de doações seguem direto para a capital, Porto Alegre, que foi gravemente afetada pelas enchentes. Essa é a terceira etapa da campanha voluntária do Senado. Vamos acompanhar, fizemos um planejamento inicial de percorrer 2 a 3 dias para chegar lá. Vai depender muito das condições do trânsito, das condições climáticas também. E a importância é enorme, inclusive até é um privilégio poder estar acompanhando a escola, fazendo essa escolta dessas doações. Adalberto é voluntário na Liga do Bem. O funcionário do Senado vai acompanhar a entrega no Rio Grande do Sul. Mas é uma satisfação em poder estar levando ajuda, de todo o pessoal aqui do Senado Federal, da Liga do Bem, e outras pessoas também que obviamente colaboraram aqui juntamente com a Liga do Bem para que a gente pudesse levar então esses donativos até Porto Alegre. A coordenadora da Liga do Bem explica quais as prioridades para as próximas campanhas. A gente pede muito foco agora na doação por Pix para a gente comprar aquilo que está faltando. A solidariedade é que move o mundo, A gente pôde ver agora que a solidariedade ela é amor, a gente se preocupa com o próximo, você passa a sentir a dor do outro. Para otimizar a transferência de recursos para o Rio Grande do Sul, a Comissão Mista de Orçamento fez nesta segunda-feira uma palestra para assessores parlamentares sobre remanejamento de emendas ao Estado pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A apresentação foi feita pela Secretaria de Relações Institucionais do Governo.
Vamos conferir agora a agenda dos trabalhos para esta tarde. Logo mais, às 14h, está prevista audiência pública conjunta de 3 comissões: Assuntos Econômicos, Transparência, Fiscalização e Controle e de Assuntos Sociais, para debater a questão dos cigarros eletrônicos, produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda, assuntos de projeto de lei em exame no Senado. E outra audiência pública está marcada para as 14h, é na Comissão de Meio Ambiente. O debate lá é sobre propostas para viabilizar o cumprimento das metas da recuperação energética de resíduos sólidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E uma terceira audiência pública está prevista para o mesmo horário. É na Comissão de Educação e o assunto é o projeto que inclui educação e administração financeira nos currículos da educação básica. Ainda às 14h, a Subcomissão de Defesa Cibernética, ligada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deve se reunir para apreciar o plano de trabalho relacionado à avaliação da Política Nacional de Cibersegurança. Às 14h30, a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados deve se reunir para examinar requerimentos. Também às 14h30, a Comissão de Esportes tem reunião marcada para examinar projetos. Um deles é o que assegura ao personal trainer livre acesso a unidades de promoção de saúde física, academias e similares nos horários de atendimento aos seus alunos regularmente matriculados. E o plenário tem sessão deliberativa marcada para as 14h. Na pauta desta semana, entre outros assuntos, projetos o que trata da desoneração da folha de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. De acordo com líderes partidários, um requerimento de urgência para o texto deve ser aprovado para agilizar a tramitação do projeto. O Senado pode votar essa semana o projeto que mantém a desoneração para 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes. Depois de um acordo entre governo e Congresso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por 60 dias os efeitos da liminar que acabava com a desoneração. Com isso, fica mantida a alíquota previdenciária de 1 a 4,5% para as empresas beneficiadas e de 8% sobre a contribuição previdenciária na folha de pagamento dos municípios. Pelo acordo com o Congresso, o governo deve manter a desoneração durante este ano de 2024 e começar uma reoneração gradual a partir do ano que vem até 2027. No caso das empresas, o índice será de 5% no ano que vem e vai aumentar gradualmente até voltar a 20% em 2028. Os índices dos municípios ainda estão em discussão e devem entrar no projeto também esta semana. Vai ser necessário regular e o Congresso tem que ser urgente e ágil para fazer a devida regulação. Também está na pauta a uniformização de juros e correção monetária em ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas, nos casos de contratos sem taxa convencionada. A proposta altera o Código Civil e já tramita em regime de urgência. Define o uso do IPCA para a atualização monetária ou de outro índice que seja estipulado no lugar para medir a variação da inflação. Os senadores devem analisar ainda projeto para aumentar a cobertura vacinal no país. O texto também está em regime de urgência. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas determina a ida de equipes de saúde locais às escolas públicas todos os anos para vacinar crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. Crescimento do PIB, mas ainda um cenário de incerteza em relação ao cumprimento da meta fiscal pelo governo. É o que aponta o relatório do mês de maio da IFE, Instituição Fiscal Independente. O relatório da Instituição Fiscal Independente, divulgado neste mês de maio, aponta dificuldades para o governo cumprir a meta fiscal. De acordo com a IFE, o cenário é de volatilidade e incertezas em relação às projeções tanto para a arrecadação como para as despesas. Os eventos que podem impactar a economia ainda estão em aberto, como a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e a PEC dos quinquênios, além dos gastos adicionais de apoio à tragédia climática no Rio Grande do Sul. A projeção de receitas e despesas para o ano
com o superávit primário apontado de 0,8, a IFE ainda acha que é um grande desafio cumprir a meta fiscal fixada na LDO para cumprir o novo arcabouço fiscal. Por outro lado, as projeções da IFE para o crescimento da economia este ano foram ajustadas para cima. As nossas projeções para o crescimento da economia foram ajustadas de 1,5%, que era a nossa projeção de fevereiro, para 2% de crescimento do nosso PIB. Também ajustamos a nossa projeção de superávit primário em função de uma melhoria moderada da arrecadação do regime próprio de previdência e também a própria recuperação da dinâmica econômica, do maior crescimento do PIB. Os indicadores econômicos favoráveis são um reflexo do crescimento da produção industrial, do volume de serviços e das vendas no varejo. Os números do mercado de trabalho também apresentaram uma evolução positiva no último trimestre, com a diminuição da taxa de desemprego. Em relação à taxa de juros deste ano, a IFE estimou uma alta de 0,5%, revisando a projeção anterior de 9,5% para 10%. Você acompanha agora a audiência pública conjunta de 3 comissões: Assuntos Econômicos, Transparência, Fiscalização e Controle, e de Assuntos Sociais, para debater a questão dos cigarros eletrônicos, produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda. Assuntos de projeto de lei em exame no Senado. E nós ficamos por aqui. Número 24 de 2024 da CAI, de autoria dos senadores Eduardo Girão e Magno Malta, e o requerimento 54/2024 da CAI, de autoria dos senadores Soraya Tronic e Eduardo Gomes. Requerimento número 39 de 2024 da CAI, de autoria da senadora Zenaide Maia. Requerimento número 3024 da CAI, de autoria do senador Eduardo Gomes. Requerimento número 3 de 2024 da CTFC, de autoria da senadora Soraya Tronic, e o requerimento 22 de 2024 da CAI, de autoria dos senadores Soraya Tronic e Dr. Irã, senador Dr. Irã. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados que já se encontram assentados: a doutora Alessandra Basso Soares, ex-diretora da Anvisa; o senhor Alexandro Lucian, consumidor, ativista e fundador da instituição Diretório de Informações para a Redução dos Danos do Tabagismo, direta.org. O doutor Disseu Barbano, ex-presidente da Anvisa. O doutor Jorge Alberto Costa e Silva, médico psiquiatra, ex-diretor da Organização Mundial de Saúde, quando das primeiras formulações da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, CQCT, membro da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. O senhor Lauro Agnesini Júnior, conselheiro, representante da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, Abifumo, e diretor de Assuntos Científicos e Regulatórios da British American Tobacco, do Brasil. Doutora Ingrid Dragan Taricano, toxicologista, mestre pela Escola Paulista de Medicina, com estudos em toxicologia e da reprodução pela Surrey University do Reino Unido, e em toxicologia inalatória pela Fraunhofer Gesellschaft, espero ter falado, da Alemanha. Doutor Alcindo Ceci Neto, representante do Conselho Federal de Medicina. Senhor Paulo César R.P. Correia, coordenador da Comissão Científica do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia. Doutora Estela Regina Martins, especialista em dependência química pela Uniad, Unifesp e médica assistente do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, promotor de justiça de Campinas, de São Paulo, e especialista em dependência química pela Uniad Unifesp. Participam por videoconferência a senhora Mônica Andrés, diretora-presidente da ACT Promoção da Saúde. Dr. Roberto Gil, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Senhor André Luiz Oliveira Silva, especialista em regulação da vigilância sanitária, Anvisa. Doutora Hélida
Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da FGV de São Paulo. Senhora Jaqueline Schultz, especialista em tratamento de tabagismo. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br, cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem as suas perguntas ou comentários. Nesse momento, também ressalto que fui designado relator no que concerne a apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos. Fiz análise específica nesse sentido, que não me impediu também de interagir com as comissões de fiscalização e controle, Comissão de Saúde. Pelo número inicial de sessões desta comissão, nesta audiência pública, é possível ver o ritmo de funcionamento de cada uma das comissões pertinentes, e isso chama atenção, porque foram 21 sessões da CAI. Sessão deliberativa ordinária, dia 21/5/2024. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 6.233, de 2023, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de lei número 826, de 2019, do deputado Domingos Sávio. Projeto de lei da Câmara número 194, de 2015, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, e requerimento 361, de 2024, de líderes. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, senador Cajuru, senador Girão, meus amigos e minhas amigas, nas últimas 2 semanas, quase 3, toda vez que eu subo à tribuna todo dia, vou falar e vou continuar falando da triste situação do nosso Rio Grande do Sul. Senador Cajuru, hoje pela manhã eu tive a satisfação de receber no meu gabinete o embaixador do Japão, Yashi Chiji. Durante o encontro, ele expressou total solidariedade ao povo gaúcho, devido à situação da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul e já pegando agora Santa Catarina e Paraná. É digno também de destaque que, recentemente, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se manifestou numa visita que fez ao presidente Lula, total solidariedade ao Rio Grande do Sul. O embaixador informou ainda que seu país, esse é um dado importante,
está planejando oferecer assistência técnica e financeira ao Estado do Rio Grande do Sul. Ele está acompanhando tudo, muito bem informado, já esteve lá no Rio Grande do Sul, já esteve com o governador, esteve com o presidente, esteve com ministros, e ele disse a mim, no caso ali, como presidente da comissão, e que eu informasse a própria comissão, que eles estão trabalhando para assistência técnica, para enfrentar situações como essa, mas também ajuda financeira. Também mencionou e até nos convidou que eles estão encaminhando remessas, toneladas de água, roupas, colchões ao Estado. E esta semana ele vai receber quase uma centena de purificadores de água para mandar para o Rio Grande do Sul. Até nos convidou, se pudesse, se a comissão pudesse, passar lá, no espaço que eles têm, onde estarão chegando os purificadores, e depois, claro, vai ser encaminhada para a base aérea. Durante a conversa, o embaixador também ressaltou a importância de compartilhar experiências e práticas de planejamento para lidar com catástrofes como essa e desastres chamados naturais, bem como a experiência na ação de legislação, que eles têm inúmeras legislações lá, porque eles enfrentaram situações semelhantes a essa. Por fim, por minha solicitação, a embaixada, eu solicitei a ele que eles encaminhassem um representante para participar do ciclo de debates que nós já aprovamos, o Excelência estava lá, sobre experiências internacionais em crises climáticas, organizado pela Comissão Externa do Senado, que está acompanhando esta tragédia. Destacamos também a forte ligação entre o Rio Grande do Sul e o Japão, evidenciada pela significativa comunidade de descendentes de japoneses no nosso estado. Uma referência lá no estado é Ivoti. Porto Alegre ainda abriga um consulado japonês. Outro ponto abordado foi a relevância da Frente Parlamentar Brasil-Japão para as relações entre os dois países. Aqui de público, da tribuna do Senado da República, agradecemos a solidariedade internacional, não só do Japão, mas de dezenas de países. E não tem como não lembrar do próprio Uruguai, da própria Argentina, Estados Unidos, Canadá, Portugal e tantos outros. Vários senadores, e aqui está no meu pronunciamento, Cajuru, não é porque vou sentar no plenário, vários senadores, entre eles, senador Cajuru, professora Dorinha, estão sendo contatados por outros países, e daí se reportam a mim para ajudar nos encaminhamentos das informações, que estão chegando já, né, Cajuru, de diversos países. Portugal, Estados Unidos, foi duas áreas que você, de imediato, fez contato conosco e foi bem encaminhado. Enfim, com o objetivo de dar os encaminhamentos para mandar insumos de inúmeros estados. Hoje de manhã, a senadora Leila, do vôlei, a Leila Barros, me falou de Taiwan. O embaixador de Taiwan queria conversar conosco para ver o que nós podemos... Eles só querem facilitar a entrada de produtos de Taiwan aqui no Brasil, que eu não vejo problema nenhum. Taiwan, da China, de onde for, será bem-vindo. Quero ainda destacar que a Força Aérea Brasileira e a sua assessoria parlamentar, relacionamento institucional da aeronáutica, foi ao meu gabinete hoje pela manhã expressar solidariedade ao povo gaúcho. Eu disse que nós todos temos elogiado, não só a Força Aérea, como a Marinha, né? Como o Exército, como a Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, enfim, os heróis anônimos que são os voluntários também. E eles fizeram um convite para que toda a comissão esteja numa visita amanhã às 14h30, lá na base aérea de Brasília.
seria às 14 horas. 14 horas. A campanha que eles vão mostrar e tudo que estão fazendo é Todos Unidos pelo Sul, ação solidária da Força Aérea Brasileira, que mobiliza, segundo eles, diversas instituições da sociedade civil na ajuda humanitária às vítimas do Rio Grande. Bem como, segundo os que estiveram no gabinete hoje de manhã, eles fazem questão que a gente conheça também as possibilidades maiores ainda de cooperação da FAB para a mitigação e prevenção de consequências de enchentes como essa. Termino, senhor presidente, só dizendo que na próxima quinta-feira, o senador Cajuru, que está aqui, estará junto, dia 23, às 7h30 da manhã, a Comissão Externa do Senado, criada pelo presidente Rodrigo Pacheco, para acompanhar essa tragédia climática, vai para o Rio Grande do Sul. Vão os 8 senadores da comissão. Lá teremos reunião com o governador Eduardo Leite, com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e o prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, e também o representante das entidades de prefeitos e prefeitas do estado do Rio Grande do Sul. Também visitaremos alguns abrigos para ter contato diretamente, sentir, ouvir, e hospitais de campanha. A comissão pretende, já na próxima semana, depois dessa visita, encaminhar, que nós recebemos lá, acho que uns 20, 30 projetos que tratam do tema. O relator, junto naturalmente com os senadores, vão escolher 1, 2 projetos por cada senador e vamos remeter, então, a semana que vem, às mãos do presidente Rodrigo Pacheco. Repito aqui alguns números para terminar. Óbitos, 157. Desaparecidos, 85. Olha, desaparecido há 2 semanas é muito difícil, infelizmente. E, infelizmente, os dados apontam que vamos passar de 200 mortos. Municípios afetados, 464. Municípios em situação de emergência, 320. Pessoas afetadas, 2,3 milhões. Desalojados, já está em torno de 700 mil pessoas. Essa é a realidade da situação do Rio Grande, que nós sabemos que, com o apoio que está recebendo a nível internacional, o apoio da União, o trabalho via o presidente Lula, naturalmente, o trabalho do governador Eduardo Leite, de todos os prefeitos do Rio Grande do Sul e do Congresso Nacional, o Congresso Nacional não faltará, como nunca faltou ao Rio Grande. E, com certeza, todas as propostas que vierem na linha de ajudar o Rio Grande do Sul, como foi o caso da dívida, 23 bilhões de reais de imediato, que deixará de pagar e o dinheiro vai ficando lá e vai sendo aplicado para a recuperação. O Congresso não faltava ao Rio Grande e o Rio Grande agradece a solidariedade nacional e internacional. Era isso, presidente Chico Rodrigues, por essa oportunidade, porque ontem não pudemos falar, mas hoje teríamos que falar desse tema e daquilo que a comissão vem fazendo e tem que fazer muito mais. Como eu sempre digo, situações como essa, todos nós, União, estados e municípios e o próprio Congresso e o próprio Judiciário, a frase que vale é essa: fizemos muito, mas há muito, muito por fazer ainda. É isso, presidente, obrigado. Fica com vocês, não, fica com ele. Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência é uma espécie de prestação de contas que tem feito nos últimos dias com relação a esse desastre ambiental provocado pelo excesso de chuvas no Rio Grande do Sul. E é importante porque Vossa Excelência, como presidente da comissão externa, para acompanhar esses efeitos dessa catástrofe, tenho certeza que está nas melhores mãos.
a condução por parte de Vossa Excelência, porque, primeiro, é do Estado, segundo, conhece, terceiro, tem sensibilidade, quarto, tem credibilidade e quinto, obviamente, representa todos nós, senadores, aqui desta Câmara Alta do país, então, mostrando exatamente que a sua preocupação é permanente, né? E as representações diplomáticas internacionais têm sentido e visto com os próprios olhos, né, o efeito devastador dessa chuva que foi no Rio Grande do Sul e talvez, senador, eu acho que poucos param para pensar o que vai representar esse período de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todas as cidades foram atingidas. E olha, nós de longe, pela imprensa, acompanhamos, na verdade, com as imagens que são dolorosas, né? E ao vermos os jornalistas se emocionarem, as pessoas arrancando do coração ainda forças para recomeçar, mas ações como essa que Vossa Excelência tem feito aqui, ultimamente, ela dá uma força enorme, dá uma crença gigantesca de que a natureza humana ela é capaz de se levantar e se recuperar de grandes desastres. Portanto, parabéns a Vossa Excelência mais uma vez por esse assunto ser tratado como não deveria deixar de ser, obviamente, mas tratando de Vossa Excelência é uma regra tratar com tanta competência e responsabilidade. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, senador. Voz respeitada da amada Roraima e amigo pessoal, senador Chico Rodrigues, sempre pontual na presidência das sessões deste Senado Federal. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, o assunto neste 21 de maio de 2023 ainda tem de ser a tragédia que cobre de sofrimento o Rio Grande do Sul, onde chuvas torrenciais vêm provocando mortes, destruindo cidades, devastando plantações, num rastro de destruição inédita no país. Solidários, os brasileiros de todas as regiões se mobilizam, conscientes de que só muita união vai permitir a recuperação plena do Rio Grande do Sul, cuja tragédia é um sinal de alerta que precisa reverberar todo o país. E aqui peço a atenção da pátria amada. É hora de nos desvencilharmos de qualquer tipo de negacionismo que possa impedir as discussões e as ações planejadas para evitar a repetição de tragédias semelhantes a que vemos hoje no sul do país. O aquecimento global está posto, o desequilíbrio ambiental e a perda da biodiversidade são realidades e, como consequência, só não vê quem não quer. Temos os eventos climáticos extremos, catástrofes impostas pela natureza, sempre aconteceram, argumentam alguns negacionistas. É fato. Só que elas demoravam a se repetir, ao contrário de agora. No quadro atual, os eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, incêndios devastadores e enormes inundações, acontecem com mais frequência e mais intensidade, como os cientistas vêm prevendo há meio século. No ano passado, considerado o mais quente da história do planeta Terra, diversas regiões do mundo
viveram períodos de riscos climáticos recordes, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Só no Brasil, senhoras e senhores, de acordo com a OMM, em 2023, houve o registro de 5 ondas de calor, 3 chuvas intensas, uma onda de frio, uma inundação, uma seca e um ciclone extratropical. Em 2024, estamos nos deparando com a tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul, que infelizmente revela também quanto estamos despreparados para enfrentar as consequências da nova realidade climática. O Brasil tem 5.570 municípios e quase um terço deles, 1.492, são suscetíveis a eventos climáticos extremos, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente. Dar a devida proteção a estas localidades significa salvar vidas humanas, evitar perdas materiais, prejuízos econômicos, danos ao meio ambiente e riscos à saúde. A missão é complexa, mas não impossível. Ela requer uso intensivo de tecnologia, melhoria de nossa infraestrutura, muita informação e o indispensável envolvimento de todos os setores da sociedade brasileira. A missão será exitosa desde que haja muita união e as ações objetivas partam de todos os níveis de governo, sob a coordenação de quem tem maior responsabilidade, qual seja o Executivo Federal. Sobre como executar, podemos buscar exemplos em várias partes do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na China, na Holanda, e usar a nossa criatividade. O Brasil tem centros de estudos, universidades e cientistas com reconhecimento mundial que podem contribuir na elaboração das políticas públicas adequadas para enfrentar o que se convencionou chamar de novo normal climático. As soluções precisam ser abrangentes e múltiplas à altura do desafio. Em breve, vamos nos despedir do fenômeno El Niño, que desde meados do ano passado trouxe para a região sul do Brasil chuvas acima da média histórica. Mas logo ele será substituído pela Laninha, que deve trazer estiagem para o sul e alimentar a intensidade da estação chuvosa na Amazônia, além de provocar chuvas acima da média no Nordeste, com risco de enchentes no litoral daquela região. Portanto, estamos nos preparando? Pergunto. Deixo no ar esta mesma colocação. De minha parte, tenho uma certeza de que o Brasil não pode mais, diante das violentas relações e principalmente das reações da natureza às agressões perpetradas pelos homens, repetir os equívocos e as omissões de administrações passadas, cujo legado de negligência criou condições para a repetição de catástrofes. E encerro, presidente Chico, pois nós dois, e aqui não vejo pela minha qualidade do único olho, não sei se o senador Girão está. Está, querido. Quem mais? Só nós três? Beto, querido líder do PT. Nós não somos mesquinhos ideologicamente. Então eu quero aqui aplaudir a entrevista dada ontem
pelo governador Tucano ao programa Roda Viva em rede nacional, infelizmente com pouca audiência, mas um programa de qualidade acima da média. Ele foi coerente, não foi politiqueiro, pelo contrário, soube valorizar a atuação do presidente Lula, soube sair das perguntas pegadinhas que existem, porque trabalhei na TV Cultura, conheço como é o sistema, como é a maneira de se entrevistar toda segunda-feira, e ele não caiu em nenhuma dessas. Ele soube respeitar o trabalho do ministro Paulo Pimenta, que lá está como embaixador, e ele fez questão absoluta de não politizar a entrevista de um fato humanamente trágico, que nós devemos respeitar as opiniões divergentes, mas também não podemos entrar nesse abismo, né? Nesse báratro do conteúdo vazio das discussões que não levam a rigorosamente nada. Agradecidíssimo o presidente Chico Rodrigues, Deus, saúde, alegrias e vitórias de seus familiares, de seus amigos, nesta semana, neste 2024, a todo o Brasil, às gaúchas e gaúchos em especial, e aos funcionários do Senado Federal, maiores patrimônios dessa casa, e toda a mesa diretora que revejo com o maior prazer. Meu caro colega de partido, senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência, sempre quando se manifesta desta tribuna, mostra coerência e, acima de tudo, o comprometimento com os fatos do cotidiano. E, lógico que acho que esse último comentário que Vossa Excelência fez com relação ao governador do Rio Grande do Sul, na entrevista ontem no programa Roda Viva, demonstra exatamente um governador equilibrado, um governador coerente, um governador que, na verdade, ele entende que um trabalho desse que o governo federal vem fazendo no Rio Grande do Sul, com a presença do ministro Paulo Pimenta, não se trata de absolutamente de intervenção. Afinal de contas, é o governo federal que detém os recursos, é o governo federal que detém a política e, lógico, submetido à vontade dos gaúchos e sobre a presidência do governador Eduardo Leite. Eu tenho certeza que essa relação e essa compreensão do governador do Rio Grande do Sul, ela é de um político coerente, consciente e de estatura elevada, né? Então, nós, às vezes, sabemos que na política esses comentários de intromissão, eles acontecem, mas entendo que esse não seria o momento nem do governo federal, em momento algum, tentar interferir na gestão da crise no Rio Grande do Sul e da recuperação daquele querido Estado da Federação Brasileira. Portanto, Vossa Excelência, é bom que deixe aqui um lampejo, né, de luz clara para aqueles que, na verdade, procuram politizar uma questão de tamanha gravidade para a nação brasileira e principalmente para o povo gaúcho. Então, parabéns a Vossa Excelência. Continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao nobre senador Eduardo Girão, do Novo Ceará. Vossa Excelência, que sempre é presente, é ativo, é combativo, dispõe de 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Paz e bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho competente da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu não posso deixar de fazer um comentário aqui sobre essa questão do Rio Grande do Sul. A entrevista do governador Eduardo Leite, eu confesso que eu não assisti, não ouvi ontem no Roda Viva, mas se ele colocou aqui, como o senador Cajuru falou, que ele não entrou em politicagem, que ele não entrou em desavenças, ele está cumprindo o papel dele fazendo isso, né? O que é que vai adiantar na altura do campeonato, a partir de uma nomeação biônica? E eu vou explicar por quê. Que ocorreu
do governo Lula naquele estado importante da federação que está sofrendo uma catástrofe, só comparado em 1941. E se fazer um uso político disso, colocando uma nomeação biônica, é um desrespeito, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ao povo gaúcho. O povo gaúcho elegeu um governador. O governador está lá. Em situações graves, de pandemia, de tudo, é o governador que tem que resolver isso, é quem a população confia. Ah, mas o dinheiro é da União. Nós temos que botar alguém ligado ao governo Lula lá para fazer isso. Mostra o quão mesquinho é esse governo. Com todo respeito, faço aqui a data vênia a quem pensa diferente, mas está claro. Eu sempre tive uma posição independente do governo anterior. Votava muita coisa a favor, mas votava contra também. Na pandemia, coloquei no relatório os erros do governo anterior, mas eu não vi isso. Eu não vi isso do Bolsonaro. Querer, numa pandemia, colocar alguém dele dentro do Estado para gerir o dinheiro da União. Para com isso. Por favor. Durante a ditadura militar, senhor presidente, de 1964 a 1985, um termo se popularizou muito em função da nomeação por decreto presidencial de governadores, prefeitos de capitais e até senadores. Eram as ditas nomeações biônicas, pois o Brasil agora está vivenciando uma experiência semelhante com a criação de um novo ministério extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul e a indicação de Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo povo gaúcho para o 6º mandato e que vinha respondendo pela Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM. Olha só, o povo votou nele como deputado federal. Já houve um desvio de função, colocou ele na Secretaria de Comunicação. E agora coloca no Ministério Extraordinário, porque é do partido do presidente, quase que um novo governador. Essa iniciativa, totalmente desnecessária, é puro oportunismo político, diante de uma terrível calamidade, cuja reconstrução teria, obviamente, como coordenador natural, o governador Eduardo Leite. Dos 497 municípios do estado, 446 foram impactados. Ou seja, 90%, inclusive, senhor presidente, estou enviando R$1 milhão para o Rio Grande do Sul. Estamos fazendo uma análise técnica de onde precisa. Os municípios, as entidades, a PAI, Pestalozzi, porque vai ter que ter novos equipamentos, tem uma reconstrução. Então, eu estou mandando do nosso mandato R$1 milhão. Conversei com o senador Paulo Paim já. Estou conversando com o deputado Marcel Van Hatten também para ver as necessidades, se bate com nossa análise técnica. Mas olha só, quero repetir, dos 497 municípios do estado, 446, 90% impactados. São 147 mortes até agora, já subiu. 805 feridos, 615 mil que tiveram que abandonar suas casas, permanecendo 80 mil em abrigos emergenciais. São mais de 2 milhões de brasileiros, de gaúchos, atingidos por essa catástrofe. Estradas, pontes, terminais destruídos, numa situação similar a uma guerra. E eu estava conversando com os colegas aqui. Você já imaginou o impacto da saúde mental quando cair a ficha? De que a pessoa perdeu tudo, a história, as fotografias da infância, dos pais. Temos que nos preparar de todas as formas para ajudar os nossas irmãs e irmãos do Sul. Com essa nova estrutura, com interesses políticos, o governo Lula atinge a marca recorde de 39 ministérios. É bom lembrar que no governo anterior eram apenas 23 ministérios. E com isso, o país mergulha ainda mais numa brutal crise de déficit nominal, com essa ampliação do ministério, do déficit nominal das contas públicas.
Segundo o relatório do Banco Central, o déficit atingiu em abril 998 bilhões de reais, quase 1 tri, valor equivalente ao atingido no auge da pandemia. A diferença é que agora a crise é de gestão econômica de um governo perdulário, irresponsável, que gasta muito e mal, apelando para o aumento da já insuportável carga tributária, como acabou de fazer com a volta do DPVAT, contra meu voto. Ao invés de se unir ao governo estadual e aos municípios para enfrentar a calamidade, o PT aproveita para se beneficiar politicamente com a expectativa de voltar a governar o Rio Grande do Sul, pensando lá na frente, fazendo política no momento desse. Lamentável. Um Estado que o povo, o gaúcho, um povo libertário, corajoso, trabalhador, depois dos governos de Tarso Genro e Olívio Dutra, nunca mais permitiu o retorno do PT. Enquanto esteve na SECOM, Paulo Pimenta praticamente se dedicou apenas a avançar na censura às redes sociais. Criou o Departamento de Promoção à Liberdade de Expressão, que, junto com a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, órgão criado pela AGU, passaram a promover ações no sentido de constituir uma espécie de Ministério da Verdade, amparado pelas arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF, com o famigerado inquérito da fake news. Tanto o governo como ministros do STF, que não suportam ser criticados, estão incomodados com as redes sociais e tentam a todo custo implantar mecanismos de controle, que na realidade camuflam o real objetivo de exercer a censura, que no Brasil ainda é inconstitucional. Antes do advento da internet, era bem mais fácil para governos autoritários exercerem o controle social. Bastava cooptar a grande mídia. É o que vem acontecendo sistematicamente no meu estado, no estado do Ceará, comandado há muito tempo pelo PT, que gasta mais de 100 milhões de reais por ano apenas com propaganda e publicidade. E mesmo assim, se utiliza do Poder Judiciário para perseguir os poucos veículos de comunicação que se mantêm independentes, como aconteceu recentemente com o portal de notícias Custo Ceará, o blog do jornalista Edson Silva, perseguidos porque simplesmente divulgam e comentam informações retiradas do Diário Oficial. E agora, recentemente, também a ANC, a Notícia do Ceará, que recebeu uma interpelação, acredite se quiser, brasileiro, você que paga os impostos para esse Senado rodar, assinado por advogados do Senado, da Advocacia da União, com o objetivo de intimidar emissoras no estado do Ceará. Essa turma não tem limite. Infelizmente, não tem limite para calar os opositores e até a imprensa que critica, e é o papel da imprensa levar a informação. Encerro, senhor presidente, prestando mais uma vez a minha solidariedade aos milhões de brasileiros que sofrem com essa catástrofe. Subscrevi o PL 1537 do senador Irineu Hort, que faz o remanejamento de 2,2 bilhões de reais do fundo eleitoral, assim como o PL 1552 do senador Cleitinho, que altera a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos para que mais recursos sejam empregados em medidas de efetiva para a construção do Rio Grande do Sul. É um dever moral de todos nós aqui falar com as nossas lideranças de partido para abrir mão desse vergonhoso fundo eleitoral, pelo menos 50%, para mandar para o Rio Grande do Sul imediatamente. Sabe quanto é que representa isso? 5 B de bola aí de índio, 5 bilhões de reais, que se a metade fosse para o Rio Grande do Sul, já dava para reconstruir alguma coisa importante. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe essa nação, muito obrigado pela tolerância e uma ótima semana a todos. Senador
Eduardo Girão, Vossa Excelência trata desse tema com muita compreensão e, obviamente, todos nós estamos nos debruçando sobre essa questão de uma forma muito cuidadosa, trazendo as informações, fazendo alertas, cada um à luz da sua compreensão intelectual e fática, obviamente, né? E eu acho que é importante porque a proporção que o tempo vai passando, a sociedade brasileira vai entender os grandes investimentos que são fundamentais para o governo fazer no Rio Grande do Sul. É reconstrução mesmo, né? Então, todos nós temos esse sentimento e Vossa Excelência, numa expressão muito clara, né, e muito consciente, faz com a sua leitura uma descrição dos fatos, né, o que todos nós respeitamos. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Beto Faro, do PT do Pará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senadores, pessoas que nos acompanham pela TV Senado e pelas redes sociais. Estamos numa semana especial e muito simbólica para o povo brasileiro, para as instituições, para o fortalecimento do Pacto Federativo e, sobretudo, uma semana que, sem dúvida, será decisiva para a melhoria da vida do povo brasileiro. Isso porque, nesta semana, ocorrem 2 grandes eventos em Brasília, que são resultados de processos políticos e institucionais históricos. Me refiro ao 24º Grito da Terra Brasil e à 25ª Marcha dos Prefeitos. Ambos os eventos representam o marco na luta por um Brasil mais justo, mais próspero e mais democrático. A presença aqui nessa capital, tanto dos prefeitos e prefeitas, quanto dos agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil, ecoa a voz de milhões de brasileiros que clamam por um futuro melhor para os seus municípios e suas comunidades. No que se refere à Marcha dos Prefeitos, cabe destacar que os prefeitos e prefeitas são os representantes mais próximos dos anseios e das necessidades do nosso povo. E por isso que a sua voz é tão importante neste momento de grandes decisões para o nosso Brasil. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem passado por um período de grandes desafios. A pandemia da Covid-19, a crise econômica e a instabilidade política abalaram as estruturas do nosso país. Mas, em meio a tanta dificuldade, vocês demonstram força, resiliência e compromisso com o bem-estar do nosso povo. Vocês enfrentaram a pandemia de frente, tomando medidas para proteger a saúde da população e garantir o funcionamento dos serviços essenciais. Buscaram minimizar os impactos da crise econômica, criando os programas de apoio às famílias mais necessitadas e investindo em obras e serviços que impulsionaram a economia local. Por isso, prefeitos e prefeitas de todos os cantos desse Brasil, vocês estão encontrando aqui em Brasília um governo democrático, estão sendo recebidos desde a transição do governo ainda em 2022 pelo presidente da República, pelos ministros, por todos os órgãos do governo, do presidente Lula, independente da filiação partidária. Vocês têm no governo federal um parceiro para buscar a melhor forma de atender a população de seus municípios. Prova desse espírito republicano e democrático foi instalado ainda em 2023 do Conselho Federativo, composto pela União, Estados e municípios, bem como a forma como tem sido conduzido pelo governo federal, a reforma tributária, a garantia dos repasses do Fundo de Participação dos municípios, compensando eventuais perdas que houve em função da queda de arrecadação. Destaque-se ainda a postura do presidente Lula diante da tragédia ambiental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, demonstrando claramente que o governo federal trabalha para cuidar do povo brasileiro. E, para isso, conta com os prefeitos e governadores de todo o Brasil. Hoje, inclusive, o presidente participou da abertura da marcha junto com a grande maioria dos seus ministérios, presidentes de bancos, anunciando, inclusive, para a nossa casa aqui, o Senado e a Câmara, a renegociação da desoneração e da negociação das dívidas das prefeituras, num passo importante para garantir a funcionalidade dos municípios, e um conjunto de medidas que estão sendo tratadas, o Ministério não só com a presença dos ministros na abertura da marcha, mas todos aí disponíveis para tratar
do PAC Seleções, das ações que estão sendo feitas, da reconstrução e da retomada das obras que estavam paradas, todos os assessores das prefeituras que estão aqui, os próprios prefeitos estão indo ao governo e têm tido esse atendimento. Nesse mesmo espírito de união e reconstrução do Brasil, acontece o Grito da Terra Brasil, momento em que a agricultura familiar reafirma compromisso com a produção de alimentos saudáveis e a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do campo brasileiro. A agricultura familiar é a base da nossa alimentação. São os pequenos agricultores que produzem cerca de 70% dos alimentos que consumimos no Brasil, utilizando métodos sustentáveis que preservam o meio ambiente e garantem a qualidade dos alimentos. No entanto, apesar da sua importância, a agricultura familiar ainda enfrenta diversos desafios, como a falta de acesso à terra, crédito, assistência técnica e mercados. Por isso, o Grito da Terra Brasil é uma oportunidade para dar visibilidade a esse desafio e reivindicar políticas públicas que garantam o desenvolvimento da agricultura familiar. Por considerar a importância da agricultura familiar, os desafios existentes do governo do presidente Lula, recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, retomou o Minha Casa Minha Vida no Campo, retomou programas de aquisição de alimento, entre outras iniciativas fundamentais para garantir vida digna e condições de produção para a agricultura familiar. Quero dizer aos agricultores e agricultores familiares que vocês são a alma do nosso campo. Vocês são os responsáveis por alimentar o nosso povo e por cuidar da nossa terra. Vocês são heróis e heroínas que merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Assim, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, parabenizo a realização do 25º Marcha dos Prefeitos e da 24º Grito da Terra Brasil, reafirmando o compromisso do governo Lula com a democracia, com o fortalecimento das instituições e com amplo diálogo, unindo forças para defender os interesses do povo brasileiro. Por fim, senhor presidente, falar um pouco mais dessa questão do Rio Grande do Sul. Novamente, já fiz isso na semana passada. Novamente se estabelece aqui como se o governo federal estivesse estabelecendo uma intervenção no Rio Grande do Sul com a nomeação do Ministério Extraordinário. Criamos um Ministério Extraordinário porque há uma situação extraordinária no Rio Grande do Sul. Ninguém previa, ninguém esperava que tivéssemos isso. Inclusive, as medidas que o governo Lula tem tomado com relação à diminuição do desmatamento, às questões ambientais, é no sentido de prever essas tragédias que nós estamos vivendo de forma mais curta, inclusive no espaço, como aquela que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. E o ministro Paulo Teixeira é um facilitador hoje, e o governo do Estado reconhece isso, para que os recursos que são dos diversos ministérios, não é só de um local, aqui mesmo no próprio Congresso nós estamos dialogando, possam chegar com uma forma mais eficaz, para que a gente possa ajudar na reconstrução desse Estado que é tão importante para o país. Nomeação do Paulo Pimenta, dizer aqui, com todo o respeito que tenho ao senador que me antecedeu, e temos nos tratado assim aqui no Senado, mas questionar a nomeação de um deputado, como se não pudesse agora deputado ser nomeado ministro, não existe isso em local nenhum, pelo contrário. Isso demonstra a força, né, dos parlamentares, e é bom para o Congresso, inclusive. As bancadas têm pedido as nomeações, inclusive, de parlamentares para estarem no governo, porque quem está ali mais próximo, então, a nomeação do Paulo Pimenta é de alguém que conhece a história do Rio Grande do Sul, que é do Rio Grande do Sul, o nome mais adequado daqueles que estavam aqui no governo do presidente Lula para exercer essa função de diálogo, de aplicação dos recursos. Portanto, acho que o presidente Lula tem conduzido essa política de reconstrução do Rio Grande do Sul junto com o governador de forma muito adequada e o PT está muito feliz, inclusive, com a forma como o nosso governo tem tratado essa tragédia e tantas outras que nós temos vivido no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência com muito equilíbrio, com muita coerência,
Vossa Excelência traça um paralelo entre as medidas que estão sendo tomadas e que são necessárias, são fundamentais, né? E, obviamente, o governo federal que tem a obrigação e o dever de conduzir esse período agora de reconstrução do Rio Grande do Sul, né, com a nomeação e a criação de uma Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma secretaria que, obviamente, vai ter todos os instrumentos legais, com acompanhamento, fiscalização e controle, para que possa a sociedade brasileira acompanhar e medir, na verdade, a cada ação do governo, qual o nível de compromisso e apoio que está tendo com o Rio Grande do Sul depois dessa crise gigantesca, né, pela qual passou. Continuando a lista dos oradores inscritos, antes concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor Presidente, agradeço Vossa Excelência a oportunidade de me manifestar nesse momento, apenas para fazer 2 registros importantes para o meu estado de Rondônia, senhor Presidente. Nesse final de semana, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus comemorou seus 59 anos de existência, de fundação na cidade de Ji-Paraná, que é a minha cidade. Então, quero aqui registrar minhas homenagens à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Sadraque Muniz, que é o pastor presidente. É uma festa bonita no final de semana. Lá estive, né, prestigiando esse evento na minha igreja, na minha cidade, e faço esse registro de homenagens, reconhecendo, né, o papel relevante que essa instituição representa para a cidade de Ji-Paraná, para o estado de Rondônia. E também, senhor presidente, fazer um registro que está acontecendo também na minha cidade de Ji-Paraná, a Rondônia Rural Show. Está na sua 11ª edição, uma grande feira, com mais de 600 expositores participando ali, painéis tecnológicos. É um momento, é um evento que se traduz numa vitrine para o agronegócio, não só de Rondônia, mas da região norte. Então, parabenizar ali todos os expositores. É um evento organizado pelo governo do estado de Rondônia, mas que quem dá o brilho, quem faz esse momento ser um momento grandioso, são justamente aqueles que movimentam a economia do meu estado. São os produtores rurais, da agricultura, da pecuária, da piscicultura. É um momento onde são celebrados negócios para levar para o campo mais tecnologia, mais inovação. Então, faço esse registro aqui acerca da Rondônia Rural Show. Começou ontem e vai até o final de semana. Hoje à noite já estou me dirigindo ao meu estado de Rondônia para poder, a partir de amanhã, estar presente lá também. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador Marcos Rogério, pela manifestação aqui, que, obviamente, os veículos de comunicação, todos os veículos de comunicação desta casa, deverão divulgar tanto o aniversário da Assembleia de Deus, realizado em Ji-Paraná, sua cidade natal, onde tão brilhantemente representa, e também ao evento da Rondônia Rural Show. Todas as festas da agropecuária mostram o gigantismo e a dimensão do Brasil em relação a essa atividade importantíssima para a economia nacional, né? E tenho certeza que Rondônia, que vem se desenvolvendo e se apresentando no cenário dos estados desenvolvidos no setor agropecuário, uma festa desta magnitude só vai mostrar, na verdade, tudo aquilo que representa Rondônia como um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, a segunda maior produção de café do país. Portanto, é uma vitrine, né, para a agropecuária nacional. Continuando a lista de oradores inscritos, há uma permuta entre o senador Esperidião Amin e o senador... Nossa, tem prioridade, hein? Jaime Campos. Gostei de ter me inscrito aí, presidente, mas são rápidas aqui, muito rápida a minha fala, e dar com vocês que eu posso falar pela ordem ou breve comunicado. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Eu peço permissão para Vossa Excelência, okay, sua devida autorização. Mas, senhor presidente, caro amigo Chico Rodrigues, senhoras e senhores senadores, eu quero falar um pouquinho do projeto que eu aprovei hoje, que é em caráter terminativo aqui no Senado e que está sendo encaminhado para a Câmara para ser votado. Projeto esse
lá de 2019, né? Transcorreram quase 5 anos e agora, graças a Deus, nós o aprovamos. Na verdade, a tragédia que assola o Rio Grande do Sul reacendeu esse intenso debate sobre o papel do Estado da preservação de desastres naturais. As mudanças climáticas precisam ser enfrentadas com muita seriedade e com boas políticas governamentais. Nesse sentido, eu gostaria de registrar aqui, como bem disse, a aprovação hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do PL 5.098 de 2019, da minha autoria, que destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para programas de combate aos desastres naturais, em especial meios de ações de prevenção e monitoramento. Em síntese, trata-se de um projeto de lei cujo objetivo é alargar o rol de iniciativas passíveis de receber recursos deste importante fundo. O Fundo do Clima, gerido pelo BNDES, foi criado em 2009, em conta no orçamento, ou seja, se encontra no orçamento deste ano, mais de 10 bilhões de reais em caixa, senhor presidente. Ao repassar valores para os entes federados, o fundo dá rapidez e capilaridade em múltiplas iniciativas, promovendo a descentralização de recursos em um país de dimensões continentais. Mas, senhoras e senhores senadores, infelizmente o Brasil, senhor presidente, tem sofrido com graves calamidades públicas. São fenômenos que estão se tornando comum em vários quadrantes do país. Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior tragédia da sua história. Incêndios destruíram cerca de 4 milhões de hectares, ou seja, 30% do bioma de uma área maior que a Bélgica. Foi consumida pelo fogo que matou 17 milhões de animais. Investimentos em ações preventivas culminam substancialmente na redução da incidência desse tipo de calamidades. Precisamos de respostas ágeis, eficazes do poder público. Atualmente, não há previsão legal de destinações do fundo, ou seja, do recurso do Fundo do Clima para ações de combate às queimadas e os desastres naturais. A proposta da minha autoria, senhor presidente, aprovada hoje no Senado, busca corrigir a lacuna legal, garantindo no nosso ordenamento jurídico apoio financeiro para políticas que busquem atenuar impactos das mudanças climáticas. Portanto, senhor, eu quero aqui nessa oportunidade agradecer o ilustre e eminente senador Carlos Viana pelo brilhante parecer que apresentou no projeto lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Com a responsabilidade e o espírito público elevado, o Poder Legislativo precisa cumprir sua missão de encontrar soluções legislativas que impactam positivamente a vida de brasileiros. Esperamos, pois, que o PL 5.098 de 2019 seja apreciado com urgência lá na Câmara dos Deputados e é uma proposta que vai trazer futuro mais sustentável para o nosso Brasil. De forma, senador Chico, demais senadores e senadoras, é um projeto extremamente meritório. Aqui diz que tem 10 bilhões no Fundo do Clima, né? Mas esse dinheiro não chega na ponta, lamentavelmente. A burocracia é tanto que estão acontecendo tragédias, mais tragédias todos os dias no Brasil e, lamentavelmente, quase nada de ação tem por parte tanto do governo federal, que é o responsável, a maioria absoluta, ele teria que ser responsabilizado, e os estados e as próprias municípios têm muita dificuldade em relação a esses investimentos. O que nós precisamos ter aqui é a consciência de que nós temos que tratar a vida do cidadão brasileiro com mais respeito. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul é uma tragédia, né? Lamentavelmente, milhares de pessoas, milhões de brasileiros ali estão hoje sem moradia, sem condições de alimentação, e algumas famílias perderam entes queridos. E por quê? Porque não tomaram as devidas providências lá atrás. Se tivesse tomado, com certeza não estava acontecendo essas tragédias todos os dias do nosso país. Meu caro senador Espírito Alvim, grande catarinense, grande brasileiro, eu estou fazendo um chamamento, vou preparar talvez um ciclo, um debate, um fórum, para nós vermos a possibilidade de convidarmos alguns milhares de gaúchos que hoje vão morar naquelas habitações temporárias, se eles não querem ir para o estado do Mato Grosso, estado que foi
praticamente colonizado, uma parte do Mato Grosso, que foi colonizado pelo gaúcho, pelo paranaense, pelo catarinense. E eu acho que é uma proposta decente. O governo federal, em vez de ficar fazendo aqueles arranjozinhos que estão fazendo lá, por que não fazer um grande programa no Mato Grosso? Estado esse que receberia de bom agrado, como nós recebemos lá atrás, na década de 1980 em Tatareco, aquelas famílias do Rio Grande do Sul de Ronda Alta, Vossa Excelência deve conhecer. Foram milhares de famílias que constituíram lá. Cidade de Terra Nova, assentamentos como Lucas de Rio Verde, você entendeu? E outros projetos de colonização, como a Alta Floresta, Sinop, e D7, D7, D7. De forma que eu acho que seria, assim, uma coisa, talvez não dá nem para se explicar. Nós pegamos essas famílias, sobretudo que tem vocação para a terra, e levamos. O governo federal tem uma imensidão de terra no Estado, mas uma imensidão que Vossa Excelência não dá nem para mensurar qual o tamanho. Entretanto, podia convocar até os povos originários através da FUNAI. Eu vou lhe dar só um exemplo. Nós temos uma região chamada Campo Novo do Parecis. Terras férteis, ricas. Só uma reserva indígena lá tem 1 milhão e 200 mil hectares. Disso aí é ocupado no máximo, o quê? Só 50, 60 mil hectares. Do porquê não tenho nada, não quero tomar terra indígena, muito pelo contrário. Por que não pegar um pedaço disso aí? É uma região próspera, composta por gaúchos, catarinenses, paranaenses, mineiro, paulista. Por incrível que pareça que eu tenho pouco, qual é o mato-grossense nativo daquele que nasceu ali no estado. E fazer um grande programa também de assentamento dessas pessoas nas terras públicas do que tem lá do governo federal. E ali dotamos de infraestrutura e nós damos uma chance, como aconteceu no passado lá. Aquele estado prosperou, desenvolveu, feito com a participação efetiva do gaúcho e de todos os brasileiros que ali se aportaram. Portanto, eu acho que vale até a pena nós propomos aqui um ciclo de debate. Eu não sei qual o melhor encaminhamento e pedir para que a participação do governo federal, dos governos, principalmente do meu estado, do Mato Grosso, possamos levar essas famílias para lá. Porque não pode continuar, essas pessoas daqui a pouco voltam para a mesma área, daqui a pouco acontece a outra tragédia que aconteceu. O ano passado teve uma tragédia, menos de um ano está acontecendo outra. Por que nós vamos deixar e permitir repetir essa loucura, essa tragédia que com certeza mata até a esperança de milhares de cidadãos brasileiros que eles estão? Portanto, eu acho, Vossa Excelência, que dá uma capacidade focal que é invejável, não sei qual seria uma maneira de nós promovermos aqui essa possibilidade. É óbvio, evidente, irá para lá quem quer. Mas eu acho que o Mato Grosso teria condições de receber milhares de cidadãos. Até porque, meu amigo, quando foi dividido o Estado, ilustre deputado Chico Rodrigues, que precisa sessão, a Escola Superior de Guerra fazia um estudo geopolítico para o nosso país, para que dividisse o Mato Grosso e o próprio Estado de Goiás. Vossa Excelência recorda muito bem, Vossa Excelência talvez só mais velho do que eu. Feito isso aí, dividiu-se o Mato Grosso, criou-se o Mato Grosso do Sul. E ali, nos levantamentos, das possibilidades, dos dados estatísticos, nós poderíamos ter uma população, agora, à ordem mais ou menos de 9 milhões de habitantes. Entretanto, isso não aconteceu. Mato Grosso hoje tem em torno de 3,8 milhões de cidadãos e cidadãs que moram naquele estado. Eu acho que seria uma forma de complementarmos essa possibilidade, que o estado é um estado de dimensão continental, são 900 mil quilômetros quadrados. Um estado ainda que tem uma população rarefeito. Muito pouca gente pelo tamanho de dimensão e extensão territorial do nosso estado. De forma que eu estava pensando, com meus botões, por que não um trabalho conjunto de conjugação de esforços entre o governo federal e o governo do estado e a própria prefeitura, nós convidamos alguns milhares de brasileiros lá do Rio Grande do Sul e levamos para o nosso estado. Eu acho que seria assim uma atitude de respeito, de dar novas oportunidades para o crescimento dessas famílias que, certamente, hoje está à mercê de uma política responsável e justa. De forma, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor, por me conceder aqui esses valorosos e importantes minutos para a minha pessoa. Obrigado. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência fez uma pergunta
com o senador Esperidião Amin, mas traz aqui ao Brasil, não apenas esse plenário, mas ao Brasil, um tema temas de absoluta relevância. Primeiro, esse PL 5098 de 2019, Vossa Excelência teve a oportunidade de aprovar hoje, e seguirá para a Câmara dos Deputados. Segundo, Vossa Excelência, quase que como fazendo naquele tempo, 2019, a previsão do que, na verdade, ocorreria com as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo inteiro e no nosso país não é diferente. O que acontece hoje, presidente, senador? Ultimamente, o Rio de Janeiro teve aqueles problemas seríssimos, né, nas encostas dos morros e morreram centenas de pessoas. O Pantanal, como Vossa Excelência acabou de se referir, teve essa questão da seca que dizimou rebanhos, que, enfim, destruiu parte da floresta e tal. No Nordeste, nem se fala, né? No Norte, a seca, onde até o Rio Amazonas, o Rio Negro, os grandes rios caudalosos da Amazônia chegaram a serem ameaçados de serem atravessados a pé, né, pela seca, né? O Rio Grande do Sul agora com essa catástrofe climática que foi uma verdadeira tragédia. Portanto, a proposta de Vossa Excelência é extremamente oportuna. Esses 10 bilhões, eles poderiam estar sendo de uma forma cuidadosa, muito bem aplicados, né? E lógico que essa última ideia que Vossa Excelência se manifesta aí, pela experiência, o tempo que tem de vida pública, pelo que conhece do Brasil, né, mostra que essa nova fronteira, com 900 mil quilômetros quadrados, que é o Mato Grosso, comportaria, sim, um programa de governo, né, que, aliás, é um programa de Estado, né? E eu acho que foi um pronunciamento que fica também para a história e como referência para os governos, né? Portanto, eu gostaria de, neste momento, cumprimentar o ex-senador Marconi Perillo, que foi governador também do estado do Goiás. Vossa Excelência foi por 2 vezes governador do estado do Goiás, e é uma representação da política nacional, né, do PSDB, que tem uma representação, na verdade, brilhante na política nacional, se destacou, inclusive chegando a ser cogitado para ser presidente da República também. Isso aí, na verdade, engrandece aqueles por aqui passaram e tendo sido o primeiro vice-presidente aqui do Senado. E, na sua companhia, o senador Gustavo Leite, do Paraguai, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e que nos dá a honra da sua visita. Portanto, o abraçamos e a todo o povo paraguai em nome do Congresso Nacional. Como o senador, Esperidião Amin pede direito de resposta à brilhante manifestação do senador Jaime Campos, Vossa Excelência tem a palavra. Então, eu gostaria de fazer também uma saudação ao ex-senador Marconi Perillo, dizer que Vossa Excelência deu um desconto de 50% no tempo de serviço dele como governador. Não foram 2 mandatos, foram 4. E cumprimentar igualmente o senador paraguaio, Gustavo, e agradecer muito as palavras gentis e elogiosas do senador Jaime Campos. E fazer um brevíssimo comentário sobre a sua, não é proposta, a sua ideia de trazer aqui para reflexão o fato de nós sermos um território ainda subocupado no seu todo. Você pode ter em alguns locais, em algumas cidades, uma superpopulação até, mas a liberdade de movimentação tem trazido também congestionamentos. A palavra favela decorre de um episódio do tempo da Guerra dos Canudos, né? A primeira favela com esse nome. Portanto, o fenômeno da superpopulação urbana localizada é antigo e se agrava, acompanhado de dificuldades econômicas para aquela população, além dos problemas sociais
e, consequentemente, humanos que ali ocorrem, junto com o esforço daquele povo trabalhador por natureza. A sua ideia é uma ideia que não é nova, mas poderia ser renovada. Mediante o quê? Mediante incentivos. Né? Foi o que quer dizer INCRA? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Nós que conseguimos aprovar em Santa Catarina uma lei e somos, junto com o deputado Hugo Bill, o autor do projeto do Banco da Terra, tem como objetivo multiplicar o número de donos da terra, empresários, pequenos empresários rurais, mas que tenham acesso à atividade econômica com perspectiva de lucro, de sobrevivência. Então, eu acho que essa sua ideia, mesmo sendo uma ideia renovada, ela é muito apropriada, porque nós ainda temos aquilo que foi o sonho de muitos estadistas, alguns desastrados, nós ainda temos espaço vital, ainda espaço para a vida, para a atividade. Agora, é evidente que, neste momento, as nossas atenções têm que ser priorizadas para, primeiro, a preservação da vida do maior número de irmãos do Rio Grande do Sul. Veja que a chuva continua a se abater e nós mesmos de Santa Catarina, que somos veteranos nessa dificuldade, sofremos neste fim de semana uma precipitação pluviométrica assustadora, tanto no Vale do Itajaí quanto na região contígua do Rio Grande do Sul, sul do nosso estado. E já temos desalojados, temos desabrigados, temos prejuízos que, evidentemente, não chegam à proporção desastrosa e assustadora que o Rio Grande do Sul vive. Então, eu queria agradecer as suas observações e, presidente, como o senhor já tinha me chamado para falar, complementar aqui essa minha breve intervenção para dar duas informações. Primeiro, na próxima quinta-feira, a Comissão Parlamentar Temporária Externa, que acompanha as dificuldades do Rio Grande do Sul, deve se dirigir ao Rio Grande do Sul. A programação, a prévia da programação já prevê o nosso deslocamento a partir daqui, às 7h30, sob a liderança do senador Paulo Paim, do vice-presidente Ireneu Hort, tendo como relator o senador Mourão. E é com emoção que eu digo que quero participar desta missão, para, naquilo que a minha experiência puder contribuir, e, acima de tudo, o meu amor ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, além do amor por Santa Catarina, que esse conjunto de amor possa produzir em favor das soluções, tanto de emergência quanto aquelas muito mais delicadas e muito mais trabalhosas, que são as da reconstrução, que deve levar em conta um princípio. Não é refazer o que existia, é de reconstruir melhor do que era, ou seja, aproveitando as lições que a dor nos traz, para não repetir riscos e erros que agora foram comprovados, riscos pelo menos, agravados pela natureza, pelas mudanças climáticas, mas, de qualquer forma, a reconstrução deve ter como objetivo o sonho de fazer melhor. Quero renovar aqui a minha disposição e, ao mesmo tempo, pedir a Deus que nos ajude a sermos bem-sucedidos nessa tarefa que é de todos os brasileiros e de coração dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quero, na verdade, agradecer a Vossa Excelência, senador Espiridião, a mim, Vossa Excelência sempre se posicionando de uma forma muito reta, de uma forma muito oportuna, e a gente
percebe exatamente que essa preocupação de Vossa Excelência, toda essa comissão parlamentar externa que se deslocará na quinta-feira ao Rio Grande do Sul, sob a presidência do senador Paulo Paim, ela tem, na verdade, esse condão de analisar, ver a instalação, o suprimento, a manutenção de todas as etapas de reconstrução, como Vossa Excelência falou, do Rio Grande do Sul. E, na verdade, lendo e acompanhando a curiosidade agora, a gente, todos nós parlamentares, a gente vê que essas cidades esponjas que estão sendo consideradas, várias cidades já do mundo que se preparam para esses efeitos climáticos, muitas vezes agressivos em função da ocupação do próprio homem, precisa, na verdade, ser utilizado já agora na recuperação do Rio Grande do Sul. Portanto, Vossa Excelência deixa mais esse registro de competência e uma sugestão para o nosso governo. Portanto, continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, saudando o nosso presidente do PSDB, senador 4 vezes, não é isso, Marconi? E governador, senador, é o nosso presidente do PSDB, e eu tenho dito aqui, meu presidente, quando eu pergunto se eu vou ficar para apagar a luz não vai se apagar, então não precisa de ninguém para ficar, né? Eu tenho dito isso, saudando o nobre senador paraguaio e o meu mestre aqui, a mim, quando ele caminha na minha frente, eu falo, não tropeça, porque eu vou pensar que é para tropeçar e vou tropeçar também. O Amin é nosso mestre aqui. Presidente, senadoras, senadores, ONG a serviço das fundações ligadas a grandes empresas internacionais, o WWF, por exemplo, lançou em pleno desastre que está acontecendo agora, lançou campanha destinada a explorar a tragédia que atinge nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Sim, ela mesma. A ONG, aparentemente boazinha, que se apropriou do símbolo do panda chinês, vem divulgando comunicados em que culpa o desastre gaúcho pelo que chama de redução das reservas naturais da Amazônia Legal, ou seja, da cobertura ambiental. E ataca o Congresso brasileiro por sempre, segundo o WWF, tentativa de aprovar projetos devastadores para o clima. Chega até a alertar essas tentativas. Nem é preciso dizer que todas essas alegações são falsas, meu mestre senador ouvisto. O Rio Grande do Sul passou por outras terríveis inundações em outros momentos, como aconteceu em 1941, sem que nada disso tivesse relações com a Amazônia. 1941. É um fenômeno climático? Sim. E embora os traumas anteriores não fossem tão destrutivos, pois a área era menos povoada, Porto Alegre, os municípios eram outros, até nem existiu ainda em 41. Mas nada disso se originou na Amazônia. Aí eu estou falando isso, é bom explicar ao brasileiro e brasileira. A WWF publicou na sua página, dizendo que, perguntando assim, você sabia que o desastre do Rio Grande do Sul tem tudo a ver com desmatamento na Amazônia? Ou seja, uma campanha mentirosa e maldosa. Da mesma forma, e absolutamente irresponsável culpar o Congresso brasileiro, até porque nenhum dos projetos citados pelo WWF foi votado até o momento, nem no Senado e nem na Câmara. Tudo falso. Finge, mostra que tem projetos fictícios, fake news pura, e atribuindo a nós projetos que sequer foram apresentados. Quem seria, então, o responsável por essas mudanças climáticas denunciado pelo WWF? Essa é fácil de responder, já respondi aqui e vou dizer de novo. Dispomos de dezenas de estudos mostrando que a esmagadora maioria das emissões de gás carbônico, o grande responsável pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, parte da economia de maior porte. Nada menos do que 2/3 das emissões têm origem na China, com 32,9%. Estados Unidos, 12,6%. Índia, 7%. Rússia, 5,1%. E por aí afora. Eu estou falando desses países que são responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, dessas mudanças climáticas.
Eles são os culpados. E aí vem, tem Irã, tem Alemanha, Coreia do Sul, Indonésia e Arábia Saudita. Só aí é que aparece o Brasil com 1,2%. De 100%, o Brasil colabora com 1,2% para poluir a atmosfera. E eles jogam para nós, principalmente da Amazônia, e para você brasileiro também, para você brasileiro, a responsabilidade, a pecha de vilão, para que nós aceitemos essa pecha de vilão, achar que nós somos culpados por isso. Nada, não somos culpados por absolutamente nada disso. Pior ainda é o quadro. Em busca das responsabilidades apontadas pelo WWF, fizemos uma busca histórica. Caso se some todo o gás carbônico lançado na atmosfera desde 1850, quando a industrialização passou a acentuar-se, podemos constatar que 24,4%, ou seja, praticamente 1/4 das emissões partiram dos Estados Unidos. A seguir estão as potências industriais que marcaram época: a Alemanha 5,5%, Reino Unido 4,4%, Japão 3,9%. Segue-se a França, Canadá e países europeus de menor porte. Desnecessário dizer que o Brasil sequer aparece nessa lista de poluidores. E você que acompanha a narrativa, que é compactuada pelos grandes meios de comunicação, você acaba acreditando nessa narrativa de que nós poluímos o planeta e somos os vilões. Presidente, senadoras, senhores senadores, estão claras a clara falsidade e a hipocrisia do WWF em seus ataques ao Brasil e aos brasileiros. Não há dúvida nenhuma de que, se formos à caça dos responsáveis pelas mudanças climáticas, em sua quase totalidade, provocada pelo aquecimento global, já te disse quem são elas e quem são eles. É o relatório oficial das Nações Unidas, que nos informam que essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Mas, desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador dessas mudanças. Os dados que citamos mostram que, nesse quadro, a responsabilidade do Brasil e dos brasileiros é muito pequena, presidente. Foi pequena, aliás, mínima no passado, e é hoje extremamente reduzida, não apenas em comparação com a grande potência industrial histórica, mas também se levarmos em conta os grandes países de desenvolvimento, a começar pela Índia e China. Isso nos leva a um questionamento óbvio. Se toda essa história relatada pelo WWF é falsa, meramente falsa, conversa fiada, pergunta: qual o motivo dessa postura que estamos dizendo, é absolutamente hipócrita? Qual o objetivo do WWF e dessas ONGs? Ela própria nos mostra as suas razões. Entre as falsidades assacadas contra o Brasil e os brasileiros está, do texto oficial da entidade, o conselho não solicitado de que, olha só o conselho deles, deve ser feito para que tragédias como as vistas hoje não se repitam, pois enquanto a população sofre com os efeitos dos eventos climáticos extremos, o Congresso Nacional tenta aprovar projetos devastadores para o clima, o meio ambiente, para a comunidade tradicional. Fechar. Mentira, hipocrisia. Eles confundem e querem passar para nós ciência como fantasia, fantasia como ciência. Se baseiam dizendo que é na ciência para pregar suas fantasias, suas maldades, suas hipocrisias mundo afora. Todo mundo sabe que o WWF é custeado por entidades de grandes empresas, todas elas de países que se dizem comprometidos com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, mas financiam as ONGs, financiam o WWF. Então, presidente, para encerrar, e é um assunto bom, é um assunto legal, eu já agradeci aqui várias vezes a Deus a bênção de poder estar senador, e claro, quase 1 milhão de votos do povo brasileiro me colocou para isso. Não tem problema se a todo dia se chateia alguém, não importa, não tem problema. O importante é estar senador, usar dessa tribuna para mostrar a hipocrisia daqueles que fantasiam, que dizem buscar na ciência para fantasiar a sua hipocrisia e a sua razão. Eles dizem que tem razão, são o império do bem. Eles são altruístas, generosos, estão aqui para ajudar, ganhando dinheiro de países internacionais. Coisa nenhuma. Se dizem do império do bem, e o bem, para vigorar, para sustentar, para existir, precisa do mal. E esse mal somos nós, são as queimadas, as inundações, o desmatamento, os garimpeiros, somos os maus, eles são os bons. E a nós cabe alertar isso aqui, cabe alertar ao brasileiro e brasileira para não se deixe mais envolver por essa narrativa.
querer dizer que a catástrofe do Rio Grande do Sul é consequência do desmatamento da Amazônia, meu bom Chico Rodrigues, que é de Roraima, que é da Amazônia, é hipocrisia pura. Aproveitar do momento desse, que todo mundo está machucado, que todo mundo está vulnerável, para dizer uma besteira, uma bobagem, uma hipocrisia, uma sandice desse tipo e dessa natureza. Pois fique claro, WWF não vai mais mentir à toa, não vai ficar mentindo, fazendo das suas mentiras verdade, enquanto o povo do Amazonas achar que eu mereço estar aqui nesse Senado. É sempre bom a luta contra os hipócritas. Isso é até bíblico, eu não quero nunca juntar a isso, mas lutar contra os hipócritas é sempre uma missão gostosa, difícil, mas possível de realizar. Obrigado, presidente. Vossa Excelência conclui seu pronunciamento e gostaria de solicitar de Vossa Excelência que viesse presidir a sessão para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Eu consegui fazer, eu pensei que a voz fosse falhar. Com a palavra, o nobre senador Chico Rodrigues de Roraima, que ouviu atentamente, que sabe de tudo que eu disse aí, nada é novidade para o nosso senador Chico Rodrigues. Com a palavra, por 10 minutos. Pois é, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, ao tempo em que quero dizer que nós que vivemos na Amazônia, nós sabemos exatamente como a maioria dessas ONGs, elas são nefastas. Tem aquelas, na verdade, que têm uma capacidade de aglutinação, de informação, de tradução da verdadeira necessidade da Amazônia, mas outras, infelizmente, têm outros interesses que não os interesses nacionais. Mas, meu caro senador Plínio Valério, à medida que as águas do Rio Grande do Sul recuam, deixam para trás não apenas vidas perdidas e casas e sonhos devastados, mas também a imperiosa necessidade de enfrentarmos um dilema que se repete com alarmante regularidade. As enchentes, em sua fúria implacável, revelam as fragilidades do nosso planejamento urbano e a urgência de adotarmos medidas sustentáveis de prevenção e mitigação. É importante que reconheçamos essa catástrofe não como um evento isolado, mas como um sinal evidente das mudanças climáticas que demandam uma resposta imediata e eficaz. Precisamos aprender com essa imensa tragédia e construir políticas de planejamento urbano e de uso de ocupação do solo que possam garantir a segurança e o bem-estar da nossa população frente aos desafios impostos por uma natureza cada vez mais imprevisível. Geograficamente, o Rio Grande do Sul possui uma vasta rede de rios que, durante períodos de intensas precipitações, tendem a transbordar. Essas chuvas frequentes ocorrem em volumes elevados em curto período de tempo, o que, combinado com a inadequada gestão urbana, como insuficiência do sistema de drenagem e ocupação irregular de áreas de várzea, tem provocado inundações devastadoras. Os prejuízos causados por essas enchentes são imensos, afetando diretamente a vida de milhares de pessoas. Famílias perderam suas casas, bens e, em muitos casos, entes queridos. A infraestrutura pública, incluindo estradas, pontes e sistemas de saneamento, sofreu danos muito expressivos, o que compromete o transporte e a logística, essenciais para a economia local. É preciso agir de forma emergencial, reunindo todos os recursos disponíveis do poder público e mobilizando a sociedade para atender a população necessitada neste momento de extrema gravidade. E é necessário ir além, despertando a consciência de todos sobre como nossas cidades têm se desenvolvido e acerca do que é preciso mudar. A resposta a esse desafio, portanto, envolve tanto ações de curto prazo como a melhoria do sistema de alerta e resposta rápida em situações de emergência, quanto investimentos de longo prazo, como um planejamento urbano que contemple a realocação de comunidades vulneráveis e a expansão dos sistemas de drenagem e de proteção contra essas inundações cada vez mais permanentes.
A adoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento urbano e rural, aliada à conscientização da população sobre riscos e prevenção, são passos cruciais para minimizar os impactos futuros e garantir o equilíbrio socioeconômico e ambiental do Estado. É importante ressaltar que as soluções para tais desafios não podem ser estritamente locais. As mudanças climáticas são um fenômeno global, que intensificam fenômenos extremos e os tornam cada vez mais frequentes. Enfrentar o desafio das enchentes e da estiagem requer uma visão que integre ações locais a estratégias globais. Só assim será possível mitigar os efeitos das mudanças climáticas de forma efetiva, assegurando um futuro mais seguro e sustentável. Esse é o desafio que teremos que enfrentar na COP30 no Brasil. Globalmente, o conceito de cidades esponja, modelo que visa preparar as cidades para intensas precipitações e inundações frequentes, utilizando técnicas que permitem que o ambiente urbano absorva, armazene e purifique naturalmente as águas fluviais antes de liberá-las de volta ao ambiente de maneira controlada, está ganhando aceitação como uma solução sustentável para os desafios hídricos urbanos em todo o planeta. Cidades como Pequim, Nova York e Copenhague já estão implementando projetos piloto que incorporam esse princípio. Essas experiências demonstram que um planejamento urbano que incorpore soluções baseadas na natureza não é apenas possível, mas também extremamente benéfico. O modelo representa uma inovação em planejamento urbano e gestão de recursos hídricos, especialmente desenvolvidos para combater os problemas de enchentes urbanas exacerbados pelas mudanças climáticas. Nova York, por exemplo, tem adotado o conceito de cidade esponja como uma estratégia inovadora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e os problemas decorrentes de enchentes. A cidade está investindo em infraestruturas verdes, como jardins de chuva, telhados verdes, pavimentos permeáveis e áreas de armazenamento de água temporário. A principal característica das cidades esponja é a sua capacidade de reter água, e isso é alcançado por meio de várias estratégias de design urbano e arquitetônico. Tais ações incluem permeabilização de superfícies, expansão de áreas verdes urbanas, construção de infraestrutura de retenção e armazenamento e melhoria do sistema de drenagem. A importância das cidades esponja é multifacetada. Primeiramente, ao mitigar o impacto das enchentes, elas protegem a infraestrutura urbana e reduzem os custos econômicos associados aos danos por inundações. Além disso, ao promover a infiltração de água no solo, essas cidades ajudam a manter os níveis dos aquíferos, o que é importantíssimo nos períodos de seca. Essas medidas permitem que a cidade absorva e gerencie mais eficientemente as águas pluviais, reduzindo o sistema de inundações e melhorando a qualidade do ar e da água. Além disso, os espaços verdes contribuem para o aumento da biodiversidade e oferecem áreas de lazer para a população, promovendo assim uma melhor qualidade de vida urbana e uma maior resiliência diante de eventos climáticos extremos. É importante também destacar o papel que as redes de apoio e solidariedade desempenham em situações de catástrofe. Essas redes de apoio fortalecem os laços sociais e reconstroem o senso de pertencimento e esperança, aspectos vitais para superar as adversidades e reconstruir as regiões devastadas. Essa foi uma das grandes lições deixadas pela tragédia ocorrida em 2005, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, com as inundações causadas pela passagem do furacão Katrina. A cidade ficou 80% alagada, mais de 1.500 pessoas morreram e a população diminuiu 20% após a catástrofe, uma vez que mais de 100 mil pessoas ficaram sem moradias e tiveram que procurar outro lugar para morar.
No total, foram gastos 120 bilhões de dólares para a reconstrução da cidade. Em 2005, o sistema de diques, muros de contenção e de bombas de Nova Orleans também falhou. Após o Katrina, foram investidos 14 bilhões de dólares para construir muros mais altos e blindados, além de um novo sistema de bombas coordenado com o Serviço Nacional de Meteorologia. Esse novo sistema de proteção foi testado em 2021, na passagem do furacão Ida, e evitou uma nova catástrofe. Não podemos fechar os olhos para os desafios que a natureza e a intensificação dos eventos climáticos nos impõem com crescente seriedade. Precisamos olhar para as lições de Nova York, Nova Orleans, Pequim e tantos outros locais no mundo para trazer para o Brasil soluções capazes de poupar vidas e evitar novas tragédias. Portanto, senhor presidente, esse trabalho de pesquisa e, obviamente, olhando pelo retrovisor, você sabe, na verdade, que é necessário que esses grandes exemplos eles sejam copiados. Portanto, aconselhamos ou sugerimos ao próprio governo federal que, através dessas experiências vividas recentemente no passado, nesses países, nessas localidades que nos referimos, possam servir de ponto de informação e, acima de tudo, com dados extremamente vigorosos, para que os recursos, os bilhões de reais que deverão ser utilizados para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, não foi apenas uma capital como em Nova Orleans, foi todo o estado do Rio Grande do Sul, possa, na verdade, ter mecanismos que possam, na verdade, se antecipar a esses efeitos do clima cada vez mais severo, as catástrofes cada vez mais recorrentes. Portanto, é necessário, na verdade, que, inclusive, essa comissão externa possa, por indicação do presidente Rodrigo Pacheco, se transformar numa comissão externa permanente, para que possa, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, onde os exemplos, na verdade, estão aí e servem para que nós possamos fazer os investimentos corretos, possa permanecer, essa comissão possa permanecer e se transforme, na verdade, num instrumento para agregar novos conhecimentos e os investimentos possam ser realizados de uma forma muito mais determinada, segura e garantindo a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, era esse registro que eu gostaria de deixar aqui hoje, senhor presidente, e até pela importância e a relevância que fossem divulgados em todos os veículos de comunicação do Senado. Parabéns, senador Chico Rodrigues, pela lucidez com que o senhor aborda um tema tão caro ao planeta. Parabéns. Eu pergunto ao senador Euvisto, ao senador Jader Barbalho, se querem ocupar a tribuna, se querem falar. Jader? Também não, Euvisto. O senador Chico vai reassumir aqui o seu posto. Não havendo mais oradores presentes que queiram se manifestar, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para a ação de matérias constante na ordem do dia em poucos instantes. Está encerrada a sessão. De nicotina. Não vou ter tempo de falar da nicotina sintética, que é um outro problema que existe no cigarro eletrônico. Essa nicotina, o sal de nicotina, ela é muito mais poderosa e ela instala a dependência muito mais rápida. Não raro a gente vê adolescentes conseguindo consumir 3 pods em um único dia. Consequência, mostrei para vocês, o surgimento das comorbidades.
E isso definitivamente não pode ser classificado como redução de danos. Esse termo foi usado, está sendo usado pela indústria do tabaco de forma indevida e inapropriada. E a solução está posta pela RDC da Anvisa, pela 855, investir em campanhas de educação, e nós ratificamos a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O artigo 15 está posto, nós temos um compromisso internacional. Se a gente aqui está falando que o problema de país que regulou liberando, o país que regulou proibindo esse produto, a solução é investir na implementação correta do artigo 15, que versa sobre o mercado ilícito. 15 segundos. Esta é a solução que precisa ser levada adiante como proposta pelos senhores senadores. Nós temos realmente que ajudar a Anvisa, a CONIC, a implementar essa convenção. Porque os países que regularam liberando, as crianças, os adolescentes, no Reino Unido, nós temos crianças de 9 anos de idade que está tendo que dar terapia de reposição de nicotina para tratar a dependência do sal de nicotina. Então, isso não é redução de danos. Se nós queremos ganhar dinheiro, e a gente está numa comissão que versa sobre isso, a solução é investir em material humano, em equipamentos, para que possa se fazer a fiscalização das nossas fronteiras como um todo, das nossas rodovias, de portos e aeroportos, para fiscalizar a entrada desse produto no Brasil. Só aplicando multas muito altas para que quem está fazendo o comércio ilícito desse produto veja que não vale mais a pena, no Brasil, estar comercializando esse produto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço a doutora Estela Correia, doutora Estela Regina Martins, e passo a palavra nesse momento ao doutor Jorge Alberto Costa e Silva, médico psiquiatra, ex-diretor da Organização Mundial da Saúde, quanto das primeiras formulações da Convenção do Quadro de Controle do Tabaco. Também faço ressalva informando que esta sessão é conjunta da Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Assuntos Econômicos. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e demais membros do Congresso Brasileiro. É uma honra, uma satisfação estar aqui lidando com um problema que, aos meus 83 anos de vida, eu levei mais de metade dele cuidando disso. E como foi o doutor Barbano falou aqui, até fiquei satisfeito, que eu digo que santo de casa não faz milagre, mas se a Convenção Quadro existe, se diminuiu os fumantes adultos de 45% para 12%, foi por causa do trabalho que eu comecei em 1978. Em 1978, eu fui membro do painel de expertos da OMS em Genebra e comecei, um dos meus focos sempre foi lutar contra o tabagismo, porque sei o mal que ele faz à saúde. Depois disso, eu presidi a Associação Mundial de Psiquiatria e dirigi por 8 anos. E criei um programa contra o tabagismo lá. Em 1990, assumi a direção de uma diretoria que se ocupava de doenças não transmissíveis, dependências a todas as drogas, a álcool, que é tão grave quanto o tabaco, que mata tanto quanto o tabaco, além de causar prejuízos na sociedade enorme, porque o alcoólatra desestrutura a família, desestrutura o trabalho, desestrutura a sociedade e tem o mesmo índice de, vamos dizer, de levar doenças do coração, do cérebro, do pulmão, que o tabaco tem. Então, ali, quando eu cheguei, nos anos 90, o diretor do programa de tabaco da OMS fumava um charuto. Eu tive que mudá-lo. E foi a minha primeira confusão dentro da Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde, como todos sabem, ela é um organismo intergovernamental, uma agência da ONU, então tem que obedecer aos países. Os países têm seus interesses. Mas eu consegui demovê-lo, promovi para uma outra posição e designei o senhor Neil Colichou
o maior experto na época do tabaco, um canadense, para vir dirigir. Mudei o nome de tabaco, era só Tobacco, virou Tobacco or Health, alternativa, ou tabaco ou saúde. E assim comecei a lutar contra o tabaco, dentro da OMS, com muitos problemas durante anos. E aí juntei uma equipe onde tinha neuromarketing, tinha estrategista, para criar uma estratégia para a luta contra o tabaco. E vimos que uma coisa importante era acabar com o glamour que era fumar nos cinemas, a elegância da sociedade, tudo. E aí, para isso, tivemos uma estratégia de reduzir o espaço público para fumantes. E aí pensamos, como é que nós vamos fazer isso? Como eu viajava muito, eu me sentia muito mal em voos fumantes. Porque todo voo era fumante, aliás. Metade da direita fumava, metade da esquerda não fumava. Atrás fumava, na frente não. Então eu vivi fumando dentro de avião também, sem ser fumante. Isso me incomodava muito. Visitei a Suíça, sem sucesso, mas convenci o presidente da Delta, que concordou que aboliria o voo fumante no mundo inteiro, a maior empresa aérea do mundo. E disse para mim, eu dei uma medalha para ele da OMS, nós demos, que ele não merecia, porque não tinha feito isso pela saúde das pessoas, mas pela posição dele de presidente da empresa maior do mundo, porque eles descobriram, fazendo estudo, que o custo de limpar o ar dentro do avião, por causa dos fumantes, era caríssimo. O combustível é a coisa mais cara de cada voo. 50% do combustível vai na decolagem e 30% ia para limpar o ar. E aí até tinha inventado classes de ar, primeira classe, segunda classe, terceira classe executiva, e realmente lá no fundo ninguém mais tinha renovação do ar. Bom, e ele falou, o senhor vai ver que dentro de poucos anos ninguém mais vai fumar dentro de avião. E realmente aconteceu. Bom, em função disso, eu vim ao Brasil com o doutor Antezana, representando o diretor-geral, para visitar o INCA, ali dirigido pelo meu querido amigo, já falecido, Marco Moraes. Encontrei com ele e quero aqui render uma homenagem e agradecer à pessoa que deu um grande apoio a isso, que foi o senador José Serra, na época ministro da Saúde, que encampou esse projeto. Porque não foi fácil. Eu visitei mais de 45 países para tentar convencer os países a adotarem esse projeto de redução de fumo. E aqui no INCA, junto com o doutor Marco Moraes, ele já tinha um setor de tratamento de tabagismo lá, dirigido por a doutora Vera Luiza Costa e Silva, como eu, e aí iniciou um trabalho no INCA. Eu estimulei um serviço que eu tinha na Santa Casa para criar um programa para tratar de tabagismo, com a doutora Analice Giliotti, levei ela para Genebra para ser treinada lá, e o serviço está funcionando até hoje. Então, eu comecei essa luta de vários anos. Quer dizer, se tem alguém que eu acho que tem também uma certa competência para falar disso, sou eu, porque não foi fácil. Eu fui desmoralizado, os meus pesquisadores desmoralizados, eu tinha que lutar muito para conseguir aquilo. Foi a 45 países que resistiam. E foi aí que nasceu a ideia de fazer a Convenção Quadro, porque nós fomos reduzindo os espaços e foi dando certo. Ora, nós, com essa política de redução de espaço, de propaganda, junto com os Ministérios da Saúde que apoiaram, aqui o Brasil apoiou, a Anvisa apoiou, todo mundo apoiou, nós reduzimos de 45%, eu repito, porque a primeira vez que eu ouvi isso no Brasil, todo mundo cita que fui eu que fiz isso. Iniciei isso, não fui sozinho, lógico, ninguém faz nada sozinho, para 12%. Quantas vidas foram salvas? Quantas vidas foram salvas com essa política? Bom, então, eu continuei entusiasmado,
A Convenção Quadro levou quase 20 anos para assinar, todo mundo assinar, ainda tem gente que não assinou. Bom, então, eu me sinto muito à vontade para falar de uma coisa. Eu consegui, eu e todos que seguiram isso, sem proibição. Porque quando eu iniciei o programa, eu queria erradicar o tabaco. A minha luta era essa. E aí a OMS me mostrou por A mais B que era impossível erradicar o tabaco, como era impossível erradicar o álcool. E que o que nós tínhamos que fazer era arrumar uma maneira, um modus vivendi, em que fosse feito todo um projeto para que isso daí diminuísse. E aí vinha a parte que eu culpo os governos que não fizeram as coisas direito. Porque a segunda parte da Convenção Quadro era o que foi falado aqui e que eu me bati a vida inteira: educar a criança. A criança é o pai do adulto. E aconteceu o seguinte: você sabe que nos anos 90, quando nós fizemos isso, o que nós descobrimos? Quem induzia os pais a parar de fumar eram as crianças. Eram crianças e adolescentes que, quando viraram adultos, não fumavam. Eles induziam os pais, porque eles ouviam tanta propaganda, tanta coisa. Eu falei, vamos utilizar as crianças como grande veículo, né, educacional. A criança é o futuro adulto. Se ela é educada a não fumar, ela não vai fumar. Quer dizer, um grupo certo vai fumar. Não dá para erradicar, porque o tabagismo, eu sou um especialista em cérebro e neurociências, que eu reclamo que também não foram feitos os estudos que eu solicitei do sistema, do circuito da recompensa dopaminérgico no cérebro, que é onde a gente pode diminuir essa vontade do prazer com determinadas substâncias específicas que a gente pode até escolher, né? Eu falei isso na minha primeira apresentação aqui, que faltam as neurociências, porque o pneumologista fala no fim da linha, o cardiologista no fim da linha. Depois que já está tudo entupido, o cérebro destruído, tá tudo, o pulmão não existe, as fotos de pulmão. Ora, eu não. Eu quero ver o início da história. Eu me lembro, quando eu era jovem, que eu fui atender um paciente aqui no Rio de Janeiro, e eu fui para uma rua que eu não conhecia, num subúrbio, e na volta, era 1h da manhã, a polícia, no fim, depois de eu andar uns 2 quilômetros na rua, 1h da manhã, ela me parou para dizer que eu era um irresponsável, que eu tinha entrado na contramão. Eu falei, mas quando é contramão? Essa rua não era contramão. Ele falou, não, desde ontem é contramão. Então eu falei, eu é que vou reclamar, porque o senhor, em vez de estar aqui, no fim da rua, para pegar o meu cadáver, devia estar lá na frente da rua para impedir que eu morresse. Quer dizer, eu não morri por sorte, porque Deus gosta de mim, alguma coisa assim. Bom, então, eu quero dizer que existem métodos. E eu sou um homem da educação, eu sou como psiquiatra, eu sei que a criança é o pai do adulto. O que você lesa na criança vai para o resto da vida. E depois, e o adolescente? Ninguém fala, mas o adolescente tem um momento do pruning cerebral, quando, a partir dos 12, 13 anos na puberdade, todas as células começam a morrer no cérebro e ser substituídas pelas células definitivas, que vão formar o adulto. Por isso é a idade que surgem as doenças, a esquizofrenia, as dependências a todas as drogas. Quer dizer, tem que ser feito algo neste momento também, na infância e na adolescência. Eu fui sempre um defensor disso. E, então, eu estou aqui, daí eu vi que estava dividido lado a favor ou contra. Eu não sou a favor ou contra nenhuma substância específica, não, sou a favor ou contra o que é bom para a saúde. E eu defendo a saúde das pessoas, e principalmente daqueles mais desprotegidos, certo? Eu agora estou com um programa na África e que impedir, que eu continuo como consultor da OMS, impedir a morte de 2,5 milhões de crianças em 5 anos de boba, que é uma sífilis de pele que voltou. Foi todo um projeto que ajudei a desenvolver, que nós estamos lá, e que em 4 anos nenhuma criança morreu mais da boba. Então, eu continuo empenhado nisso. Então, o que eu quero dizer, eu estou acompanhando esse processo todo e quero ver como é que eu posso ajudar. A primeira coisa, pedir aos senhores senadores aqui que me ajudem a não destruir o programa que eu levei tantos anos lutando por ele, com medidas um pouco, às vezes, todos os meus colegas que falaram, ótimos,
os meus assistentes, muitos deles, todos contra vape, contra isso, eu respeito tudo isso. Eu não critico nenhum deles, mas critico a falta de programa de proteção à criança e ao adolescente do Brasil. E cobro isso, sim, como cidadão, não é nem como psiquiatra, porque eu sei a importância disso. Vai ajudar não somente o tabaco, a luta contra as drogas. E essa me venceu. Essa me venceu lá, que eu também não conseguia fazer nada contra as drogas, porque elas eram totalmente ilícitas, não tinham controle nenhum. E está crescendo, o mundo é hoje, depois do petróleo, talvez, o maior business do mundo. Vem a ser as drogas ilícitas. Bom, então, a primeira coisa, a proibição, eu não gosto dessa palavra, porque quando você proíbe, você não vê mais o que acontece. E quem se aproveita, quem gosta do ilícito, é o ilícito também. O marginal, o bandido, esse gosta de tudo que é ilícito. Eu não gosto de nada ilícito, entende? Então, vamos, é a minha posição, não quero que concorde comigo não, mas é a minha posição de alguém que levou metade da vida lutando para isso. E para normalizar isso daí, regulamentar, não pode ser feito rápido, é complicado. Porque na OMS nós reunimos todos os players para acabar com isso daí. Nós conversamos com todo mundo, conversamos depois. Foi muito difícil conversar com a indústria de tabaco, mas conversamos. A OMS hoje conversa com a indústria de tabaco. Temos que conversar com os consumidores, temos que conversar com o agronegócio, que o Brasil é o primeiro país exportador de folha de tabaco do mundo. Nós somos. Eu tive problema com o governo brasileiro por causa disso. E eu descobri, graças ao Banco Mundial, que não podia se terminar com o agronegócio da noite para o dia, no Zaire e no Zimbábue, hoje República Democrática do Congo. O Banco Mundial criou um programa comigo para fazer um switch over, uma saída. 15 segundos. Uma saída, quantos? 15. Ah, já estão, 1 minuto eu termino. Bom, então, eu quero dizer o seguinte, nós temos que estar juntos nessa luta. Eu estou vendo uma luta fratricida, as pessoas estão brigando uma com as outras, nós não temos que brigar, nós já estamos com muito problema para brigar, o Brasil está com muito sofrimento, como o senador falou aqui, o Sul, eu estou na minha memória, eu tenho um neto que mora lá, que eu quis vir, ele não quer, porque não quer deixar, nós estamos com tantos problemas, vamos parar de brigar, vamos sentar todos, vamos arrumar uma solução para isso, porque eu só acredito que quando há um perdedor, todos perdem. Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, me ensinou. Então, nós temos que colocar todos os lados envolvidos. Senador, aí, que eu vi que o senhor está engajado nessa luta, me dirijo ao senhor, como a senadora Soraya, talvez com posições diferentes, mas se entendam. Se os senhores e senhoras aqui que são os responsáveis por isso não se entenderem, o Brasil vai pagar a conta. Então, o meu pedido aqui, a minha sugestão, é que pense no que eu falei. Quem falou não tem interesse nenhum. Eu lutei mais da metade da minha vida mesmo, contra o tabaco. O que eu quero, sim, nós não vamos conseguir reduzir, tudo bom, mas vamos ajudar pelo menos. Agora vamos proteger as crianças, vamos proteger os adolescentes e vamos nos unir, por favor, vamos dialogar. Estão aí os representantes dos consumidores, representantes das indústrias, os grandes médicos daqui. Agora incluam, por favor, especialista no início do processo, que é o cérebro. Aqui está o início do processo, seja na educação da criança, seja em desenvolvimento de substâncias que podem substituir o tabagismo por outras substâncias, com a própria indústria do tabaco, por que não? Vamos sentar com ela, precisa sobreviver com os produtores do agronegócio. Mas o meu pedido aqui, de alguém que, na minha idade, eu já não quero mais nada da vida. Eu só quero ver um pouco de paz, né? No outono da minha vida, eu vejo notícia ruim o dia inteiro. Me deem uma notícia boa. Sentem todos, conversem, dialoguem e me achem uma solução. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge Alberto. E
saudando a todos aqui. Peço desculpa, eu tive que me ausentar um pouco, porque fui participar de um debate sobre pesquisa clínica num evento internacional. Quero saudar aos nossos senadores e senadoras presentes, senador Rodrigo Cunha, senador Isalci, senadora Damares, Soraya, senador Girão, minha querida amiga Zenaide Maia. E antes de passar para o próximo expositor convidado, eu queria pedir a todos os que falaram aqui, que antecederam o Dr. Jorge, que fiquem presentes no evento, porque as nossas questões serão feitas depois da exposição de vocês. Então, eu queria pedir a todos que fiquem aqui, se possível, acompanhando essa sessão de debates, essa audiência tão importante, para que os senadores e senadoras, depois de encerradas as falas de vocês, que a gente possa fazer as indagações. Muito obrigado. Feito esse aviso, passo em seguida a palavra por 10 minutos para o senhor Paulo César Correia, coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Por 10 minutos, por favor. Pois não. Boa tarde, senador Irã. Já peço ao pessoal técnico colocar a minha apresentação. Cumprimentando o senador Irã, eu cumprimento também o senador Girão e todos os senadores presentes e cumprimento a senadora Zenaide, em nome dela, também as demais senadoras presentes. Aqui estão todas as coisas que eu faço. Eu sou também membro da Câmara Técnica de Pneumologia do Conselho Federal de Medicina, que não coube no slide. Por favor, eu quero que o tempo fique parado até meus slides estarem em condições de rodar de forma contínua para que o fluxo seja respeitado. Por favor. Fique tranquilo, respeitaremos o seu tempo. Pois não, então agora pode contar o tempo. Primeiro, vamos ver se isso está passando. Tem algum problema aqui, eu tenho que apontar para... Oi? Pode de novo. Ah, sim. Tem um delay. Pois não. Bom, ao contrário da Alessandra Bastos, que não falou o seu conflito de interesse, estava na última linha do slide dela, que era consultora científica da British American Tobacco Brasil, que é o novo nome da Souza Cruz. Eu sou professor, sou pesquisador, então eu desenvolvi materiais educativos e tudo mais, visando que os médicos aprendam a reconhecer o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e abordar. Então esse é o único conflito de interesse que eu tenho. Ao contrário de pessoas que citam grupo de WhatsApp pessoal, eu cito evidências científicas. Então, nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, né, doutor Irã? Então, nós temos que ver evidências econômicas. Essa publicação de maio de 2017 mostra os custos do tabagismo no ano de 2015 no Brasil. Ela foi feita pelo IECS, que é o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, que é uma instituição séria da Argentina, e pela Fiocruz no Brasil. Nesse estudo a gente vê, né, assim, naquela história da carochinha que a indústria conta para a gente, né, dos tais 7,5 bilhões que arrecadariam, né, o cigarro eletrônico, eles esquecem que eles têm um produto que mata, né, gente? Então esse pequeno detalhe não é considerado, são 156 mil mortes em 2015 e nós vamos atualizar esses dados. Lembrando que os novos produtos de nicotina são mais nicotina. Nicotina é mais M de morte, A de adoecimento e de incapacidade, e S de sofrimento. Você me permite só uma correção? Pois não. Essa audiência ela não é só da CAI, ela é uma audiência conjunta. Então, pois não. Fique à vontade para abordar temas da saúde, da economia e de finanças e tributação, porque ela é conjunta. Pois só não. Para informar. Obrigado, doutor Irã. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nesse estudo do IECS da Fiocruz, quais eram os custos do tratamento do tabagismo em 2015. Então, vejam que nós temos uns custos totais de 57 bilhões de reais, 70% desses custos são para a assistência direta. Então, vejam, por exemplo, que a DPOC é uma doença que custa extremamente caro. Mais de 40% dos custos de assistência direta, em torno de 16 bilhões de reais,
são provocados pela DPOC, e aí todas as doenças juntas custavam, em 2015, custam muito mais caro hoje em dia, 39 bilhões de reais. Um outro aspecto que às vezes as pessoas, né, nós estamos na Comissão de Assuntos Sociais também, né, senador Idran? Então aqui é uma questão social, né? As indústrias têm uma coisa, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado para a sociedade brasileira. As pessoas não sabem que um funcionário com DPOC, ele luta com uma incapacidade enorme, e o empregador dele, ele gasta 17 mil dólares por ano, 3 vezes mais do que um empregador gasta com um trabalhador normal. O paciente com DPOC, ele fica em média 4,6 dias de trabalho ausentes a cada 6 meses, então ele tem um absenteísmo aumentado. A gente não costuma pensar na DPOC como uma doença grave como o derrame, mas ela é uma doença muito grave. De fato, ela só perde para o derrame, para o AVC, em termos de incapacidade, e ganha do câncer e das doenças cardíacas. Aqui é para chamar a atenção de vocês que os custos, né, relacionados à perda de produtividade, que inclui incapacidade e morte prematura, chegam ao nível de 17,5 bilhões em 2015. Eu não estou colocando o dado atualizado ainda. E aí nós vimos essa peça que foi divulgada pela FIENG, alegando que os cigarros eletrônicos produziriam um ganho de PIB de 0,2%, eles não falam que mata, e em 2015 era 17,5 bilhões só de perda, né, morte e incapacidade, contra os 7,5 que, se continuar crescendo, que é um dado falso, até 2026 vai provocar 7,5 bilhões de ganho. Então, assim, primeira coisa que é importante a gente falar, eu sou um professor universitário, eu faço ciência, eu faço pesquisa. Então, nós temos dados oficiais de prevalência de tabagismo com inquéritos como o Vigitel, Covitel, que não é um inquérito oficial, mas é da Universidade de Pelotas, o IPEC é o novo nome do IBOP, para quem não conhece, e essa Kantar eu vou mostrar para vocês quem é. Então, são esses institutos de pesquisa que fazem amostras pequenininhas, e eles, então, esse Kantar, vejam lá, eu fui tentar pesquisar para ver a tal da pesquisa, a pesquisa não existe, não foram encontrados os resultados. Para quem não conhece, o Observatório da Fiocruz, né, já que a interferência da indústria do tabaco em política pública é um problema sério, né, e eles mostram como que eles influenciam a ciência. Vejam os senhores e as senhoras senadores o que fala lá no dia 3 de setembro. Estudo aponta porque é tão difícil de parar de fumar. Então, existe uma tal da Foundation for Smoke Free World, que eu vou mostrar para vocês de quem é. Ela tem uma relação com esse Instituto Kantar Público e realizou a referida pesquisa. A pesquisa foi feita em diversos países, dentre os quais o Brasil, e vale ressaltar que a Kantar Público é mencionada como contratada para fazer pesquisas em parceria com a Foundation for Smoke Free World, disse o seu presidente, Derek Yar. E a Foundation for Smoke Free World, como vocês estão vendo, ela é ligada a uma grande indústria transnacional de tabaco, e ela já ficou com o filme queimado, então agora ela chama Global Action to End Smoking. Então, os conflitos de interesse estão expressos aqui. Então, só para poder mostrar que aquele dado de 1,6% da população é falso, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, nós tínhamos 0,6% da população utilizando, que dá mais ou menos 1 milhão de usuários, e não existe aumento de 0,4% ao ano. Né? Nós temos os dados aqui mostrando para vocês, tanto do Vigitel, com 4 números, e como do Covitel, mostrando que na população abaixo de 18 anos nós temos, de fato, uma tendência de queda do consumo dos cigarros eletrônicos para o Brasil. Se em 2015, senhoras e senhores, o cigarro já dava prejuízo, em 2020, quando o IEX resolveu atualizar essa pesquisa, a Márcia Pinto, que é conhecida de vários de nós do meio universitário, atualizou, vejam que os custos diretos já passavam para 50 bilhões de reais e os custos indiretos foram de 17,5 bilhões para 74, porque na hora de fazer a conta lá em 2015, eles não consideraram uma coisa importante, os custos dos cuidados dos familiares. Então, só esses custos de absenteísmo familiares, etc., são mais 32 bilhões. Então, na balança que a gente colocou ali, os custos relacionados com o tabagismo, ainda não incluem os custos ambientais, né, são 125 bilhões. E os custos com receita de arrecadação são
custo da ordem de 12 bilhões. Ou seja, a arrecadação não dá 10% do que gasta, mas, de novo, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado para a sociedade brasileira. Ali é só para mostrar para vocês que o impacto no PIB foi calculado, é 1,8% do PIB. Então, o cigarro dá um prejuízo de 8%. A dependência à nicotina, sob qualquer forma, inclusive sobre cigarros eletrônicos, dá um prejuízo de 1,8% do nosso PIB. Para quem acha que 1,8% do PIB é pouco, é tudo que se investe em ciência e tecnologia nesse país. Então, aqui é para poder chamar a atenção que se a indústria está preocupada com a arrecadação, a indústria, né, que pare de obstaculizar o aumento de preços dos cigarros, né, que tá parado desde 2017. Aqui vocês veem como que o preço real do maço de cigarros vai diminuindo e como o poder de compra, né, ou seja, já que o cigarro não aumenta, à medida que o tempo vai passando, o salário médio mensal consegue comprar mais maços de cigarro. Então, a resposta que os senadores têm que levar daqui, da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Assuntos Econômicos, é muito simples. Vejam que no estudo do IEX, se houvesse um aumento de 50% dos impostos, a arrecadação aumentaria mais de 14 bilhões por ano. Então, a solução não está em liberar o cigarro eletrônico, mas tributar pesadamente qualquer forma de uso de nicotina, especialmente o cigarro. Para a indústria que faz sempre chantagem dizendo que vai aumentar o contrabando, etc. e tal, mesmo num cenário pessimista de aumento de contrabando, se economizariam 92,83 bilhões de reais, seriam salvas 78 mil vidas e evitadas mais de 500 mil doenças. Cigarro eletrônico não é meio de redução de danos, essa impropriação indébita que a indústria fez. Isso é uma carta minha que vai ser publicada no Lancet em setembro. Isso aqui é um outro paper que foi publicado em 2023 na Pulmonology. A gente discute os princípios de saúde pública, que não vai dar para fazer assim, de revisitar Geoffrey Rose. E aqui minha mensagem final para vocês. A Gabriela e o Gustavo estavam perguntando, Gabriela e Gustavo, cigarro dá um prejuízo enorme, cigarro e nicotina, prejuízo de 125 bilhões, sem contar os danos ambientais. A gente estimou, esse é um estudo meu também, de mortalidade atribuível ao tabagismo, em 2019, que enquanto eu estava falando aqui, 5 brasileiros morreram por causa da nicotina dependência. 5 brasileiros estão mortos graças a esse produto letal, e o novo produto letal chama cigarro eletrônico. Cancela o vape, senadores. Irã, obrigado. Pela ordem, presidente. Desculpa. Que eu vou ter que sair, que eu estou com outro compromisso ali Hoje eu queria fazer minha fala aqui, depois de ouvir aqui. Pois não, senador. Eu queria dizer o seguinte aqui. É difícil de acreditar que o Senado Federal esteja aqui hoje para legalizar o cigarro eletrônico. Por tudo que eu já ouvi aqui, a primeira coisa que dá a dependência química, como falou o doutor Jorge, tinha que fazer o estudo neurológico. Se você quer destruir a vida de uma adolescente, de um jovem, você deu um vício, porque o vício ele passa a ver só aquilo e ele vai fazer qualquer acordo para ter o acesso ao cigarro. Segundo, a gente já sabe. A gente já sabe, o cigarro, essa história, o maior argumento que eu ouço aqui, antes de falar sobre o impacto econômico que pode dar, que vai gerar emprego, e a vida, gente. A vida não tem valor? Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Pelo amor de Deus, pergunta ao pai, à mãe de família isso aí. E já se sabe, não pode negar, mata sim a curto e a médio prazo. Mata sim, eu sou médica e eu quero qualquer médico num serviço de hospital que diga dor torácica. Primeira pergunta que a gente faz, fumante? Porque se for fumante, a gente já sabe que pode ser um infarto. Dá infarto, dá DPO. Você tem ideia do que é um paciente só poder ir para casa se levar um tubo de oxigênio, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, não tem nada a ver. Vamos convencer o agronegócio sobre o tabagismo. Podem plantar, doutor Irã, arroz, feijão,
soja, o que quiser. Como vamos legalizar? Porque na hora que se legaliza, se facilita, se flexibiliza. Aqui foi mostrado os danos ao SUS, o prejuízo que dá. Mas o que me dói é saber que esse Senado está criando uma possibilidade de legalizar o cigarro eletrônico com essa nicotina com sal, com glicerina, que a gente sabe. E não venham com essa história que o contrabando. Sabe o que é que a gente tem que cobrar do Estado brasileiro? Se não tem quem controle o serviço de segurança, vamos contratar mais policiais rodoviários federais, mais policiais federais e vamos fornecer, está ali a CMO, vamos dar condições deles terem novas tecnologias, gente, e proibir a entrada disso aí. Agora, aqui... Declaro reaberta a sessão. Desde já encerro o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Gostaria de participar as senhoras senadoras, senhores senadores, que hoje, na qualidade de presidente do Senado, representei a Casa na 25ª edição da Marcha dos Prefeitos em Brasília, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, sob a presidência de Paulo Zielkowski, um grande evento que congregou inúmeros prefeitos do Brasil, que reivindicam uma pauta bastante considerável ao Congresso Nacional e ao governo federal. Por ocasião de meu pronunciamento ao representar o Senado, destaquei o nosso absoluto compromisso com a pauta municipalista, inclusive relatando conquistas e realizações deste Senado Federal e da Câmara dos Deputados em relação às pautas municipalistas. Destaquei as alterações constitucionais promovidas desde o ano de 2019, que culminaram nas emendas constitucionais número 100, 105, 108, 112, 113, 119, 128. Todas elas pautas puramente municipalistas, que vão desde a impositividade de emendas parlamentares até o parcelamento de dívidas previdenciárias, passando pelo aumento do fundo de participação dos municípios, da regra constitucional de não criação de despesas sem a contrapartida e demonstração de receitas, da emenda constitucional 128, também da não responsabilização de agentes públicos por ocasião da pandemia em função do descumprimento eventual do artigo 212, referente ao mínimo constitucional da educação, além de matérias legislativas infraconstitucionais que também foram aprovadas pelo Congresso Nacional, justamente para dar mais equilíbrio federativo e condições de administração dos municípios. Há, naturalmente, em toda a marcha de prefeitos, a apresentação dessa pauta legislativa, uma nova pauta de interesse do municipalismo brasileiro, que passa pela manutenção da desoneração da folha de pagamento, consubstanciada na Lei 14.784 de 2023, que votamos no ano passado, que foi objeto de judicialização pela Advocacia Geral da União, mas com encaminhamento até aqui para um bom acordo entre municípios e governo federal, passando pelo trabalho do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente também ao evento da Marcha dos Prefeitos e afirmou textualmente o seu compromisso com a manutenção da alíquota de 8% dos municípios alcançados pela Lei 14.784 no ano de 2024, com a reoneração gradativa ao longo do tempo,
em quantitativo que está em negociação com os municípios e também com o Congresso Nacional. Outro tema que foi tratado na Marcha dos Prefeitos diz respeito a um novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, com um maior prazo para além dos hoje previstos 60 meses, com limitação da parcela a um percentual da receita corrente líquida dos municípios e com a redução, isso é fundamental, do indexador de juros que acaba, através da Selic, tornando impagável essas dívidas previdenciárias. E uma outra reivindicação que diz respeito a uma regra para a limitação do pagamento de precatórios pelos municípios, justamente para que haja previsibilidade orçamentária. Então, diversas pautas foram tratadas na marcha, apresentadas pelo municipalismo brasileiro através de sua liderança maior, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukowski. Também estava presente outra grande liderança, que é o prefeito Edivaldo Nogueira, do município de Aracaju, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e diversas autoridades presentes assumindo esse compromisso com o municipalismo. Mais particularmente em relação a Minas Gerais, que tem 853 municípios, que eu tenho a honra de representar no Senado Federal. Agora, exatamente às 16 horas, acontece um encontro aqui no Senado, no Interleges, no nosso auditório, da Associação Mineira de Municípios, com os prefeitos presentes em Brasília, com a bancada federal de deputados federais e senadores da República, mas infelizmente justifico minha ausência em razão do meu compromisso, que é sagrado, de presidir a sessão do Senado Federal. Mas sejam todos muito bem-vindos, os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, ao Senado Federal, e serão por mim recebidos oportunamente. E nossas boas-vindas também a todos os prefeitos e prefeitas do Brasil nessa importante marcha de conquista de prerrogativas, de defesa de direitos e de defesa da sociedade brasileira, que ao fim e ao cabo residem, senador Flávio Arnes, nas cidades. Enquanto, e disse isso na marcha, o Estado como ente federado, a União como ente federado, são ficções muito bem engendradas pelo Constituinte, não há dúvida alguma, mas o que é real e concreto é o município onde as pessoas residem, convivem, criam laços. Por isso que cidades bem administradas, com recursos que sejam capazes de fazê-las bem administradas, é fundamental para a sociedade brasileira. Não há desenvolvimento do Brasil sem desenvolvimento dos municípios. Afinal de contas, o Brasil nada mais é que a soma de todos esses 5.570 municípios espalhados pelos 26 estados da federação e também, obviamente, incluindo o Distrito Federal como ente federado autônomo. Então, nossas boas-vindas aos prefeitos e prefeitas e o nosso compromisso de um bom andamento da pauta municipalista no âmbito do Senado Federal. Com a palavra pela ordem, senador Flávio Arnes. Senhor presidente, em primeiro lugar, para também dizer que concordo inteiramente com as palavras de Vossa Excelência e particularmente no sentido de termos uma pauta municipalista forte dentro do Congresso Nacional, né? Então, o que Vossa Excelência colocou, de fato, aponta para isso e é bom que tenhamos a liderança sua, né, para essa discussão. Eu só aproveito a oportunidade, senhor presidente, também para requerer, né, inserção em ata de voto de aplauso ao curso de enfermagem da Universidade Federal do Paraná, estado que o senador Eurivisto Guimarães, Sérgio Moro e eu representamos, pelo aniversário de 50 anos de criação, celebrados em 2024. A comemoração do Jubileu de Ouro busca resgatar e valorizar a contribuição conjunta de docentes, técnicos administrativos, discentes e egressos, que são parte fundamental dessa construção histórica. A criação do curso de enfermagem está ligada à história da enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, situado em Curitiba. Vale lembrar que as primeiras docentes do curso eram enfermeiras do Hospital de Clínicas. Essa relação umbilical tem sido fundamental
no decorrer dos anos para o processo de ensino, pesquisa e extensão universitária, por meio da viabilização de aulas práticas e estágios realizados em suas dependências. Ao longo desses 50 anos, o curso formou mais de 1.900 enfermeiras e enfermeiros que estão atuando em diversos serviços de saúde, hospitais, maternidades e em cargos de gestão pública. Nos tempos difíceis da pandemia da Covid-19, esses profissionais tiveram um papel fundamental, tanto na formação de qualidade dos enfermeiros e enfermeiras, quanto na atuação da linha de frente no enfrentamento da doença. Então, nesse sentido, apesar da trajetória de sucesso ao longo desses 50 anos, é preciso ressaltar que o curso enfrenta desafios necessitando de apoio e valorização. Por isso, senhor presidente, gostaria de destacar a importância de que esta área seja permanentemente fortalecida para que a qualidade e competência possam perdurar pelos próximos anos. Quero externar, em nome da bancada do Paraná, os parabéns a todas e todos que fazem parte dessa história. Continuem mantendo valores como empatia, solidariedade, ética e responsabilidade social, que são marcas características do curso de enfermagem e dos profissionais e das profissionais que atuam nesta área tão fundamental para a nossa sociedade. Requeiro ainda, senhor presidente, que seja enviada a cópia do presente voto conforme dados em anexo. E quero mais uma vez, senhor presidente, só destacar a atuação da presidência, muito sintonizado como presidente, como presidência com os anseios do Brasil. Então, parabéns por todo o esforço que Vossa Excelência vem desempenhando, não só nesses episódios da Marcha dos Prefeitos e do Rio Grande do Sul, que merecem toda a solidariedade do povo brasileiro, mas também continuamente na presidência do Senado Federal. Parabéns. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. O voto de aplauso proferido por Vossa Excelência, deferido pela presidência, encaminhado à publicação na forma regimental, com nossas homenagens pelos 50 anos de criação do curso de enfermagem da Universidade Federal do Estado do Paraná. Concedo a palavra como orador inscrito ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria aqui registrar a minha profunda preocupação com um eventual colapso do sistema Itaparica, que é um arranjo produtivo existente em 10 municípios do sertão do São Francisco, em Pernambuco e na Bahia. São perímetros irrigados, criados em compensação ao deslocamento de populações, provocado pela construção de hidroelétricas, como as de Sobradinho e Luiz Gonzaga, ocupados basicamente por agricultores familiares desde o início dos anos 80. Hoje, a Codevasf atua em 10 projetos na região, 6 dos quais em 4 municípios pernambucanos, Petrolândia, Belém do São Francisco, Orocó e Santa Maria da Boa Vista, onde vivem quase 6 mil famílias, muitas delas de povos indígenas. Agregar também o município de Floresta e mais 2 que lá estão também nesse perímetro irrigado. É um sistema que gera 25 mil empregos, 177 toneladas de produtos e por onde circulam 220 milhões de reais em produção. O Vale do São Francisco, no semiárido nordestino, tem o primeiro e maior projeto público de irrigação do Brasil,
que movimenta mais de 19 bilhões na região de Petrolina e Juazeiro, onde está o sistema Itaparica, contribuidor desse resultado. No ano passado, as exportações de uvas e mangas pelo Brasil bateram recorde, atingindo o patamar de US$ 1 bilhão. E é no Vale do São Francisco que responde por 95% das exportações de uvas e 90% das exportações de mangas do país. Muitos desses projetos nasceram com a Chesf e vieram sendo, ao longo dos anos, assumidos em muitas áreas pela Codevasf. Mas, com a privatização da Eletrobras, os repasses de recursos para custear as empresas dos perímetros de irrigação foram cessados abruptamente. Desde então, falta dinheiro para pagar a operação e a manutenção do sistema Itaparica, especialmente no que diz respeito à energia elétrica. Tanto para fornecimento quanto para a contratação de empresas que operem e mantenham o serviço, não há recursos, o que tem provocado cortes de energia por falta de pagamento e consequentes protestos devidos às perdas de produção e limitações nas áreas de operação e manutenção. Ou seja, há um risco iminente de interrupção dos serviços, jogando por terra todo o exitoso esforço de 34 anos já feito nos perímetros do sistema Itaparica. É urgente que cheguemos a uma solução sobre o tema, porque dele dependem empregos, produção, uma economia pujante e, sobretudo, a vida de muitas famílias de agricultores que vivem ali. Então, nós vamos trabalhar para sensibilizar o nosso governo com a finalidade de que cheguemos a uma solução para o problema de forma célere e definitiva. É necessário envolver os Ministérios da Integração, a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Casa Civil e o Desenvolvimento Agrário, enfim, para que possamos trazer o governo federal para esse debate, com a participação das prefeituras da região, com a participação do governo do estado também, da própria Neoenergia do estado de Pernambuco, para que possamos evitar um colapso de uma área produtiva e geradora de emprego e renda numa região tão difícil como a do semiárido nordestino. É nossa responsabilidade não deixar todo esse trabalho extraordinário de décadas ser desperdiçado em prejuízo de milhares de pessoas que dependem dele para viver e geram riqueza para o país. Agora à tarde, senhor presidente, nós recebemos a representação de 6 prefeituras daquela região. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que representa os assentados desse local. E de lá surgiu uma proposta que precisa ser encampada pelo governo federal. A criação de um grupo de trabalho que envolva esses ministérios, que envolva o governo do estado, as prefeituras, a FETAP, para que possamos discutir uma saída imediata, mas muito mais do que uma saída imediata, uma saída definitiva. Essa saída definitiva precisa, em primeiro lugar, definir uma transição. Os agricultores da região não querem viver eternamente com as suas contas de luz pagas pelo governo federal. Era tarefa e obrigação de quem fez a privatização da Chesf garantir
que dentro das obrigações da empresa houvesse a manutenção por um certo tempo desse pagamento. Não houve. E agora a responsabilidade é da Codevasf. E os trabalhadores querem uma saída imediata para que não possa haver o corte da energia elétrica, mas querem também uma saída definitiva. E eles se propõem a assumir responsabilidades em relação ao pagamento durante um período, até que questões estruturais, como a possibilidade da utilização de energia elétrica sobressalente, por exemplo, que agora não está sendo usada na transposição do São Francisco, ou uma parte do fundo para a revitalização do São Francisco, e uma política para que nós possamos implementar estações de energia solar, substituir um equipamento que é obsoleto e ele próprio consome energia em larga escala, mas não podemos. E o apelo que eu quero fazer aqui ao presidente Lula, quero fazer ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ao ministro do Desenvolvimento Regional, o nosso companheiro do Amapá. Queremos, portanto, que esse grupo de trabalho se forme para que nós possamos dar uma solução emergencial para o pagamento das contas de luz e também para a continuidade da atividade de manutenção e de operação dessa rede. E, por último, que nós possamos ter também decisões que sejam estruturais e definitivas para esse problema. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Anuncio o projeto de lei da Câmara, número 194 de 2015, número 7.910 de 2014, na Câmara dos Deputados, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e da outras providências. Parecer favorável número 26 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Renan Calheiros. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Anuncio o projeto de lei número 6.233 de 2023, de iniciativa da Presidência da República, que altera o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros e dá outras providências, tramitando em conjunto com o projeto de lei número 1086 de 2022. As matérias tramitam em regime de urgência, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 375 do Regimento Interno. Parecer número 43 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, relator, senador Rogério Carvalho, favorável ao projeto número 6.233 de 2023, parcialmente favorável ao projeto número 1086 de 2022 e as emendas números 1 a 4 nos termos da emenda número 5, substitutivo. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá as matérias à votação simbólica. Em votação, a emenda número 5, substitutivo, que tem preferência regimental, nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 5, substitutivo.
Ficam prejudicados os projetos de lei número 1086 de 2022, número 6.233 de 2023 e as demais emendas. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 6 e 7 ao substitutivo, já disponibilizadas à tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. As emendas dependem de parecer. Faço a designação do nobre senador Rogério Carvalho para proferir parecer de plenário. Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, todos os senadores e senadoras aqui presentes. Eu peço permissão a Vossa Excelência para ir direto à análise. Considerando que as emendas são oportunas e clareiam o entendimento do projeto pelos legisladores, no que se constituem emendas de redação, não nos parece adequado imaginar ou interpretar que as dívidas seriam reajustadas com dupla atualização monetária ou apenas pelo juro real da Selic, sem atualização monetária. Após a aprovação do PL número 6.233 de 2023, nos termos do nosso substitutivo aprovado pela CAI, dessa forma, as emendas apresentadas tornam o texto mais rigoroso e a prova de interpretação diversa da vontade dos legisladores. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 6.233 de 2023, nos termos da emenda número 5 CAI e das emendas números 6 e 7 de plenário. Nossa posição, senhor presidente, é favorável às emendas de redação feitas pelo senador Amin e outros senadores. Obrigado. O parecer é favorável ao projeto de lei número 6.233 de 2023, nos termos da emenda número 5, substitutivo, e favorável às emendas números 6 e 7 de plenário. Concluída a instrução, passamos à discussão do substitutivo e das emendas números 6 e 7 em turno suplementar. Para discutir, concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade. Senador Espiridião Amin. É tudo da mesma colônia. Mãe italiana e pai libanês. De forma que o senhor não errou. Só errou a latitude. Ele é napolitano. O pessoal mais perigoso fez bem em oferecer a palavra primeiro para ele. Senador Rogério, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua manifestação, acolhendo o que eu considero que é uma emenda de redação. Né? E só para me certificar, no parágrafo único, como é de redação, presidente, eu acho que a gente deve ter essa exação. O acordo que serão acrescidos, vírgula, vírgula. A emenda foi acatada na íntegra. Além da atualização monetária prevista no caput, vírgula. Sim. Então, presidente, fazia muito tempo que não havia uma concordância tão absoluta e completa entre o que eu escrevo e o senador Rogério Carvalho escreva. Eu acho que, como isso é para o bem do esclarecimento e da não cumulatividade de uma pena pecuniária, eu gostaria de celebrar isso da melhor maneira possível, agradecendo a forma republicana, correta e clara com que nos ouvemos neste caso. O nos ouvemos fica como homenagem ao dia de hoje, que é o dia da língua portuguesa do Brasil. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação da emenda número 5, substitutivo, e das emendas números 6 e 7, em turno suplementar, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 5, substitutivo, com as emendas números 6 e 7, em turno suplementar. O
parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Anuncio o projeto de lei número 826 de 2019 do deputado Domingos Sávio, que institui o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, senador Rogério Carvalho. Eu queria agradecer a todos os senadores e senadoras pela aprovação desse projeto, que é um projeto de extrema relevância, e cumprimentar a Vossa Excelência, que é um dos autores da matéria e que tornará mais claro e vai facilitar o processo de correção e atuação da própria Justiça em casos que envolvem cálculos com correção monetária. Então, queria cumprimentar e parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de ter apresentado o projeto também dessa natureza. Obrigado. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho feito na relatoria deste projeto. Anuncio o projeto de lei 826 de 2019 do deputado Domingos Sávio, que institui o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Pareceres favoráveis ao projeto em emenda número 1, número 67 de 2023, da Comissão de Assuntos Sociais, relator senador Humberto Costa. E número 1 de 2024, da Comissão de Educação e Cultura, relator senador Marcelo Castro. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 2 a 11, já disponibilizadas na tramitação da matéria. O projeto tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento número 254 de 2024, aprovado na sessão deliberativa ordinária realizada em 14 de maio. A matéria depende de parecer sobre as emendas números 2 a 11. Faço a designação do nobre senador Marcelo Castro para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Marcelo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de tudo que a ciência contribuiu para a saúde e para a longevidade da humanidade, nada foi tão importante para a saúde da humanidade quanto o advento da vacina. E o Brasil é exemplo mundial com seu programa de vacinação, criado ainda na década de 70. O nosso velho, bom e saudável PNI, Programa Nacional de Imunização, bancado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, dando vacinações de graça a todos os brasileiros em todas as suas etapas da vida. Isso é um orgulho, uma conquista da saúde pública brasileira, com poucos exemplos no mundo tão edificantes quanto este exemplo brasileiro. Qual é o problema? É que de uns tempos para cá, mais precisamente de 2012 até os dias atuais, essa cobertura nacional vem caindo, cobertura vacinal vem caindo gradativamente ao longo do tempo. Isso não é um fenômeno nacional, é um fenômeno, digamos assim, mundial, mas no Brasil foi de uma forma muito intensa, especialmente após a Covid, ou junto com a Covid, e nós chegamos ao cargo desonroso para a nossa saúde pública de sermos um dos 10 países que menor tem cobertura vacinal no mundo. É o caso de se dizer assim, quem já foi, o que já foi o nosso PNI? Hoje nós estamos numa situação
realmente de dificuldade. E as razões eu não quero entrar, porque são várias, são diversas, não há um consenso entre todas elas, mas o importante é que isso vem acontecendo ano a ano. Em 2019, o deputado Domingos Sávio teve a iniciativa de fazer um projeto que aqui eu quero fazer um elogio de público ao nobre deputado, um projeto simples, mas muito consistente, que aborda a questão essencial e dá um enfrentamento correto para que a gente possa aumentar, intensificar a cobertura vacinal, sobretudo das nossas crianças e jovens. Me pede a palavra o nobre senador Esperidion Amin, a quem tenho a honra de concedê-la. Senhor presidente, queria me dirigir ao senador Marcelo Castro para lhe dizer da oportunidade ímpar do seu pronunciamento. E vou lhe trazer, e ao conhecimento dos nossos pares, a experiência de Santa Catarina, não que o meu estado seja modelo para todos, mas nós conseguimos, em 1979, com a participação do Dr. Albert Sabin, pessoalmente, foi a Santa Catarina. Na época, o governador do estado era o ex-senador Jorge Bornhausen. Foi pessoalmente a Santa Catarina para difundir a campanha contra a poliomielite. E foi conseguido naquele ano 100% de cobertura vacinal. Foi um feito extraordinário, porque havia meios de comunicação, mas incomparavelmente mais modestos do que hoje. Incomparavelmente, era outra civilização. E mesmo em Santa Catarina, a cobertura vacinal não vem repetindo esta performance, este desempenho. Ou seja, para passar de 60% tem que fazer prorrogação, postergação, apelos. Daqui a pouco vamos começar a sancionar, não no sentido de homologar, mas no sentido de punir, por essa falta de cumprimento do dever. E para concluir, quero lembrar de campanhas memoráveis, como a do Zé Gotinha. Foi uma tentativa de vender o peixe, que já estava ficando encalhado na peixaria. Então precisava estimular, e criou-se a figura do Zé Gotinha. Isso foi no governo do presidente Sarney, nesse esforço que Vossa Excelência, em boa hora, e eu o felicito por isso, vem socializar a necessidade de ser encetado perante todos nós. Meus cumprimentos. Agradeço e incorporo o seu à parte ao meu pronunciamento e fico honrado com as suas palavras. De forma tal, senhoras e senhores senadores, que em 2016, ano que, por sinal, eu fui ministro da Saúde, o Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde o título de país livre do sarampo. E, por causa dessa diminuição da cobertura vacinal, de causas variadas, o Brasil perdeu este título, porque o sarampo, infelizmente, voltou a circular no nosso meio. E o Brasil hoje não é mais um país livre do sarampo. Então, estou citando aqui um exemplo que é notório,
de quanto nós avançamos e de quanto nós regredimos. O deputado Domingos Sávio, em boa hora, compreendendo essa situação, procurando reverter esta tendência, apresentou esse projeto, que foi aprovado na Câmara, passou aqui pela CAS, pela CE, e agora nós estamos aqui, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, em regime de urgência, e que eu sou o relator. E o que propõe esse projeto? Instituir um programa nacional de vacinação nas escolas. Por que nas escolas? Porque facilita a vida de todos. As crianças estão frequentando a escola todos os dias. É o local mais adequado, mais apropriado. Então, a escola entra em contato com o posto de saúde, diz o número de alunos que tem na pré-escola, no ensino infantil e fundamental, a unidade de saúde programa junto com a escola a data, comunica aos pais com 5 dias de antecedência e naquele dia vai então a equipe da saúde fazer a vacinação nas escolas. Que escolas são obrigadas a participar do programa? As escolas públicas e as escolas que recebam recursos públicos. É o limite da nossa lei. E aí, no dia, é facultado os técnicos, os cientistas, os professores, os profissionais de saúde darem palestras para mostrarem às crianças, aos jovens, a importância da vacinação para si e para a sociedade. Porque, como nós entendemos, a vacinação é um ato coletivo. Porque quando a pessoa se vacina, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo também, porque a doença transmissível não será transmitida, com as devidas ressalvas, por quem está vacinado. Ele não pega a doença, portanto, ele não leva essa doença para outras pessoas. Então, o deputado Domingos Sávio apresentou esse projeto e ele teve aprovação na Câmara e está aqui agora para ser votado no Senado. Houve uma emenda do nobre senador doutor Irã, ainda na Comissão de Assuntos Sociais, e essa emenda foi aprovada. Se nós aprovarmos o projeto tal qual estava no seu relatório, esse projeto vai voltar para a Câmara. Então, houve um acordo, está aqui o senador Jacques Wagner, do líder do governo, com o senador doutor Irã, para que esse texto voltasse, ou seja, que o relator rejeitasse essa emenda, para que o projeto termine aqui no Senado, não precise voltar à Câmara, com o compromisso explícito pelo líder do governo de que o presidente da República, então, vetaria este artigo. Ou seja, como a emenda do senador Irã era uma emenda que suprimia o artigo 4º, o artigo 4º está sendo reintroduzido, mas com compromisso de ser vetado para novamente sair do texto. Então, dizendo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, digo que o projeto, o parecer já foi distribuído com antecedência, houve grande debate sobre esse projeto na Comissão de Assuntos Sociais, assim como na Comissão de Educação e Cultura, e hoje nós estamos aqui a votar esse projeto. Então, o nosso parecer é pela aprovação com a rejeição
da emenda número 1 da CAS, que reintroduz o parágrafo 4º do jeito que veio da Câmara. Então, para sintetizar, o meu parecer, rejeitando todas as emendas e votando o projeto idêntico, ipsis literis, quanto foi votado na Câmara, para ser finalizado aqui e ir para a sanção presidencial. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, senador Marcelo Castro. O parecer é favorável ao projeto e pela rejeição da emenda número 1 da CAS e das emendas números 2 a 11 de plenário. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Há uma ordem de inscritos para discutir. Há um requerimento pela ordem, senador Rogério? Não? Para discutir. A primeira inscrita para discutir é a senadora Leila Barros. Isso não? Senadora Damares Alves. Perdão, senhor presidente, era para a lista de oradores. Obrigada. Presidente, relator, o acordo foi firmado e foi fruto de um amplo debate entre todas as partes, a retirada do artigo 4º. Por conta disso, nós estávamos acreditando que o acordo permanecia. Nós estamos sendo comunicados agora e vamos ficar na dependência do presidente da República retirar o artigo 4º. Eu sei que todo mundo tem pressa, mas nenhuma campanha vai começar a semana que vem. Não vai. Eu acredito que esse projeto de lei está sendo aprovado para a gente começar a campanha só no segundo semestre. Eu acho que dá, senador, nosso querido relator, para a gente excluir o artigo 4º, conversar com a Câmara. Não é justo com aqueles que não estão aqui agora e vão ser surpreendidos porque o acordo foi fruto de um grande diálogo. Todos nós somos a favor do projeto de lei de campanha nas escolas, mas o artigo 4º realmente ele é polêmico porque ele induz a obrigatoriedade do pai e da escola. Nem todas as escolas estão prontas para uma campanha de vacinação. Não é só um cartazinho. A escola vai receber uma equipe de saúde. Nós temos escolas no Brasil que ainda funcionam em barracos, debaixo de árvore. E a higienização, a esterilização, foi tudo isso colocado com muita atenção no debate. Não que nós somos contra a campanha, mas o artigo 4º poderia, inclusive, colocar em risco a vida das crianças. Nem todo lugar está pronto para ser um posto de vacinação no Brasil. Então, vamos manter o acordo. Nós podemos juntos conversar com o presidente da Câmara, pauta, nenhuma campanha vai ser feita no mês de junho. Julho já é férias. Então, a gente faz esse trabalho aqui no Senado, lá, e assim, senador, e a polêmica não é Covid, vacina Covid, porque esse projeto é anterior Covid. A gente sabe a intenção do deputado Domingos Sávio, e porque já estava, a partir de 18, 19, diminuindo o número de vacinação de poliomielite. Então, a gente sabe que a intenção dele foi essa, e a nossa resistência não foi por causa da vacina Covid, foi porque, na vontade de aprovar, a Câmara aprova, mas nós sentamos, conversamos, e todos que opinaram pela exclusão do artigo 4º têm uma responsabilidade muito grande com criança. Então, a gente vai insistir na manutenção do acordo e a gente conversa com a Câmara. Eu até posso ajudar na conversa e ir lá, mas, olha, seria um desrespeito aos colegas que não estão em plenário, que nem imaginavam que o artigo 4º voltaria. E as famílias brasileiras não querem a obrigatoriedade. Não querem. E as escolas também não querem. Nós estamos levando para a escola, relator, muitas responsabilidades. O nosso professor, o nosso coordenador educacional, cada dia mais esse parlamento cria mais uma responsabilidade para a escola. Então, fica aqui o nosso pedido da manutenção do acordo e a gente luta para aprovar lá na Câmara. Presidente, eu que pedi ao senador Marcelo Castro para assumir logo as coisas, e eu queria pedir, vendo aqui a senadora Damares, porque nós queremos implementar o calendário, depende da aprovação. Eu estou me comprometendo aqui
Com o veto, portanto, será mantido na sanção o acordo feito. E o próprio projeto de lei, ele já garante que os pais que não quiserem suas crianças vacinadas, eles, evidentemente, vão ter que assinar alguma coisa, não sei, para pelo menos não ficar depois da responsabilidade sobre o poder público que a criança não foi vacinada. Eu é que pedi ao senador Marcelo Castro para reintroduzir, ele concordou com o meu compromisso, já falado com o governo, para vetar esse artigo. É só para encurtar os tempos. O autor da emenda. Claro, eu falei, inclusive, conversei com o senador Irã, ele não colocou objeção ao que eu falei com ele, é verdade. Falei primeiro com o autor. Quando o autor disse ok, pedi ao relator. Eu não vejo qual é a diferença, porque se vai voltar para lá para eles tirarem, tudo bem, eu prefiro tirar na forma de veto. Estou me comprometendo aqui publicamente com o veto desse artigo 4º. É a explicação que eu queria dar. Para discutir, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação aqui que está eivada de boas intenções, né? Eu acho que tanto o relator aqui no plenário, o senador Marcelo, como o senador Jacques Wagner, no espírito de quererem que o projeto ele tenha uma celeridade, né, estão fazendo o que nós chamamos aqui, me desculpe, de pé quebrado, né, porque, de fato, houve uma aprovação da matéria na Caixa, né, e me parece que há, inclusive, regimentalmente, alguma dificuldade de que ele seja simplesmente retirado, né, sem que seja destacado pelo governo para que possa ser votado. O governo pode destacar o artigo e pedir, após a aprovação do mérito do projeto, a reprovação do artigo. Tudo bem, que o governo se posicione dessa forma. Agora, primeiro, senhor presidente, nós estamos aqui, isso virou um hábito, né, de mudarmos os procedimentos e os acordos. Isso é desconfortável para quem faz esse processo de negociação, que é o que caracteriza o espírito do parlamento. Ninguém aqui é intransigente, né? Quando o senador Irã apresentou o projeto, apesar dele ter sido o autor, ele representou o sentimento de um grupo. Tá? Existem outros senadores que se sentiram representados pelo artigo, pela introdução do dispositivo feito pelo senador Irã. Então, entendendo, claro, que o senador Marcelo Castro, o líder Jacques Wagner, tiveram cuidado de consultá-lo, mas isso não nos contempla. Né? Conversei com nossos pares aqui, nós estamos incomodados de um projeto que pode ser consensual, que foi construído uma situação em que todos nos sentimos confortáveis, senador Jacques. Né? Que é importante para a população infantil, é importante para as escolas, a oposição e o governo convergem na mesma linha. Nós estamos aqui dentro de uma situação em que o Senado está impedido, né, por essa questão, de exercer o seu papel de revisar uma lei que vem da Câmara, aperfeiçoá-la, modificá-la e, eventualmente, voltar à Câmara dos Deputados para que seja votado. Vai ter uma campanha de vacinação daqui a uma semana? Daqui a 10 dias? Daqui a 15 dias? Daqui a 30 dias? Bom, eu acho que é um tempo razoável para que nós possamos permitir que a lei siga o seu curso natural, que o acordo seja respeitado, né? E que, eventualmente, a Câmara possa respaldar. Inclusive, nós nos propomos aqui a ajudar nessa interlocução. Agora, realmente, senador Jacques, respeitando a sua posição, entendendo, né, que Vossa Excelência foi demandado, né, para refazer essa argumentação, esse acordo, né, nós pedimos a Vossa Excelência que faça um esforço junto ao governo para que o Senado seja respeitado nesse processo. Senador Marinho, em hipótese nenhuma, querendo desrespeitar a votação e o acordo que foi feito na CAIS. A única diferença, vou fazer por hipótese, sai daqui o texto como foi na CAIS, volta para a Câmara porque mudou-se um artigo. Bom, como Vossa Excelência falou de boas intenções,
é óbvio que alguns terão a boa intenção de ir lá e pedir para eles não reintroduzirem o artigo, mas pode acontecer. Volta para a Câmara, ele reintroduz o artigo 4º. O que vai ficar necessário? O veto do presidente e a manutenção do veto pela casa que propôs a saída do artigo 4º. Eu, na verdade, estou querendo apressar e garantir o acordo feito aqui. Vou repetir, se voltar para lá, eu vi a senadora Damares dizer, nós vamos conversar com os colegas, ok, mas vamos supor, as duas hipóteses são possíveis. Os colegas da Câmara dizem, não, nós achamos que tem que ter o artigo 4º. Vai para a sanção presidencial, para manter o texto daqui eu terei que fazer o quê? Pedir ao presidente o veto. Eu peço o veto com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança de tê-lo, a partir de que é um acordo feito por mim. É só isso que eu estou falando. Porque, de repente, o que pode lhe parecer procrastinar pode acabar sendo ao contrário. Apressar, porque se a matéria sai daqui desse jeito, ela vai direto para a sanção. E na sanção eu estou garantindo que o veto, ou seja, o acordo feito será cumprido via o veto do presidente da República. É o que eu estou querendo colocar. Pela ordem. Para discutir, conceda a palavra ao senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas dizer que eu não estava aqui no início dessa sessão, o presidente Rodrigo Pacheco, porque a gente está lá numa comissão CAS, conjuntamente, debatendo cigarro eletrônico. E quem está presidindo a sessão é justamente o doutor Irã, que foi o autor da emenda acatada em duas comissões, senhor presidente. É isso que eu queria fazer um apelo, o relator Marcelo Castro, que por mais que ele seja um relator de plenário aqui, não pode absolutamente desmerecer, né, uma coisa que foi acordada pelos colegas de forma, e não foi fácil, foi um acordo que foi demandado muito tempo, ouvimos a sociedade, né, isso é um assunto que mobiliza os brasileiros, e todo mundo compreendeu lá que era importante retirar, senador Marcos Pontes, esse artigo 4º. Então, muito me estranha como é que isso vem ser colocado aqui na hora da votação. Com todo respeito, nós passamos por duas casas aqui. Eu até entrei na Comissão de Educação só por causa dessa matéria, nem da Comissão de Educação eu sou, mas para garantir o acordo que tinha sido feito e foi conduzido exemplarmente lá pelos presidentes da casa. Então, eu faço um apelo, senhor presidente, para que a gente não tenha, que a altura do campeonato fica uma coisa desagradável, né, em desrespeito aos colegas, para a gente ter que destacar agora e votar uma coisa que foi acordada por todo mundo, foi unânime a aprovação. Então, eu faço esse apelo para que a gente possa votar, eu acredito que vai ser unanimidade, senador Cleitinho. Se não tiver esse artigo 4º, vai ser unanimidade. Senão, a gente já começa uma coisa mal. Eu agradeço. Para discutir, senador Humberto Costa. Eu gostaria de, antes de senador Só um Humberto minutinho, Costa senador falar. Marcelo. O senador Humberto Costa está presente? Não, só um minuto. Senador Humberto Costa, não? Com a palavra o relator e, na sequência, encerraremos a discussão. Eu quero responder ao nobre senador Rogério Marinho e ao nobre colega senador Girão, porque a palavra de ambos me colocou assim como se eu estivesse descumprindo um acordo. Quero fazer minha defesa. Eu participei do acordo na casa, achei que foi adequado, atendemos a emenda do senador doutor Irã, era razoável. Eu fui, senador Girão e senador Rogério Marinho, o relator na Comissão de Educação e Cultura, mantive o acordo feito e hoje eu rejeitei a emenda porque o senador Jacques Wagner me procurou, me disse que tinha feito um acordo com o autor da emenda, portanto, a pessoa autorizada a fazer o acordo, e se eu não concordasse com isso,
eu estaria descumprindo a vontade daquele que é o autor do acordo, da emenda. Então, estou aqui, hoje, 14h, foi disponibilizado o meu parecer, porque o doutor Irã, que é o autor da emenda, anuiu, concordou de que a sua emenda fosse rejeitada, com o compromisso do líder do governo, que eu acho que com 1 ano e tanto aqui de liderança, tem autoridade do seu passado para poder fazer um acordo desse ser cumprido, com o compromisso explícito de ser vetado pelo presidente da República, e a gente, por fim, a essa questão tão relevante e tão importante para a saúde pública brasileira. Senador Rogério. Não, é só uma situação que me parece absolutamente importante, que é a questão regimental. A gente está argumentando aqui, né, imaginando que o plenário é soberano e poderá passar por cima de questões regimentais. Como não há acordo, já que houve um desfazimento do acordo anterior, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que cumpra o regimento. Se o governo insiste em não honrar o acordo que foi feito na CAIS, o governo precisa destacar o artigo ou a emenda do senador Irã e votar contra, o que eu acho péssimo. Né? É um apelo que faço a Vossa Excelência. Não há nenhuma inobservância ao regimento, senador Rogério. Houve requerimento de urgência, tal parecer de plenário, e Vossa Excelência ou qualquer liderança pode destacar até o final da discussão, sem problema algum. Com a palavra para discutir, senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colega senador, queria falar sobre esse projeto. Isso, na verdade, já existe isso. E, normalmente, são as escolas que pedem para facilitar a vida dos pais, gente. Se não dá tempo de levar no posto de saúde, que a grande maioria funciona em horário de expediente, os pais não têm condições de levar a criança. E outra coisa, gente, quem vacina não é a escola. Isso chega na escola e prepara, por menores condições que tenham, a gente é que leva todas as condições de vacinar, inclusive como se faz num supermercado, numa tenda. Eu acho assim uma discussão de vacina, me apavora. Eu estou dizendo, toda semana eu estou dentro de um voo, aí diz assim, se você tiver com febre, dor de garganta, manchas vermelhas no corpo, pode ser sarampo. A gente está correndo o risco de ter o retorno de poliomielite e sarampo. Por que dificultar a vacinação? Agora, queria dizer aqui o seguinte, esse destaque, a pergunta que eu quero fazer. Se a gente deixar do jeito que está, volta para a Câmara tem o direito de manter do jeito que está. A gente tem tanta preocupação aqui para estar encontrando alguma coisa para dificultar a vacinação. Por favor, gente, é muito grave isso. É apenas facilitar. É uma coisa que já se faz na maioria das vezes. Essa desconfiança não é a escola que vai vacinar, né, não, Marcelo? É a unidade de saúde, gente preparada, com tudo organizado, tudo descartável, vai lá e faz essa vacinação. Isso sempre foi muito comum nas escolas e muitas vezes até em ambiente em shopping. O Rio Grande do Norte, os shoppings todos têm horário de vacinação para facilitar em finais de semana a vida dos pais que têm que vacinar para salvar vida, gente. E quando eu me vacino, eu protejo a mim e os outros. Vacinar não é um ato individual, é um ato coletivo, viu? A matéria continua em discussão. Líder Rogério Marinho, vai destacar? A nossa preocupação, presidente, é que, pelo que eu fui informado aqui, o que eu olhei aqui no regimento, posso estar equivocado, pediria até que você dê uma olhada, como não foi destaque em plenário, quer dizer, o relator está fazendo aqui um relatório em plenário, está dando seu depoimento em plenário, né? Me parece que, regimentalmente, há uma dificuldade de nós nos debruçarmos sobre o assunto, porque houve um destaque antes da Caixa. Né?
O que nós estamos arguindo é o seguinte, que se o relator quiser descartar o artigo, que é um direito dele e do governo, que ele faça o destaque pedindo, porque já foi incorporado dentro da CAIS, né, e foi fruto da liberação após um acordo. O parecer do relator rejeita a emenda número 1 da CAIS e as emendas números 2 a 11 de plenário. No curso da discussão, se houver discordância em relação a isso, pode ser feito o destaque. Que nós entendemos do regimento, evidentemente... Eu até, exemplo, poderia encerrar a discussão aqui, mas eu não vou encerrar para dar tempo do destaque. Ele não poderia rejeitar uma emenda que foi feita na comissão e foi aprovada na comissão. Não foi emenda de plenário, ele está se debruçando sobre o parecer como um todo. Foi aprovada, presidente, na comissão. Mas não há obrigação do relator em plenário manter. É direito dele suprimir e rejeitar a emenda. Então nós vamos destacar, já que você não está tendo esse entendimento. Vamos fazer o destaque aí. Não, ele não está vinculado ao entendimento da CAIS. A matéria foi instruída, mas houve emenda de plenário. Bom, ele pode mudar o parecer. Agora, o que eu estou percebendo, nós estamos, pelo que entendi, nós estamos tendo uma discussão aqui, me parece inócua. Se há o compromisso do governo de veto em relação ao que é objeto da controvérsia, nós já fizemos várias vezes aqui esse tipo de acordo político. Né? Tem algum problema um acordo? Naturalmente, nós vamos confiar que o governo vete. Né? Com todo o respeito que Vossa Excelência merece, e o próprio líder Jacques Wagner, o relator, o senhor sabe que nós temos sobejas razões, várias razões, para não acreditar que a situação se confirme. Então, como houve um acordo prévio entre nós, eu prefiro confiar em nós do que confiar no governo. Aliás, amanhã, provavelmente, não sei, Vossa Excelência poderá estar discutindo aqui a reoneração na próxima semana. Então, acho que é um exemplo mais claro de que o governo diz uma coisa... Não, mas aí me perdoe, há situações, obviamente, controversas do Legislativo com o Executivo, mas na minha presidência eu nunca vi um líder de governo, nem no governo anterior com o Fernando Bezerra, assumir um compromisso de veto que não tenha sido cumprido. Não, presidente, vou deixar claro novamente, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, o líder do governo. Não, Vossa Excelência também merece o meu respeito. Eu estou dizendo apenas que esse tipo de situação nós nunca experimentamos no Senado. Dito pelo líder do governo de que haverá um veto sobre um dispositivo, de não haver o veto sobre o dispositivo. Todas as vezes em que há o compromisso de veto, o veto é realizado, pelo menos na minha presidência eu sempre observei isso. Todas as situações foram várias aqui no plenário do Senado. Obviamente que há conflitos, a expectativa de sanção, que às vezes não acontece, isso pode existir, mas compromisso dito pelo líder do governo de que vai vetar o dispositivo e não vetar, isso realmente seria inédito. Mas, enfim, eu respeito Vossa Excelência, não estou obrigando Vossa Excelência a confiar. Eu estou dizendo que eu confio na palavra do líder Jacques Wagner, de que haveria o veto por parte do governo. Mas me permita... Mas Vossa Excelência tem o direito de destacar, não estou vendo a dificuldade, eu estou suspendendo a discussão nesse momento para dar tempo de Vossa Excelência destacar. Está suspensa a discussão, ou vai discutir? Senhor presidente, primeiro, esse é um projeto da maior relevância. O Brasil está tendo uma redução significativa na sua cobertura vacinal. Ao longo desse 1 ano e meio do novo ministério, nós estamos recuperando, mas certamente se nós tivermos um programa como esse, nós teremos condição de ter um crescimento significativo na cobertura vacinal e dificultarmos e impedirmos o retorno de doenças graves que, por conta da baixa cobertura vacinal, podem retornar com toda a força. Eu sou o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, nós votamos esse projeto lá, não me lembro quem foi o relator, mas o relator acatou lá a retirada desse artigo 4º e aprovamos lá, o que não impediu que em outra comissão a oposição tentasse retirar mais coisas do projeto, não é? Mas o que nós fizemos, nós mantivemos o acordo. Então, eu quero dizer aqui que é verdade que foi votado na CAS a retirada do artigo 4º. Qual é o problema com o qual nos defrontamos hoje e que eu tenho certeza é a preocupação do senador Marcelo Castro? É que se nós fizermos essa retirada aqui, volta para a Câmara. Hoje eu acredito que o autor dessa matéria, talvez até ele próprio seja contra esse projeto, porque ele mudou muito o seu perfil da pandemia para cá. Mas o que acontece
é que indo para a Câmara, existe uma possibilidade da Câmara manter o texto original, o que no final vai dar no mesmo. Ou o presidente assume já o veto e o faz após a nossa decisão daqui, ou vai para a Câmara, nós ficamos sob o risco de reinclusão do artigo, de manutenção do artigo 4º e vai para o presidente vetar de todo jeito. Então, quer dizer, não é uma saída razoável essa questão. E é óbvio que nós vamos dizer aos líderes, ao governo, isso sim foi feito, esse entendimento, foi votado. Então, eu não duvido que o presidente da República vai deixar de fazer esse veto, entendeu? Mas por uma economia processual, a gente não precisaria mandar isso para a Câmara. Senador Eduardo Girão. Ô, presidente, a minha preocupação é o seguinte, nós estamos conversando aqui, tá? Nós estamos batendo um papo, o Jacques aqui é sempre muito aberto, o senador Jacques Wagner, o senador Alessandro está ponderando aqui. A gente sabe da história do senador Jacques Wagner, está colocando o fio do bigode dele aqui nessa situação. A minha preocupação é o seguinte, eu queria só deixar o senhor, que é o presidente do Senado Federal, atento a isso. Talvez o senhor não tenha percebido a gravidade disso. Mesmo que a gente faça um acordo aqui pelo veto, isso aqui é muito grave que está acontecendo, porque a gente se dedica às comissões. A gente trabalha pra caramba nas comissões aqui, é uma em cima da outra, sai, nem almoça, para participar das comissões. Esse projeto foi um projeto amplamente debatido por todos, porque, como eu lhe falei, mobiliza a sociedade, os pais estão preocupados. O senhor conhece o artigo 4º? Conhece o artigo 4º, precisa eu ler não, né? O artigo muito forte, um artigo que dá 5 dias para os pais comprovarem para as escolas por que seus filhos não foram vacinar. Existe uma parcela da população, a gente tem que respeitar, que tem um posicionamento diferente. Ninguém pode obrigar. Não é uma imposição de cima para baixo. Então, por isso que a gente dialogou tanto. Aí eu lhe pergunto, senador Rodrigo Pacheco, o senhor que esteve conosco aqui, antes de ser presidente, que estava nas comissões também, eu lembro, o senhor vai lá com a gente, faz acordo em 2 comissões, debates fantásticos, para chegar aqui no plenário, ter uma emenda e desfazer tudo o que foi acordado lá. Como é que fica daqui para frente? A gente precisa ir para a comissão ainda? Vai ser necessário ir para a comissão ainda? Porque a minha preocupação é essa. Porque esse tem um efeito forte, político, em cima disso. Só queria deixar essa ponderação. A sua ponderação é importante, senador Girão, mas há um fato, que a urgência abriu a possibilidade de emendamento em plenário, e todo esse relato de Vossa Excelência é evidente que os acordos celebrados nas comissões devem ser ratificados no plenário, sem dúvida alguma. Mas fosse eu defensor da supressão do artigo 4º, a proposta do governo de acelerar a votação do projeto, se também eu quisesse a aprovação do projeto, é importante nós sermos honestos, intelectuais nisso, para poder dizer se somos a favor ou não do projeto, sendo a favor do projeto e contrário ao artigo 4º, para mim o compromisso do líder do governo de veto do artigo 4º para evitar o retorno à Câmara seria mais útil se houvesse a intenção de aprovação do projeto de lei. Se não houver intenção do projeto de lei, eu compreendo, que é voltar para a Câmara e dar cadência na Câmara, não tem problema, isso faz parte do jogo político. Mas se é a favor do projeto e contra o artigo 4º, o compromisso do governo superveniente, no sentido de que vai vetar o artigo 4º, era o suficiente para poder votar com o artigo 4º diante desse compromisso de veto. Pelo menos essa é a minha lógica, que eu acho que não há nenhum tipo de descumprimento, porque houve, de fato, o fato superveniente do compromisso do líder de governo de veto. Só uma observação, senhor presidente. A Covid continua ainda me atrapalhando. Eu fui o relator desse projeto na Comissão de Assuntos Sociais. Eu era o presidente e fui o relator. E aceitei a proposição da oposição de que nós retirássemos o artigo 4º, que eu acho que ele é relevante, mas então eu próprio estarei sendo desmoralizado pelo meu líder se não houver o veto. O veto acontecerá com toda certeza. O que nós não cogitamos é, diante de um compromisso de veto, não haja o veto. Realmente seria algo inédito, o senador Rogério Marinho nos advertiu disso. Seria algo realmente inédito acontecer. Senhor presidente. Líder Rogério Marinho. Bom, nós consultamos aqui os senadores, faltava só o Irã, que acabou de chegar, né? Mas principalmente a Damares e o Girão, que estavam mais à frente
dessa negociação junto com o próprio Irã. E nós vamos aceitar aqui o acordo com o aprovo de Vossa Excelência. Eu só queria que o líder Jacques Wagner, né? Jacques Wagner, líder. Queria que o líder Jacques Wagner referendasse que nós temos um acordo de veto, aliás, acordado com toda a casa, com o presidente da casa, com o líder do governo, líder da oposição, e esperamos que o presidente da República faça a sua parte também, em homenagem ao nosso senador Marcelo Castro, a Irã, né, ao Alessandro, que se propôs a ajudar, a Marcos Pontes, enfim, todos que se envolveram aqui, e Vossa Excelência, para que nós cheguemos a um bom termo. Queria só ouvir o Irã e o senador Jacques Wagner, nós não faremos o destaque. Senador doutor Irã. Presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras. Presidente, eu queria só esclarecer que hoje de manhã eu fui procurado pelo líder Jacques Wagner, porque eu sou o autor da emenda supressiva do artigo 4º desse projeto. Eu sou contra essa notificação, aliás, eu sou contra... vacina tem que ser algo voluntário. Nós precisamos fazer uma grande política de convencimento, de conscientização das pessoas de que as vacinas são patrimônio da humanidade, são importantes para o povo brasileiro. Bom, mas sou contra e fiz essa emenda supressiva. E o nosso líder Jacques Wagner me procurou, falou: Irã, você está de acordo que a gente faça um veto até para evitar que volte esse projeto para a Câmara? Eu falei, há de referendo do plenário. Foi isso? Eu disse, olha, se o plenário estiver de acordo, eu também não tenho nenhum óbice. Então, foi essa a minha posição, presidente. Se desculpa, estou ali presidindo uma audiência que está se estendendo um pouco, então vim aqui só fazer esse esclarecimento. Muito obrigado ao senhor e muito obrigado a todos. E é importante também nesse tipo de acordo, senador Rogério Marinho, é um bom acordo, não há dúvida. O presidente Renan, que já presidiu diversas vezes o Senado, sabe que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, não é? E nesse caso, de fato, a insistir pelo destaque e colocar em votação, poderia haver a supressão ou não do artigo. E a Câmara poderia restabelecer ou não, e também o governo poderia sancionar ou não. Mas no acordo dessa natureza, em que o líder do governo se compromete peremptoriamente com o veto do artigo 4º, sobre o qual houve um acordo na comissão para que fosse suprimido, isso reflete também algo igualmente importante ser advertido ao plenário, de que, diante do veto do senhor presidente da República, esse artigo 4º, esta casa, o Senado Federal, quando for debater o veto na sessão do Congresso Nacional, manterá o veto ainda que a Câmara o derrube, não é? Então, o acordo é um pouco mais amplo, por isso que é melhor o acordo, né? Então, não havendo o acordo, poderia também não haver o acordo pela manutenção do veto do presidente da República. Então, eu acho que foi um bom encaminhamento feito e eu cumprimento a maturidade política, a inteligência política dos envolvidos. Senadores Espiridião Amin. Presidente, para concordar com a sua frase e complementá-la, firmando o acordo, a última palavra sobre a manutenção do veto continuará sendo do Senado. Portanto, só este complemento. A última palavra continuará sendo do Senado. E eu só quis provocar para colocar como elementar do acordo essa circunstância de que a última palavra sobre o veto será do Senado Federal. Então, o acordo não é só sobre o veto do presidente Lula, é o veto do plenário, pelo que eu estou presumindo. Se o meu raciocínio está se aproximando da mineiridade, eu vou dormir muito feliz hoje. Presidente, senador Jacques Wagner. Primeiro, agradecer ao senador Irã, que entendeu que o meu espírito era ajudar e não procrastinar ou qualquer outra coisa. E é evidente que Vossa Excelência completou, porque, vamos ser objetivo, na CAIS foi feito um acordo entre a oposição ou quem não concordava com a matéria e o governo. Então, é óbvio que se o governo já fez o acordo lá, ele não tem objeção, podia pensar diferente, mas concordou com o acordo. Eu só estou querendo apressar a efetividade do acordo, que passará, se eventualmente a Câmara derrubar o veto, com compromisso dessa casa, inclusive com o senador Irã e com a oposição, da gente manter o veto
no Senado da República. Então, eu agradeço a senadora Damares, senador Girão, senador Rogério Marinho, de termos chegado a um entendimento que eu sempre acho o melhor caminho, e eu peço desculpa ao nosso relator pelo sofrimento. Obrigado. Podemos encerrar a discussão? Senadora Astronauta Marcos Pontes. Eu só gostaria de ratificar a posição. Eu acho que esse acordo foi o mais lógico que nós podíamos ter. Preocupa, sem dúvida nenhuma, o fato da mudança do que foi acordado nas comissões ser modificado aqui. Porém, né, com o proponente da emenda concordando e com o fato, né, que todos nós somos a favor, sem dúvida nenhuma, de uma campanha de vacinação, mas também nós precisamos preservar o direito dos pais de decidirem a respeito da vida dos seus filhos. Isso é muito importante também, que esse artigo 4 tem que necessariamente ser retirado. Eu acho que a maneira mais lógica, mais rápida e mais segura de se fazer isso é como ficou no acordo, em que, então, o governo se compromete a vetar o artigo, o projeto passa o mais rápido possível com essa afirmação, né, e concordância do governo. Obrigado. Matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer de plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Contra os votos do senador Cleitinho, do senador Eduardo Girão, do senador Rogério Marinho, da senadora Damares Alves. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento número 361 de 2024 de líderes que solicita urgência para o projeto de lei 1958 de 2021, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra pela ordem, líderes Alci Lucas. Presidente, eu apresentei o requerimento 363 como presidente da comissão que trata do projeto da reforma do processo administrativo e tributário. Vence amanhã o prazo. Conversei com o relator, senador Efraim, para que a gente possa prorrogar pelo menos 10 dias. A Receita Federal, várias instituições pediram, porque é muito complexo, foram 10 projetos e tal. Então, pediria o apoio de Vossa Excelência e dos colegas para aprovar o requerimento para adiar ou prorrogar esse prazo aí da comissão. Perfeitamente, senadores Alci Lucas. Anuncio o requerimento número 363 de 2024 do senador Alci Lucas, que solicita prorrogação da comissão temporária para exame de projetos de reforma dos processos administrativo e tributário por 90 dias. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Próxima oradora inscrita, senadora Leila Barros. Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, brasileiras que nos acompanham acessando os veículos de comunicação e redes sociais aqui do Senado Federal. Boa tarde a todos. Eu pedi a palavra para falar sobre uma situação que tem gerado muita revolta e indignação aqui na capital do país. Eu quero tratar do caos na saúde pública do Distrito Federal. Para que todos tenham uma ideia da gravidade do problema, em cerca de um mês, 3 crianças perderam a vida na rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. 2 bebês morreram por falta de vagas em hospitais. Além disso, mesmo que as vagas existissem, não havia ambulância adequada para o transporte dessas crianças. Um dos bebês tinha apenas 1 mês de vida e o outro tinha 1 ano. A família da terceira criança, que tinha 8 anos, também denuncia o poder público por negligência. Essas tragédias, senhor presidente, são um resultado direto do descaso e da incompetência da administração atual do GDF. A indignação é maior porque o governador se manteve em silêncio quando foi questionado pela imprensa sobre o que faria para resolver tal situação. É inadmissível que depois de 5 anos e meio no cargo, a autoridade máxima do DF não tenha respostas para uma crise que só tem se agravado. Logo ele, que durante a sua primeira campanha para o cargo, bravateou sobre o problema da saúde no DF, que era má gestão. Hoje podemos dizer com segurança que o problema da saúde brasiliense é de gestão, sim, mas principalmente é de falta de prioridade. Ela é tão menos importante que o governo terceirizou para o IGES. O resultado é que a saúde está sucateada, com carência de médicos e enfermeiros, filas quilométricas para exames, consultas e cirurgias, medicamentos em falta e ambulâncias quebradas. O Ministério Público do DF denunciou que a falta de leitos para internação obriga os pacientes a ficarem, em média, 7 dias internados nas unidades de pronto atendimento. Há casos em que a permanência, pasmem, chega a 30 dias. O Ministério da Saúde orienta, só para lembrar, que as UPAs devem receber e estabilizar os pacientes em até 24 horas e transferi-los para hospitais. O povo sofre ao ver que suas necessidades são esquecidas e assiste chocado a uma clara inversão de prioridades por parte do governo local. Enquanto mães e pais choram a perda de seus filhos, o governador planeja a compra de um novo helicóptero. A pergunta que fica é: para quem e para que serve esse helicóptero quando não conseguimos sequer garantir o básico para os nossos cidadãos? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os brasilienses, eles me escolheram para cumprir a missão de representá-los aqui no Congresso Nacional. Estou aqui para defender toda a população do DF, principalmente os mais vulneráveis. É por isso que não vou me calar diante de situações como essa. O que aconteceu com esses bebês é uma tragédia que poderia ter sido evitada. A crise na saúde é um problema crônico, que precisa de soluções urgentes e efetivas. Em meados de abril, a imprensa denunciou que metade das ambulâncias do SAMU estavam paradas no DF. Falta de verba para a manutenção de ambulâncias e repouso uniformes dos profissionais que atuam prestando socorro. Falta também para a compra de remédios e contratação de enfermeiros e médicos. O GDF diz que não tem dinheiro para sanar o caos que tem causado tanto sofrimento, mas parece que tem orçamento, e ele é infinito para viadutos e estradas. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, por entender que a saúde é prioridade, ao longo do meu mandato como senadora, eu já destinei, junto com a bancada federal, mais de 187 milhões e 300 mil para a área.
Esses recursos serviram, por exemplo, para o Hospital de Base adquirir 34 aparelhos de hemodiálise, 2 de ultrassom, aparelhos de raio-x, arcos cirúrgicos, entre outros. O Hospital de Santa Maria foi contemplado com mesas cirúrgicas elétricas, microscópios, ventiladores pulmonares, ultrassons diagnósticos e foco cirúrgico de teto, tudo com recursos indicados por mim. Passou da hora de o GDF apresentar respostas imediatas e ações efetivas para garantir que a saúde como um todo atenda às necessidades de todos os brasilienses. Não vamos deixar de pressionar, de fiscalizar a ampliação dos recursos públicos e buscar alternativas para melhorar o atendimento da saúde no DF. Queremos a garantia de que nenhuma outra família passe pela dor de perder um ente querido por falta de atendimento médico. Precisamos de um governo que priorize a vida e a saúde de seus cidadãos. Um governo que ouça, que se preocupe e, principalmente, que haja. E eu estou aqui para cobrar essas atitudes, para representar a voz de todos os brasilienses que exigem um sistema de saúde digno. Agradeço a confiança de todos e reafirmo o meu compromisso de lutar por um Distrito Federal melhor, mais justo e mais humano. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Presidente, pela ordem... Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. Só para registrar meu voto contrário ao item 3 que foi antecipado. Perfeitamente. Né, que é o da criação de cargos, tá? O senador Cleitinho e o senador Eduardo Girão registram um voto contrário ao item 3 da pauta, já votado. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. São 4 os pilares que alicerçam a toxicologia com relação a registro de produtos, obviamente, regulamentados, né? A antecipação, que é a gente poder olhar e identificar quais são os riscos, qual o potencial de risco que aquilo tem. O reconhecimento desse risco, detectar que substância tóxica é aquela, como ela interfere em todo o processo. A avaliação. A gente tem que analisar qual é o impacto que ela tem na saúde. Isso é muito importante. E, claro, como consequência disso, controlar, implementando medidas e sugerindo ao regulatório as medidas que são necessárias para que aquilo possa estar no nosso convívio. Digamos com muita clareza que toda substância é tóxica, é uma questão de dose, nós já vamos falar sobre isso. Mas existe uma confusão sobre risco e perigo. E eu adoro esse exemplo, que é o que eu sei. Eu dei aula por mais de 45 anos na minha vida. Então, toxicologia é uma coisa que a gente precisa ser criativo para explicar e para o aluno poder entender. E esse foi um dos melhores exemplos que eu já consegui. O que é o perigo? Vamos imaginar que seja um precipício. Então, eu tenho ali um precipício, aquilo é um perigo. Se eu chegar ali perto, eu vou cair, talvez morrer. Mas como é que eu posso lidar com esse perigo? Bom, eu posso diminuir o risco de alguém cair no precipício. Então, eu coloco um muro. Se o muro for baixinho, o risco diminui, mas o perigo continua lá, porque o precipício não vai mudar de lugar. Se eu subir o muro, eu diminuo o risco. O precipício está lá. Agora, se eu puser um muro aqui, o risco vai ser mínimo. Mas não esqueça que o precipício está lá. A toxicologia tem essa função. Nós identificamos os perigos e dizemos para o regulatório como vai ser minimizado o risco. E foi isso que eu vim fazer aqui, né? Está mudando, será? Com base nisso,
o ponteiro não vai, né? Com base nisso, vocês imaginem que cada dose provoca um efeito. Quanto maior a dose, maior o efeito. Se vocês seguirem aquela linha ali de baixo, ela vai aumentando, a gente vai subindo a linha conforme a dose vai aumentando. Chega uma hora que vai aumentando rapidamente, exponencialmente, até que a gente encontre um efeito que definitivamente não é aceitável, que seja visto. Aí a toxicologia diz, chegou o limite. Esse é o limite. Daqui para frente eu vou considerar os efeitos tóxicos e daqui para baixo, onde está escrito ali doses de menor risco, eu vou considerar doses que oferecem um risco menor. Não esquece do muro. O abismo continua lá, eu só tenho que dizer qual é o tamanho do muro. E é assim que a toxicologia trabalha. Eu trouxe um exemplo que é para todo mundo entender, que fica bem facinho, não precisa viajar na complexidade dos conceitos toxicológicos. Como eu disse, qualquer coisa tem problema, qualquer coisa é tóxico, dependendo da dose. Agora, se a gente pensar, sei lá, na água mineral, essa que está aqui em cima das bancadas, tudo quanto é lugar, será que ela pode conter aquelas substâncias todas que estão ali? Pode. Mas como é que a gente sabe que a gente vai comprar essa água, vai beber essa água e não vai ficar doente? Porque existe uma RDC da Anvisa, que está aí desde 2005, que diz quais são os níveis permitidos de cada uma dessas substâncias. Então, isso, eu trouxe um outro exemplo, que também todo mundo conhece, paracetamol. Todo mundo aqui já tomou paracetamol, um dia que faz a toxicologia. Até 1 grama é analgésico, antipirético, eficaz, ótimo. Até 4 gramas por dia, eu vou ter aquela linha vermelha do gráfico. Limite, daí para frente é tóxico. Então, a gente vê ali embaixo, acima de 4 gramas, risco de toxicidade hepática. Bom, e se eu chegar a 7? É o finzinho daquela linha da minha curva. Morte. E não foram poucas as vezes que eu vi pacientes no hospital morrendo por overdose de paracetamol. Mas o regulatório deixou lá a marca, qual é a dose máxima. Aliás, a bula, para que os senhores saibam, uma bula de medicamento é feita com base nas informações da toxicologia, dos estudos toxicológicos. Aí eu tinha que escolher do que falar aqui, nós estamos discutindo cigarro eletrônico, então eu pensei algumas substâncias pela questão tempo. Primeiro é a nicotina. Bom, gente, nicotina é uma substância altamente viciante, nós já sabemos tudo sobre nicotina, né? Não carece a gente tecer grandes discussões, mas precisa lembrar, porque muitas vezes aqui nesta tarde eu escutei uma confusão grande entre todas as substâncias que fazem mal no cigarro a combustão, em todas as situações, no charuto, no narguilé, sei lá onde mais, e a nicotina. Então, calma lá. A nicotina é uma substância viciante e as pessoas consomem nicotina, eu acho que desde antes de saber que são pessoas, né? A gente vai lá para a idade da pedra, ou sei lá o quê, das cavernas, a gente vê isso. O monóxido de carbono, também vi essa discussão aqui, até anotei, foi logo no começo da tarde. Monóxido de carbono, extremamente perigoso, não permite o transporte de oxigênio pelas células. Devemos fugir do monóxido de carbono. Onde que ele está presente? Na queima do cigarro a combustão. Tá? Se não tiver queima, não tem monóxido de carbono. E isso eu estou falando porque eu escutei uma coisa um pouco diferente aqui hoje à tarde, então carece esse esclarecimento. E a acroleína também é um produto da queima do tabaco, é um produto de queima. E também ouvi falar de acroleína aqui essa tarde. Eu vou falar um pouquinho melhor dela daqui a pouquinho, num outro slide. Outras substâncias. A gente escutou aqui falar de formaldeído, de acetaldeído, todas essas substâncias aqui, sem me alongar, realmente elas existem. Presta atenção, no cigarro a combustão. São produtos de queima de tabaco, queima de folhas, queima vegetal. Não é só o tabaco, não, queima de produto vegetal. Importante guardar essa definição.
Eu e o negocinho aqui que não vai. Como faz? Foi. É apertar mesmo. Espera aí. E agora? Ele passou... A senhora quer voltar? É. Pode apertar Ele mesmo, foi... assim, ó, na setinha. Ah, então. tá. Aperta mesmo. Ah, Bem tá. durinho. Ah, tá bom. Devolve meu tempinho aqui, hein? Aí a gente compara. Eu escolhi para comparar 4 substâncias que já apareceram na discussão aqui, que eu coloquei na outra tabela e agora eu coloquei para comparar. Então, olhem, formaldeído. No cigarro eletrônico, a gente tem até 5,6. E no cigarro a combustão? Vai a 52. Então, eu tenho quantas vezes mais? No aldeído, eu tenho até 1,36. E no cigarro tradicional, 828, 700 vezes mais. E a acroleína, que já foi falada aqui também, de 0,07 a 9. Quanto é que tem no cigarro convencional? Até 98, 10 vezes mais. Então, aqui, eu não estou aqui para ficar colocando dados, defendendo um lado, defendendo o outro, nada disso. Eu estou mostrando a vocês o que é um e o que é outro. E essa discussão aqui é sobre regulamentação de cigarros eletrônicos. Então, inevitavelmente, tem que fazer essa comparação. Não tem discussão, né? Aqui, nestas condições, e veja bem, eu estou colocando nessas condições por uma questão de transparência. Foi feito um experimento publicado num journal chamado Addiction, da Sociedade de Dependências, que estuda dependências, e ela compara um cigarro eletrônico de 6,5 watts com o cigarro tradicional. O que mostra? De novo, as mesmas substâncias. Nessas condições, 6,5 nanogramas no cigarro eletrônico e 74 no cigarro tradicional. É uma baita diferença. E quando a gente fala de acetaldeído, não detectada nessas condições. E no cigarro tradicional, 1.240. Então, assim, eu não vou ser cansativa de ficar discutindo essa tabela toda em detalhes, mas prestem atenção que em cima, não identificado, não identificado, não identificado. E embaixo, níveis altíssimos. Então, veja bem, estamos comparando substâncias presentes num e no outro. E em que quantidades. Antes de entrar nesse slide aqui, eu só quero chamar a atenção para mais uma coisa que me chamou demais a atenção essa tarde. Gente, não adianta vir aqui com o trabalho X. Veja, não é a Ingrid que está falando. A toxicologia está dizendo. Eu, como toxicologista, tenho que dizer isso a vocês. Não adianta chegar aqui com um trabalho feito não sei onde, um trabalho feito não sei onde. Calma, existem... A senadora Soraya mostrou um monte aqui. Existem um monte de cigarros eletrônicos diferentes, com um monte de quantidade diferente de nicotina e outros componentes. Então, não adianta a gente falar assim, foi feito um trabalho com cigarro eletrônico. Foi por isso que eu trouxe a tabela e mostrei o que era, do que eu estou falando, né? A nicotina é cancerígena? Não, a nicotina não é cancerígena. A gente para de pegar estudos feitos em animais, ou em rato, ou em camundongo, ou não sei o quê, e sair dizendo que é válido para humanos. Não. Isso aqui é um estudo pré-clínico, e estudos clínicos vêm depois, com humanos. Então, não se pode... Eu vi essa confusão hoje também. Gente, eu estava sofrendo ali com algumas coisas, porque eu estou vendo, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Depois de 200 laudos, eu sei exatamente o que está sendo dito. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. A nicotina não é cancerígena, senhores. Esquece isso, tá? Não é. Essa comparação, para não deixar o monóxido de carbono para trás... eu trouxe só para deixar bem claro. E, coincidentemente, falaram disso aqui. Não tem monóxido de carbono em cigarro eletrônico. Esquece. Por quê? Porque tem que ter queima. Já estou terminando, já estou de saída. E esse é o melhor deles. Porque a acroleína, gente, me disseram aqui, alguém que sentou nesta mesa disse aqui, é cancerígeno. Eu disse, ó lá, calma lá. IARC, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. O IARC classifica como 2A. O que quer dizer 2A? Provavelmente cancerígeno para humanos. Mas por que provavelmente?
Olha lá, porque foi verificado que causa a formação de tumores em animais. Mas está claro que isso acontece em humanos? Não, não está claro. Então, o IARC, que é seríssimo, classifica como 2A. E, para não deixar sem exemplo, tem um monte de exemplos, eu procurei trazer os mais acessíveis. Trouxe 2. Os anabolizantes que são utilizados nas academias, para ficar fortinho, né? O povo bombado, né? E a carne vermelha. Gente, sinto muito, mas é o churrasco, né? Fez churrasco ali na brasa, a gente está formando a acroleína. Só que a gente come feliz e nem se dá conta disso, mas isso é verdade, né? Eu sou toxicologista, trouxe isso aqui. Para terminar... Pois é, infelizmente. O toxicologista nunca traz só boas notícias. E, para terminar, o que eu trouxe aqui? Eu costumo ler tudo, né? E um dia li essa publicação do INCA, o que nós sabemos sobre cigarros eletrônicos. Ela está um pouco ultrapassada, porque ela é de 2016, mas esse final dela é um grande finale para mim. Falei, vou levar para deixar um ponto de... para que vocês levem para casa e pensem sobre isso. São 3 perguntas que nós temos que falar, nós temos que fazer quando a gente quer reduzir danos. Dizer que redução de danos, eu escutei isso também aqui, é uma fala da indústria, desculpa, está escrito aqui no manual do Ministério da Saúde, do INCA. Eu tirei de lá, recortei e colei aí. Tá? Então, quando a gente quer trabalhar com redução de danos, são 3 aquelas perguntas que devem ser feitas. Quais os riscos específicos e quais as consequências, o que causa esses riscos e quais as consequências possíveis, e o que pode ser feito para reduzir esses riscos e as consequências. Essas respostas é que vão gerar as políticas públicas, a ação de gestores, né? E a legislação também, é claro, né? Legislar sobre isso, mas, atenção, baseadas em evidências científicas. E não é só aquelas que me interessam ler. Olhar uma coisa que foi feita em animais e sair gritando, aí fazendo uma confusão. A gente tem que levar isso muito a sério nesse sentido. Claro que isso é fornecido pela toxicologia, desculpe, mas é... Eu fiquei aqui para o fim, mas é verdade, a toxicologia é o pilar de toda essa discussão. E, senadora, quem vai lhe ajudar a regulamentar os cigarros eletrônicos é a toxicologia, tá bem? Então, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez a gentileza de me ter convidado. Sabendo que o tempo é curto, eu trouxe o meu e-mail. Quem quiser literatura, quem quiser artigo, quem tiver pergunta, pode escrever, que será respondido com todo prazer. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, doutora Ingrid. E eu passo em seguida a palavra ao doutor Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é promotor de Justiça de Campinas, São Paulo, especialista em dependência química pela UNAID Unifesp. Aqui, ó. Minhas saudações ao Senado da República, que as faço em nome de Sua Excelência, senador Dr. Irã, presidente desta sessão das comissões conjuntas, em nome de quem permita-me saudar a todos os senadores, as senadoras aqui presentes, demais senhoras, senhores, aqueles que também nos acompanham nas respectivas residências. Meu nome é Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, sou promotor de justiça em Campinas, Estado de São Paulo. Não tenho nenhum conflito de interesse, a minha única atividade é de chão de fábrica jurídico. Então, aqui, no meio de tantos luminares, eu me coloco como aprendiz e como um operário, antes de ser um operador, como um operário do direito daquilo que se busca como justo. Para quem é o vape? Essa pergunta é uma pergunta que eu respeitosamente faço de uma maneira antecedente. Antes mesmo de qualquer tipo de debate sobre a sua regulamentação, como fazem países do hemisfério norte, como a sua regulamentação
no nosso país, que já foi feita em 2009 e agora recentemente pela RDC 855/2024, após um vigoroso processo participativo. Então, para quem é o vape? Os profissionais de saúde são a favor de manter a proibição dos cigarros eletrônicos. Esta é uma publicação da ACT, Promoção da Saúde. Então, deixando já bem claro que é uma reprodução de uma entidade parceira da construção da Política Nacional de Controle do Tabaco. E a figura de um profissional médico negro é emblemática porque nós estamos justamente no mês em que tanto nós refletimos sobre a condição da população negra no nosso país, 13 de maio, como também da situação da criança e do adolescente, 18 de maio, que é a data na qual nós lembramos a Araceli, uma garotinha capixaba que foi drogada, foi estuprada e assassinada, um crime até agora sem punição. E no dia 31 deste mês é o Dia Internacional de Controle do Tabaco. E como eu já ouvi aqui, quase que em uníssono, temos que reduzir, sim, o consumo da nicotina. E por que não, ao invés de plantarmos nicotina, plantarmos alimentos, como disse o Dr. Jorge, de programas que são feitos na África? Este é um programa de substituição de lavoura de nicotina por lavoura de alimento. Quando nós analisamos o processo regulatório da Anvisa, em que pesem posicionamentos em contrário, é a própria Constituição da República, instituidora do SUS, Anvisa é SUS, que faz exatamente o quê? Faz com que nós possamos sim referendar aquilo que a Anvisa já trouxe, porque está nas suas atribuições. O próprio Dr. Dirceu Barbano disse, foi o presidente da Anvisa, hoje trabalha na importação de produtos pela RDC da Anvisa, que diz respeito justamente à importação ou comercialização em solo nacional de produtos à base de canabidiol, que bem é bom esclarecer, canabidiol não está presente apenas e tão somente na cannabis, mas há pesquisas hoje no Brasil desenvolvidas pelas universidades do Rio de Janeiro, no sentido de que o canabidiol pode ser extraído até de plantas nativas da nossa fauna. E mais ainda, se me permitem, é pertinente sim o debate de se indagar respeitosamente se há algum conflito de interesses, porque a marca Ignite, que nós vimos hoje aqui com o senhor Alexandre Lucien, é uma marca internacional, tem uma divisão que é a Ignite Cannabis. Podem procurar na internet. Ele trouxe a guisa de debate, né? Mas a Ignite Cannabis existe. Então, essa simbiose da indústria da cannabis com a indústria do tabaco, ela já é bastante conhecida. Os próprios players da indústria do tabaco deixam isso bem claro. Então, nós queremos dizer que o PL 508 também viola princípios constitucionais, não retrocesso. O Dr. Jorge disse, não vamos destruir a Política Nacional de Controle do Tabaco que eu ajudei a formatar, pois eu posso dizer com certeza que a aprovação, a legalização, que a meu ver inconstitucional dos dispositivos eletrônicos para fumar, vai chamuscar e vai fazer aos poucos com que essa Política Nacional de Controle do Tabaco, que foi construída desde 1979, como nós temos aqui nessa obra capitaneada pelo Dr. Antônio Pedro Mirra, que era um dos pneumologistas da USP em São Paulo, Memórias do Tabagismo. Isso está em jogo. Quando, respeitosamente, o PL 5008 diz que há ali, logo nos seus primeiros artigos, a possibilidade de aprovação de produtos herbais, ora, nós estamos falando que a cannabis é um produto herbal. Então, por isso que eu digo, abre-se sim a porteira eletrônica para incontáveis substâncias psicoativas. É a arma química com cor, cheiro e sabor, seja lá qual for ela, como também vimos hoje aqui na explanação de Sua Excelência, a nobre senadora Soraya Tronic. Então,
esses princípios eles vão ser atingidos. Princípios do não retrocesso, da vulnerabilidade presumida do consumidor. A defesa do consumidor tem que ser feita de uma maneira ampla. Eu não poderia trazer, por exemplo, venda de criptonita. Por mais que eu quisesse consumir criptonita ou algum outro produto que já é reconhecidamente lesivo ao consumidor. E o norte também é criança. Eu fiz essa observação porque se eu for levar isso a ferro e a fogo, eu vou dizer, sabe o quê? Que nós vamos ter que regulamentar fentanil. Porque nos Estados Unidos, o crime organizado, que pega carona no mercado legalizado, produz cigarro eletrônico com fentanil. Esse é uma notícia do DA. Então, eu faço questão de dizer que a nossa Convenção Quadro de Controle do Tabaco diz que os cigarros e outros produtos de tabaco são feitos de maneira sofisticada. Então, nós temos que ter esse olhar de saber que a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, ela está se sofisticando. E vem essa sofisticação agora para repor estoques de consumidores. Porque a nossa exitosa política de controle nacional do tabaco fez com que houvesse redução expressiva. E o negócio é justamente não só dar essa roupagem eletrônica com cor, cheiro e sabor e, mais ainda, agregar outros produtos como os fitocannabinoides. Essa é a realidade que, inclusive, a própria British American Tobacco, citada aqui na BBC, diz: cannabis é parte do futuro, prevê gigante do tabaco. Na Inglaterra, eles estão prospectando cigarro eletrônico com canabidiol. Então, não é desarrazoado nós termos esse olhar mais atento também a essa simbiose. Essa é a maior empresa de cigarros dos Estados Unidos que afirmou que enxerga a maconha como parte de seu futuro, à medida que deixa de vender o tabaco tradicional. O fato é que, mesmo no mercado legalizado, isso que eu gostaria de chamar a atenção de suas excelências, isso aconteceu em Detroit. Ou seja, é um depósito de cigarros eletrônicos legalizado. E que lá, o que se fez lá? Num depósito legalizado, se trouxe gás butano. O que é gás butano? Altamente inflamável, que é utilizado, sabe para quê, senhoras e senhores? Para concentrar THC, para fazer um concentrado. É o BTO, né? Butane Hash Oil, algo assim, né? Então, isto está acontecendo lá. E sabe o que aconteceu nessa explosão? Um jovem que estava a 400 metros do local foi atingido por um desses pequenos mísseis que 100 mil vapes e mais frascos de gás butano ali ocasionaram. Este é o fato. Para quem é o vape? Nós hoje não podemos deixar que nossos irmãos negros se escravizem novamente. Lá, Debré retratava uma tabacaria. Há 200 anos é aquele quadro. Hoje, o vape se diz, segundo R.J. Reynolds, que era um executivo da indústria da nicotina, para os pretos, para os pobres, para os jovens e para os estúpidos. Nós não somos nem pretos, nem pobres, nem estúpidos. A nossa população negra, em 13 de maio, precisa ser lembrada. Serão as vítimas porque serão os mais vulneráveis. Isto é a prova. A indústria do tabaco sempre mirou a nossa população negra. E Dr. Mário Rigato, um dos que construiu a política do tabaco, é homenageado naquele monumento lá, no Rio Grande do Sul, pela Glória Corbetta. Parecia que ele até vaticinava que a política nacional do tabaco um dia fosse chamuscada por um equipamento metálico. Não precisamos disso. Cancelemos o vape e projetemos a vida. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Passo em seguida a palavra ao doutor Roberto Gil, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, que nos acompanha por videoconferência. Ele está presente? Doutor Roberto Gil. Obrigado pela oportunidade de participação. Para nós, do Instituto Nacional do Câncer, essa questão é fundamental, por todos os aspectos que isso envolve.
Eu vou sentar mais aqui para olhar da câmera e vocês poderem me ver. Mas, como eu falei, eu tenho uma questão, além de tudo, uma questão pessoal. Minha mãe foi uma jovem que fumou e, durante muito tempo, como alguns consumidores, também defendia o direito de fumar, até que ela morreu aos 62 anos de doenças consequentes do tabaco. E ela não morreu com a mesma impressão que ela defenderia aos 30 ou aos 20, porque ela sabia, depois dos malefícios acumulados que o cigarro tem. Eu vou projetar aqui um pouquinho uma apresentação, porque eu quero também deixar claro a nossa posição, porque, é claro, hoje a gente pode discutir, já foi falado aqui, ninguém discute os malefícios do cigarro. Eu só lembro que, durante muito tempo, a indústria negava completamente isso. Pelo contrário, ela até incentivava. Existem propagandas históricas de médicos incentivando fumar como expectorante. Durante muito tempo, a indústria usou uma palavra que eu ouvi hoje, estranhamente, da doutora Solange, que é um hábito nocivo. Na verdade, a gente sabe que não é um hábito, que isso é um vício, é uma substância que hoje é psicoativa com grande grau de dependência. Acho que a gente tem que ter a ideia e a concepção de não ser ingênuo em relação à indústria. A indústria, durante muitos anos, ela negou evidências como essa, uma relação direta entre o consumo do cigarro e o câncer. Ela dizia que ele não tinha dados suficientes para provar isso, até que isso se tornou óbvio para todo mundo e, como hoje foi falado, isso não se discute. Pode passar o próximo, por favor. Eu acho que a gente tem hoje, para entender de que nós estamos falando do produto que é o maior determinante, é o maior fator de risco conhecido para desenvolvimento de câncer. A gente tem que, quando olhar e saber que todas as nossas estratégias que forem possíveis para a erradicação do fumo, elas têm que ser continuadas. Próximo, por favor. A gente vê o que o INCA conseguiu fazer ao longo do tempo, com políticas públicas, e a gente conseguiu essa redução fantástica. E eu fico pensando, o doutor Jorge hoje colocou que ele foi o idealizador, então ele sabe como esse processo é difícil, ele sabe como a gente não pode abrir nenhuma brecha para que a gente tenha retrocessos nessa prevalência. E, infelizmente, a gente vem tendo uma estabilização. E essa estabilização é causada, às vezes, por má interpretações. Próximo. A gente não pode, esse é o gráfico, eu quero que todos os senadores tenham esse gráfico na sua cabeça. A atitude que a gente tomar agora vai ser determinante na continuidade da inflexão dessas curvas, tanto de mortalidade por câncer de pulmão nos homens na curva prisma, no gráfico acima, como nas mulheres no gráfico abaixo. Isso quer dizer que nós estamos conseguindo implementar políticas e a proibição e da comercialização e da propaganda entre elas, hoje, tem nos permitido diminuir a incidência. Não foi conseguido com drogas, com cirurgia, isso foi conseguido com políticas públicas. O próximo, por favor. Quando a gente olha hoje, a gente reafirma a importância da resolução da vida. E a gente tem que entender que a indústria hoje, ela não está preocupada, é uma balela redução de risco. Ela hoje está interessada em iniciação dos fumantes. Todo o design, tudo que ela faz é para seduzir os jovens à iniciação. Não fosse isso, ela não colocaria aditivos, ela não procuraria um design dos produtos atrativos para os jovens, ela não teria essa força. E o que ela está criando de perverso, e hoje eu chamo a atenção dos toxicologistas, uma coisa é você reduzir um pouco o risco, mas você manter a adição pela nicotina. O efeito dual é catastrófico. A gente tem uma visão segmentar de uma parcela pequena da população hoje que faz o uso, e a gente coloca isso como uma grande margem que você tem da população como um todo, que não é verdade. Próximo, por favor. E isso a gente constata nos dados do Vigitel. E, ora, a gente pode hoje discutir, mas os números estão aí. A nossa prevalência de uso dos dispositivos eletrônicos
ela é muito menor do que os países que têm liberado esses produtos. Isso é inegável. E essa adição, essa escravidão pela nicotina, ela vai se perpetuar. Isso é facilmente perceptível num ambiente que se vai na Europa, onde estão liberados esses produtos, onde há lojas disso, onde você tem uma propaganda indireta que você faz quando você permite a comercialização e a divulgação dessas lojas, que por si só, na sua arrumação dos produtos, já é um convite. Da mesma forma, como mesmo essa indústria que diz que está preocupada em diminuir risco, ela coloca o cigarro convencional ao lado de chocolates, de balas, de tudo. Ela tem a ideia da perpetuação de novos consumidores, porque quando você tem um pouco mais de serenidade, você começa a perceber os malefícios do cigarro. Adiante, por favor. Roberto, não está passando os slides. Tem que pedir para eles verificarem lá. Olha, não estão passando os slides que eu estou apresentando aqui, infelizmente. Isso é uma coisa que prejudica a apresentação. Mas eu vou continuar falando para as pessoas entenderem. A gente tem o cigarro no meio ambiente. O que a gente hoje tem conseguido relacionar as limbas de cigarro com o meio ambiente, com a destruição do meio ambiente, é o mesmo processo que a gente terá nos dispositivos eletrônicos. A gente comparar que no Japão a gente pode colocar alguma coisa, a gente também desconhecer a realidade atual brasileira. A gente não vai evoluir nesse sentido e esses produtos serão descartados da mesma forma como a gente não trata o nosso lixo. Então, a gente tem um impacto terrível no meio ambiente. Próximo, por favor. A gente hoje ouve muito que a liberação dos gestos... Doutor Roberto, me permita uma interrupção. Só para lhe informar que passar os slides, quem está remoto é que tem que passar os slides, porque a gente não tem como... Nós estamos passando aqui. Está aparecendo aqui. Só que está tendo um delay. Está tendo um delay? Isso. É isso? Tem um delay, tem um delay. Os slides, agora está aparecendo gráfico logo no início da apresentação. Está tendo um delay muito grande entre o que eu estou falando e os slides projetados, entendeu? Aí fica difícil eu controlar, porque na minha tela eles vão passando, mas não chegam aos senhores. Muito bem, vamos em frente. Perfeito, é o que eu posso fazer para não prejuízo do meu próprio raciocínio. Acho que hoje, quando a gente fala que a gente vai conhecer o conjunto de 7 mil produtos, então, quando a própria indústria coloca hoje a questão da cannabis como uma possibilidade e outros produtos que virão, a indústria negou durante muito tempo, fez propagandas sobre menos alcatrão, mais nicotina, outras seduções como o filtro, que era a redução de risco da mesma maneira e que se mostraram só modificadores da expressão do câncer, que a gente deixou de ter um câncer central, o carcinoma epidermoide, para um câncer periférico, que é o adenocarcinoma. Então, ela já usou esses artifícios e eu acho que a gente precisa ser muito ingênuo, que eu não me permito ser, aos 71 anos, vivendo na oncologia durante tanto tempo, não dá para ser ingênuo, que a indústria está muito preocupada com seus consumidores, porque é um produto que mata 1 em cada 2 usuários. Então, obviamente, eu não estou discutindo os malefícios, mas isso, obviamente, se isso a gente conhecesse no começo do século ou nos tempos tribais, onde isso era uma atividade ritualística, não era um produto industrializado e com toda uma máquina de propaganda, que os mais velhos lembram bem qual era a caracterização que se tinha, era só de saúde, de vitalidade, de beleza, de glamour, de tudo que fosse associado a uma imagem positiva de um produto que só traz prejuízos. Então, hoje, dizer que nós vamos garantir o conhecimento de 7 mil produtos, isso é uma ilusão ou uma ingenuidade que eu não me permito ter. Então, acho que a gente tem que olhar isso com um olhar crítico que a gente sempre teve. Mas, indo adiante, também uma outra coisa que se fala, não, nós vamos tributar e isso vai compensar o sistema público de saúde ou o país das perdas econômicas causadas pelos danos à saúde. Isso é outra balela. A gente arrecada com impostos hoje no Brasil 12 bilhões. E eu vejo muitos dos senhores parlamentares, às vezes, dizer que nós não podemos aumentar o preço do cigarro porque isso incentiva o contrabando.
porque isso seria um problema, por isso prejudicaria as pessoas. Mas a gente gasta em economia 125 bilhões. Nós não estamos conseguindo pagar a conta do tratamento de câncer. Nós estamos hoje, muitas vezes, em tudo que eu participo, que a gente não está conseguindo pagar esse dano, porque o prejuízo é de 125 bilhões para uma arrecadação 15 segundos. O próximo, por favor. A gente diz que a liberação do comércio proíbe o contrabando. O cigarro convencional é contrabandeado em 37%, com toda a regulamentação existente. Próximo, por favor. A gente diz que os plantadores serão prejudicados, mas eles só sabem plantar, a Arapiraca só sabe plantar tabaco. Se a gente tiver estratégias alternativas de cultivo, a gente não oferece alternativa a esses agricultores, então a gente está acumulando mitos, inverdades, tentando passar uma regulamentação que terá responsabilidade de ser mantida do jeito que ela está. Proibição da comercialização e da propaganda, porque, caso contrário, toda essa conquista que nós tivemos será invertida, será prejudicada. Então, manter a resolução é fundamental. E só uma informação para a doutora Soraya, senadora Soraya, desculpe. A senhora perguntou se poderia fumar o dispositivo eletrônico ali. Isto é proibido por lei, está no artigo da nova resolução, que você não pode usar produtos derivados do tabaco em qualquer ambiente fechado. Isso está regulamentado, isso é proibido. Se alguém o faz, é pela condição perversa de acreditar que o dispositivo eletrônico não faz mal à saúde. Eu não estou discutindo se ele faz um pouco mais ou um pouco mais. Ele é um produto novo e faz muito mal à saúde. Perpetua a escravidão pela nicotina e todas as consequências que advêm disso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Gil. O nosso próximo convidado é o senhor André Luiz, o doutor André Luiz de Oliveira Silva, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, por videoconferência. André, por favor. O André é o último. O André é o último. O André é o último. Não, tem essa doutora Hélida, na sequência é a última. Bom, eu vou passar para a doutora Hélida Graziani Pinto, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que vai nos fazer a apresentação por videoconferência. Doutora Hélida, a senhora está presente? Sim, boa tarde a todos e Boa todas. tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu vou, já dado o tempo muito restrito, peço autorização para compartilhar a tela. Não sei se já me foi dado. Ainda não, eu peço essa autorização. Na condição de membro do Ministério Público de Contas, minha análise, além de propriamente jurídica... Está autorizada a utilização. Assim, obrigada. Farei então agora o compartilhamento. Bom, vou tentar colocar no modo tela cheia. Isso. Vocês veem já no modo tela cheia? Conseguem ver no modo tela cheia? Bom, a minha perspectiva é exatamente mensurar o custo do ponto de vista do impacto fiscal para o SUS. Muito foi dito, inclusive, do ponto de vista de suposta arrecadação, mas também no impacto da despesa. A respeito, inclusive, da necessidade de a gente equalizar o projeto de lei, o debate do projeto de lei a respeito de uma eventual regulamentação que o Congresso faça, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para a necessidade de se pensar a dimensão dessa matéria como um risco fiscal. Né? O tabagismo, dados da própria Organização Mundial da Saúde, aponta que o tabagismo alcança a dimensão
em número de mortes associadas ao tabagismo por ano, a dimensão é equivalente à própria Covid. Só que o tabagismo opera um efeito silencioso, naturalizado, discreto, e a repercussão disso para o sistema público de saúde, o parâmetro comparativo com a Covid não é gratuito, porque no âmbito da Covid nós tivemos uma excepcional capacidade de cobrir esses custos no âmbito do orçamento de guerra. Tivemos uma permissão, acho que a minha tela está para vocês ainda no primeiro slide, não é isso? É isso, tem um delay aí na sua na apresentação, isso é uma falha do sistema, doutora, nos desculpe. Não, tudo bem. Eu vou tentar falar, obviamente, se porventura os slides não se fizerem acompanhar o meu argumento, já encaminhei para a assessoria do Senado e, obviamente, os argumentos ficaram aí disponíveis para os estudos que Vossas Excelências, a assessoria do Senado, porventura tiverem interesse de fazer. Eu dizia que a pandemia, do ponto de vista de número de mortes, o tabagismo ocasiona algo em torno de 8 milhões de mortes ao ano, dados da Organização Mundial de Saúde. A pandemia também, dados médios consolidados do período de 2020 até o final de 2021, ensejou 7 milhões e meio de mortes associadas à Covid em todo o mundo. Então, embora o tabagismo não cause aquela mesma mobilização de custeio, de necessidade de enfrentamento, de preparação sanitária, como o tabagismo deveria ensejar a tamanha proporção, a equivalência, para o sistema público de saúde brasileiro, a repercussão ela precisa ser tratada numa perspectiva de entendo um impacto fiscal tão grande, estimado em 50,3 bilhões de reais ao ano, por causa das doenças associadas ao tabagismo, e aí somente repercussão no sistema público de saúde. Eu não estou falando em relação à perda de produtividade, à demanda de familiares sendo cuidadores. Não, eu estou falando especificamente de atendimento no sistema público de saúde. 50,3 bilhões ao ano. Durante a pandemia da Covid, o Brasil destinou para o sistema público de saúde, o volume do orçamento de guerra alcançou no total 700 bilhões de reais, mas especificamente para o SUS, o volume anualizado do que gastamos durante a pandemia da Covid, em acréscimo ao que o SUS já tinha, apenas 23 bilhões. Eu estou fazendo essa comparação, Vossas Excelências, para que a gente tenha a dimensão clara da necessidade de a gente trazer o debate para a perspectiva de como financiar. Eu não vou entrar no juízo de valor que Vossas Excelências certamente farão, a respeito de se regulamenta ou se mantenha a proibição da Anvisa. Pessoalmente, já que vários colegas que me antecederam fizeram declaração de conflito de interesses, meu único conflito de interesses é que meu irmão recentemente faleceu em decorrência do consumo de tabaco, teve um infarto associado ao consumo de tabaco. Fora isso, também só estou na seara jurídica e oficiando cotidianamente nas prefeituras, no estado de São Paulo, então no chão de fábrica do SUS. E quando eu trago o debate de se durante a pandemia acrescentamos para a resposta sanitária, especificamente no SUS, 23 bilhões de reais ao ano, e se o impacto do tabagismo, inclusive com a liberação do cigarro eletrônico, poderia trazer um retrocesso regulatório que implicaria 50 bilhões de reais de pressão de custo, de pressão de mais serviços para o sistema público de saúde, eu gostaria que Vossas Excelências tivessem claro em mente, se possível, que quem vai suportar essa pressão de despesa serão os municípios e os estados. Não há a possibilidade de imaginar que uma arrecadação tributária na casa de 2 a 3 bilhões de reais, como os estudos mais conservadores, porque toda previsão de receita tem que ser uma previsão de receita conservadora. Não podemos jogar para cima o cálculo estimado de arrecadação, por exemplo, de tributação sobre esse produto, caso ele venha a ser legalizado. Fazendo, então, uma estimativa de receita conservadora de 2 a 3 bilhões ao ano, mas tendo uma repercussão de custo de 50 bilhões ao ano para o sistema público de saúde, e não tendo a margem, como tivemos durante a pandemia da Covid, para financiar a resposta sanitária no âmbito de um orçamento de guerra, quem vai arcar com essa pressão de despesa serão os estados e os municípios. E Vossas Excelências, do ponto de vista estritamente fiscal, estritamente jurídico,
obrigar os estados e os municípios a absorverem esse volume de gasto adicional que uma eventual regulamentação do cigarro eletrônico traz, necessariamente teria que ter a estimativa de impacto fiscal, e o anexo, inclusive, onde a gente poderia começar a trabalhar a ideia, seria o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, previsto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também já antecipando uma possível judicialização federativa dessa repercussão para as contas das prefeituras e dos estados. Certamente, a medida compensatória prevista no parágrafo 7º do artigo 167 da Constituição, que foi introduzido, acrescido pela emenda 128, a partir da regulamentação do piso dos profissionais da enfermagem. Vossas Excelências sabem, toda vez que o Congresso, claro, em diálogo na medida do possível com o Executivo, deliberam impor obrigações de despesa aos estados e aos municípios, isso, desde a emenda 128, com esse parágrafo 7º do artigo 67 acrescido, ou seja, quando há uma imposição de obrigação que vai ser suportada pelos demais entes da federação e não pelo próprio governo federal, há necessidade de a União já projetar medida compensatória. É inconcebível que uma repercussão de 50 bilhões de reais ao ano, com uma estimativa tão frágil de arrecadação, né? Mais uma vez, necessariamente tem que ser conservadora a estimativa de receita de 3 bilhões ao ano de receita tributária, que os estados e os municípios consigam suportar esse acréscimo de despesa sem um desarranjo federativo colossal. E, Vossas Excelências, o debate não é um debate que se resume ao anexo de riscos fiscais, à medida compensatória que o governo federal teria de promover em relação aos estados e aos municípios, e mesmo a natureza jurídica de despesa obrigatória de caráter continuado, que esse tipo de regulamentação que liberaria o consumo, que liberaria a produção, o comércio de cigarro eletrônico, traria de repercussão para o SUS, traria de repercussão para a política pública de saúde. Eu trago mais a perspectiva, inclusive, da repercussão que poderia ter, a partir daí, do ponto de vista de responsabilidade objetiva do Estado, de retrocesso regulatório, o quanto aplicamos de recurso na série histórica para reduzir o consumo de tabaco e nos colocar ao lado da Holanda, entre os países referenciais indicados pela OMS, como os países que mais reduziram o consumo de tabaco no mundo, o quanto a gente teria de perda, de prejuízo, de potencial dano ao erário, caso se consumasse essa regulação permissiva neste momento. O retrocesso regulatório também é mensurável como um custo fiscal. O retrocesso regulatório também poderia trazer essa perspectiva de sobrecarga de custeio para os estados e os municípios. Não é simples a perspectiva, a promessa de que, se houver a liberação, vai ser mais fácil promover a educação, 15 segundos. Promover o esforço de comunicar com os mais jovens, com as crianças, com os adolescentes a respeito do consumo de cigarro eletrônico. Nós bem sabemos que essa vigilância, essa Anvisa, né, que promove a vigilância sanitária, mas na base dos estados e dos municípios, esse trabalho de controle do consumo pelas crianças e jovens tenderia a não ser realizada adequadamente. É claro que a proibição tem limites, no sentido de que nós precisamos aprimorar, inclusive, todo o controle das nossas fronteiras, todo o controle do acesso a esse item ilícito. Mas simplesmente liberar, sem mensurar a repercussão para o SUS, sem mensurar a repercussão para os entes subnacionais, sem mensurar a natureza de despesa obrigatória de caráter continuado, que isso vai tender a ensejar, é agravar o quadro de subfinanciamento da política pública de saúde, sem necessariamente trazer uma perspectiva sequer de poluidor pagador, de a indústria tabagista pagar suficientemente o dano que ela enseja, porque a carga tributária que ela suporta hoje é muito aquém do dano que ela causa. Mesmo o debate da tributação do pecado, na regulamentação da reforma tributária, não é capaz de equalizar essa relação de prejuízo que a sociedade sofre em relação ao consumo de tabaco. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Mais uma vez, meu material fica à disposição. É uma pena que ele não tenha sido transmitido durante a minha fala, mas a argumentação é literalmente de considerar, do ponto de vista estritamente técnico, que uma regulamentação que libere a produção, o consumo do tabaco de forma generalizada,
trará repercussão fiscal, e essa repercussão fiscal vai ensejar uma guerra fiscal de despesas na federação, semelhante ao debate do piso da enfermagem. Mais uma vez, muito obrigada, Vossa Excelência. Fica à disposição para as perguntas ao final. Muito obrigado, doutora. E eu queria só salientar a Vossa Excelência de que a sua exposição ela foi encaminhada para todos os gabinetes dos senadores participantes das comissões e também está na página da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado pela sua participação. Eu, antes de passar a palavra para o último convidado, o senhor André Luiz de Oliveira Silva, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, eu pergunto ao nosso ilustre senador Girão, parece que o senador quer fazer uma pergunta ao presidente do Conselho, ao representante do Conselho Federal de Medicina. Meu presidente, senador Dr. Irã, quero lhe agradecer demais essa sua gentileza. Eu vou esperar, como tem só mais essa fala, ótimo. Eu vou esperar concluir, porque aí eu tenho uma pergunta aqui. Ótimo. Obrigado. Obrigado, senador. Então, passo em seguida a palavra ao Dr. André Luiz de Oliveira Silva, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, por videoconferência. Dr. André Luiz, nos acompanha. Boa tarde, boa noite, já quase noite para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando em nome da Anvisa. Gostaria primeiro de esclarecer que a apresentação que eu irei fazer agora, ela não é sobre o PL em si, mas sim quais as razões que a Anvisa que ela utilizou para a manutenção da proibição. Então, talvez alguém estivesse esperando que a gente fosse fazer alguma crítica ao PL. Não é o caso. A gente vem trazer justamente o que nos levou a regular o produto dessa forma indicada na RDC 885 de 2024. Então, primeiramente, para esclarecer, que os dispositivos eletrônicos para fumar são dispositivos que usam uma matriz de aquecimento, um potencial para aquecer o produto, basicamente com 3 matrizes, né? Uma é líquida, no caso, o exemplo mais conhecido são os cigarros eletrônicos, a matriz sólida, aí a gente poderia mencionar como exemplo os produtos de tabaco aquecido, e os produtos de matriz híbrida, que podem utilizar tanto matrizes sólidas ou líquidas de maneira concatenada ou até mesmo simultânea, dependendo do caso. E, então, qual foram as razões da proibição? Tentarei ser breve, obviamente, não conseguirei expressar os 5 anos de processo que a Anvisa teve conduzindo esse trabalho, mas tentarei fazer o meu melhor. Bem, o primeiro problema que a Anvisa encontrou foi o seguinte, que a literatura científica, especialmente os dados epidemiológicos, ela observou que para doenças como infarto no miocárdio, derrames e síndrome metabólica, os danos são semelhantes aos cigarros convencionais. E para doenças como a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças orais e asma, elas são ligeiramente menores que os cigarros, mas ainda significativos. Por outro lado, os estudos em animais, em células humanas e animais, mostram que existe... sugerem, né, que você tem danos nesse DNA e você diminui a capacidade de reparo desse DNA. E também alguns estudos apontam que você tem carcinogenicidade em animais. E aí eu fico bastante confortável para falar, e aí faço coro com a doutora Ingrid, também sou toxicologista, sou biólogo, sou toxicologista pela Fundação Oswaldo Cruz, sou doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, sou pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, então falo também com muita tranquilidade e faço coro à doutora Ingrid, temos que ter mais toxicologistas na discussão, mas eles são um alerta e justamente porque muitos dos argumentos utilizados eram de que esse produto era 95% menos tóxico do que um produto convencional e os dados epidemiológicos sugerem que não. Então, realmente, a gente tem uma questão do impacto à saúde que ela ainda tem muito a ser discutido. E um outro ponto importante é que a Anvisa considerou todas as contribuições, mas merece destaque aqui as contribuições do Ministério da Saúde, não vou ler nem os trechos, porque acho que já avançado da hora. O Instituto Nacional do Câncer também se manifestou favorável à política adotada pela Anvisa.
A Associação Médica Brasileira também é uma instituição bastante respeitável no mundo médico e também bastante incisiva quanto à manutenção da proibição. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, inclusive trazendo alguns dados de carcinogênese ou de possível carcinogênese, indicando que existe risco. E aí volto a falar, a questão da carcinogênese, ela vai muito além da questão dose-resposta. Inclusive, eu não posso usar a lógica de dose-resposta quando eu estou trabalhando com câncer ou, por exemplo, com doenças inflamatórias. Então, foge um pouco isso, trazendo ainda mais complexidade para essa discussão. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, até porque os estudos têm apontado danos cardíacos bastante significativos depois do uso desses produtos. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria também se manifestou com bastante veemência apoiando a proibição do produto. O Conselho Federal de Medicina, inclusive o representante se manifestou há pouco tempo atrás. E uma questão também bastante complexa e que preocupa bastante a Anvisa é a questão dos sais de nicotina. Porque os sais de nicotina, eles são muito mais palatáveis. Ou seja, o que isso significa? Eu consigo colocar quantidades de nicotina nesse produto muito maiores do que cigarros convencionais ou produtos que usam a nicotina de Brasil Livre. Então, seria, de uma maneira bastante didática, como se eu conseguisse... Se eu colocar sal na sua comida, se eu colocar sal demais, vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir comer porque está muito salgado. Mas se eu conseguisse bloquear essa sensação de gosto do sal, eu conseguiria colocar quantidades de sal que antes não me eram permitidas. Isso, claro, sendo bastante didático. Um outro ponto também é... Os sais de nicotina têm uma cinética muito parecida com a dos cigarros comuns. E um outro ponto, que justamente essa cinética especial, essa nova forma de nicotina, que apesar de ter sido pesquisada já há algum tempo, ela ingressou no mercado relativamente recentemente, você tem produtos no mercado hoje com 10 mil puffs, com concentrações... estáveis. Esses produtos não têm mais ou menos uma maior ou menor concentração de nicotina por tragada. Mas ele indica uma coisa muito preocupante, porque limitar a concentração de nicotina em si não significa muita coisa. Por quê? Porque, na verdade, nossa preocupação é o grau de dependência que esses produtos causam. Então, esse produto que tem 10 mil puffs, que normalmente em uma semana um adolescente consome, ele equivale à quantidade de nicotina de 50 maços de cigarro. E isso é bastante preocupante, não porque ninguém fuma essa quantidade de nicotina porque existe um produto de 10 mil puffs, mas sim porque você tem um grau de dependência estabelecido que realmente eu poderia falar que não existe precedente quando a gente discute a questão da dependência à nicotina, né, do vício à nicotina. E não com esse produto com 10 mil puffs, que já seria bastante, pelo menos um alerta, né, mas no mercado hoje você tem produtos com 25 mil puffs, ou seja, quantidades de nicotina que realmente são muito mais altas e realmente se desconhece os efeitos desses produtos. O que, na verdade, o que a gente tem observado pelos dados internacionais é um nível de dependência estabelecido, principalmente em crianças e adolescentes, que é bastante elevado, principalmente quando comparado com produtos convencionais do tabaco. Um outro ponto também que mostra que esses produtos são bastante preocupantes, esse gráfico é um gráfico da Inglaterra, e ele mostra que as concentrações de nicotina utilizadas pelas pessoas, com o passar do tempo, elas vão aumentando. São usuários de cigarros eletrônicos. E o mais interessante é que o maior aumento da concentração do uso de nicotina foi justamente entre aqueles que nunca fumaram. Então, isso também é um dado que é bastante interessante e que traz mais um fato aí para a nossa discussão tão legítima, tão válida e tão rica que nós estamos tendo aqui hoje. Outro ponto também são projeções que indicam que para cada possível fumante que pare de usar cigarros em função do uso de cigarros eletrônicos, 80 crianças começariam a fumar.
Então, também na hora de você pesar o risco-benefício, isso também tem que ser considerado, o quanto isso traz de dano para determinados, especialmente grupos especiais, como crianças, enfim. Um outro ponto também é uma revisão sistemática sobre o efeito porta de entrada de cigarros eletrônicos para uso futuro de cigarro. E é interessante porque quando a gente identifica esse estudo, ele levantou 17 estudos e que mostram que existe uma forte evidência de associação entre o uso do cigarro eletrônico e o uso futuro de cigarros em adolescentes usuários desses produtos. Outro ponto importante também, nos Estados Unidos, 9 em cada 10 usuários de vape, principalmente os adolescentes, os adolescentes, aí eu estou falando da faixa de 11 a 17 anos, 9 em 10 usam produtos com sabor, que é uma outra preocupação também da Anvisa. E aqui uma fala da Sociedade Brasileira de Pediatria também, mostrando o risco potencial 15 segundos. Dos jovens. E, como considerações finais, a maioria de usuários de dispositivos eletrônicos para fumar na população brasileira hoje, cerca de 70%, são jovens entre 15 e 24 anos. As pesquisas mostram que houve um crescimento no consumo de DEFs, mas ele vem caindo consistentemente, possivelmente pelas campanhas e as ações que a gente precisa realmente aprimorar, isso não há discordância. Um outro ponto é que na Inglaterra a experimentação de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes foi de 44%. E no Brasil esse valor é 16,8%. Então, a proibição, sim, ela traz um fator de proteção, de experimentação, e desses que experimentam cigarros eletrônicos, 37%, isso dados da Inglaterra, tá? Mostram que esses se tornam usuários regulares de dispositivos eletrônicos para fumar. E um outro ponto também é que hoje as crianças e adolescentes dependentes desses produtos não têm ou são extremamente reduzidas as possibilidades terapêuticas para o tratamento da dependência. Então, aqui também a questão o Ministério da Justiça se manifestou, indicando que, na verdade, a legalização desse produto, a autorização desse produto não ensejaria no risco de contrabando e, na verdade, poderia aumentar o consumo e, inclusive, aumentar o contrabando. Lembrando que o Ministério da Justiça hospeda, abriga a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que tem sido parceiros no combate ao comércio ilícito. E, para acabar, muitas pessoas criticam, indicando que a Anvisa seria omissa ou que a Anvisa não faria o trabalho dela adequadamente. E aí quando nós olhamos os gráficos de tabagismo e as ações da Anvisa, principalmente com países que foram mencionados, o Brasil teve um feito civilizatório fantástico. Por isso, inclusive, o Brasil é um dos 4 países que atingiram as metas do milênio de redução de tabagismo. Inclusive, quando a gente compara com os Estados Unidos e com a Inglaterra, esses dados não estão incluindo os usuários de vape, porque se fosse incluir, vão pegar um número bem extrapolando qualquer estatística que foi mencionada aqui hoje. Se a gente pegar 2% de usuários de vape no Brasil, esse número vai estar em 11,1% de dependentes de nicotina. Nos Estados Unidos é 12,5%, mas eu tenho na população cerca de 8% de usuários, então os Estados Unidos iria para 20%. Na Inglaterra eu tenho em torno de 6%, 7%, e então esse número também é lá para cima. Outros países mencionados, como a própria Suécia, a Suécia tem 12% de usuários de tabaco mascável, mais 5,9% de usuários de tabaco. Então, na verdade, o Brasil, nesse ponto, deveria ser um motivo de orgulho para todos aqui presentes. Muito longe de acharmos que somos os melhores de todos, mas realmente esse é um motivo de bastante orgulho para o país, bastante orgulho para os servidores da Anvisa, que com certeza todos têm muito orgulho de contribuir para esse perfil epidemiológico. Então, agradeço imensamente a oportunidade de ter falado com vocês hoje e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Grande abraço. Muito obrigado, doutor André. Era o último convidado. Eu passo a palavra logo em seguida ao
senador Girão para fazer perguntas que achar conveniente aos nossos expositores. Muito obrigado, meu amigo, doutor Irã, senador, presidente dessa sessão eventual. Quero cumprimentar cada um dos palestrantes que aqui tiveram, que vieram aqui defender as suas teses, em especial aqueles que nós fizemos o convite, né, associações, procuramos fazer um convite assim voltado para instituições que representam aí a classe médica, e fico muito feliz com tudo que eu ouvi aqui, né, porque me deixa mais convicto de que isso não é bom para a nação, absolutamente. E vou além, quero deixar isso muito claro para quem está nos assistindo até agora. Isso não era um momento para o Senado estar debatendo esse assunto. Tem outras prioridades. Essa não deveria ser a prioridade do Senado Federal, enquanto nós temos o sul do país arrasado, devastado, cheio de problemas, a nação de todas as ordens, financeiras, questão de violência, questão de saúde, censura, tudo que possa imaginar. E a gente está debatendo aqui algo que é surreal. Surreal, algo que de forma muito clara atenta contra a vida das pessoas. A gente está discutindo a possibilidade de liberar. Eu quero cumprimentar a Anvisa, presidente, que hoje, através do doutor André, teve a oportunidade de se manifestar. Isso é um avanço, porque na última vez que eu tive aqui numa comissão dessa, para debater esse assunto, a Anvisa foi impedida de falar. Foi terminar uma sessão. Não, a Anvisa vai falar, não, terminar a sessão. Vamos concluir a sessão. Deram um traço na Anvisa aqui, que é uma instituição renomada desse país. Embasamento técnico. E que está demonstrado aqui pelo doutor André, o conhecimento, uma análise científica do assunto e que vai ao encontro da população brasileira, do que pensa a maioria da população brasileira. Da última vez, a doutora Glória Latuf não pôde se manifestar. Depois eu falei com o próprio presidente da Anvisa, doutor Barra Torres, o que foi que aconteceu? Porque foi dada uma justificativa de que ela não iria falar porque não podia se manifestar pela Anvisa, e o doutor Barra Torres disse não. Estava autorizada a falar, ela que é a especialista na área, que está à frente do processo. Mas a verdade sempre triunfa, sempre vem à tona. E o que eu acho de mais importante de tudo que nós ouvimos aqui, de um lado e de outro, foi para quem está em casa, principalmente assistindo, porque isso aqui vai ficar nos anais, como colocou, não é, senhor presidente? Toda a documentação apresentada aqui, por quem fez as exposições, vai ficar na história do Senado. E quem acompanhou atentamente viu o impacto que se tem aqui na questão da saúde. Viu que não chega nem aos pés, é 10%. Quando se vem com argumento financeiro e quando se fala em vidas, isso é muito delicado você colocar, mas você viu o balanço ali de que vai 10% do tributo que seria arrecadado não cobre o impacto na saúde do Brasil, os custos da saúde do nosso país, que já está abarrotada. Eu vi que um internauta fez uma pergunta sobre a questão, e o SUS, como é que fica nessa história? Como é que fica o Sistema Único de Saúde? Hoje em dia as pessoas demorando para fazer uma cirurgia simples, meses, anos. Na minha terra é assim, lá no Ceará. Você imagina uma liberação de algo absurdo como esse aqui, onde vai poder fazer propaganda, onde o lobby, que já é presente,
nesse tipo de debate, está muito claro. Como é que ele vai atuar nisso para a proliferação desse malefício para o Brasil? Então, senhor presidente, tenho algumas perguntas aqui que eu queria fazer, mas parabenizar o senhor, parabenizar o senador Eduardo Gomes. Obrigado. Pela condução, muito feliz, muito equilibrada, muito justa. Eu acho que isso é importante. Eu vejo, conversando com outros senadores que não puderam vir, porque o senhor sabe, dia de terça-feira aqui, nesse horário, é comissão por cima de comissão, né? Eu tive que sair para ir no plenário, o senhor também. Nós vamos ter que fazer outras sessões, audiência pública. Precisamos ouvir, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem tantas outras entidades que gostariam de ser ouvidas e não dava para ouvir todo mundo aqui hoje. Então nós precisamos ouvir a sociedade. Fica um alerta para essas entidades médicas, todas, que aqui se manifestaram, que dados foram colocados por elas aqui. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, unidos com essa tentativa de regulamentação de algo que é nocivo à saúde do brasileiro. De algo que vai gerar mais problemas do que nós já temos. Eu quero aqui fazer as perguntas, exatamente, começar aqui com a doutora Jaqueline. Jaqueline está online? Queria só confirmar com a equipe se a doutora Jaqueline está online. Então, eu vou fazer, senhor presidente, logo todas as perguntas e os nossos expositores, se puderem anotar para me responder, seria importante, né? A doutora Jaqueline aqui, exatamente na questão... Querido senador Claro. Girão, como eu pretendo, até em homenagem aos nossos expositores que estão presentes aqui até essa hora, eu depois que o senhor fizer as perguntas, eu vou conceder a cada um dos que forem perguntados, vou conceder 3 minutos para que eles façam, e depois eu vou passar para eles fazerem as considerações. Perfeito. 2 minutos para cada um, até para a gente encerrar, para que a participação deles seja prestigiada por essa casa aqui, porque o debate foi muito interessante e eu acho que todos aqui estamos de parabéns. Muito bem, perfeito. Então vamos lá, doutora Jaqueline, os resultados da sua pesquisa mostram que há usuários de vape com apenas 13 anos de idade. Na sua experiência, quais as implicações de consumir cigarros eletrônicos na adolescência? Nos países em que esse produto deixou de ser proibido, houve um aumento do consumo? Quais são as principais doenças associadas aos usos desses produtos? Provas robustas advindas de estudos científicos, relatórios de órgãos de saúde pública, tanto nacionais quanto internacionais, e testemunhos de especialistas na área da saúde demonstram a potencial nocividade dos dispositivos eletrônicos para fumar. De modo inverso, não há nenhuma comprovação de que esses dispositivos são alternativas menos nocivas ao tabaco tradicional. Diante disso, eu questiono também a senhora. Na sua prática clínica, o que mais chama a sua atenção nesses jovens que buscam por ajuda para largarem os cigarros eletrônicos? Como eles chegam ao seu consultório? É vida prática, no dia a dia. Há diferença entre os usuários de vape e os fumantes de cigarros convencionais? Então, essas são as perguntas, presidente, para a doutora Jaqueline. Já vamos emendar aqui para fazer para o doutor André, que parece que não pôde vir pessoalmente, que está no exterior, né? E já lhe cumprimentando, doutor André, eu lhe pergunto, a Anvisa atualizou no mês passado a regulação do cigarro eletrônico e mantém a proibição. Ficou mantida a proibição de fabricar, importar, comercializar, distribuir, armazenar e transportar e a propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar. Como foi feita essa reanálise da matéria? O senhor já deu uma pincelada aí,
dentro do tempo que foi disponibilizado, mas eu gostaria de entender quais os critérios utilizados e o que levou a agência a manter essa proibição. Outra, a Anvisa exerce um papel central na fiscalização e na definição de diretrizes para a comercialização e uso desses produtos. Pergunto como está o processo de controle desses produtos por parte da agência. Existe parceria de outros órgãos estatais de fiscalização, em especial realizada ao contrabando? Quais são os protocolos utilizados? Porque, presidente, o pessoal que quer a regulamentação diz, mas aí já tem um problema aí de tráfico, tem um problema de contrabando e tal, vamos resolver. Só que foi liberado cigarro convencional e, segundo o Instituto Nacional do Câncer e a própria Anvisa, você tem aí mais de 90 marcas que são contrabandeadas hoje no Brasil, mesmo depois de legal, e 40% do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado. Então não resolve o problema, como está dizendo, que vamos regulamentar que vai acabar o contrabando. Para com isso, para de querer enganar. Vamos fazer um debate honesto aqui, com relação a esse assunto. Isso é um assunto muito grave. Pergunta para o doutor Paulo Corrêa. A ascensão, na verdade, para o Roberto, desculpa, do Instituto do Câncer, Roberto Gil. A ascensão dos dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos popularmente como vapes, tem suscitado um debate amplo e multifacetado acerca de sua segurança e eficácia como alternativa ao cigarro convencional. A questão central dessa análise reside na ausência de Querido comprovação. senador Girão, eu fui informado Não está? que o doutor Roberto Gil teve um compromisso e saiu da nossa reunião. Tá. Então vamos lá. A pergunta aqui para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, a política nacional do tabaco tem como um dos seus maiores benefícios a expressiva redução do número de fumantes. A indústria da nicotina quer, com os cigarros eletrônicos, recuperar consumidores. Isso é óbvio. E o que é nefasto, atingindo crianças e adolescentes. Como é a situação do consumo dos vapes por crianças e adolescentes nos Estados Unidos? Em outros países que legalizaram esses dispositivos? No Reino Unido, uma criança de 12 anos sofreu um colapso pulmonar. 12 anos de idade. Eu tenho uma filha que está chegando nessa idade. E passou 4 dias em coma induzido. Está aqui, senhor presidente, olha aqui. Reino Unido pode restringir cigarros eletrônicos após menino de 12 anos entrar em coma. Esse foi um dos motivos da Inglaterra ter tomado medidas firmes na proibição desse tipo de produto. Qual é a sua visão, doutor Guilherme, sobre essas medidas? Outra para o doutor Guilherme. O Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seus artigos 6º e 8º, respectivamente, os direitos básicos do consumidor, incluindo a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos considerados perigosos ou nocivos, e a vedação, a colocação no mercado de consumo de produtos ou serviços que se mostrem inadequados a fins de que destinam ou que diminuam o valor dos bens de consumo. Como jurista e membro do Ministério Público de São Paulo, como o senhor vê essas propagandas realizadas de forma indiscriminada nas redes sociais e na internet? Como fazer para coibi-las? Está se cometendo algum crime? Também, para o doutor Alcindo, que eu agradeço, né, ter ficado também até esse momento, todos, aliás, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Há uma meta de redução do tabagismo para níveis próximos a 6% no Brasil até 2030, sem precisar substituir o uso de cigarros por vapes. Como fazer isso? Isto nos colocaria
no mesmo patamar de outros países que buscam redução significativa do tabagismo, mas ainda de uma forma melhor, pois, de fato, seria reduzir consumo de qualquer produto de nicotina e não apenas migrar de um produto a outro, né? E para a última pergunta aqui, para a doutora Hélida, ela está conectada, né? Pronto. A pressão feita pela indústria tabagista em busca da regulamentação do cigarro eletrônico do Brasil é muito grande. A gente sabe, ex-parlamentares, né? É uma indústria muito poderosa que atua. A senhora já declarou que os que advogam tal liberação sustentam potencial anual de arrecadação em tributos de 2,2 bilhões. Todavia, os lobistas da indústria tabagista ocultam seus impactos em termos de pressão do gasto para o SUS, de demanda de cuidados para as famílias dos doentes e da perda de produtividade na economia. Em contraponto, os custos diretos e indiretos do combate às doenças relacionadas ao uso de produtos derivados do tabaco em nosso país seriam anualmente de 125 B de bola e de índio, bilhões de reais, entre os quais 50,3 bilhões adviriam expressamente dos tratamentos sanitários, segundo o Instituto Nacional do Câncer, renomadíssimo. Significa dizer que para o SUS o impacto fiscal estimado do tabaco seria mais do que o dobro do custo anual médio verificado com a Covid-19. Qual a sua visão sobre essa enorme disparidade entre a receita e as despesas financeiras e seus impactos nas contas públicas? Senador Irã, eu sei, aqui está muito claro, o interesse de uma comercialização, o interesse de uma indústria poderosa, mas o que me chamou muita atenção aqui, e me marcou, e eu quero me aprofundar nesse assunto, é a questão de que o lucro que foi colocado aqui, não estou lembrando qual foi o palestrante, mas foi colocado algo assim, o lucro é privatizado disso aí. Aí, Souza Cruz, está aí essas empresas todas. Mas o prejuízo, foi o doutor Paulo, né? Mas o prejuízo é socializado, e esse prejuízo é de dezenas de bilhões de reais. Mas isso aí, real, é pouco, porque são vidas. Então, é um chamado de atenção, encerrando já, olha aqui, ó. Cigarro eletrônico, após 5 anos de vape, mulher de 20 anos descobre que pulmões falharam e não vai passar dos 40 anos. Olha isso aqui. Cigarros eletrônicos são a nova face da epidemia do século XXI entre os jovens. E aqui, senador, a última coisa que eu vou mostrar. Uma campanha que é emocionante, que aconteceu há poucos meses atrás. Cristo ganha iluminação especial em campanha contra os cigarros eletrônicos. Então, o brasileiro defende a vida, tem valores. A gente não pode ter um retrocesso no processo ideológico que vivemos, no processo civilizatório que vivemos, e eu acredito que nós precisamos estar juntos, mais do que nunca, atentos com relação a essa ameaça que são os cigarros eletrônicos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Eu vou aqui passar a ser absolutamente rigoroso com o tempo, porque os trabalhos do Senado já se encerraram no plenário, mas em respeito ao debate eu vou aqui passar aí a palavra e vou, a pedido do Alcindo, eu vou passar primeiro para ele, porque ele também tem voo, mas vou pedir para que você seja absolutamente conciso na sua resposta, porque eu vou ser rigoroso no tempo. Serei breve. Obrigado pela pergunta, senador Girão. Em relação à prevalência do tabagismo, o Brasil apresentou políticas públicas excepcionais e muito efetivas comparadas aos outros países do mundo para chegar nos níveis atuais. Então, era uma curva descendente. O objetivo de diminuir a prevalência de tabagismo é diminuir a consequência de doenças, né? Principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, que é nós que pagamos a conta, né? Com a regularização, ou a regulamentação e a disponibilização e a facilitação da venda dos cigarros eletrônicos, certamente, se considerarmos tabagismo
como o ato de inalar nicotina, nós teremos rapidamente esse índice aumentando de novo, tá? Como os outros países já demonstraram o que aconteceu, né? Índices que estavam entre 12% foram para 17%, 18%, como o slide que eu mandei. Então, certamente nós inverteremos a tendência de redução do tabagismo para um aumento do tabagismo no Brasil. Eu queria aproveitar e me despedir, porque eu realmente preciso ir, porque eu vou perder o voo. E agradecer profundamente o espaço de debate, o respeito às opiniões diversas, e eu não esperaria nada diferente do Senado Federal e dos senadores que estão aqui e compuseram essa sessão pública, audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, querido colega Alcindo. Transmita ao nosso presidente Irã e toda a diretoria e os conselheiros o nosso abraço, o nosso respeito e consideração com aquele conselho que eu tanto tempo participo ainda, mas agora só como médico, não mais como conselheiro. E na frente parlamentar da medicina sempre. Obrigado. Boa viagem, vai com Deus. Doutora Jaqueline Soube também está entrando no avião. Doutora Jaqueline tem 3 minutos para responder as suas perguntas. Muito bem, muito obrigada. Então, vou primeiro responder a questão da doutora Soraya, a senadora Soraya perguntou se existe tabagismo passivo do eletrônico. E existe, ele é péssimo. Inclusive, em nanopartículas, partículas ultrafinas, ele tem uma concentração maior que o do cigarro convencional. Já existe muito trabalho mostrando isso, e a legislação, inclusive brasileira, a legislação federal de 2014, ela fala de produtos de tabaco, e o cigarro eletrônico está dentro. Então, em ambiente fechado, é proibido consumir cigarro eletrônico. Então, é bom que todos saibam que a lei brasileira é abrangente, ela foi feita de uma maneira muito interessante, que incluiu, já vislumbrou esse cenário de novos produtos, porque, na verdade, nós estamos falando de um novo produto que é segmento do seu antecessor. E por isso que a política pública não pode retroceder. Em relação aos jovens, a pergunta do senador Girão, o que eu percebo? O grau de dependência é extremamente elevado, a intensidade dos sintomas de abstinência vem com um grau de ansiedade extremamente elevado, e a gente precisa tratar com medicamentos poderosos. Inclusive, a vareniclina vai ser necessário até incorporar no Sistema Único de Saúde, caso haja um pensamento de liberar, porque vai ser uma epidemia de consumo. Então, eu queria aqui colocar o Instituto do Coração como até a referência mundial para centros que acham que usar cigarro eletrônico é tratamento de tabagismo. Não é. As nossas taxas de sucesso, eu coloquei na minha apresentação as referências, nós temos 74%, mais de 70% de taxa de cessação com tratamento em 12 semanas. Não precisa usar cigarro eletrônico para parar de fumar. As pessoas conseguem ser bem tratadas a sua dependência à nicotina com técnica adequada, abordagem que inclui medicamento e técnica comportamental. Então, o que eu tenho para dizer é que isso é um retrocesso enorme, o que se quer vender é dependência, e os números de tabagismo, ela falou de atestado de óbito. Eu sinto lhe informar, senadora, que se houver uma liberação do produto, mesmo com regulamentação de quantidade, teor, sal, em 5 anos vocês vão ter muito atestado de óbito, infelizmente. Em 5 anos, por quê? A quantidade de consumo, eu vou aproveitar até a exposição da toxicologista, que ela comparava um cigarro com 15 tragadas e mostrava que o teor dos eletrônicos, o teor de substâncias tóxicas era inúmeras vezes menor. Só que quem usa eletrônico dá 5, 6 vezes mais tragadas do que quem usa cigarro convencional. Isso faz com que a exposição a esses produtos seja massivamente maior. Isso explica por que precocemente a gente está tendo infarto, AVC e doenças pulmonares com tão pouco tempo de uso. Então, se liberar para o consumo, mesmo que regulamentado como alguns países fez, a nossa regulamentação é proibição e impedir, impede o comércio, tem que haver uma restrição e uma campanha de educação. Mas eu digo claramente, em 5 anos vai se colecionar atestado de óbito de gente jovem. De gente jovem. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenha uma excelente viagem, doutora Jaqueline. Passa em seguida a palavra ao doutor André, remotamente, por 3 minutos. Muito obrigado, senador. Respondendo ao senador Girão, da maneira mais rápida possível, acho que todos já estão cansados. Bem, senador Girão, basicamente a Anvisa baseou a formulação da RDC baseado na melhor ciência disponível no momento da publicação da norma, em que a Anvisa pesou o risco versus benefício. Nós avaliamos dados
globais, avaliamos todas as contribuições recebidas, todos os estudos recebidos, e a partir disso a agência pondera se esse produto no mercado vai causar mais mal ou menos mal, ou se a proibição dele vai causar mais mal ou menos mal. O que a Anvisa concluiu e a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade é de que a liberação desses produtos, frente aos dados científicos disponíveis no momento da publicação da norma, é que eles seriam prejudiciais à saúde pública brasileira. Eu não posso responder por outros países que adotaram ou não, mas posso olhar para as experiências dos outros países, sim. E, no caso, o Canadá, que foi mencionado como um país que deveria ensinar o Brasil, na verdade, o Canadá ele tinha os cigarros eletrônicos proibidos, como o Brasil. Eles liberaram o uso de cigarro eletrônico e hoje 1 em cada 4 estudantes no Canadá usa cigarros eletrônicos. Então, esse é um dado que é o tipo de dado, por exemplo, que a gente tem que pesar nessa decisão. É claro que foram 5 anos de análise. O senador Irã vai me cortar se eu ousar a discorrer muito detalhadamente sobre isso. E, respondendo à segunda pergunta, senador Girão, quanto os acordos de cooperação, a gente sim tem trabalhado próximo com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério da Justiça, inclusive no âmbito da própria CONIC, que é a Comissão Interministerial de Implementação da Convenção Quadro, que tem sido um grande parceiro para agilizar essa interação também. E além dessas ações coercitivas do ponto de vista do mercado ilícito, a gente também tem trabalhado junto com as vigilâncias municipais e estaduais. A gente tem elaborado um programa de capacitação que vai ser lançado em breve para as vigilâncias. E ontem, com muita alegria, recebemos uma sinalização positiva do Ministério da Educação, em que ele sinalizou que a gente poderia trabalhar com a capacitação dos professores, principalmente do ensino básico e do ensino fundamental, do ensino fundamental e médio, perdão, oferecendo a plataforma deles, que tem mais de 2 milhões de inscritos. Então, a gente tem trabalhado, sim, com parcerias, não existe nada sozinho, e, inclusive, contamos com o próprio Senado para nos auxiliar em algumas das ações. Obrigado, senadores. Obrigado, doutor André, um abraço, obrigado pela sua participação. Passo em seguida ao doutor Guilherme aqui por 3 minutos. Mais uma vez agradecido, nobre senador Eduardo Girão. Eu vou aqui reproduzir um dos manifestos da Anvisa, do diretor-presidente Barra Torres. Suécia. Houve em destaque o uso corrente de cigarros eletrônicos por jovens na Suécia, com um expressivo aumento em pouquíssimo tempo, passando de 5% em 2021 para 20% de 2022, estudantes de 15 a 16 anos. A Suécia, nós sabemos que tem uma tradição regulatória excelente. No nosso país, com elevado respeito, bebida alcoólica vende-se como água mineral, que foi citada hoje aqui. Vende-se como açaí, que também foi citada. Então, nós ainda não fizemos, respeitosamente, a nossa lição de casa com as drogas que já têm maior prevalência, que é o tabaco, que é uma droga pediátrica, a nicotina é droga pediátrica, a iniciação do cigarro, hoje, ainda é uma droga pediátrica, e as crianças não querem mais esse cigarro, porque as políticas públicas mostraram que faz mal à saúde e as crianças não querem saber de algo que é mal cheiroso. E agora, as crianças dizem para nós, se vender a mentira com cor, cheiro e sabor, a mortalha eletrônica e explosiva, esta arma química, no mesmo lugar que vai haver os cigarros, que ficam estrategicamente perto dos docinhos, é assim que funciona nas padarias, nós vamos ter, sim, expressivo aumento da prevalência de tabagismo eletrônico nas nossas crianças, coisa que nós não temos hoje. E aí eu desafio que se verifique na Austrália, que foi citada hoje. Até loja de toys vendia cigarro eletrônico. Então eles arrocharam hoje a fiscalização. É isso. Não há mais o que se dizer, porque nós construímos a melhor política de controle da nicotina do planeta.
A Anvisa, ela é, sim, hoje quem ensina todos esses países que foram citados. Foi muito bem lembrado, inclusive por aqueles que defendem a legalização dos vapes, para deixar bem claro, vape é parte de um negócio que vai desaguar na cannabis, na THC, e que vai ser como, com muito respeito aos senhores, como é em Michigan, onde houve aquela explosão, isso aqui, Gummy Bear. Isso que vai ser. 15 segundos. Então, as crianças hoje em Michigan, elas fazem, sabe o quê? Vape numa mão e biscoito, gominha de THC. Aqui é um brasileiro, graças a Deus, porque o PL 399 não será também aprovado. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação, doutor Guilherme. Eu não vou lhe desejar uma boa viagem, porque sei que o senhor vai ficar aqui amanhã participando de uma outra audiência. Muito obrigado por tê-lo aqui no Senado. E vou passar em seguida por 3 minutos a doutora Hélida. Eu acho que a doutora Hélida nos acompanha aí remotamente. Bom, obrigada, senador Girão, pela pergunta. E efetivamente a mensuração do impacto fiscal, eu reitero, é muito importante trazer isso uma perspectiva federativa. A regulação que o Congresso, porventura, vier fazer a respeito da matéria não diz respeito apenas à Anvisa ou especificamente o governo federal. Quem vai na ponta enfrentar e mitigar os efeitos para a política pública de saúde são os municípios, o Distrito Federal e os estados. A repercussão de 50 bilhões de reais anualmente em impacto fiscal de despesa regulada a partir de uma eventual regulamentação que libere o comércio, a importação, né, todo o mercado do cigarro eletrônico, efetivamente vai trazer um ônus que vai ter que ser compensado pelo governo federal e que tem uma dimensão análoga, repito, ao piso dos profissionais de enfermagem. Toda a judicialização, toda a tensão de como pagar essa conta tem que vir à tona. E a perspectiva, há pouco que suscitava, do princípio poluidor-pagador, do direito ambiental, é, de uma certa forma, passível de ser trazida aqui de forma análoga para o debate sanitário, porque é um risco. A indústria que se beneficia, e o colega que me antecedeu bem lembrou essa perspectiva de privatização do lucro e socialização do prejuízo, na dimensão de risco sanitário, a gente precisa trazer com ainda mais clareza que no momento em que o país debate até mesmo a redução do piso em saúde, né, uma revisão reducionista do piso federal em saúde, do piso estadual em saúde, do piso municipal em saúde, mudando o critério de cálculo, de onde vão sair os recursos para financiar? Todo o debate de regulamentação do imposto sobre pecado, da reforma tributária, inclusive é bastante travado pela própria indústria tabagista, que não, neste momento em específico, vários falaram sobre isso, sequer corrige o preço do produto para não impactar no acesso que as pessoas têm a esse produto, que é sabidamente prejudicial para a saúde. Então, eles manipulam o preço, manipulam a concepção da repercussão de custo e querem empurrar esse risco fiscal que vai se materializar em despesa, vai se materializar em disputa federativa judicializada, em precatórios, em demanda por compensação, e que a gente não pode simplesmente ignorar. 50 bilhões de reais é o dobro da repercussão fiscal do que tivemos anualmente durante o auge da Covid, com toda a sensibilização que tivemos. A sociedade, naquela ocasião, admitiu fazer toda a reflexão de um orçamento de guerra para a Covid. 15 Infelizmente, segundos. o tabagismo não traz essa mesma sensibilização. Vai haver, sim, na verdade, uma repercussão em efeito cascata, com mais fila de espera para os demais procedimentos, para os demais acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Vai haver um comprometimento da qualidade do serviço público de saúde, que hoje já não é adequado para o conjunto da sociedade brasileira, para manter essa pretensão de atualizar os consumidores viciados da indústria tabagista. É importante resgatar essa perspectiva para que se tenha clareza. Ao final da linha, quem paga a conta vai ser, inclusive, o usuário do SUS com um serviço de pior qualidade. E uma disputa federativa por quem vai suportar esse impacto fiscal no seu orçamento. Obrigada mais uma vez pela oportunidade dessa importante audiência pública. Espero que a dimensão da repercussão no orçamento público seja também considerada. Afinal, os projetos de lei, por força do artigo 113 do ADCT
e do artigo doutora, 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal também têm que ser mensurados. Para concluir, por favor. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Eu quero, em seguida, até à guisa de a gente dar oportunidade a todos que estão aqui se manifestarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se manifestaram contrariamente à regulamentação. Eu vou passar aqui a palavra ao senhor Lauro Agnesini e, em seguida, para encerrar a nossa audiência, a doutora Ingrid. Muito obrigado, senador, por essa oportunidade, por essa audiência pública esclarecedora de algumas posições. Acho que as pessoas estão muito preocupadas com a indústria e pouco preocupadas com as pessoas. Essa é a minha conclusão. Quando se observa os 3 milhões de adultos que estão consumindo um produto irregular, não vi ninguém aqui discutir isso. As pessoas estão preocupadas com a indústria. Eu não vi as pessoas discutirem os 6,3 milhões de adultos fumantes que estão buscando alternativas de menor risco. Eu não vi as pessoas discutirem os 22,7% de adolescentes brasileiros que já tiveram contato com cigarro eletrônico. Isso em 2019. As pessoas estão preocupadas com a indústria e não estão preocupadas com as pessoas. Isso é muito preocupante. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se diz que vai aumentar o custo do SUS ou das doenças tabaco relacionadas. Ora, por que não se faz um estudo comparativo com o SUS britânico? O que aconteceu no SUS britânico depois de 10 anos de regulamentação? O que aconteceu com as doenças tabaco relacionadas no SUS do Reino Unido? Por que os Estados Unidos, 2 semanas atrás, passou a defender cigarros eletrônicos como alternativa de menor risco? Por que a Nova Zelândia regulamentou cigarros eletrônicos no meio da pandemia da Covid, estimulando as pessoas a migrarem do cigarro convencional para cigarros eletrônicos? Por que a União Europeia recomenda cigarros eletrônicos como alternativa de redução de risco? São perguntas que ficam aqui para um posterior debate. A Suécia tem 41% menos casos de câncer tabaco relacionados do que os outros países europeus, porque adota alternativas de menor risco. Quando se fala, o argumento do contrabando não é válido, veja, 20% dos medicamentos comercializados no Brasil são falsificados, dados da Anvisa. Então quer dizer que se proíbe todos os medicamentos? Em terceiro lugar, entre os produtos contrabandeados no Brasil, estão cosméticos, outro produto regulado pela Anvisa. Então se proíbe todos os cosméticos? A Anvisa, então, recomenda a todos que fiquem à própria sorte, porque é o que está no Q&A do site da Anvisa. Você, consumidor, que está consumindo cigarro eletrônico, está à sua própria sorte. Eu não vou cuidar de você. Você pode consumir, mas eu não vou cuidar de você. Nós, enquanto país, estamos negligenciando milhões de pessoas. Isso é muito preocupante. Quando se fala de protocolos, de fiscalização, a própria diretora Meiruza, no seu voto, falou que tem 9 servidores apenas na Anvisa para fazer fiscalização e que, por isso, não poderia regulamentar. Ora, se não pode regulamentar por ter 9 servidores, quem dirá proibir e fiscalizar algo que não funciona? Então, eu faço um apelo, e aqui já concluindo, para ser justo com o tempo de todos. Acho que o que nós observamos hoje, um debate qualificado, mas, infelizmente, negligenciando a ciência. Tem muita ideologia, muito pensamento vinculado contra a indústria e pouco pensamento vinculado às pessoas, que são os principais destinatários das políticas de saúde pública no Brasil. É elas que nós precisamos nos preocupar. Muito obrigado, senhores, por essa atenção, e me coloco à disposição nos contatos que já estão aí para qualquer dúvida. Um abraço. Muito obrigado, doutor Lauro. Obrigado pela sua participação. E passo em seguida a palavra à doutora Ingrid. E vamos encerrar. A senhora, doutora Alessandra, achei que já havia se ausentado, mas lhe darei também os 3 minutos para suas considerações. Muito obrigada. Eu queria pontuar, eu vou falar aqui pontuadamente. Com relação, se não me engano, a doutora Jaqueline, esclarecendo que 15 puffs
estariam sendo comparados seriam equivalentes em termos comportamentais a 15 tragadas de cigarro. E nós sabemos que um cigarro não suporta 15 tragadas, ele vai no máximo a 10 tragadas, isso com muito treino, porque normalmente a média é de 6 a 7 tragadas por cigarro. Então, deixando claro isso, para que a tabela fique mais claramente, que ela possa ser compreendida de uma forma mais clara. Ao André Luiz, colega toxicologista, eu queria colocar o seguinte: em momento nenhum, se é que ficou parecendo, que eu disse que o câncer ou a probabilidade de desenvolvimento de câncer é dose dependente de forma alguma. Nós que somos técnicos sabemos que deve haver uma mutagenicidade, problema com o mecanismo de reparo e todos esses detalhes que não vou me alongar aqui porque são extremamente técnicos, mas que fique claro que cancerigenicidade não é, a genotoxicidade não é dependente de dose, tá? E, para terminar, eu queria mais uma vez falar sobre os cuidados que nós temos que ter com estudos que são desenvolvidos com vapes aqui no Brasil. E isso é uma coisa assim, foi coletado material biológico de usuários de vape. Eu volto a perguntar a vocês, de que vape, de que marca, com quanto de nicotina e o mais importante, que são variações que a toxicologia olha muito, que é a forma de consumo do vape, porque isso varia muito de usuário para usuário. Então, são parâmetros que têm que ser vistos. Não acredito que tenha sido uma pesquisa descuidada, mas isso é preciso ser informado, né, para clarear. Por fim, eu gostaria muito de agradecer e salientar que todos aqueles países que apareceram em verde ali na tela, será que a medicina deles é tão diferente da nossa? É um caso a gente se pensar nas próximas discussões, principalmente os médicos prescritores em outros países. O que pensam eles? O que pensamos nós? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Ingrid. Passo em seguida a palavra para, antes de encerrarmos nosso trabalho, por 3 minutos, a doutora Alessandra Bastos, ex-diretora da Anvisa. Você quer falar aqui? Eu posso falar daqui mesmo, senador. Se quiser falar aqui também, esteja à vontade. Sai mais bonita na foto. Bom, eu agradeço a todos que tiveram o fôlego de estar aqui até esse momento. Agradeço ao senhor senador Irã, né, médico, que sempre se posicionou de forma muito clara. Agradeço também a todos os senadores que se deram ao trabalho de estudar o que está sendo propondo. E volto a dizer, como ex-diretora da agência, e aí é uma pena que o meu colega, doutor Paulo, não esteja aqui, mas me parece que não há nenhum problema. Eu tenho um contrato de trabalho com a BAT e isso foi anunciado no início da minha fala. Então, eu não faço nada ilegal. E o que eu defendo aqui é, antes de mais nada, a autoridade da Anvisa, a autoridade da regra para que o consumidor, o objeto do nosso cuidado, que é o cidadão brasileiro, o consumidor de qualquer produto que ofereça risco à saúde, tenha acesso a opções, doutor, a opções. Por quê? Nós temos regras muito claras e convergentes, regulatoriamente falando, com o mundo todo, menos para tabaco. Isso me causa estranheza, isso me causa muita estranheza, porque aí o crime é beneficiado. Eu deixo usar, mas não digo quem é vigiado sanitariamente.
E se a regra não valesse, eu não teria hoje ainda medicamentos sendo falsificados e contrabandeados, eu não teria produtos para a saúde, o senhor sabe disso, que o senhor é da oftalmologia. Quantas coisas a Anvisa já resolveu, e desculpa, foi a Anvisa, com todo respeito ao Congresso, ao Senado, à Câmara. E era dela que eu esperava essa voz. Então, para mim, é uma tristeza profunda assistir de forma tão refratária o posicionamento da área técnica, como sempre foi, porque eu fui diretora desta área. E assistir o quê? A sensação que eu tenho é que muitas pessoas não entenderam o que está sendo tratado aqui. Ninguém está dizendo que usar o vaporizador ou o cigarro faz bem. Eu acho que faço das palavras do senador Rodrigo Cunha as minhas. A sensação que eu tenho é ele entendeu do que estamos falando. Eu preciso dar o direito à escolha, porque as pessoas já estão utilizando. E o quê? Educar as crianças, educar os pais, educar os jovens. Isso aqui, pela 855, é proibido. Então, como assim? Que discussão é essa? Então, fica o meu apelo para que, de fato, esse assunto seja cuidado com muito zelo, porque a gente é preciso humanizar a cessação do hábito de fumar. Humanizar a saúde. É disso que estamos falando. E direito, é um direito a acesso a produtos com vigilância sanitária. Então, parabéns a todos que trabalham por isso. Eu agradeço infinitamente a cada opinião contrária, porque isso nos faz refletir, e eu não sou uma árvore. Agora, proibir não funcionou e, honestamente, continuará, lamentavelmente, não funcionando. Então, eu espero que daqui a 20 anos... Bom, eu vou olhar para trás e eu sei o que eu fiz, como foi com cannabis, porque eu estava lá e pautamos também. E é isso, que as pessoas tenham mais responsabilidade ao ler os documentos, ao falar o que estão falando, enfim, e que, como o doutor Jorge disse sabiamente, que nós todos consigamos ter uma discussão mais fluida e sem dedos apontados, sabe? Sem dedos apontados, porque a gente está falando de gente. Pessoas que estão querendo largar um hábito ruim... utilizando ferramentas que, fato, estão funcionando para outras pessoas em outros países. Mas aqui no Brasil ainda temos essa questão para resolver. Então, que seja resolvido com muita parcimônia e com muita responsabilidade. Muito obrigado, senhor senador. Muito obrigado, doutora Alessandra. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos convidados, expositores que participaram dessa audiência pública. Eu acho que uma audiência pública tão importante para que nós possamos aqui formar nosso convencimento, ajudar-nos a fornecer nosso convencimento da importância de criar um marco legal e enfrentar essa matéria com inteligência, com sabedoria e sempre preservando a saúde e a segurança das pessoas. Isso é que é o mais importante. Quero agradecer também aos autores dos requerimentos dessa audiência pública, que são o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta, senadoras Soraya Tronic, Eduardo Gomes, senadora Zenaide Maia, senadora Soraya, novamente pela CTFC, e também de minha autoria e da senadora Soraya Nacais. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Hoje é terça-feira, 21 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje um projeto de lei que permite a vacinação de crianças em escolas públicas. Instituições particulares também poderão aderir ao programa de vacinação. Um acordo em plenário permitiu que o texto seguisse para a sanção do presidente da República com o compromisso de que Lula vete o trecho que obriga o envio às unidades de saúde de uma lista com o nome dos alunos matriculados que não foram vacinados.
Os senadores aprovaram o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. A proposta determina a ida de equipes de saúde locais às escolas públicas todos os anos para vacinar crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. O objetivo da medida é aumentar a cobertura vacinal no país. Por que nas escolas? Porque facilita a vida de todos. As crianças estão frequentando a escola todos os dias. É o local mais adequado, mais apropriado. Então a escola entra em contato com o posto de saúde, diz o número de alunos que tem na pré-escola, no ensino infantil e fundamental. A unidade de saúde programa junto com a escola a data, comunica aos pais com 5 dias de antecedência e naquele dia vai então a equipe da saúde fazer a vacinação nas escolas. Que escolas são obrigadas a participar do programa? As escolas públicas e as escolas que recebam recursos públicos. O plenário do Senado aprovou o uso do IPCA como indexador das taxas de juros e correção monetária nas ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas sem percentuais definidos. A proposta altera o Código Civil. O índice só será mudado se houver outro indicador oficial para medir a variação da inflação. Os senadores também aprovaram um requerimento de urgência para a tramitação do projeto que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. E foi aprovada ainda a criação de cargos efetivos e em comissão para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta terça-feira da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como a Marcha dos Prefeitos. Durante a sessão plenária de hoje, Pacheco fez um balanço do encontro e destacou os projetos prioritários para os municípios. Uma nova pauta de interesse do municipalismo brasileiro que passa pela manutenção da desoneração da folha de pagamento, consubstanciada na Lei 14.784 de 2023, que votamos no ano passado, que foi objeto de judicialização pela Advocacia Geral da União, mas com encaminhamento até aqui para um bom acordo entre municípios e governo federal, passando pelo trabalho do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente também ao evento da Marcha dos Prefeitos e afirmou textualmente o seu compromisso com a manutenção da alíquota de 8% dos municípios alcançados pela Lei 14.784 no ano de 2024, com a reoneração gradativa ao longo do tempo em quantitativo que está em negociação com os municípios e também com o Congresso Nacional. Outro tema que foi tratado na Marcha dos Prefeitos diz respeito a um novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, com um maior prazo para além dos hoje previstos 60 meses, com limitação da parcela a um percentual da receita corrente líquida dos municípios e com a redução, isso é fundamental, do indexador de juros que acaba, através da Selic, tornando impagável essas dívidas previdenciárias. E uma outra reivindicação que diz respeito a uma regra para a limitação do pagamento de precatórios pelos municípios, justamente para que haja previsibilidade orçamentária. O cavalo caramelo é um dos animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul que estão sendo tratados para voltar aos cuidadores originais ou serem adotados. É o que informa a reportagem de Fábio Carnicella, da TV Câmara Caxias do Sul.
Mais de 12 mil animais domésticos e silvestres já foram resgatados nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. 80 abrigos, conforme a Defesa Civil, foram criados. Aqui no Canil Municipal, em Caxias do Sul, foram resgatados alguns animais das áreas de Galópolis e também da Rota do Sol. Os animais recebem cuidados, esperam para voltar para seus lares ou para serem adotados. Todos os animais resgatados de outras cidades, né, as cidades atingidas por enchentes e trazidos para o município, então é uma iniciativa das ONGs, né, e o município então está ofertando testes, né, sejam exames de sangue, sejam testes para leishmaniose, leptospirose, criptococose e esporotricose, né, e está acompanhando então com microchipagem, vacinação e qualquer tipo de testagem que os animais precisem, né, dentro dessas doenças. Entre os animais resgatados está o cavalo apelidado de Caramelo, devido à cor de sua pelagem, que estava ilhado em cima de um telhado no bairro Matias Velho, em Canoas, por mais de 24 horas. O resgate foi realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, com auxílio da Brigada Militar do Estado, no dia 8 de maio. Caramelo segue em tratamento no Hospital Veterinário da Ubra. O animal comoveu o país e foi reconhecido como símbolo de resiliência gaúcha ao resistir em cima de um telhado até ser resgatado. Ele se recupera dos traumas com foco no ganho de peso. O governo do Rio Grande do Sul assinou o acordo com uma organização não governamental, o Grupo de Respostas a Animais em Desastres. A ONG atua na identificação e catalogação dos animais resgatados, que estão em abrigos. O cadastro é o primeiro passo para a localização dos donos e tutores. Não sendo possível o reencontro, a ONG fará a gestão dos procedimentos de adoção. A Secretaria do Meio Ambiente estima que até as águas baixarem, o número de animais resgatados chegará a 20 mil. Foi aprovado hoje o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou crimes da empresa Braskem na exploração de salgema no subsolo de Maceió. O relatório aprovado sugere 14 indiciamentos, entre eles o da empresa Braskem, pelos crimes de lavra ambiciosa de salgema, falsificação ideológica dos relatórios encaminhados às agências reguladoras e omissão na adoção em tempo hábil de medidas de prevenção e correção. 8 funcionários da empresa também estão na lista de indiciamentos, por crime de exploração mineral em desacordo com a lei e também por crimes ambientais. Foi sugerido ainda o indiciamento de outras 2 empresas e 3 engenheiros. Os senadores concluíram também que o Estado cometeu omissão em seu dever de monitoramento da atividade mineradora e sugeriram mais investigação para apurar as responsabilidades de agentes públicos e autoridades, entre eles os ex-ministros de Minas e Energia desde 2018, Moreira Franco, Bento Albuquerque e Adolfo Saxida. A gente espera que não só a empresa, mas também os agentes públicos que a gente suspeita que tenham cometido o crime da prevaricação, que não cumpriram a sua responsabilidade ou a responsabilidade na sua inteireza, também seja investigado e se apure se tem ou não responsabilidade com o fato que deu causa à saída de 60 mil pessoas de suas casas. O relator fez ainda um paralelo da situação de Maceió com as tragédias de Brumadinho e Mariana e apontou recomendações para que essas tragédias não se repitam mais. Entre as medidas legislativas propostas estão 3 projetos de lei e um projeto de lei complementar para garantir ao Estado o poder de regular a atividade de mineração. O relatório aprovado prevê a criação de um modelo de regulação baseado em riscos, com auditoria externa e fiscalização redobrada em caso de empreendimentos de alto impacto socioambiental. Reestruturação e provisionamento das agências, como a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Verticalização e uniformização das regras ambientais para o licenciamento das atividades minerárias pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para evitar a distribuição horizontal de responsabilidades.
Os senadores querem que o Ministério Público revise acordos feitos pela Braskem com órgãos federais e estaduais para garantir, entre outras coisas, a realocação de moradores de áreas monitoradas e querem mudar os critérios de indenização por danos morais. A CPI não está aqui querendo destruir uma empresa ou acabar com uma empresa, mas sim que as pessoas que foram prejudicadas elas sejam indenizadas no devido respeito que elas têm. O povo de Maceió é que eles não estão sozinhos, então o Senado Federal é um instrumento de atuação. Todos recordam que em 2019 o Senado foi um protagonista ao identificar aqui, com mais de 10 horas de uma reunião, de uma audiência pública, em que o que estava acontecendo em Maceió não era um problema de um bairro isolado, mas sim de uma região, não era só o bairro Pinheiro, foram 5 outros bairros envolvidos, e naquele momento o maior especialista em geologia do Brasil disse aqui ao vivo de que o que estava acontecendo em Maceió era uma catástrofe, que poderia evitar um dano maior às pessoas, que as pessoas, infelizmente, estavam correndo risco de vida. Então, daquele momento para cá, passou a se ter o caso Braskem. Os senadores da CPI da Braskem farão agora a entrega do relatório ao Ministério Público, à Polícia Federal e a todos os órgãos de investigação. O relator, senador Rogério Carvalho, quer entregar também ao ministro de Minas e Energia, para que ele assuma o compromisso de acompanhar e fiscalizar mais de perto as ações de mineração em todo o Brasil. Essas pessoas precisam ser